Conheça o currículo de Flávio Bolsonaro. Iniciou carreira como funcionário fantasma de um gabinete em Brasília. Denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa no escândalo da rachadinha. Homenageou o líder do maior grupo de matadores de aluguel do Rio de Janeiro. Foi flagrado pela Polícia Federal pedindo 134 milhões no escândalo do Banco Master. Não dá pra confiar nesse sujeito. Flávio, o pior dos Bolsonaros. Eu sou da comunidade quilombola de São Manuel II. Estou aqui na comunidade Mucama, comunidade Severa, prestigiando aqui a festa da Severa, né, da Dona Severa, que é uma festa, é um festejo que ela tem todos os anos. Aqui em Mucambé, a gente chegou até aqui para colaborar com a maneira que seja possível. Se tu beber, vamos falando que ele pode dizer. Vim para uma festa da festa de Severa, que eu sempre venho ajudar, ajuda ela aqui na festa dela, ajuda onde me comunicar, que para mim eu vou lá ajudar, que eu gosto da festa da cultura, tocar a caixa. E quer um pedacinho? Não. Tá bom, de gosto, como? Você também quer um pedacinho? Pode. Deus dá o poder para ela resolver tudo, porque ela que é a dona. Eu respeito, desde que não seja na minha família, ou desde que não dê em cima de mim. Você não beije em público, você não faça isso na frente das crianças. Tem esse imaginário de que esse corpo, demonstrando esse afeto em público, vai influenciar as outras pessoas, né? Se eu respeito porque todo ser humano merece respeito. Respeito é não me questionar sobre a minha identidade de gênero. É só respeitar o amor e o casal que está na sua frente. Se a gente trata uma categoria de pessoas com desrespeito por elas serem diferentes e a diferença delas está na forma como elas amam, tem alguma coisa muito errada com o ser humano. Eu sou Daniela Duchenes, eu sou uma pessoa queer. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça, 10h, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os avanços científicos contra o HIV nunca foram tão promissores, mas o mundo pode estar diante de um novo agravamento da epidemia. É o que alerta o relatório especial Unidas e Unidos para Acabar com a AIDS, feito pela ONU. O Rio de Janeiro sediou a Conferência Internacional de AIDS no ano de 2026, quando o documento foi apresentado. Neste Cidadania, vamos falar dos desafios para acabar com o HIV como ameaça à saúde pública até 2030. Minha entrevistada é Andréa Bocardi Vitardi, diretora do UNAIDS no Brasil. Muito obrigado, Andréa, por vir participar aqui conosco do Cidadania. E falando desse grande desafio, primeiro, a conferência foi realizada no mês de julho, uma conferência importantíssima para lidar com uma questão que assola o planeta há 40 anos. E a gente está tão perto, porque a gente sabe que a ONU, a UNAIDS, ela tem essa meta de acabar com o HIV como problema de saúde pública até 2030. A gente consegue fazer isso? A gente tem evidência de que podemos conseguir isso. Primeiro, obrigada por o convite. Um prazer realmente estar com você aqui hoje. Sem dúvida, temos uns desafios muito importantes por diante, mas temos evidência científica que demonstra que é possível acabar com a AIDS para 2030. O que significa isso? Significa que vamos a ter HIV? Sim, vamos a ter novas infecções por HIV, mas vamos a ter e temos todos os recursos para que essas pessoas com HIV tenham uma excelente qualidade de vida e não desenvolvam AIDS. Esse é principalmente o conceito. Vamos explicar direitinho, explica para mim. A gente tem que falar direitinho para que eu entenda e para quem está em casa entenda também. HIV é uma coisa, AIDS é outra. Vamos explicar. Exatamente, vamos explicar. Então, HIV é uma infecção por um vírus específico, uma família de vírus, que particularmente tem a condição de entrar nas células da defesa humana. Então, que acontece? Acontece que as possibilidades de defender contra outras infecções se vê muito afetada, porque essas células que protegem vão morrendo. Então, se se logra com o tratamento que temos disponível, particularmente eu quero reconhecer em Brasil, verdade? Primeira linha do tratamento, essa pessoa mantém a infecção como se estivesse dormida em seu corpo. Então, ela pode ter uma excelente qualidade de vida, ela não vai ter, digamos, infecções intercorrentes que possam afetar sua saúde. Podem fazer uma vida perfeitamente normal, como você, como eu, como todos. Então, o que significa AIDS? AIDS é quando essa situação da redução das defesas do corpo se vê tão diminuídas que levam a que então essa pessoa comece a ter distintos tipos de infecções e complicações dessas infecções que podem incluso levar à morte. Mas isso é uma situação que neste momento, com a ciência, com os descobrimentos que temos, com a informação, pode ser totalmente evitável. É só para a gente entender melhor. Isso. Quem faz o tratamento vive com HIV, mas não desenvolve a AIDS. Não, isso é o que justamente iba a comentar agora. Você tem não só tratamento acessível, mas também outras condições necessárias, porque também temos que ter uma boa aderência a esse tratamento. Isso significa que você tem que ter uma boa nutrição, uma boa alimentação, sim? Você também tem que ter, condições, digamos, que favoreçam que esse tratamento realmente tenha seu efeito específico para a pessoa. Atualmente, você de pronto lembrará que no princípio da pandemia, tínhamos que as pessoas tomar
15 pílulas de pronto. Agora temos tratamentos onde realmente a pessoa tem tudo em uma mesma pílula. E incluso agora temos avanços científicos que estão mostrando que essa pessoa poderia incluso ter um tratamento de uma vez por mês. Imagine, que avanço, que possibilidade realmente incrível de boa qualidade e de qualidade de vida para as pessoas. E no caso do Brasil, tudo isso oferecido pelo SUS. A pessoa tem acesso, né, na rede pública de saúde. Modelo para o mundo. SUS, ademais, eu quero sempre parabenizo, sempre reconheço. O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer tratamento gratuito para todas as pessoas que necessitavam tratamento. Ou seja, agora, incluso, para começar e ter uma ideia do que acontece neste momento, depois de 40 anos, Brasil produz localmente esse tratamento de primeiro nível. Antes tinha que comprar de pronto a farmacêutica, agora ele tem capacidade de poder produzir localmente para seu autoconsumo e quizás em algum momento também para venda para outros países também da região. Mas por este momento é um avanço incrível que o Brasil continua dando esse acesso equitativo para todas as pessoas. SUS alcança todas as pessoas. De estos 200 milhões de pessoas, mais del 76% accedem ao SUS. Imagina a importância que isso tem. Acesso universal se chama isso. A gente está falando do Brasil como exemplo, mas a conferência e o relatório que você vai apresentar para a gente em mais detalhes, ele traz desafios para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Exatamente. Que desafios são esses? Eu sei, por exemplo, e isso está muito relacionado por exemplo, a escolha dos Estados Unidos de parar de investir tanto né, os recursos no combate global ao HIV/AIDS. A gente sabe que houve uma redução nos recursos e isso faz muita diferença, principalmente em regiões mais empobrecidas. Exatamente. Vamos falar desses desafios? Assim mesmo. A situação é assim. Durante 2025, tivemos uma queda do orçamento colocado no HIV, na resposta global da HIV. Há países de renda baixa e média que dependem quase em 80, 90% do financiamento internacional da resposta. Isso particularmente foi durante um tempo, por exemplo, tínhamos países donantes, como são os países nórdicos, mas desde 2011, países da União Europeia vêm diminuindo essa inversão. Então, justamente, começou a crescer mais desde esse ano a inversão dos Estados Unidos. Mas com esta queda tão drástica que aconteceu no ano passado, só para ter uma ideia, por exemplo, há países que tiveram uma queda de mais de 80% dos serviços comunitários que se prestam, digamos, às pessoas vivendo com HIV, particularmente nas populações-chave que chamamos, que são justamente as pessoas trans, pessoas gay que têm sexo com outros homens. Então, são populações muito específicas que nós planteamos que em realidade estão vulnerabilizadas, não é que sejam vulneráveis, estão vulnerabilizadas por muitos fatores. E entre eles está essa situação de não ter acesso agora, por exemplo, em muitos casos, à prevenção, que é uma das áreas que mais se viu afetada. Tratamento foi protegido, sim? E sabemos também ainda que o tratamento tem uma função de prevenção também, mas não é suficiente. Nós temos inovações agora em prevenção e não estão sendo acessíveis para todas as pessoas que precisam. Então, esta queda de financiamento levou de alguma forma a que miles de pessoas que ficaram sem serviços, particularmente na África subsaariana e também que é onde, digamos, de alguma maneira está o 50% das novas infecções. Tivemos no ano 2025 1,2 milhões. Seguimos falando de uma pandemia muito importante. É uma situação preocupante porque a gente tem que ter essa percepção que o combate é global. Não adianta cada país cuidar da sua situação. E isso se perdeu. A solidariedade global está em risco. E isso é justamente o que desde o NICE estamos tentando, de alguma forma, trabalhar para recuperar essa solidariedade global. Justamente é uma situação em que nenhum país se vai salvar
verdade, de uma pandemia, estamos todos interconectados. Então, justamente essa situação, requerimos de alguma maneira recuperar essa inversão perdida. Se bem os países estão fazendo muitos esforços com seus recursos próprios, seus recursos domésticos, incrementando, mas essas inversões têm que ser sustentáveis no tempo. Tem também que não só colocar para o tratamento, sino também para prevenir as novas infecções. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você até me deu o gancho e a gente tem que explicar bem para quem está em casa e para eu entender também. Vamos lá. Você disse... Tem a questão da prevenção em si, mas o próprio tratamento funciona como prevenção. Vamos explicar primeiro a prevenção, porque já tem uma pílula, que aqui no Brasil as pessoas têm acesso pelo SUS, não é? Que previne a infecção pelo HIV, não é? Exatamente. Que é o nome conhecido aqui no Brasil como PrEP. Vamos explicar um pouquinho. Profilaxia pré-exposição. Então, justamente, que é o que permite a você? Porque, em realidade, a ver, de prevenção, nós temos que entender que é um pacote. Já tem a camisinha, que a gente conhece muito bem. A camisinha, temos a pílula que você recém referia, temos a parte, o tema que está vinculado com os temas comportamentais, temos também gels, lubricantes, temos muito, verdade? Porque o que acontece? Cada pessoa tem necessidades muito particulares de prevenção. E a prevenção é individual. Totalmente, única e individual. Então, essa pessoa tem que poder acessar a um abanico, digamos, de possibilidades que se ajustem mais às suas necessidades. Sem dúvida, temos esta profilaxia, que é a PrEP, que particularmente no Brasil tivemos um incremento incrível, ¿sí? Justamente desse acesso à PrEP, descentralizado em todos os estados, através do SUS. Então, justamente, as pessoas podem adquirir a PrEP com sua consulta diretamente e, então, pode se proteger em caso de encontrar-se particularmente em uma situação de risco de adquirir HIV, para que tenha total, pero absoluta, mais del 95% de confiança de que não vai adquirir o HIV. Então, vamos lá. Isso não quer dizer que tem que deixar de usar camisinha, por exemplo. São vários, é como você disse, é uma gama. Camisinha, PrEP. A própria, existe também um comprimido, às vezes, uma situação de emergência, que é a PEP. Exatamente, é o que eu dizia, que é a pós-exposição. Obrigada por isso. Exatamente. Então, também temos essa possibilidade de que você aceda ao serviço e você solicita, sem nenhum preconceito, porque esses outros temas que também trabalhamos muito, sim, o tema do preconceito. Então, é importante que esses serviços justamente estejam acessíveis e sejam livres de preconceito. Que as pessoas se sintam acolhidas na hora de buscar esses serviços, absolutamente, né? E aí eu vou para outra parte que você falou, André, que é muito importante, que a pessoa que faz tratamento também faz parte dessa prevenção. Vamos explicar. Isso mesmo. Acontece que a pessoa que recebe um tratamento por el qual mantém esse tratamento no tempo, esse tratamento é bem aceitado, se ajusta a ele, verdade? Ou ela, esse tratamento faz que esses vírus que estão no corpo quedem em carga mínima, quase zero. É como se não existissem, né? Como se não existisse, tá? Está lá, está latente, mas ele não continua aumentando, ele em realidade se reduz a níveis mínimos e essa pessoa, então, não transmite o HIV. É o que se lhe diz U é igual a U ou I é igual a I, intransmissível, verdade? Porque você, ao não ter em sangue o vírus, você então não transmite o vírus por las distintas vías de transmisión que conocemos, ¿verdad? Que no solo es a nivel de relaciones sexuales, más hay otros, ¿verdad? También a través de la leite materna, puede también haber accidentes laborales, diferentes tipos de formas de adquirir. Ou seja, a gente tem todos esses mecanismos disponíveis. E mesmo assim a gente tem esse desafio enorme. Como vencer esse desafio? Como a gente tendo esses avanços e outros que a gente tem cientistas ainda em busca até de uma cura e de uma vacina, porque são vários caminhos. Exatamente. Como a gente não consegue ainda aplicar isso e vencer essa questão como uma questão de saúde global? Acontece que, como eu comentava, não é só resposta biomédica
que se precisa. Não todo passa por tratamento. Se bem tratamento pode ser incluso prevenção, um mecanismo, temos outras situações que faz que os indivíduos que vivem com HIV, de pronto se encontram em uma situação onde, seus direitos não são reconhecidos, então sofrem, por exemplo, de discriminação, de preconceito, e ele só faz que essa pessoa não volva a buscar esse serviço de saúde. Por quê? Porque se sentiu desconfortável, porque foi maltratado, porque foi discriminado. Isso ainda acontece muito no mundo inteiro. E nós aqui, particularmente no Brasil, em muitos países também, trabalhamos com a sociedade civil das pessoas vivendo com HIV, um consórcio que fez uma pesquisa que tem valor para todo o país do Brasil, onde particularmente se evalúa qual é a vivência de discriminação e preconceito que estas pessoas de pronto han tido em diferentes entornos, seja saúde, acesso à justiça, educação, trabalho, em diferentes espaços. ¿Sí? E temos informação, evidência, por estados incluso, então permitem ter esta informação para poder fazer programas que justamente permitam que as pessoas que podem ser pessoas de saúde, mas também pode ser a comunidade, ou pode ser também educadores, múltiplas pessoas que ainda têm preconceitos, compreendam realmente a importância de mudar esse comportamento. Então, permite, digamos, de alguma forma, fazer esses programas de uma forma muito à medida, digamos, para que esos lugares en particular aborden esas necesidades que as próprias pessoas com HIV ou pessoas que estão mais vulneráveis a adquirir HIV han demonstrado na pesquisa. Então, estamos trabalhando muito com isso. Nessa pesquisa, o que é mais comum, o que acontece mais? O que é que as pessoas relatam mais, Andréa? Por exemplo, mesmo preconceito dentro da família. Temos realmente, incluso, mais de 40% das pessoas que foram pesquisadas nesse estudo, que relatam que, incluso dentro de sua família, sofrem do preconceito. Mas também, por suposto, temos cifras que são muito altas, porque são mais arriba del 35%. Por exemplo, uma pessoa trans, ¿verdad? Transvesti, transgênero, dentro de essas pessoas que foram pesquisadas, mais del 34%, diria incluso em alguns casos mais específicos, as pessoas transgênero, mais de 50%, elas não vão a voltar ao serviço de saúde. Elas mesmas reportam, não vão a voltar. Elas não voltam ao serviço de saúde, o que acontece? Não continuam com o seu tratamento se elas estão tomando tratamento antirretroviral. Mas se é para prevenir, elas não vão a ir a acessar o PrEP. Então, aí é onde, justamente em um país como o Brasil, que tem acesso universal a tratamento, acesso universal a um pacote de prevenção, por estas barreiras tão específicas, vinculadas justamente ao estigma, discriminação e preconceito, estamos, de alguma forma, afastando as populações de lo que mais necessita. Então, por isso a importância de trabalhar não como um conceito só à medida biomédica, mas também de conceitos estruturais, que são importantes. Temos outras barreiras também, não? O combate ao HIV/AIDS passa pelo combate ao preconceito. Total, absolutamente. Vamos falar também dos avanços. A gente falou, no comecinho do programa a gente pontuou, mas nesse programa vamos falar dessa parte boa também. Sim. A gente tem muitas pesquisas avançadas. A gente tem, como você já explicou aqui, a cura funcional. A pessoa que faz o tratamento, ela fica indetectável, não transmite o vírus. Exatamente. Existe prevenção, que você tem acesso no Brasil, no SUS. Mas existem pesquisas que querem criar vacinas que podem chegar num país inteiro, num continente inteiro, que podem revolucionar. Existem pesquisas que levam à cura, não é? Porque eu falo não só a cura funcional, mas uma cura completa. A gente tem avanços nesse sentido? Pode falar um pouquinho sobre isso, Andréa? Temos avanços, tem estudos que estão muito avançados, sim. Incluso, eu queria comentar que não só nesses estudos em los que a população brasileira participa, mas em outros também, em donde, porque a cura ainda não temos a vacina para a cura, sim? Mas sim temos uma inovação incrível, que são justamente as possibilidade de administrar uma medicação 2 vezes por ano, sim?
uma injetável, que seria quase uma vacina, mas não é uma vacina. Mas bem parecido, né? Porque eu sei que as pessoas aqui no Brasil, o programa vacinal é fundamental, é muito conhecido, então é quase uma vacina, se comporta assim, porque com 2 doses, ou seja, uma cada 6 meses, um injetável, essa pessoa fica totalmente sin ningún riesgo de adquirir HIV. Mais de um 95% demonstrado de eficácia. Imagina isso, para uma pessoa jovem, verdade? Uma pessoa, incluso pessoas que não têm um acesso perto. Por exemplo, estamos falando de comunidades indígenas, verdade? Que têm tanto tempo para poder chegar ao sistema de saúde. Ou populações que, por estigma e justamente preconceito, não têm acesso. Então, você, com 2 administrações, essa pessoa não vai adquirir HIV durante todo um ano. Isso é uma coisa incrível. O Brasil, agora, durante a conferência, justamente, tivemos a informação de que o SUS adquiriu outra que permite dar, digamos, uma injeção cada 2 meses, ou seja, são 6 doses, que é muito boa também. Então, temos já uma possibilidade de uma inovação mais perto da gente, cabotegravir. Mas a ciência continua e cada vez mais estamos mais perto de que alcancemos a cura ou que tengamos de pronto essa administração, não de pronto em 2 vezes ao ano, mas de pronto uma, e aí estamos mais cerca de vacina incluso. Então, o que acontece com as inovações? Quando as inovações não são acessíveis para as pessoas que precisam, então, como disse aqui o ministro da Saúde, o Dr. Padilla, é uma injustiça. É porque o combate ele tem que servir para todos. Não adianta uma cura para uma elite. Exatamente. É uma questão de saúde pública, de todos nós. Exatamente. E não pode ser que seja o preço que determine realmente que uma população com um sistema de saúde como tem Brasil, um SUS democrático, verdade, acessível, não pode acceder à nova tecnologia, justamente por o preço que é proibitivo, um preço que realmente nenhum sistema de saúde pública pode realmente cobrir esses gastos. Então, mas assim tudo, Brasil, que publicamente informou, ofereceram a estas farmacêuticas hasta, muito por encima do preço, digamos que é de fabricação e com ganância, e assim todos não lograram alcançar essa negociação. Mas sim conseguiram com este cabotegravir que já temos estudos de implementação, de eficácia e demais, que sabemos que realmente é uma muito boa opção para muitos pacientes, não só para prevenção, incluso para tratamento, nos casos em que de pronto há resistência aos tratamentos habituais. Quando o organismo já não responde tão bem às pílulas, então de pronto gera uma situação em que você tem que ir buscando novos tratamentos. Incluso para esses casos pode ser. Olha, você trouxe muita informação importante e mesmo a gente tendo começado falando dos desafios que estão surgindo, deixa eu te perguntar. 2030 está bem aí, a gente está em 2026. A meta é ambiciosa. Acabar com a AIDS como problema de saúde pública. A gente consegue? A gente consegue. Eu acho que, mira, 9 países já alcançaram as metas. Sí, ou seja, porque nós quantificamos, queremos realmente alcançar que, ter um máximo de 40 milhões justamente de pessoas vivendo com HIV, verdade? Não passar. 20 milhões de infecções, verdade? Ou seja, temos já umas metas muito específicas que temos que tratar de alcançar. ¿Para quê? Para que damos essas, de alguma maneira, essas estimativas? Porque temos que também poder demonstrar que podemos terminar con AIDS. Y a forma de demostrar en distintos estudios que fueron feitos, si alcanzamos esas metas, logramos terminar con AIDS. Y si fue posible en 9 países de África, Ruanda, Eswatini, ou seja, países realmente que foi com muito esforço que lograram, quando sabemos que esses países têm umas epidemias muito fortes na população geral, é possível então. Pero que falta? Compromisso político,
temos que continuar realmente mobilizando esse compromisso político para colocar recursos domésticos, ou seja, orçamento nacional, em estas novas inovações em tratamento que vai reduzir o número das novas infecções, vai ter a população mais sana, vai ter uma população que realmente vai a poder ter uma excelente qualidade de vida. Cooperação internacional, não estamos sozinhos, verdade? Precisamos cooperação internacional. Das mais importantes tem que ver com uma liderança comunitária. E por quê? Porque é o que vai dar sustentabilidade à resposta. Não só os governos, mas as mesmas comunidades, as pessoas vivendo com HIV, durante toda a história da pandemia, são as que han mantenido esse empurro, esse trabalho, logrando e demandando ter tratamento acessível aos países, a seus governos. Então, precisamos dessa liderança. Ou seja, há elementos, verdade, que não todo tem que ver com poder comprar os medicamentos. Não, há outras coisas que já sabemos, que já conhecemos, que temos conhecimento disso, que se lo alcançamos a recuperar, mais direitos, porque temos retrocesso nos temas de direitos. Sim, então, são múltiplos, verdade? Múltiples áreas que temos que abordar. Mas eu acho que estamos no caminho correto. Tuvimos uma declaração política mês atrás por Assembleia Geral, 149 países votaram a favor. Isso é número muito importante, isso significa compromisso político. Temos caminho, uma estratégia definida por justamente essas comunidades mais afetadas, com os governos, com a academia. Todos juntos elaboramos durante 3 anos essa estratégia global. Esse é o caminho para poder recorrer e chegar a 2030, para não ter HIV, particularmente AIDS, como problema de saúde pública. Estou otimista também, estou contigo. Isso. Antes da gente encerrar, coloca aí o site da UNAIDS Brasil para você ver em detalhes o relatório e conhecer esse trabalho que é importantíssimo. André, muito obrigado pela entrevista. Prazer realmente e muito obrigada. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível na internet no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e garante seu acesso à informação pública de qualidade. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos com o TCU. Você
sabia que quase 15 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência? A inclusão avançou nos últimos anos, mas será que ela acontece de verdade no dia a dia? É sobre esse desafio que vamos conversar hoje. E a gente recebe Ana Paula Feminella, que é servidora pública, é especialista em gestão pública e entende muito dos direitos da pessoa com deficiência. Bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, Emerson. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E para falar pelo TCU, está com a gente aqui a Valéria Ribeiro, que é assessora da Secretaria-Geral de Administração do Tribunal. Valéria, obrigada aí por ter topado bater esse papo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Legal. Ana Paula, Valéria, o Brasil ele tem uma legislação considerada bastante avançada na proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Mas em muitos momentos a gente percebe que essa inclusão está mais no discurso do que na prática. Na visão de vocês, é isso mesmo? A gente tem ainda essa distância grande entre a lei e a realidade? Essa distância entre lei e realidade diminuiu ao longo dos anos, principalmente depois do advento da LBI e da Convenção, né, sobre os direitos da pessoa que é a com deficiência. Lei Brasileira de Inclusão. LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e a Convenção é da ONU, que foi recepcionada no direito brasileiro em nível de emenda constitucional, né? Então, a partir desses dois diplomas legais, a gente estreitou a distância, né, entre prática e legislação. Mas ainda temos, assim, muito para caminhar. Porque é o que eu sempre digo, né? Eu faço parte da rede de acessibilidade, né? Composta por todos os tribunais superiores, né? Todo o legislativo, os órgãos do legislativo e alguns tribunais estaduais. E a gente vê que existem ilhas de excelência, né? Que já trabalham bem a LBI, mas eu acho que o que ainda precisa é que esse tema tenha um caráter estratégico em nível nacional, né? Que esse tema seja trazido para o debate nacional. Ainda não é, né? A gente ainda fala de deficiência baixinho, né? A gente ainda não... tem pessoas que não conseguem nem dizer eu tenho deficiência ou meu filho tem deficiência. Uhum. Então, assim, tem mamães que ainda dizem eu tenho um filho especial, né? Não falam. E isso tudo é reflexo de não discussão, né? De um tema que foi tabu e ainda é em algum momento, né? Durante séculos, né? De pessoas marginalizadas e muitas vezes mais do que excluídas, eliminadas durante século, e esse modelo mental ainda está na sociedade. Então a gente tem que pegar esse tema e botar debaixo de um holofote, falar, olha, a deficiência é uma condição pessoal, não é doença, não é uma coisa errada, não é um ser humano que não deu certo, é uma questão pessoal. E a partir disso, vamos tratar esse negócio aqui, porque essas pessoas, elas são cidadãos e cidadãs, né? Sim. E que para isso precisam de instrumentalização, que aí o Estado, como diz a lei, o Estado, a sociedade e a família têm que trabalhar em conjunto para isso. Então, e não estão fazendo nenhum favor, né? São cidadãos e cidadãs, exatamente, como você diz, que têm direito a acessar eu os acho que a bens da gente vida, tem que né? sair Tudo que desse há de modelo maravilhoso. mental de que a gente está fazendo caridade em relação à pessoa com deficiência, né? Como eu estava comentando agora há pouco com vocês a respeito do parquinho, né? Bota um brinquedo acessível, sai no DFTV, entendeu? Que beleza. Não, gente, isso é obrigação estatal. A criança que tem deficiência, ela tem o mesmo direito da criança que não tem deficiência, né? São crianças idênticas na sua, no seu direito de, né, interagir, do lazer e de brincar. Então, quanto isso for tratado como um né, pela sociedade, e como se a gente estivesse fazendo um favor, esse tema não vier como uma estratégia nacional para que quase 15 milhões de pessoas sejam mesmo considerados sujeitos de direito, a gente ainda vai ter que... Ainda não chegamos lá, Não, né? ainda Ana Paula, não chegamos. você vê dessa mesma forma? Sim, totalmente. E eu, né, não vou repetir tudo que a Valéria falou, mas concordo com tudo. E acredito que a gente precisa
também isso, desmistificar e trazer o tema da deficiência pela perspectiva dos direitos humanos, que é uma condição humana, né? Estar na condição de pessoa com deficiência é encontrar um impedimento no seu próprio corpo, mas principalmente encontrar as barreiras que nos impedem de participar da sociedade com igualdade de oportunidades, né? Com dignidade. Então, muitas vezes as pessoas com deficiência são visibilizadas como um problema. E, na verdade, as barreiras que a gente encontra, apesar de toda a legislação que foi conquistada pelos movimentos de defesa de direitos humanos, né, das pessoas com deficiência e suas famílias, fruto de conquistas, né, da Constituição Cidadã, né? Então, agora a gente precisa começar a perceber que a acessibilidade é um bem coletivo. Porque né, vou dar um exemplo, se a Valéria não puder ir numa peça teatral com a sua família, a família inteira é prejudicada, que não vai estar no convívio dela para uma atividade cultural ou em qualquer espaço, né, para uma praia. Né? Então, nos colocar como legítimas participantes de qualquer espaço é fundamental. Então, para isso, a gente precisa que o Estado tenha capacidade, e daí, né, ampliar a capacidade do Estado para prover aquilo que está previsto na nossa Constituição como um direito, como garantia. E isso é que a gente precisa de orçamento, a formação de agentes públicos qualificados para atuar nessa gestão, né? Saber fazer uma licitação para que a gente tenha, né, essas ferramentas sejam colocadas à disposição para a gente combater as desigualdades sociais. Porque se a gente continua fazendo política pública sem acessibilidade, sem a inclusão da pessoa com deficiência, a gente vai continuar ampliando essas desigualdades sociais. A família de quem tem deficiência vai continuar empobrecida, a pessoa com deficiência vai ter menos oportunidades, né, em todo o ciclo da vida dela, de ter condições de vida, de sobrevivência, de se realizar na sociedade, de namorar, de passear, ser feliz, como todo mundo quer. Sim. E pegando esse gancho, quando um prédio coloca uma rampa, uma empresa contrata uma pessoa com deficiência, a gente percebe que muitas vezes eles acham que é só isso. E só isso basta, e isso já é ser uma empresa inclusiva, um prédio inclusivo. Isso é a inclusão verdadeira que a gente está buscando, porque eu acho que a gente está falando de cidadania. Como é que vocês veem isso, Ana Paula? Eu acho que a gente vê muita boa vontade em torno da pauta das pessoas com deficiência e da acessibilidade, mas ainda num campo de boa vontade. Então, de qualificar ou aperfeiçoar para que a gente lide com problemas que são estruturais na nossa sociedade, a gente ainda está distante. Né? Então, por isso, esse componente que a Valéria falou, né? O quanto as atitudes das pessoas ainda giram em torno de achar que está fazendo o bem para o outro. Não percebe que está fazendo o bem para toda a sociedade, inclusive para si próprio. Então, quando a gente tem pessoas com e sem deficiência convivendo, a gente vai ter ambientes de reconhecimento da humanidade no seu amplo sentido. E a condição de deficiência ela pode aparecer em qualquer fase da vida da gente. Para mim, apareceu com 31 anos. Eu era professora de educação física, né? E, de repente, a gente encara... Claro que eu já trabalhava com educação inclusiva, mas me tornar mulher com deficiência é um impacto porque muda a geografia, né? Muda toda a percepção das pessoas a respeito da gente e das nossas capacidades. Né? Então, por isso, combater a discriminação em razão de deficiência ainda é um grande desafio. Né? Então, tem que estar no rol, né, de compromissos, né, do poder público, porque a gente tem, sim, o Estado, uma dívida histórica em relação à existência das pessoas com deficiência. Mas em relação a essa questão, eu quero só complementar uma coisa que eu acho bem importante. Em relação à contratação de pessoas com deficiência pela iniciativa privada, né? No âmbito público, a gente tem cotas de concurso, então, ok. Agora, as empresas, elas também têm uma obrigação legal de fazer essa contratação, dependendo, o percentual depende do número a CLT prevê de empregados. Número de pessoas tem uma lei especial, que eu não me lembro agora o nome, o número, mas dependendo do número de empregados, tem um percentual de contratação. Só que contratar a pessoa com deficiência e botar uma rampa é a ponta do iceberg, né? Depois que eu contrato essa pessoa... É o primeiro passo, É o primeiro passo. Eu tenho que
incluí-la no ambiente de trabalho. Porque não adianta você contratar uma pessoa com deficiência para cumprir cota e depois você manda essa pessoa ir para casa, ela pode ficar em casa, não precisa trabalhar. Eu pago o seu salário, mas eu não tenho condição de te receber aqui porque o meu ambiente não é acessível. Então, e o trabalho é um dos maiores agentes de inclusão que a gente tem. Sim, é verdade. Né? Um agente de inclusão que levanta a sua autoestima, além de ser o responsável por captação de renda, a pessoa precisa viver, né? Claro. Mas ela não quer trabalhar, ela né? quer trabalhar, ela quer ser útil. Então, por exemplo, o órgão público, ele não pode exigir que aquela empresa cumpra a cota porque não tem esse poder de fiscalização. Mas a organização pública pode incentivar. O que a gente tem feito no TCU? Posso dar esse exemplo? Claro. A gente tem dito para as nossas empresas terceirizadas que o TCU está aberto a receber nos postos de trabalho empregados com deficiência. Então, eles podem contratar, né, para cumprir cota, seja lá o que for, que a gente aceita nos nossos postos de serviço. E isso tem incentivado a contratação. Então, eu acho que as empresas, né, a organização pública, ela pode também fazer o seu papel, né, e dizer, olha, empresa, eu estou te contratando aqui, eu tenho, sei lá, 150 postos, pode trazer os seus contratados com deficiência que a gente tem onde alocá-los, a gente tem uma acessibilidade razoável, e se não tiver, a gente, né, ajeita. Agora nós compramos abafadores de ruído para os estagiários TEA, né, dentro do espectro autista, porque assim a gente vai, né, incluindo essas pessoas no nosso ambiente de trabalho. Também eu acho que, além da empresa contratar, a gente pode dar essa mãozinha, né? E existe uma ideia que às vezes é um pouco silenciosa de que a pessoa com deficiência ela precisa ser protegida e não tratada necessariamente como protagonista. Vocês entendem que esse ainda é um dos preconceitos mais difíceis de superar? Como é que vocês veem esse ponto? É uma questão de atitude, isso daí? Na verdade, é outro dos mitos, né, Paula? Que você encontra, é uma forma de capacitismo que a gente chama de capacitismo benevolente, né? É aquele que aparece com o manto da caridade, da solidariedade, da ajuda, mesmo... Aquele que diz tadinho. Exato, é o que diz tadinho, é o que te cerca, mesmo quando você não precisa, que empurra a cadeira de roda sem pedir e sem, né, achando que você está precisando, sem perguntar. Atravessa a rua, a pessoa cega, quem não quer atravessar a rua. Arrasta, entende? E já aconteceu caso real disso, né? Enfim, de colegas do DV na Trilha, que são cegos, e que já foram vítimas, assim, de uma atravessada de rua caridosa, sem ele pedir. Então, sim, é um dos mitos mais difíceis de você combater, é da fragilidade da pessoa com deficiência. Eu acho que tem esse componente, né? Acho que o próprio termo capacitismo vem do subestimar a capacidade do outro. Perfeito. Né? Então, essa origem, né, da nossa conversa, que a gente preferiu ter um termo próprio para dizer o que é discriminação em razão de deficiência. Então, subestimar a nossa capacidade também, super proteger, muitas vezes, sem intenção, um pai e uma mãe que quer super proteger seu filho do bullying na sala de aula e leva seu filho para a escola especial ou mesmo para o homeschooling, ele está subtraindo a criança do direito de se desenvolver enquanto legítimo representante da sociedade. Então, essas são componentes aí, são importantes. E a gente está falando alguns exemplos simples, mas outros exemplos são muito graves, que é a violência. Há um tabu muito grande sobre a violência sexual contra pessoas com deficiência. E daí o capacitismo entra num nível que até uma mulher com deficiência que sofre uma violência sexual, primeiro, né, a chegada numa delegacia, numa denúncia de uma violência, né, já é limitada pelo, às vezes, não ter os recursos de acessibilidade, ou seja, que, né, não sabe como chegar numa delegacia, ou chega lá e não tem um intérprete de Libras que possa entendê-la,
Ou chega lá uma pessoa cega que vai denunciar e ela não tem a garantia de que aqui, no boletim de ocorrência está lá registrado que ela é uma pessoa com deficiência, porque quando é pessoa com deficiência tem que ser priorizada, né, para análise desse processo. E ainda o depoimento dela é subentendido, porque eles entendem que a pessoa não enxerga, então ela não pode fazer prova. É maluco, mas é assim. O capacitismo, a gente é revitimizado por uma estrutura social que não reconhece e, inclusive, questiona a nossa fala, né? Com certeza. Se é uma mulher com deficiência intelectual, ainda mais. Então, assim... Isso acaba que um abusador pode se aproveitar disso. E, infelizmente, ele está num ambiente, quanto mais segregadas, né, mais isoladas estivermos, mais suscetíveis a esse tipo de violência. Né? Então, há um percentual muito grande que são pessoas de vínculo familiar, né, violência patrimonial. Está me ocorrendo aqui que a gente tem um círculo vicioso. Porque, vamos lá, é muito difícil a pessoa se qualificar para o trabalho, porque você vai ter barreiras atitudinais, você vai ter barreiras de acessibilidade. E aí, com muita luta, o pessoal consegue, estuda, se forma e tudo. Mas aí depois vem a outra luta, para conseguir uma vaga de emprego, de trabalho, ou passar num concurso público. Aí vem essas outras questões. Se a pessoa tem síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, já é mais difícil para ela. Então, e ainda se acontece uma violência, ainda é difícil até de ela ser ouvida. Gente, como é que a gente faz para começar a mudar isso? Então, e a gente viu esse tema da deficiência pela perspectiva de direitos humanos em algum currículo escolar? Eu nunca tive aula. Há um currículo oculto aí. Então, não é só a ausência das pessoas com deficiência nos espaços públicos, como também não se aborda o tema por uma perspectiva, né, mais ampla. Como a Valéria disse há pouco, é um tema que tem que vir às luzes. A gente tem que colocar esse tema aqui, no centro da sala. E a gente tem... Para começar a mudar essas atitudes e começar a dar oportunidade de cidadania para as pessoas. E a gestão pública está avançando, apontando indicadores sobre esse aspecto, né? A gente tem que ser mais otimista, porque a gente já viu que há 40 anos atrás, né, as pessoas estavam escondidas dentro de casa. Mas a gente tem apontado que precisamos gerar indicadores, dados sobre as pessoas com deficiência, né, nesses contextos, né, perceber, né, que a condição de mulher com deficiência, né, a condição, né, que há marcadores sociais da diferença que inviabilizam nossas existências. Então, se é uma mulher negra com deficiência, da periferia, né, ela vai encontrar muitas mais barreiras para e fica mais exposta a todo tipo de violência. Agora, como é que a gente altera isso, né? Essa mudança de atitude. Há um ciclo. Como é que a gente desconstrói esse ciclo e constrói estratégias públicas para alterar essa realidade? Tem uma pesquisadora chamada Luciana Jacu, do IPEA, e ela vai falar que tem 4 tipos de políticas públicas que elas se complementam. A política afirmativa, né, a garantia da presença de pessoas com deficiência, né, nesses espaços públicos, né? Cota em concurso. A mais reconhecida, né, a política de cotas. A política valorizativa, então, né, dar reconhecimento à história das pessoas com deficiência. A gente não estudou que houve faraó com deficiência, que Roosevelt era uma pessoa com deficiência. O Franklin, né, Delano Roosevelt. Então, tem uma história negada, né, sobre a questão da deficiência ao longo das civilizações. Né? Então, essa valorização, né, dessas lutas todas que levaram aí a gente até as conquistas. Pode mudar o olhar das pessoas. Isso. A política formativa, porque, assim, não basta ser benevolente. Tem que ter conhecimento de causa, tem que saber fazer uma licitação, para a licitação não sair deserta. Usar os termos corretos. Então, há uma política formativa em curso, né? Então, sou muito feliz de dizer que os novos concursados do Poder Executivo Federal tiveram no seu currículo o tema da deficiência entendido no âmbito do combate às desigualdades sociais no país. Né? Isso é um avanço, estamos construindo a diferença. E a política repressiva, porque com impunidade
a gente naturaliza as práticas de violência e de violação de direitos, né? Então, são 4 tipos de políticas públicas, é uma categorização didática para mostrar que só uma não vai funcionar sozinha, né? E precisa de uma articulação intersetorial entre as políticas públicas para fazer funcionar. Uma criança que requer uma tecnologia assistiva para poder ir para a escola, por exemplo, uma lupa eletrônica, uma criança de baixa visão, um aparelho auditivo, se ela não recebe em tempo e com qualidade, ela está interrompendo o processo de escolarização dela, e isso aí vai ter reflexo na vida inteira dela. E, nesse sentido, Valério, o TCU ele tem trazido o tema, tem dado centralidade a esse tema na agenda institucional. Sim. E você pode falar um pouquinho para a gente, assim, o que o TCU tem feito, quais foram as últimas ações, como o TCU tem atuado nesse sentido? Bom, o TCU trabalha com esse tema desde 2012 e institucionalmente mesmo, por meio de portarias, resoluções, de 2015. A partir daí, foi editada a política de acessibilidade, né, do TCU. Então, todas as ações voltadas para esse âmbito da inclusão da pessoa com deficiência são baseadas na nossa política, né? Esse tema já entrou no âmbito estratégico. Então, assim, nós não temos, por exemplo, um plano de acessibilidade. A gente tem ações voltadas à inclusão que estão dentro do nosso plano estratégico, os planos diretores das unidades. Então, o TCU, cada unidade executa aquela que lhe compete. E aí, houve alguns trabalhos bem interessantes. Eu trouxe um aqui, gente, que tem vários, tá? Mas eu quero destacar esse aqui, que foi coordenado pela Audieducação e resultou no acórdão 1743 desse ano. É a unidade do TCU que fiscaliza assuntos de educação, de direitos humanos. Isso. E o que essa essa auditoria operacional teve? Vou ler aqui porque eu achei muito bom. Não é que eu participei do planejamento. Nós conversamos, né, com a equipe de planejamento, com um colega fantástico que coordenou. E o objetivo foi avaliar condições de acolhimento, acessibilidade e enfrentamento ao capacitismo das pessoas com deficiência na administração direta do Poder Executivo. Então, assim, foi um trabalho de fôlego que eu reputo, assim, vanguarda. Eu acho que a gente nunca tinha feito um trabalho com esse foco e com esse objetivo de ver mesmo que aquilo que a gente disse, né? Não adianta você trazer para dentro da administração ou das empresas a pessoa com deficiência, tem que dar condição de trabalho, né? Então, isso foi um dos aspectos dessa auditoria. Já foi julgado, então o acórdão e o relatório está todo público, e eu aconselho quem se interessa pelo tema ler, porque está bem interessante e foram levantadas questões importantes. A gente está agora caminhando para o final. Queria perguntar se vocês têm algum ponto que a gente acabou não abordando aqui, que vocês queiram trazer. Considerações finais? Se não, eu faço mais uma perguntinha. Se vocês pudessem escolher uma política pública para receber prioridade absoluta nos próximos anos, qual vocês consideram que teria o maior impacto para transformar a vida das pessoas com deficiência? Eu não teria uma política pública. Eu diria que em todas as políticas públicas, a questão da acessibilidade tem que ser presente, né? Tem que estar presente, porque não adianta eu dizer, não, eu privilegio a política pública da educação, vamos fazer, mas e aí quando a criança adoece, né? Como que ela chega no hospital? Aquela história, isso é caso real, né? Que chegou uma pessoa queimada no hospital e não conseguia dizer a dor que ela estava sentindo, porque ela era surda, não oralizada. E não existia o intérprete de Libras. Então, não dá para eu dizer assim, olha, a melhor é esta aqui, que se a gente fizer... Não, o que resolve é você pensar uma sociedade para todos,
E todos é todos. Que tem uma transversalidade. Eu acho que o gestor público que fica cada um no seu quadrado, ele diz assim, não, eu fiz a minha parte. Isso. E não dialoga com o conjunto né? Então, o grande desafio é essa intersetorialidade para poder ter efeito e impacto da política pública em combate a essas desigualdades todas. Então, um conhecimento de fronteira mesmo. É um conhecimento que a gente pega essa questão e sobre várias experiências e expectativas, a gente consegue entender com participação social, porque grande é um desafio, né? De garantir o direito de expressão de quem tem deficiência, para que a gente consiga resolver problemas complexos com a complexidade, com o devido respeito a aprofundar uma temática, porque a gente vê, às vezes, geração de indicadores que ficam na superficialidade. Então, que a gente não consegue alterar o fluxo de fazer política pública e a gente, assim, só vai alargando ou aprofundando, né, esse distanciamento entre pessoas com e sem deficiência. Porque é junto, não é sem nós que a gente vai melhorar a vida de todo mundo. Sim. Gente, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Valéria. Obrigada, Ana. Hoje a gente fica por aqui, mas se você quiser rever algum episódio do Diálogos com TCU, passa lá no nosso canal no YouTube, é @TCUoficial. Você vai encontrar os episódios dessa temporada e da última temporada também. Tá bom? Confere lá. Tchau. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A pensão alimentícia agora pode ser paga no Pix por determinação judicial. A lei do Pix Pensão, aprovada no Senado, veio para evitar atrasos e irregularidades no pagamento da pensão de alimentos, um direito das crianças e adolescentes e, é claro, das mães que criam filhas ou filhos separados do pai. No Senado Live, que começa agora, você vai entender melhor como funciona o Pix Pensão e tudo sobre o direito à pensão alimentícia. Duas advogadas especialistas em direito de família estão aqui para responder às suas dúvidas. São elas Larissa Dornelles e Débora Figueiredo, que é a secretária adjunta de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Você pode acompanhar a nossa entrevista também pelo YouTube, TikTok, pelo Facebook, pelo X, pelo Quai ou aqui pela TV Senado. A jornalista Cibele Nunes está com a gente, trazendo as perguntas e comentários de vocês que participam do TV Senado Live, pelo portal E-Cidadania e pelas redes sociais da TV Senado. O Senado Live começa agora. E eu vou começar trazendo uma pergunta para as duas advogadas. Vamos começar pela Larissa, que é uma pergunta sobre pensão alimentícia que muita gente faz e alguns colegas até vieram falar comigo aqui, sabendo desse nosso programa. Como é calculado o valor da pensão alimentícia? Larissa, por favor. Sim. O que acontece? A justiça, ela analisa caso a caso. Nós não temos uma fórmula específica para todo mundo, porque cada realidade é analisada individualmente. A lei nos estabelece que nós precisamos observar dois requisitos para o arbitramento da pensão, que é a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Então, é isso que vai nortear a decisão judicial. Qual é a possibilidade de quem paga a pensão? E aí a gente pode ter tanto o pai como a mãe, depende de quem tem a guarda ou a residência de referência do filho. E quais as necessidades de quem recebe?
Com base nisso, a justiça, o juiz vai arbitrar ou um percentual do recebimento de quem paga os alimentos ou um valor com base geralmente no salário mínimo. Quem tem vínculo de emprego geralmente vai ter um percentual específico. Quem é autônomo, empresário, vai ter um valor baseado no salário mínimo. E é justamente para essas pessoas que não têm vínculo de emprego que o Pix Pensão vem para que seja viável o desconto automático, porque o desconto em folha é automático. Agora, aquele pai ou aquela mãe que tem que pagar a pensão sem o desconto, cabe a ele ou ela fazer esse ato. E o Pix Pensão justamente foi criado para que seja algo também automático. Questão de percentual, não necessariamente vai ser 30%. Nós temos aí pensões que oscilam geralmente de 20% a 33%, 35%. Também não temos um percentual mínimo ou máximo. Como eu disse, depende da necessidade e das condições de quem paga a pensão. Agora, continuando com essa pergunta, que é bastante importante, Débora, essa definição da necessidade e da possibilidade que a Larissa comentou agora aqui com a gente. Como é que isso é demonstrado no caso do processo judicial? Como é que esses valores são definidos a partir, principalmente, da necessidade da criança? Marcelo, aproveitando até os requisitos que a doutora Larissa comentou, que realmente a lei os define, essa necessidade ela é demonstrada pelos gastos mesmos que aquela criança, que aquele adolescente, quem detém a guarda, o lar referencial, vai demonstrar, vai comprovar. Então, basicamente, a gente tem gastos que no dia a dia de criança a gente já imagina, como educação, plano de saúde, se tem um transporte escolar, vestuário, se de repente tem alguma doença pré-existente que demande já um gasto fixo além do plano de saúde, se tem uma babá, a escola. Então, todos esses gastos, eles devem ser demonstrados no processo, né? Então, na prática de um processo de alimentos, a gente sabe que muitas vezes existe uma tabela ali que a gente coloca esses gastos referenciais. Também há uma previsão, o ideal é que a gente já preveja isso, que existam gastos extraordinários, como às vezes uma cirurgia que o plano pode não cobrir, ou como gastos de uniforme escolar. Então, mas todos esses índices e os boletos, né, e os comprovantes de pagamento devem ser juntados ao processo para que o juiz possa decidir realmente à luz ali das provas. E além dessa necessidade, da possibilidade do pai, que como a doutora Larissa comentou, quando se tem um pai ou a mãe, né, quem for que está devendo os alimentos, quem for pagar os alimentos, quando ele tem um emprego, ou é um empregado público, ou ele é CLT, que você sabe já qual é aquele salário, é mais fácil a apuração dessa possibilidade, né? Então, quando você tem um profissional do outro lado que é autônomo, um profissional liberal, ou de repente que ele recebe em diversos bancos, ou que recebe por meio de terceiros, essas outras situações mais atípicas, digamos assim, essa necessidade, essa possibilidade, ela vai ser demonstrada de diversas formas, até pela forma com que a pessoa se porta na rede social, que hoje a gente tem essa possibilidade também de utilizar o estilo de vida com que aquele pagador de alimentos demonstra como um possível indício da possibilidade dele. E também lembrando que a própria jurisprudência, né, as decisões judiciais ao longo dos anos, ainda que a gente tenha esses requisitos previstos em lei, a gente também trabalha hoje com a proporcionalidade, com a razoabilidade desses alimentos. Então, tanto a necessidade quanto a possibilidade, o quantum a ser fixado pelo Poder Judiciário, tem que ser um quantum razoável, né? Tem que ser um quantum proporcional ali, para que nem enriqueça, de certa forma, quem recebe os alimentos, e nem que, de grosso modo, empobreça de uma forma absolutamente anormal aquele pagador de alimentos. É muito bom essas ponderações que vocês trazem sobre esse primeiro esclarecimento, porque isso leva a gente para uma questão tão importante
nesses casos de família, que é justamente esse equilíbrio, que no final das contas é sempre o melhor para a criança. Cibele Nunes, você tem a nossa participação de internautas. Isso, vamos abrir com a doutora Débora respondendo a pergunta da Joana de São Paulo, que é a pergunta mais feita na internet. O juiz pode impor essa cobrança sem a concordância de quem vai pagar a pensão? Então vamos explicar para as pessoas como é que vai funcionar o Pix Pensão, doutora Débora. Vamos lá, Cibele. A lei recebeu esse nome popularmente de Pix Pensão, mas a verdade é que, assim, de uma forma técnica, mas muito breve, que não é o nome técnico ideal, porque, na verdade, é uma transferência automática. Só que essa transferência automática nos já é conhecido por meio do Pix. Então, tanto que a lei só entra em vigor daqui a um ano para que justamente seja regulamentado como vai se dar exatamente, se vai usar, inclusive, o próprio Pix para fazer essa transferência automática. E o que ocorre? O juiz ele vai determinar que seja feita a transferência como uma forma de pagamento da pensão. Então, não é que agora todo tipo de pagamento de alimentos vai ser apenas por Pix Pensão. Não, a gente continua tendo a possibilidade de desconto em folha, quando for o caso, né? Continua existindo, inclusive, uma medida mais drástica, como a própria prisão civil, a possibilidade de protesto. O Pix Pensão nada mais é que uma nova forma, é mais uma proteção jurisdicional para efetivar o pagamento dessa obrigação que já existe. Então, ele não é a criação de uma nova obrigação, e sim permitir que a forma de pagamento se dê de uma forma automática, que independa que aquele devedor solicite, ainda que ele não solicite, que ele seja contrário, o credor pode pedir, mas vai demandar obrigatoriamente uma decisão judicial para que o banco faça essas transferências mensais automaticamente quando já tiver a regulamentação e efetivamente a lei em vigor. E essa decisão não depende, então, para ficar bem claro, não depende, então, da concordância de quem vai pagar. Não depende, não depende. Tanto que a lei prevê que o devedor ele pode indicar até qual vai ser a conta em que será debitado aquele valor. E se ele não indicar, vai ser feita uma escolha. Isso, inclusive, precisa melhor ser regulamentado. Mas não depende do devedor. É mais uma alternativa para o credor, para aquele recebedor de alimentos ter assegurado o valor já reconhecido como devido judicialmente. A Débora comentou agora sobre o caso extremo em que se chega à prisão do devedor da pensão alimentícia. Agora eu vou passar para a Larissa, primeiro trazendo uma pergunta da Joana de São Paulo, Larissa. Ela perguntou justamente sobre isso. O Pix Pensão reduz o tempo necessário para pedir a penhora dos bens ou a prisão do devedor? Aí, respondendo essa pergunta, Larissa, eu gostaria que você explicasse também como são esses casos, em que situação se chega a esse extremo de prender o devedor da pensão, qual é o tempo que ele fica detido, como é que funciona essa questão? Eu entendo que o Pix Pensão, ele não reduz o tempo de prisão, ele é apenas mais uma funcionalidade que vem para facilitar o recebimento. Assim como acontece com desconto em folha, a gente pode usar, por analogia agora, para as pessoas que efetuam o pagamento sem a intervenção da empresa ou do órgão que faz o desconto. O que ocorre? Se por acaso não existir saldo na conta, nós não teremos um pagamento, independentemente de acontecer a requisição para o banco para efetuar o desconto. Não tendo saldo, nós temos uma inadimplência, né? E diante disso é possível fazer a execução. Quando se executa a pensão, e é importante lembrar porque as pessoas confundem, uma pensão alimentícia ela pode ser executada já no primeiro dia em que não ocorre o pagamento. Não é preciso esperar 3 meses, como muitas pessoas acreditam. Então, acontecendo o atraso, é viável ingressar com ação de execução de alimentos. Na execução de alimentos, nós temos 2 possibilidades. Ou entrar pelo rito expropriatório, que é de penhora de bens, ou pelo rito de prisão. O rito de prisão, ele está limitado às 3 últimas parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo. Então, a pessoa que buscar a prisão do devedor de alimentos, ela não poderá pedir mais do que os últimos 3 meses e as vincendas.
Se existirem parcelas anteriores aos 3 meses, é necessário executar pelo rito expropriatório, que é de penhora de bens. Então, a prisão a gente vai ter quando quem executa o débito requer para o juiz que o rito seja de prisão e limitado, então, aos últimos 3 meses. Bom, nós temos agora uma enquete que nós colocamos nas redes sociais e a Cibele nos vai trazer essas informações para vocês. Bom, muita gente quer saber se é possível cancelar automaticamente o Pix Pensão, ou seja, a pessoa que vai pagar, se ela pode ir lá no banco e cancelar aquela operação. E 26% das pessoas acham que sim, 74% das pessoas acham que não. Então é bom a gente esclarecer ainda que isso não pode ser feito. Doutora Débora, você quer explicar para a gente como é que vai funcionar essa parte? Claro, explico sim. É exatamente isso, Cibele. O Pix Pensão, ele não pode ser cancelado por quem vai ter aquele valor debitado da sua conta. É importante lembrar, assim, eu ressalto isso porque fica um pouco, às vezes, aquela sensação de que, nossa, a qualquer momento vai ser debitado um valor para pagamento, como se o devedor ou devedora não soubesse daquele pagamento. Não, a obrigação já existe. E só é por meio de uma decisão judicial que vai haver a transferência automática. Mas justamente porque incumprimento a uma decisão é que também não será possível para aquela pessoa fazer o cancelamento dessa transferência, fazer o cancelamento do Pix. Então, ele não pode alterar o valor, ele não pode alterar o dia do pagamento, ele não pode simplesmente cancelar. É importante que, inclusive, a decisão ela tenha todos os detalhes que a própria lei previu, né, a chamada lei do Pix Pensão, assim como aborde o que vai ser regulamentado nos próximos meses para saber todas aquelas diretrizes e limitações dentro da decisão. Mas não há nenhum tipo de ingerência desse devedor, do pagador de alimentos, em poder cancelar a determinação da transferência automática mensal. Bom, nós temos uma pergunta que fala justamente sobre essa questão também do acesso à justiça. O Daniel, do Paraná, ele perguntou como garantir que o Pix Pensão não beneficie apenas os que têm acesso a informações e aos meios jurídicos. E complementando a pergunta do Daniel, do Paraná, a Larissa, a oferta de alimentos ou essa definição, quando o casal se separa, é necessário a presença de um advogado? É necessária a contratação de um advogado para se definir essa pensão judicialmente, para se estabelecer um acordo entre pai e mãe, para que eles dividam equilibradamente as despesas com as crianças? Sim, é necessário advogado, né? E é necessário que seja feito judicialmente. Quando envolve direito de incapazes, nós precisamos que o processo aconteça dentro da justiça, porque nós temos a intervenção do Ministério Público, que justamente é o fiscal da lei e, nesse caso, vai atuar verificando se o que está sendo feito dentro do processo realmente está atendendo os interesses dos incapazes. Então, é necessário advogado, sendo que, se a pessoa não tem condições de contratar um advogado, ela pode recorrer à Defensoria Pública ou às universidades que dispõem de atendimento jurídico gratuito. E com relação à pergunta do internauta, para ter acesso à informação, nós necessariamente vamos precisar do advogado nos orientando. Então, é muito importante que a pessoa ela tenha uma conversa com o profissional que vai atender, ou até mesmo com o defensor público, né, ou o defensor lá daquela universidade que ele vai buscar, para entender os seus direitos e todas as ferramentas que são disponíveis na busca da cobrança da pensão ou até mesmo da defesa que se vai fazer para aquela pessoa que é cobrada dos alimentos. E aqui vai uma informação bem importante. A Larissa trouxe para vocês que estão acompanhando essa entrevista a importância de se contratar, de buscar um advogado para esclarecer as suas dúvidas. Se o casal se separou, não deu certo o casamento, vocês têm filhos, é sempre muito importante buscar a orientação de um profissional do direito, de uma advogada, de um advogado, para entender os seus direitos e os seus deveres. Porque isso vai facilitar, no final das contas, toda a criação dos filhos numa situação em que pai e mãe estão separados.
E hoje são cerca de 11 milhões de mulheres que criam os seus filhos ou filhas sozinhos. Esse percentual aumentou muito de 2000 até 2022, de 2000 até 2022 foi um percentual que aumentou muito em nosso país, e isso tem trazido uma situação de mãe solo, de muitas mães chefiando lares e aumentando, claro, também os processos, o número de processos na justiça sobre a pensão alimentícia. Sobre isso, Débora, tem uma questão, em muitos casos, o pai abandona o filho e a mãe acaba registrando a criança sem o nome do pai. Isso exime o pai do pagamento da pensão? Isso não exime, né, Marcelo? Mas é importante primeiro haver essa identificação de quem é o genitor, de quem é o pai daquela criança. A gente fala, infelizmente, até os índices ficam cada dia mais graves, inclusive quando a gente fala em mães solos, a gente sabe que inclusive também a maioria do percentual se refere a mulheres negras, né? E o que eu penso também é que essa nova modalidade de facilidade de pagamento dos alimentos, ela também vem para tentar reduzir um pouco o que seria essa inadimplência estratégica. Porque a verdade é que, assim, a gente sabe que existem casos de impossibilidade absoluta, de desemprego, de uma crise financeira, de uma doença. Existem mesmo possibilidades que diminuem a possibilidade financeira daquele pagador de alimentos. Existem questões no dia a dia da vida de todos nós. Mas a verdade é que a gente também vê, infelizmente, casos de inadimplência estratégica. Então, trazer uma nova ferramenta, uma nova alternativa para esse pagamento dos alimentos devidos, dessa ajuda de custo, ela também é uma forma do próprio Estado, na minha concepção, mas do próprio Estado deixar um pouco de ser neutro e tentar melhorar, tentar potencializar esse pagamento, até para poder deixar de tratar de uma forma melhor essa desigualdade dos custos mesmo. Porque é o custo do cuidado. Então, se a gente fala em lares chefiados por mães ou mães solos que têm crescido de uma forma assim absurda, a gente também tem que falar numa própria desigualdade, não só de renda, mas de tempo. Então, se ela acaba tendo uma facilidade, uma nova alternativa para receber aquela ajuda de custo, mas que vai para o filho, que vai para a criança e adolescente, é uma forma, assim, de amenizar um pouco desse trabalho adicional que ela tem, tornando mais célere, mais efetivo o recebimento desse valor para ajudar no custo do sustento daquela criança ou daquele adolescente. Agora eu vou trazer aqui mais uma informação para vocês que acompanham o Senado Live, que também existem, numa proporção muito menor, em um número muito menor, casos de pais que criam os filhos sozinhos. Os dados do IBGE são hoje cerca de 1,2 milhões de pais brasileiros que criam seus filhos ou filhas sozinhos em casa. É um percentual bem menor, cerca de 2% das famílias brasileiras. Agora, para os pais que se separaram e que têm essa responsabilidade, esse compromisso, Larissa, é importante ou é possível que antes de uma lide judicial, o pai faça na justiça uma oferta, olha, eu quero pagar a pensão de tanto, já mostra ali sua capacidade, suas condições, sua disposição em participar da criação dos seus filhos, mesmo não estando mais casado? Com certeza, existe a possibilidade da oferta de alimentos e muitos pais usam isso tanto para conseguir regulamentar a pensão, como aproveitando e já querendo a regulamentação da guarda e da convivência. Porque sim, as mulheres são maiorias enquanto detentoras das guardas dos filhos. No entanto, muitos homens lutam também para serem participativos e, por vezes, encontram a resistência da justiça. Não só com relação à guarda, mas principalmente com a convivência. Nós temos enfrentado muitos problemas em que a justiça nega ou restringe muito a convivência do pai com os filhos. Convivências assistidas sem motivo, ou apenas de 15 em 15 dias em finais de semana. Então, se a sociedade busca que o pai seja participativo, é importante que a justiça também viabilize isso. Existem pais que querem estar
na vida dos filhos efetivamente, não só como uma visita, como eles mesmos dizem, eles querem ser participativos, e quando eles falam participativos, não é só os finais de semana, é durante a semana também, é dividir os feriados, as férias, e a gente precisa também levantar esse debate para que a justiça veja isso com bons olhos, até mesmo para ajudar aquela mãe que está sobrecarregada. É bom lembrar também que a responsabilidade de pai e mãe, ela vai além da responsabilidade financeira. A responsabilidade afetiva é muito importante e isso faz parte, claro, da formação, do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, que afinal de contas são a base da nossa família e a família como base da nossa sociedade. Então, existe inclusive a lei do abandono afetivo, que também foi aprovada no Senado neste ano. Nós já gravamos sobre isso no Cidadania, mais um programa da TV Senado. A gente sempre aqui trazendo para vocês que acompanham a nossa programação os seus direitos, especialmente hoje falando de direito de família, que é algo tão importante para a gente estar esclarecendo as dúvidas hoje, especialmente as dúvidas sobre o Pix Pensão. Nós vamos seguir o nosso programa, trazendo mais participação das redes sociais. Carol, como é que a gente está de tempo aí? Passamos da TV para as redes sociais? Então, vamos lá. Cibele Nunes, vamos com a enquete, por enquanto ainda seguindo na TV e nas redes sociais. Cibele Nunes. Vamos lá, outra pergunta que recebemos muito, outra dúvida, é se os autônomos ou desempregados também estão incluídos na lei do Pix Pensão. E a maioria das pessoas entenderam que sim, 86%, mas ainda tem um número grande de pessoas que acham que não. E a lei foi criada justamente para pegar esse grupo que não tem o desconto direto em folha, como já explicou a doutora Débora aqui no programa. Doutora Débora, vamos complementar e esclarecer que está todo mundo dentro da nova lei? Isso mesmo, Cibele, está todo mundo dentro da nova lei. Eu vejo que a lei, de certa forma, ela veio também para apaziguar um pouco essa zona cinzenta, né? Então, enquanto a gente tem a possibilidade do desconto em folha para quem já é o CLT, para quem ou para o servidor público, e o que fazer quando eram esses outros casos de autônomo e quando você não sabia o trabalhador, o profissional liberal, essas outras profissões que você não tem um salário fixo, né, de uma forma mais objetiva. Então, a lei do Pix Pensão, eu vejo que ela veio para justamente tentar resolver um pouco desse problema, ser mais uma tutela, mas essa zona cinzenta dessas pessoas em que não se sabe exatamente quanto recebe, nem quando recebe, e aí essa possibilidade de transferência automática serve para todo mundo, mas principalmente para esses trabalhadores. Bom, nós vamos parando aqui pela TV. Você que está acompanhando esse programa pela TV Senado, pula para as redes sociais, YouTube, TikTok, X, Quai, nas principais redes sociais. Nós continuamos ao vivo, porque nós vamos trazer mais informações sobre a pensão alimentícia. E não se esqueça, o Senado Live vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sempre trazendo um tema do seu interesse, que fala sobre os seus direitos. Participe enviando perguntas, comentários e sugerindo assuntos que você quer entender melhor. Assine o canal da TV Senado no TikTok, no YouTube, no X, no Facebook, no Quai, nas principais redes sociais e também no Instagram. Acompanhe as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. Minhas amigas e meus amigos, o que está em jogo nessa eleição é o futuro do Brasil e da sua família. Os avanços na educação e na saúde, as políticas de proteção às mulheres, idosos e crianças, o combate firme às facções e ao crime organizado e o fim da escala 6x1, sem redução de salário. Juntos, nós reconstruímos o Brasil. Agora queremos dar um salto de qualidade, porque o Brasil está pronto para mais. E aí, galera, temos uma novidade que toda eleitora ou eleitor precisa saber. O TSE fez um upgrade no e-título. São várias funções novas que vão facilitar demais a sua vida. Primeiro, agora dá para acompanhar em tempo real aquele pedido que você fez no Título Net. Basta ir na aba Mais Opções. Precisa de certidão de filiação partidária? Agora sai direto pelo app, rapidinho, em duas versões, simples ou histórico completo. E olha agora que incrível isso aqui, ó.
O app agora tem um código de autenticação para você usar em outros sistemas oficiais. Ah, mas atenção! Para emitir a certidão de filiação partidária ou gerar o código de autenticação, é preciso ter a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral e fazer a conferência biométrica no e-título. Outra facilidade, se algum dado do seu cadastro mudar, como nome ou estado civil, agora a atualização aparece automaticamente no aplicativo. Não precisa desinstalar o app. É o seguinte, vai lá conferir, porque o e-título está disponível na App Store ou Google Play. É 100% gratuito. Mais serviços, mais praticidade e uma navegação mais simples. Tudo no mesmo lugar. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. Arte popular do nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Sinta na pele a sua cidadania. Não perca a chance de votar. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ele transformou dados em escudo para a floresta. Hoje, suas ferramentas de monitoramento por satélite são o pesadelo de quem desmata ilegalmente. Vamos conversar com o engenheiro florestal e coordenador do MAP Biomas, Tasso Azevedo. Tasso, muito obrigada pela presença. Hoje, desafios para o meio ambiente são também desafios para a saúde, para o transporte, para o desenvolvimento, para a agricultura, são desafios para a economia como um todo, né? Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? Eu acho que seguramente vão estar na agenda climática, de uma forma geral, porque o Brasil é um país que é muito vulnerável para as mudanças climáticas, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da economia, né? E conservação em geral, mas isso tem a ver com o regime hídrico, né? Então, a gente é muito susceptível a impactos quando você tem muita chuva e, obviamente, quando você tem seca, né? E a gente viu isso ao longo dos últimos anos, né? Como as enchentes no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, os deslizamentos agora que nós tivemos em Minas Gerais, que tivemos no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, né? E as secas, né? Aprofundadas no Pantanal. O Pantanal perdeu 60% da água, né? A Amazônia, né? A seca na Amazônia. E isso tem, quando você tem muita seca, tem consequência, por exemplo, na geração de energia. O Rio Grande do Sul sofre com os dois extremos, né? Sofre tanto quanto a seca quanto com as enchentes. Mas a tendência com as mudanças climáticas, no caso do Rio Grande do Sul, é a única região do Brasil que, na verdade, aumenta a chuva, né? O restante do Brasil, a tendência é você ir secando, né? Então, esse é, digamos assim, o nosso desafio macro, o maior, é essa questão climática. Daí deriva uma série de questões para a gente, no dia a dia, e que se tornam maiores ou menores desafios de acordo com as decisões que a gente toma no dia a dia no país. Então, por exemplo, o desmatamento, especialmente na Amazônia, no Cerrado, eles têm um impacto muito importante no clima.
seja porque ele aumenta as emissões de gás de efeito estufa, é a nossa principal emissão de gás de efeito estufa. O Brasil é o 5º maior emissor do mundo. E essas emissões, junto com as emissões, né, de queima de combustíveis fósseis que a gente tem, em geral, elas contribuem para ampliar o efeito climático, né, as mudanças do clima, que impactam a gente diretamente. Mas é mais do que isso, porque o desmatamento, ele causa também um efeito local, né? A redução de florestas reduz a capacidade de, digamos, de gerar chuva, né? Que é a evapotranspiração que acontece com as florestas e que são dos principais fontes de umidade que a gente tem no Brasil, né? Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Então, quando eu destruo, quando eu reduzo a área de florestas, através do desmatamento, eu vou reduzindo a capacidade de gerar a chuva e isso é que está gerando o país ficar cada vez mais seco, tem mais problemas com secas e tal. Então, por que eu coloco isso como, depende das nossas decisões? Porque a decisão de a alteração do clima é algo que a gente não tem muito que mexer, a não ser por controlar as emissões, certo? As emissões de gás de efeito estufa. O que a gente pode fazer é reduzir o impacto que a gente pode ter, né, com essas mudanças climáticas, e reduzir as forças que levam à mudança climática. No nosso caso, desmatamento é o principal delas. Só que o desmatamento ele também causa esses efeitos locais. Então, as nossas decisões sobre como vamos controlar, se vamos controlar, etc., o desmatamento, por exemplo, ela tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente, a qualidade da nossa vida, né? Então, isso serve para outras coisas. Então, por exemplo, você ter acidentes, né, ou desastres ambientais causados por obras humanas, como é o caso, por exemplo, de uma barragem que rompe, ou enfim, a contaminação com algum produto químico, petróleo ou gás, etc., em algum acidente, elas são coisas que resultam das nossas atividades. Então, tudo que a gente pode fazer para evitar que se cause esse tipo de situação é importante. Então, por exemplo, um instrumento fundamental é o licenciamento. Então, porque o licenciamento ambiental não foi criado para controlar ou penalizar uma empresa, ele foi criado para proteger a sociedade. Então, a sociedade que não quer que tenha um acidente e problemas, ele diz, olha, o governo vai lá e faz um processo para garantir que qualquer um que esteja fazendo uma obra esteja respeitando as regras ambientais e minimizando qualquer tipo de risco de impacto para a sociedade como um todo. Então, quando a gente decide, por exemplo, enfraquecer a legislação no tema de licenciamento, a gente está enfraquecendo a nossa capacidade de lidar com esse problema que é cada vez maior se avizinha. Então, eu diria que hoje no Brasil, nossas questões estão ligadas a nossas decisões sobre o uso da terra, porque é a nossa principal fonte de emissões, mas também a nosso principal fator para garantir se a gente está ou não bem preparado para enfrentar essas mudanças do clima e das condições. E do outro lado, todo esse arcabouço legal que foi construído ao longo dos últimos 30 anos e que vem sendo, eu diria que a partir de 2012, acho que o Código Florestal é um marco para isso, porque foi a primeira vez que uma legislação ambiental, ela retroagiu em relação ao status anterior. A partir daí a gente tem um processo em que a gente tem ameaçado, de alguma maneira, esses ganhos que a gente tinha no passado. Então, eu diria que esses são os grandes desafios do Brasil hoje. Sobre licenciamento ambiental, o Congresso Nacional, ele eventualmente é mais permeável ou menos permeável à percepção de que ações humanas vão impactar o clima. É totalmente permeável a percepção de que é necessário mitigar as consequências, mas a percepção de que as ações humanas provocam as mudanças no clima, nem sempre. Quais são os dados hoje que provam que a preservação da floresta tem o impacto na mudança climática? Eu diria o seguinte, eu não acho que tenha, no Brasil em geral, e as pesquisas mostram isso, talvez eu acho
mesmo no Congresso, eu acho que são poucos aqueles que são céticos em relação à mudança climática em si. Né? O que eu acho que é muito modulado é o que cada setor específico contribui para essa mudança climática. E aí é nesse momento em que você tem uma flexibilização muito grande. Essa flexibilização é dada pelo seu interesse. E essa é uma questão importantíssima. Né? Então, você diz assim, o que torna viável as alterações na legislação ambiental. Se eu trabalho ou se eu faço parte do grupo que, enfim, aqui tudo para o bancada, né? A bancada do carvão, né? Porque estou interessado na questão econômica do carvão mineral, principalmente na região sul do Brasil. Daí eu olho para o problema e dizer, não, a contribuição que esse setor pode dar é essa e é muito importante para a segurança energética. Aí você meio que relativiza, né, a contribuição daquele setor para um problema maior para a cidade como um todo. Então, essa é a tensão que a gente vive. Mas, assim, o que é hoje irrefutável, né, é que as emissões de gases de efeito estufa, que são provocadas pelo ser humano, são definitivamente a causa central das mudanças climáticas, do aquecimento do planeta, e esse aquecimento do planeta gera mudanças climáticas. Isso não há dúvida. E esses gases de efeito estufa têm basicamente duas fontes. Uma, 3/4 das emissões no mundo de gases de efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis. Então, a gasolina, é o diesel, o gás, né, que são utilizados para o transporte, que são utilizados para as termoelétricas, para gerar energia elétrica, para mover as indústrias, né? Toda a petroquímica que é utilizada para produção de materiais, né, plásticos, etc., são muito importantes. Tudo isso, digamos assim, esse conjunto, ele responde por 3/4 das emissões. E uma outra parte, 25%, ela vem da forma como a gente usa o território. Então, ela vem do desmatamento. Então, quando você desmata, queima, aquilo vira gás também que sobe para a atmosfera. Os animais, né? A pecuária, que emite metano, que é um gás muito forte para a questão climática, muito mais forte do que o carbono. A aplicação de nitrogênio, né, que é um fertilizante, também gera um outro gás, né, que é o óxido nitroso, que também é muito importante para a mudança climática. E isso é aquilo que causa. Então, por que quando você conserva florestas, ela tem um impacto muito importante para o clima? Porque ela atua em três coisas. A primeira é que, se você conserva a floresta, você deixa de emitir gases de efeito estufa, e mais do que isso, essas florestas, elas capturam carbono. Quando ela cresce, né, faz fotossíntese, ela captura carbono, que é tudo que a gente vive, come e tal, vem desse processo da fotossíntese, né? Então, ela captura carbono. Então, quando mantém a floresta, você diminui a emissão, então você diminui aquilo que está impactando, e você até faz um efeito contrário, que a floresta está captando carbono e colocando ele para baixo aqui, guardando mais carbono. Então, quanto mais a gente puder manter e crescer, regenerar florestas, melhor para essa conta. Mas é mais do que isso. Hoje a gente consegue demonstrar, por exemplo, quanto que as florestas na Amazônia contribuem para a geração de energia hidrelétrica, por exemplo, na região sul e sudeste. Dá para chegar ao ponto, a gente até está desenhando um modelinho que vai fazer isso, que você pega qualquer usina hidrelétrica e você é capaz de dizer quantos % da chuva veio da Amazônia e de que lugar da Amazônia. Então, é possível que você possa dizer assim, o Parque Indígena do Xingu, ali entre o Mato Grosso e o Pará, que é um bloco maciço de floresta que você tem ali, contribui com 10, 20% da água que alimenta uma usina hidrelétrica, por exemplo, em Santa Catarina. E essas ligações são muito fortes. Então, é bem direto. Porque existe aquela floresta, existe a água, e porque existe água, existe a energia elétrica que a gente consome. Vai ser possível também, em relação à agricultura, fazer isso? Tem. Você tem umas coisas interessantes para a agricultura. Por exemplo, você pega a região do Cerrado, existe muita agricultura irrigada hoje em dia, né? Então, você faz aqueles pivôs de irrigação, né, que é uma máquina, gera aquelas áreas redondas que a gente vê de irrigação. Ali, um poço daqueles, nos anos 90, início dos anos 2000, um poço de irrigação, ele tinha 30, 40 metros de profundidade. Quer dizer que você
cavava 30, 40 metros, já saía água. Né? Os poços que estão sendo feitos hoje têm 300 metros. O que está acontecendo? Está diminuindo a quantidade de água disponível. Isso tem uma relação direta com a quantidade de área natural que tem no Cerrado e na Amazônia. Porque esse é um dado que sensibiliza muito o Congresso Nacional. Ele mas qual que é a questão? Isso é interessante. Se você pegar, por exemplo, o combate ao desmatamento, que é sempre uma questão, certo? Não, porque você penaliza, porque agora, por exemplo, queremos acabar com o embargo remoto, né, que é um instrumento que se você desmatou ilegalmente, você embarga a área, para você não poder usar a área. E ele é feito em larga escala, usando sensoramento remoto, imagem de satélite. E agora se quer impedir que aconteça o embargo remoto, por exemplo. O que é isso? Você fala assim, poxa, então é uma coisa que afeta a maioria dos produtores, então precisamos acabar com isso? Não. Se você olhar os últimos 5 anos, a gente faz esse relatório anual do desmatamento no MAP Biomas, nos últimos 5 anos, pegando todos os 5 anos, tá? Menos de 3% das propriedades no Brasil tiveram desmatamento. Se você pegar qualquer ano separado, é menos de 1%. Quer dizer que 99% não está desmatando. Todos os anos estão lá, fazendo a sua produção, etc. Então, quando você faz algum olhar que você diz assim, eu preciso resolver essa questão aqui, por causa está afetando os produtores, no fundo, você está defendendo o interesse de um grupo muito pequeno. E o restante, ele fica indiferente, porque ele faz o seguinte, olha, se você mudar essa legislação, se eu cumpro a lei, certo? Se eu cumpro a lei, etc., se você mudar ou não a regra, não vai fazer diferença para mim. Então eu fico quieto, deixa eles lá defenderem o que eles quiserem, eu vou ficar aqui na minha. Só que o impacto para todos nós é muito grande. Então eu vou dar um exemplo prático que é mais interessante, mais simples de entender, ou de capturar o impacto geral. Você pega a borda entre o Cerrado e a Amazônia. Na borda do Cerrado e a Amazônia, conforme o desmatamento foi crescendo, foi secando. Então, existem lugares na borda, ali no Mato Grosso, entre o Mato Grosso e o Amazonas, por exemplo, que a temperatura média aumentou 7 graus. 7 graus. A gente não quer que a temperatura do planeta aumente 1,5 graus, aumentou 7 graus. Então, o que acontece quando aquece muito? Porque se tirou a floresta, então aquece muito. Fica seco. Quando fica seco, o que você faz numa propriedade rural? Para ter água para os bichos, né, para os animais, ou para ter água para a agricultura? Faz um açude. Então, cada um vai fazendo um açude na sua propriedade. Quando você faz um açude, você guarda a água que deixa de ir no curso natural. Essa água que vai no curso natural vai chegar onde estão as árvores, certo? Então, o rio vai descendo em relação lá, indo lá para o Amazonas, e ali estão as árvores que vão bombear a água, que vão gerar a chuva, certo? Que faz o ciclo funcionar. Quando você reserva água, cada um reserva água na sua propriedade, tem menos água indo para as áreas, você diminui a quantidade de chuvas. Então, cada vez que você faz um reservatório, em vez de resolver o problema, você está adicionando um problema. Então, a solução intuitiva acaba sendo prejudicial para a sociedade como um todo. A solução para só você, olhando para a sua situação ali, e eu não culpo, tipo, o produtor está lá e fala assim, eu preciso de água, eu vou fazer um açude aqui. Quando você soma todos eles, a gente tem mais de 100 mil reservatórios de água feitos nas propriedades rurais nessa região desde 2000. E o que nós estamos fazendo, estamos secando cada vez mais. Então, qual que é a solução para um tema desse? A solução para um tema desse é, de forma coordenada, os produtores restaurarem áreas de preservação permanente. Essas áreas que estão no entorno dos rios. Manter um mínimo de vegetação nativa, porque isso faz com que você tenha mais retenção de água, naturalmente, a água segue o seu ciclo natural e você volta a retroalimentar. Essa é a discussão que a gente tem que a gente está colocando em curso, né? É pensar que para o conjunto da sociedade, para nós como um conjunto como um todo, o mais importante é a gente garantir que esses recursos naturais estejam garantidos para todos nós, preservados para todos nós, né? Inclusive para o próprio produtor rural que está ali. Só que isso, no primeiro momento, parece que que você regular isso parece ser uma penalização. Então, o que você tem hoje na ideia corrente é como fazer para você diminuir o máximo possível as restrições para o uso da propriedade.
Então, vamos diminuir essa regra de área de operação permanente, vamos diminuir a regra de reserva legal, etc. Como se isso resolvesse o problema de um produtor especificamente, mas no conjunto não resolve. E eu acho que essa é a questão de maturidade que a gente precisa ter, né? De que regras coletivas existem, né? As regras que a gente coloca, elas existem para proteger a sociedade como um todo, o coletivo como um todo, né? Da mesma forma como você tem que ter calçada, não é verdade? Você tem uma propriedade, você não tem que ter um espaço para calçada? Por quê? Porque o espaço para calçada é o espaço público, onde as pessoas vão passar, mas está na sua propriedade, a calçada. São Paulo, por exemplo, acho que tem várias cidades que tem isso, né? Em São Paulo, qualquer construção nova tem que ter 20% de área permeável, né? Você não pode construir em 20% do terreno para garantir que tenha área permeável para... Por quê? Porque se todo mundo fizer construir em tudo, a cidade fica impermeável e as enchentes vão ser muito piores. Entendeu? Então, você cria regras que restringem o que aparentemente é uma restrição ao direito individual, né? Você faz o que você quiser, mas você cria ela com a ideia de que a soma do que todo mundo está fazendo seja melhor para o coletivo. O mundo hoje vive uma guerra com impacto sobre o abastecimento do petróleo produzido no Oriente Médio. Isso impacta, em alguma forma, o debate sobre a expansão das energias renováveis? Sim, diretamente, né? Eu acho que mas num processo muito mais acelerado do que aconteceu nos anos 70, quando teve a primeira crise do petróleo. A primeira crise do petróleo gerou para o álcool, por exemplo. A gente tem etanol no Brasil hoje muito por conta dessa crise nos anos 70. Esse é um processo acontecendo hoje também, de aceleração. É que ele é mais claro do ponto de vista da energia, então a gente consegue enxergar bem isso na parte de energia, basta ver uma coisa interessante, né? Com a crise agora do petróleo, aumentou o valor das ações das empresas petrolíferas, as que conseguem operar, né? Mas se você olhar do outro lado, aumentou muito mais o valor das ações das empresas produtoras de bateria, painéis solares e coisas do gênero, porque vai aumentar muito a demanda por esse setor. Então, acho que isso vai ser um empurrão importante. Mas hoje o gargalo que a gente tem, ele está relacionado aos produtos não energéticos do petróleo, né? Então, hoje, a agricultura global é totalmente dependente da produção de amônia, que a fertilização de nitrogênio é feita basicamente hoje com amônia que vem da indústria petrolífera. Então, hoje é esse gargalo. O gargalo você tem amônia, você tem vários produtos que são usados para solventes, para tintas, para polímeros de toda sorte que a gente tem, que eu acho que vai ser um gargalo importante. Mas sobre o aspecto da transição energética, é uma oportunidade. Agora, também tem o outro lado, né? Tem gente que olha de outro jeito, né? Então, se você olhar para quem está planejando lá na Petrobras, por exemplo, ou na Bacia do Amazonas, aí fala assim, não, vamos acelerar, porque está vendo? O preço do petróleo vai subir. Então, vamos acelerar os investimentos para a gente produzir mais petróleo enquanto é possível. Então, tem um pouco essa dicotomia, né? Que você aumenta o preço do petróleo, você viabiliza mais a energia renovável, mas você dá um novo gás para investimentos na indústria do petróleo. E o outro tema, que é uma contradição, então a crise do petróleo não é boa para ninguém por uma outra razão mais simples, que é, essencialmente, para você fazer a transição energética, você tem que ter um investimento massivo nas energias renováveis e você tem que reduzir drasticamente os subsídios que você usa na indústria petrolífera. Basicamente, você tem que fazer essa equação tem que funcionar. E idealmente seria você tirar o subsídio e esse dinheiro que você estava usando para o subsídio, você investir em energias renováveis. Esse é o grande lance para você fazer a transformação. Fora, obviamente, a questão de custo e tal. Então, em momentos de crise como essa que a gente está vivendo agora, é o contrário, aumenta muito o subsídio. No lado porque a gente é tão dependente do combustível fóssil que o que você faz é, se o preço aumentar muito, qualquer que seja a razão, você tem que aumentar a quantidade de subsídio. É meio contra-intuitivo, mas é assim que acontece. Então, certamente, esse ano a gente vai viver um ano recorde de subsídios. Bom, é só ver o Brasil, a gente precisa subsidiar o diesel, precisa subsidiar o gás, porque a gente não tem... E as pessoas podem perguntar, mas, poxa, mas não tem o biodiesel, eu não podia substituir tudo por biodiesel? Tecnicamente pode. Você pode hoje
pegar 100%, né? Pegar um veículo a diesel e você pode substituir 100% por biodiesel. Tecnicamente isso é possível hoje. Mas não tem ainda escala de produção de biodiesel para atender. Não tem o volume que a gente precisaria. Né? Não precisa nem ser 30 anos, né? A gente explicar, né, para uma criança que como é que a gente fazia o carro andar. A gente ia lá no oceano, 3.000 metros de profundidade, fazia um furo, tirava um líquido preto lá de baixo, botava ele num navio gigante, né? Aí levava ele para a costa. Aí tinha umas fábricas, que eram as maiores fábricas que existiam, que chamava refinaria. Aí você jogava aquele líquido preto lá, saía um líquido amarelo do outro lado. Aí você punha esse líquido amarelo num caminhão, esse caminhão ia até as cidades e ia distribuindo várias lojinhas assim que você tinha ao longo do tempo, no lugar que você ficava com aquele líquido. Aí você levava o seu carro lá e botava esse líquido dentro do tanque. E é assim que você andava. E toda vez que acabava aquele líquido, você corria lá de volta para botar mais desse líquido. Era assim que funcionava. Rapaz, mas vovô não tinha tomada? Não é? Porque basicamente você liga o negócio, não dá nem para pensar assim, né? A mesma coisa você falar assim, imagina que, sei lá, no século XIX você tinha que ter lugar para amarrar cavalo, não é isso? Tinha que ter gente para limpar. Imagina como é que eram as ruas. Bebedouro, aquele né? monte de esteira na rua. Então, eu não tenho dúvida que o futuro será esse. É que a transição para esse futuro, ela exige que em vários setores, especialmente transporte pesado e tal, você ainda tenha os motores a combustão e você vai ter que ter um combustível de transição. E o Brasil é um lugar incrível, né? Porque o único lugar do mundo em que o biocombustível ele é usado extensivamente, né, é o Brasil. O Brasil não é o maior consumidor de biocombustíveis, é os Estados Unidos, mas o Brasil é o lugar onde isso entrou de forma mais cotidiana, né? Quer dizer, os carros de passeio no Brasil, a maior parte deles hoje da frota é flex, né? Ela poderia ser, você põe 30% da gasolina, ou 27%, 30% da gasolina é álcool, né? E além disso você pode parar no posto e abastecer. A escolha está no lado do consumidor, né? Você escolhe um ou escolhe o outro. Ainda assim, hoje no Brasil, metade do consumo ainda, as pessoas escolhem ainda botar gasolina, né? Tem vários mitos associados e tal. Então, mas é uma solução que hoje ela dá certo no Brasil em poucos países. Porque não são muitos países que têm capacidade de produzir o biocombustível. E o biocombustível não vai ser solução para o mundo na transição energética, porque a quantidade de biocombustível que você precisaria é muito grande. Você teria que basicamente ocupar a área agrícola que a gente tem no planeta hoje para produzir isso. E aí tem impacto na questão de alimentos, né? Então, mas como combustível de transição, sim. Mas sabe onde é que vai ser usado? O mesmo etanol que a gente usa hoje, a biomassa que a gente usa para produzir esse tipo de combustível, ela sim precisa existir para poder substituir os outros subprodutos. Aqueles que eu estava falando, que é os polímeros, os solventes, né, os fertilizantes. Tudo isso que a gente chama da petroquímica, né? Você tem uma refinaria que produz produtos petroquímicos. A gente vai ter no futuro uma coisa que seria uma biorefinaria. Você joga a biomassa lá e sai do outro lado, né, os plásticos, polímeros, etc. Porque tudo é cadeia de carbono, né? Então, eu entendo assim que o Brasil tem esse papel, né? A gente faz, né, plástico com biomassa. Então, eu acho que tem um vasto caminho por aí. Tasso, muito obrigada pela entrevista. Era só mais um Silva com a estrela que brilha. Trabalhava o dia inteiro e cuidava da família. Nasceu lá no sertão, foi pra São Paulo lutar. Vida que fez história pro brasileiro sonhar. Tentaram derrubar, tentaram lhe calar. Enfrentou o sistema, fez o povo prosperar. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005.
dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã.
Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. Em tempos antigos, na África Negra, vivia um adivinho chamado Ifá. Todos o procuravam. Ifá jogava seus búzios mágicos e desvendava o destino das pessoas. O que viria pela frente? Os desafios a enfrentar. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Uma vez eu ouvi alguém dizer: você engana bem. De que eu me disfarçava bem, de que o meu bigode era como se fosse uma maquiagem. Eu já ouvi mulheres falando isso pra mim, que eu achei curioso. Porque eu não estou enganando ninguém, né? Eu estou simplesmente vivendo. Eu não engano ninguém, eu sou exatamente como eu preciso ser pra mim. Então, se alguém me diz que eu engano bem, essa pessoa não entendeu nada. Não entendeu quem eu sou, não entendeu quem eu quero ser. Porque eu gosto de ser dessa forma. Eu acho que seria de bom tom e humano também que a gente fosse visto como uma pessoa que sente, como uma pessoa grande, que pode realizar vários feitos, uma pessoa que merece afeto. Eu sou Yuri Gabriel, eu sou transmasculino e sou bissexual. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Idosas e idosos são obrigados a votar? O voto é obrigatório dos 18 aos 69 anos. A partir dos 70 anos, ele passa a ser facultativo. Mas atenção, quem estiver com o título cancelado não pode votar. Quem tem prioridade na fila para votar? Pessoas com 60 anos ou mais têm prioridade para votar. Agora, eleitoras e eleitores com mais de 80 anos têm preferência absoluta sobre os demais, independente do horário de chegada. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem ser acompanhadas por alguém. Além disso, a urna eletrônica conta com recursos de acessibilidade. É permitida a entrada com cão-guia, com eleitores e eleitoras. Para conferir esses e outros direitos, acesse o Manual do Eleitor no site tse.jus.br.
Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral, ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos, então, de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente a gente tem basicamente duas vias de tratamento para depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado, e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio então a ideia de da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia então de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra.
das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias, o paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois no final da tarde o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca. Né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão. E esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Né? Acho que é um balanço aí que a gente tem que... Olá, bom dia. Nós falamos ao vivo aqui do Túnel do Tempo do Senado Federal. Nós interrompemos a nossa programação porque nesse momento está começando a reunião de instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória que autoriza o Ministério da Fazenda a mudar o imposto cobrado sobre compras internacionais, a famosa taxa das blusinhas. Acompanhe a reunião. Consulta ao plenário se podemos fazer a eleição da mesa por aclamação. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Declaro eleito o presidente, né, desta comissão que vai analisar a medida provisória 1357 de 2026, o deputado Reginaldo Lopes. E eu passo a presidência da comissão ao senhor deputado Reginaldo Lopes, por favor. Primeiro designa. Então, bom dia para todos e todas. Quero designar como relatora a senadora Leila Barros, da nossa medida provisória 1357 de 2026. Eu quero também dizer que esse é um momento muito importante para a vida do povo brasileiro. Nós vamos viver, a partir de 2027,
uma revolução no nosso sistema tributário. Nós vamos deixar para trás um sistema historicamente regressivo, um sistema extremamente injusto, vereadora Leila. Um sistema que fez a opção histórica de cobrar imposto de forma escondida, por dentro, sem nenhuma transparência da sociedade brasileira. Um sistema que, por anos, a sociedade brasileira resolveu cobrar imposto dos que menos ganham. O mundo organiza seu sistema tributário e, na totalidade da sua arrecadação, 2/3 tem como base de tributação patrimônio e renda. O Brasil, historicamente, fez a opção de arrecadar em 2/3 dos que menos ganham, que pagam imposto todos os dias, sem que ele tenha o direito de saber que ele é um cidadão pleno da sua cidadania, que ele é contribuinte. O Brasil cobra 2/3 do imposto sobre consumo. Nós começaremos a deixar esse sistema para trás em 2027 e chegaremos e concluiremos a reforma tributária que o presidente Lula coordenou. Eu falo, a maior reforma do modelo do sistema econômico depois da criação do Plano Real, coordenada pelo presidente Lula, que eu tive a honra de coordenar a emenda constitucional, relatar sua regulamentação. Nós vamos iniciarmos uma nova história. Um modelo que vai dar simetria para a indústria nacional em relação à indústria internacional. Um modelo onde nós não cobraremos mais imposto na exportação. Não cobraremos mais imposto dos investimentos, e sim do resultado do empreendimento. Um modelo que vai ser mais tecnológico do mundo, porque nós vamos reduzir a carga tributária, que hoje é 35% por dentro, que alguns setores chegam a pagar 53% no consumo, para 26,5% por fora, 21% por dentro. Um modelo que também, ao contrário do mundo que não tem progressividade no imposto indireto, nós vamos garantir progressividade para os que ganham menos até meio salário de renda per capita, com a criação do cashback. Nós vamos devolver parte dos impostos no IVA para o povo brasileiro de meio salário de renda per capita a partir de 2027. Um modelo que era esquizofrênico, que cobrava na origem, obrigando um cidadão a pagar imposto para onde ele não reside, onde ele não se beneficia das políticas públicas, para o destino. O que quer dizer que o IVA tributará as compras internacionais a partir de 2026. Mas um modelo que também vai devolver e vai dar progressividade para esses 80 milhões de brasileiros e brasileiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque isentar até $50 as compras internacionais, primeiro, é quase uma prática internacional. Segundo, é uma simetria de direitos. O que eu chamo de simetria de direitos? É porque quem tem mais poder econômico compra $1.000 na mala e 1.000 no shopping, $2.000. Com muita ousadia, apresentado pela FEComércio, que eu tenho vários amigos da Confederação Nacional do Comércio, um estudo, afirmaram que a gente pode resolver o único déficit que a gente tem na balança comercial, que são as compras internacionais dos turistas brasileiros, criando no Brasil o tax free. E com muita ousadia, com diálogo com o ministro Fernando Haddad, com o presidente Lula, nós criamos o tax free. Também $1.000. Eu pergunto, alguém acha que não é direito também daqueles que mais pagam imposto nesse país, que usa 100% da sua renda só comprando mercadoria, às vezes não sobra nem para comprar serviço, porque a renda per capita do povo brasileiro é pequena. Será que esses brasileiros e brasileiras não têm o direito também de ter acesso a compras internacionais, ampliação de acesso para o consumo até $50, sendo que a média é em torno de menos de $20? Portanto, fiz questão no diálogo com o presidente Lula, no diálogo
com Davi Alcolumbre, nosso presidente do Senado, no diálogo com Hugo Mota, nosso presidente da Câmara dos Deputados, e no diálogo com a nossa relatora Leila, antecipar a instalação dessa comissão para hoje, para que hoje, amanhã, domingo, segunda, possamos ouvir, receber. Porque é evidente que nós somos todos brasileiros e nós queremos uma economia muito forte e pujante. Mas nós também queremos justiça tributária para os que ganham menos nesse país. Portanto, quero aqui parabenizar a senadora Leila Barros por esta relatoria. Dizer que nós estamos aí à disposição nessa curta caminhada, mas importante para a história e para o acesso dos consumidores de menor renda, e que a gente possa discutir. Eu estou com a minha agenda aberta para ouvir também todos setores, e quero aqui passar a palavra para a relatora, nossa senadora Leila Barros. Obrigada, deputado Reginaldo. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer a indicação do Davi Alcolumbre e Hugo Mota aos nossos nomes, nos nossos nomes para comandarmos a comissão. Dizer a vocês que, eu fui designada ontem à tarde, estou me inteirando do texto, estou acompanhando junto com a minha equipe todas as emendas que os colegas apresentaram, são 112 emendas, e a gente está analisando uma a uma. Também vamos conversar com o governo, então na parte da tarde agora teremos uma reunião com o governo, e também estamos abertos. A gente já tivemos as manifestações do setor produtivo, alguns parlamentares já entraram em contato conosco, e nós vamos, na mais tranquilidade possível, dialogar com todos que apresentaram, com todos que têm o interesse em dar as suas manifestações, deputado. E até segunda-feira vai ser um trabalho bem intenso, vai ser uma força-tarefa esse sábado e domingo, esse final de semana, para a gente, já na próxima semana, iniciarmos apresentando já o relatório para votação. Então, é só para dizer a vocês que até segunda-feira existe uma estimativa que talvez a gente já convoque uma reunião na segunda-feira, para que a gente possa, o mais célere possível, na semana do esforço concentrado, pautar a aprovação na comissão e já levarmos a plenário a matéria. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vamos trabalhar. E me soma a sua fala, deputado. Me soma a sua fala da questão do objeto da MP, da importância dessa MP. E já adiantando a vocês que sou absolutamente a favor do texto inicial, que já foi apresentado. Mas não deixaremos de conversar com todos. É isso que eu quero deixar muito claro, que é uma característica minha, de conversar com todos, ouvir a todos. Mas o texto inicial que já foi apresentado para nós já nos agrada. Mas não abriremos mão de conversar com todos. Obrigada. Parabéns, senadora. Vamos embora, vamos juntos. Leila Barros. Quero, antes aqui do encerramento do nosso trabalho, submeter também à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado na Câmara dos Deputados, e senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado a ata desta reunião. Quero, antes aqui de fazer o encerramento, também convocar a próxima reunião, pedir à Secretaria do Congresso que possa convocar a nossa reunião de apresentação do relatório e deliberação e debate para segunda-feira às 16 horas. Mas antes disso, passo a palavra para o nosso querido deputado, meu líder, que eu agradeço a sua sempre carinho e indicação para presidir esta comissão especial tão importante, deputado Pedro Uczaj. Presidente Reginaldo Lopes, a relatora senadora Leila Barros, aproveitando minha estada em Brasília, ainda me recuperando, e fico mais uma semana aqui, eu não podia deixar de dar uma passada aqui para cumprimentar a instalação desta medida provisória. Uma medida provisória tem uma importância enorme num Brasil tão desigual, e num Brasil tão desigual nas políticas públicas e também no tributo. Quando faz-se uma política pública onde o tributo se faz justiça tributária,
onde a classe média, a elite pode comprar no duty free, pode comprar no exterior. Agora aqui, os mais pobres, a classe C, D e E, poderão comprar, né, até $50 com isenção tributária. É uma decisão acertada do governo e deste Congresso. Por isso, quero lhe cumprimentar, Reginaldo Lopes, pela sua sensibilidade de vir aqui até Brasília, instalar essa comissão mista aqui da medida provisória e tendo a Leila Barros aqui na condução também da relatoria. Segundo lugar, acredito que essa semana que se aproxima tem 4 grandes pautas, né? A taxa das blusinhas, aprovada na Câmara e no Senado, a PEC da segurança pública, que é um desejo da sociedade brasileira enfrentar o grande crime organizado, o andar de cima, aqueles que se locupletam com o dinheiro em detrimento da violência contra o povo brasileiro e nossas periferias. Votar as terras raras no Senado Federal, senadora, que é tão importante e fundamental. Somos a segunda maior potência mundial em minerais críticos e minerais estratégicos, efetivamente gerar emprego no Brasil, gerar ciência, gerar inovação no Brasil e também o fim da escala 6x1, que é central para nós, fundamental, 40 horas semanais, sem redução de salário, 5 dias por semana, e 2 dias para viver, 2 dias para a família, 2 dias para os filhos, 2 dias para descansar, para rezar, para passear, para estudar, para se qualificar. Ou seja, qualidade de vida de um lado, produtividade do outro. E a reforma tributária deu essa dimensão para nós, a partir do próximo ano, aumentar a produtividade no país. E quando a gente vê a isenção do imposto de renda já funcionando, a taxa das blusinhas isentando o tributo de quem gasta até $50, e votar o fim da jornada 6x1 é cidadania, é um Brasil melhor, é um Brasil mais justo. Então, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, em nome da Federação Catarinense, a Federação Brasil Esperança, que são 80 parlamentares, quero agradecer essa oportunidade e dizer que na próxima semana é uma semana histórica e decisiva para o futuro do Brasil. Deixa de lado o processo eleitoral. Vamos fazer a nossa parte como Congresso. Vamos fazer a nossa parte como parlamentares. A Câmara já votou a PEC, já votou as terras raras, já votou o fim da jornada 6x1. Precisa agora, senadora Leila, o Senado fazer essa parte das 3 grandes prioridades. E a taxa das blusinhas é a Câmara e o Senado. E eu vou ter a honra também, da próxima semana, de relatar o novo Plano Nacional de Educação. Olha aí, ó, Plano Nacional de Educação já existe. É o Plano Nacional de Cultura, que vai definir também a cultura dos próximos 10 anos. Plano Nacional de Cultura, mais uma década de investimento na diversidade e na riqueza do nosso país. Então, Reginaldo, parabéns pela tua história, parabéns por ter presidido toda a construção da reforma tributária aqui no Congresso Nacional e parabéns por assumir a presidência desta comissão mista. E Leila Barros, parabéns em relatar uma matéria tão importante e fundamental para milhões e milhões e milhões ou dezenas de milhões de brasileiros. É o fim da taxa das blusinhas, é o fim de imposto para quem consome até $50 nas plataformas digitais. Um grande abraço em nome de toda a nossa bancada. Um abraço fraterno. Bem, estamos muito felizes de ver o senhor aqui plenamente recuperado e desejar muita vida longa na sua trajetória, que é brilhante, que inspira todos nós, nosso líder da nossa bancada no ano tão importante da democracia brasileira, da vida do povo brasileiro, e de desejar, evidente, ótima recuperação, como já percebemos, e também uma urna cheia de votos. Quero, antes de encerrar, o Pedro trata da matéria da segurança pública e dialogando no seminário que eu participei sobre infraestrutura, e aí fica uma dica importante, como a segurança pública, a integração, ao invés de você usar a operação de bang-bang, mata-mata, que geralmente mata só inocentes, usar a inteligência, como a PEC propõe, fazer uma integração de todas as inteligências e todas as forças de segurança públicas, produz resultado extraordinário. Vou dar um resultado. Verificam como
aumentou a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, quando combateu o PCC, as organizações criminosas, dentro de um setor que contribui muito com o imposto e é um setor bilionário, que é o setor dos combustíveis. Então, a arrecadação do Rio de Janeiro, a arrecadação do São Paulo, do Estado de São Paulo, porque enfrentou o crime organizado e combateu uma concorrência desleal, porque não é correto essa concorrência desleal e, além, vinculado a facções criminosas que matam, que ocupam territórios e que prejudicam as pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras que moram nesses territórios, geralmente territórios mais periféricos. Portanto, com certeza, Pedro Kizai, esta PEC da segurança pública ela é fundamental. É compartilhar a responsabilidade. A União, através do presidente Lula, está pedindo, eu quero contribuir, eu quero compartilhar. Não justifica tratar isso de maneira ideológica e senadores de oposição não ajudar na aprovação desta matéria tão importante. E, por último, lógico, eu fico feliz do senhor ter falado a 6x1, sabe, Leila? Porque em 2019, quando eu percebi que o desemprego chegou em 2 dígitos, o erro da reforma trabalhista do Temer, os 3 anos, e o primeiro desgoverno do Bolsonaro produziu 12,5% de desemprego em 2019 e 42% de trabalhadores informais. No dia 11 de dezembro de 2019, falei, então tem que reduzir a jornada de trabalho e botar um ponto final na escala 6x1, aonde ali eu apresento a PEC 221 de 2019, que está aqui para ser votada, e outro indicador, nós tínhamos saído de 50 mil afastamento psicossocial, doença mental em 2018 para 80 mil em 2019. Naquele momento, antes da pandemia, surgia ali de maneira silenciosa, por exaustidão física, mental, pela dificuldade de mobilidade, um cansaço dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e um afastamento. E hoje, Pedro Kizai, passaram 7 anos, esta PEC não foi votada, no ano de 2025 foram 545 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por questões psicossociais. O que prejudica uma nação, o que prejudica um país, o que prejudica uma empresa, um empreendimento, o que prejudica uma família não é o seu membro saudável com qualidade de vida. É um seu membro, um ente querido adoecido. E, lamentavelmente, se a gente olhar aqui, todos aqui devem ter um primo, um sobrinho, um parente, um pai, um amigo, ou com depressão, ou com síndrome do pânico, ou com ansiedade, ou com algum tipo de crise. Portanto, essa matéria é um pacto geracional, é um pacto civilizatório, e eu tenho certeza, senadora Leila Barros, que o Senado vai aprovar esta emenda constitucional, que nós vamos aprovar no Senado e ela será promulgada para a gente construir uma nova história, uma história com qualidade de vida para aqueles que constroem a riqueza desse país, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu não tenho como não fazer justiça a Vossa Excelência aqui. Vossa Excelência trouxe esse tema novamente e a nossa bancada tem muito orgulho de ver lá o senador Paulo Paim, em 2015, que propôs, e Vossa Excelência, em 2009, contextualizou essa iniciativa 231, essa emenda constitucional que está em votação aqui no Senado Federal. Parabéns pela tua atuação, parabéns pelo seu trabalho. Nossa bancada tem muito orgulho da sua trajetória política. Minas Gerais deve ter orgulho da sua trajetória política e tem. E o povo de Minas Gerais também tem muito orgulho da sua trajetória política. E agora juntou a vontade da maioria do Senado e da Câmara com a vontade do governo, do presidente Lula, de ver essa matéria aprovada. E mais do que isso, a vontade dos homens desse país, trabalhadores, da juventude desse país e das mulheres desse país. Portanto, juntou um ambiente e por isso aqueles que querem atrapalhar, aqueles que não querem votar, serão derrotados. Mas não serão derrotados pelos senadores, senadora Leila, serão derrotados pelo povo brasileiro, porque o povo brasileiro quer 2 dias para descansar, para a família, para os filhos, para viver e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade no mundo do trabalho. É isso que tem de ser demonstrado cientificamente e tecnicamente. Então, eu estou muito feliz de estar vivendo nesse momento com vocês e não tenho como, e fiz essa parte para lhe cumprimentar e lhe parabenizar, e, ao mesmo tempo, não deixar aqui aproveitar o microfone desta comissão de agradecer toda a torcida, todo o apoio que eu recebi, toda a solidariedade, todas as orações,
toda a torcida dos meus colegas da bancada, brasileiros e brasileiras, os catarinenses que torceram, e eu com certeza retorno para Santa Catarina na próxima quinta-feira. Então, acredito que vou estar bem inteiro para fazer a campanha e continuar transformando esse Brasil num Brasil melhor e Santa Catarina melhor. Muito obrigado pela solidariedade de todos. Só para encerrar, de fato eu quero também registrar o papel importante do Hugo Mota na tramitação do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados. Ele foi um grande líder. Agora, do presidente Davi Alcolumbre e dos senadores e senadoras também, que compreendem a importância dessa matéria, evidente, do presidente Lula, né? Porque essa matéria poderia ter sido votada no governo anterior e sequer ela teve andamento na primeira comissão com a CCJ. Por isso, a prática é a teoria da verdade. Então, o presidente Lula é um grande líder dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e fico feliz que ele articulou esta força política junto ao presidente Davi Alcolumbre e junto com os demais senadores, liderado por essa grande senadora mulher, Leila Barros, que com certeza, né, sabe da importância das mulheres terem mais tempo para si, né? Porque infelizmente penalizadas, porque a sociedade estruturalmente ela é machista, os homens acham que a obrigação do cuidado é só das mulheres, ainda não fizemos uma desconstrução do machismo nesse país, nós temos que fazer, mas de fato esta é uma política para que tenha também mais tempo de qualidade para as mulheres cuidar de si próprias. Então, é isso, alegria. Que vem, além de eu elogiar o presidente Lula, eu vou chamar o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, amigo dos trabalhadores, da juventude e das mulheres brasileiras. Obrigado, Pedro Czar, obrigado, Leila Barros. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrado a presente reunião. Lembrando, segunda-feira, nesse mesmo local, às 16 horas, para a gente, leitura do relatório da relatora Leila Barros e também a apreciação e votação. Um abraço, um ótimo fim de semana para todos e todas. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite.
Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. É uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. E bom dia, deputada. Já passando para a senhora a palavra. Bom dia, senadora Leila, tudo bem? Bom dia, deputada. Estou aqui no estado do nosso querido Maranhão, falando, no meio das reuniões, arranjando um tempinho para a gente poder ler esse relatório, que é muito importante. Então, eu queria pedir permissão para que eu fosse direto ao voto, para que a gente pudesse trazer essa votação o mais rápido possível, porque é um projeto que vai impactar na vida de muitos brasileiros, é um projeto que vai fazer a diferença na vida das pessoas, na vida do trabalhador que está ali na ponta. Então, foi com muito carinho, foi trabalhando junto com você, senadora, trabalhando junto com o governo, junto com os outros parlamentares que compõem a comissão, que a gente construiu um texto para poder abraçar o nosso povo, abraçar a população e mostrar que o parlamento está de mãos dadas com o trabalhador, com aqueles que precisam do nosso olhar especial. Então, quero aqui começar a leitura do voto, direto para a conclusão do voto. Ante o exposto pela comissão mista, votamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória número 1366 de 2026, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória número 1366 de 2026 e das emendas a ela apresentadas perante a comissão mista, com a ressalva da emenda número 1, a qual consideramos ser inconstitucional, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da medida provisória número 1366 de 2026 e quanto às emendas apresentadas perante a comissão mista, pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas nas emendas número 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 e pela inadequação orçamentária e financeira das emendas números 2, 4 e 11. No mérito, pela aprovação da medida provisória número 1366 de 2026 e das emendas números 3, 5, 8, 9, 13 e 14, acolhidas parcialmente ou integralmente na forma 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 e 12. Obrigada, deputada. A matéria está em discussão. Só para, presidente... Deputado Reginaldo Lopes. Essa matéria é muito importante para o povo brasileiro. Permitir a renovação das frotas, né? Ou seja, seus caminhões, mototáxi, motofrentista, motoboy, ou seja, carros, é uma ação importante. Mas eu queria registrar, e eu quero também falar com o Ministério da Indústria e Comércio, esta casa aqui nós regulamos uma proteção patrimonial via as cooperativas e via também o mutualismo, que são um acesso de proteção patrimonial que tem uma especificidade diferente
dos seguros privados. E tem muita reclamação que alguns bancos não estão aceitando. A lei já está em vigor, já foi regulado pela SUSEP, só para fazer esse registro, que é importante que também o Ministério da Indústria e do Comércio possa garantir também que não tenha, na efetivação desses contratos, negar um ramo de proteção patrimonial do povo brasileiro, em especial do povo de menor poder econômico, acessar esse seguro que já está regulado pela esta casa. Então, só para dar esta opinião colaborativa. Perfeito. Deputada Amanda, a senhora quer dar a sua posição, alguma colocação para o deputado? Deputado, obrigada pela colocação, importantíssimo ponto, inclusive foi um dos pontos que a gente trabalhou para poder abraçar mais ainda aqueles que estão lá na ponta, que querem fazer financiamento, mas tem uma análise de crédito um pouco mais rígida, né? A gente entende isso e é por isso que a gente trabalhou junto com todos vocês, com a senadora Leila, que é a nossa presidenta da comissão, e a gente se preocupou com isso e a gente incluiu aí a amortização no texto. Então, a gente tem um espaço para poder trazer uma análise de crédito um pouco mais sensível para o trabalhador que está ali na ponta e para que ele consiga fazer o uso desse financiamento. Obrigada, deputada. Eu gostaria de perguntar se tem mais alguém para discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu encerro a discussão. A matéria está em votação. Os parlamentares que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à medida provisória 1366/2026, nos termos do PLV que apresenta. Senhoras e senhores, a MP 1366, ela parte de uma realidade muito simples. Para milhões de brasileiros, o veículo não é um bem de consumo, é um instrumento de trabalho. É o que coloca comida na mesa e sustenta uma família. Motoristas de aplicativo, taxistas, motociclistas, entregadores e tantos outros profissionais enfrentam diariamente despesas com combustível, manutenção, seguro e principalmente enormes dificuldades para conseguir crédito em condições adequadas. O governo do presidente Lula teve a sensibilidade de olhar para essa realidade e construir uma resposta concreta. A MP, ela amplia o acesso ao financiamento, permitindo a renovação das frotas e investimentos em equipamentos e infraestrutura. Ao mesmo tempo, estimula veículos mais eficientes e uma mobilidade mais sustentável. É uma política que consegue reunir crédito, geração de renda, inclusão produtiva, segurança, mobilidade urbana e sustentabilidade. E agora chegamos a uma segunda etapa muito importante, deputado Reginaldo e deputada Amanda Gentil, que é o que eu já quero parabenizá-la pelo relatório. Quero fazer um reconhecimento à nossa relatora, a deputada Amanda Gentil. Ela realizou um trabalho cuidadoso, dialogou, ouviu sugestões e conseguiu preservar o coração da iniciativa do governo e, ao mesmo tempo, em que trouxe aperfeiçoamentos importantes. E eu fico particularmente feliz porque esse trabalho foi construído sob a liderança de duas mulheres parlamentares, uma deputada na relatoria e uma senadora na presidência dessa comissão. Duas mulheres trabalhando juntas para melhorar uma política destinada a quem está todos os dias nas ruas do país, trabalhando para sustentar suas famílias. O resultado aparece no texto que hoje vamos apreciar, que apreciamos. O relatório avança e passa a contemplar também o transporte escolar, a inclusão das pessoas com deficiência e um olhar especial para as mulheres que trabalham no transporte, além de avanços em transparência e controle. Portanto, considero que temos diante de nós um texto muito positivo. Aos motoristas, motociclistas, taxistas, entregadores e profissionais do transporte, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras, também
também do Distrito Federal, eu afirmo, nós sabemos da importância do trabalho de vocês, sabemos das dificuldades que vocês enfrentam todos os dias, não só do DF, mas de todo o nosso país. Estamos trabalhando para transformar uma boa iniciativa do governo do presidente Lula em uma política ainda melhor para quem vive do próprio trabalho. Parabenizo novamente o presidente pela iniciativa e toda a sua equipe técnica. Parabenizo a deputada Gentil e também o deputado Reginaldo Lopes, que está aqui conosco, pelo excelente trabalho, e agradeço pela parceria e pela disposição. Espero que possamos hoje, né? Já aprovamos o relatório e todos os benefícios que vão chegar para todos os nossos trabalhadores. Então, quero agradecer a todos, pela parceria rápida, em especial a deputada Amanda Gentil. E, antes de encerrarmos os nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Muito obrigada a todos e nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Bom dia. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim.
você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A inteligência artificial ganhou espaço nas campanhas eleitorais e já preocupa tribunais, pesquisadores e autoridades. O Tribunal Superior Eleitoral endureceu as regras para as eleições de 2026, exigindo identificação de conteúdos gerados por IA e ampliando o combate a deepfakes e a desinformação eleitoral. Começa agora mais um assunto de Estado, eleições, e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar campanhas, debates e a decisão dos eleitores. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer, Sérgio, estar aqui. Cumprimento também os telespectadores e a própria TV Senado. Uma honra estar aqui. Obrigado. Para a gente começar, então, de uma forma bem geral, como que a inteligência artificial pode auxiliar as campanhas eleitorais e também, de outra sorte, ela pode prejudicar o processo eleitoral? Bom, Sérgio, você tocou num ponto central para a gente começar a nossa conversa. Como o mundo está vendo, e não é só o Brasil, no Brasil a gente vai viver isso agora nas eleições de 2026, mas o mundo inteiro está vivendo um mundo polarizado. Também na inteligência artificial há uma polarização, no sentido de que os pesquisadores e público que entende pesquisa de inteligência artificial, também há aqueles que entendem que a inteligência artificial é a solução e traz todos os benefícios que vão salvar a humanidade. E também há aqueles pesquisadores que entendem que a inteligência artificial vai trazer malefícios tais que daqui a uma semana, 1 ano, 5 anos, vai extinguir a humanidade. Eu sou pelo caminho do meio. Por isso que gostei muito da sua pergunta. Acho que a inteligência artificial, e aí no âmbito eleitoral, ela pode trazer benefícios e malefícios. Então, ela auxilia os candidatos a ter um aspecto até de onipresença, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, coisa que é difícil em campanhas, principalmente presidenciais, em que o presidenciável tem que estar em vários lugares. Então, a voz do candidato, a imagem do candidato pode chegar a mais lugares mais facilmente. E também no aspecto da perfilização, que a gente vai discutir hoje, assim como as plataformas e serviços, fornecedores de serviços, conseguem perfilizar os clientes para chegar a um anúncio mais interessante e adequado para nós, assim também os candidatos podem traçar perfis mais adequados para que chegue aquela propaganda eleitoral, além de reduzir a equipe de marketing, reduzir gastos de campanha.
Então, há uma série de benefícios, mas também há riscos. E riscos esses, né, que a gente chama de... O primeiro é o efeito que a gente chama de... O Eli Pariser, um pesquisador chamado Eli Pariser, chama de efeito filtro bolha. O que é isso? O filtro bolha é a filtragem algorítmica que o algoritmo faz com base da plataforma, né, das redes sociais, faz com base na nossa navegação, nos nossos likes, né, nas nossas curtidas, nas nossas hashtags, nas fotos que a gente posta. Vai traçando, então, um perfil e fazendo uma filtragem para que chegue o conteúdo mais adequado para a gente. Só que há um pequeno problema. Esse algoritmo, ele vai nos perfilizar e vai nos colocar numa bolha algorítmica. E aí você me pergunta, né? Ou o telespectador pode estar se perguntando. Sim, mas pode ser bom, né? Chegar um conteúdo interessante para mim, mais adequado. Por que isso afeta a democracia e a eleição? Bom, isso pode afetar a eleição e a democracia em si, porque a democracia, ela foi inventada lá nos primórdios da humanidade, lá na Grécia, né? Para quê? Para permitir que não haja uma guerra de todos contra todos, para que se respeite quem pensa diferente de mim, para que haja regras de respeito, né, ao diferente. E aí a bolha, ela nos coloca em quem pensa igual a nós. Né? Não é o outro efeito que se chama de câmara de eco, ou seja, como se eu na rede social... Câmara de eco. Câmara de eco, porque quando você está num lugar que faz eco, o que você escuta? A sua própria voz. Então, a rede social, ela faz como se como se a gente estivesse numa câmara de eco, porque a gente acaba escutando e chegando o conteúdo para a gente, só que o algoritmo entende que é adequado para a gente. E o algoritmo, então... Quem está nos assistindo, o algoritmo é que faz com que cheguem essas informações com base nos nossos gostos, certo? Exato. Mas o algoritmo é fruto da ação dos mecanismos de inteligência artificial ou ele não necessariamente, é só outra tecnologia? Não, a inteligência artificial é ela que permitiu a captura desses dados, né, com mais eficiência. Então, as fotos, as curtidas, os nossos gostos mesmo e nossos dados, especialmente os pessoais, que são aqueles que nos identificam, que são coletados pela inteligência artificial que promove, então, cria um perfil para cada um e aí faz chegar um conteúdo mais adequado, né, que ela entende mais adequado. Só que a eleição o processo democrático, ela exige que você ouça todas as plataformas, todos os candidatos. E aí, imagina, né? É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Exatamente. E a gente falou aqui desses mecanismos, essas engrenagens da IA, mas mais recentemente chegou a nós, né, a IA chamada generativa. Ela cria conteúdos totalmente novos. Qual que é o risco da IA generativa num processo eleitoral, numa campanha eleitoral? Exatamente. Finalzinho de 2022, a OpenAI, que é uma grande empresa responsável pela criação do ChatGPT, lançou a terceira versão do ChatGPT, que é uma plataforma muito utilizada de IA, como você falou, IA generativa. Por que esse nome generativa? Porque ela vai gerar a partir do que a gente chama de prompt ou comando. Então, eu dou um comando lá, produza uma imagem do Sérgio na praia de férias. Ela vai produzir uma imagem do Sérgio ou de um telespectador que eu colocar na praia de férias, né? Então, a partir de um comando, ela vai produzir texto, imagem e ou som. E aí isso subiu, digamos assim, o patamar de dificuldade para controle nas eleições, porque qualquer um pode produzir uma imagem, um som, a voz, reproduzir, né, de algum candidato. E aí isso pode aumentar a desinformação, porque coloca na boca das pessoas discursos que não necessariamente elas concordam, né, e às vezes até desinformativos. E como que o telespectador, o eleitor, faz para identificar? Quais são as técnicas para identificar se ele está diante de um vídeo feito por IA ou não? Pois é, essa é a grande questão dos nossos tempos, né, que fez o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o Senado Federal, ele já aprovou uma regulação, o PL 2338, Projeto de Lei 2338, que é uma regulação que é geral.
né? E quando eu falo geral, aí o telespectador pode perguntar, como assim? A inteligência artificial, ela não impacta só no processo eleitoral, ela impacta na saúde, nos diagnósticos médicos, na agricultura e em uma série de outros setores, né, da economia. E aí, no âmbito eleitoral, também serviria essa regulação geral que foi aprovada pelo Senado, inclusive. Só que ele foi para a Câmara e a Câmara ainda não aprovou. Então, esse projeto ainda não está em vigor. Diante da ausência de regulação, o Tribunal Superior Eleitoral tem criado normativas para tentar lidar e auxiliar o eleitor a não ser enganado, tendo em vista que é muito difícil mesmo reconhecer, né? Os modelos têm melhorado cada vez mais e aí é muito difícil reconhecer realmente o que é inteligência artificial, o que não é. Sobre essa lacuna legal de regulamentação da IA, a gente vai falar exatamente agora, uma arte na tela que a gente preparou regras criadas por meio de resoluções do TSE para essas eleições. Então, algumas regras do uso da IA. Informar explicitamente o uso de IA nos textos, áudios, vídeos e imagens. Proibição entre 72 horas antes do pleito, antes do dia da votação, e 24 horas após. Proibido conteúdos de IA nesse intervalo. Descumprimento acarreta exclusão dessa postagem, seja pelo provedor da internet ou por ordem judicial, e também cabe multa de 5 a 30 mil reais. Eu achei interessante essa proibição do intervalo de 72 horas antes do dia da votação e 24 horas depois. Queria que a doutora comentasse, justamente para não se criar uma deepfake, um vídeo generativo falso, poucas horas antes da eleição e influenciar negativamente o voto. Gostaria que a doutora comentasse. Exatamente, né? Eu costumo, e quem lida com direito digital tem uma frase que ficou célebre, que eu acho que serve inclusive para os telespectadores também, em todos os níveis, né? Em relação ao cuidado com a sua autoimagem, que é o seguinte: caiu na rede é peixe. O que isso significa? É muito difícil e hoje em dia tem ficado cada vez mais rápido a viralização das imagens. Então, por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele proibiu as 72 horas antes do pleito e as 24 horas após para tentar preservar, porque essas são as horas cruciais. Às vezes, aquele eleitor que está indeciso, e aí isso pode mudar um pleito eleitoral em poucos minutos, porque realmente a internet ela tem essa capacidade de viralizar um conteúdo em muito pouco tempo e causar uma desinformação que pode alterar o resultado final das eleições. Outra questão é informar explicitamente o uso de IA. Então, na rede social daquele candidato, daquele partido, vai ter que constar lá: esse vídeo foi gerado com o uso de ferramentas de IA. Exato. A doutora considera uma medida suficiente? Olha, não é suficiente, mas é o que hoje a gente consegue, porque há até pessoas que vendem, entre aspas, aplicativos que vão identificar um conteúdo que é inteligência artificial, que é produto da IA e outros que não é produto, né? Mas a maioria deles ainda não tem 100% de precisão. Então, essa regra de informar, ela é importante para tentar, de fato, ter o mínimo, né, de risco possível de que os eleitores, os cidadãos, caiam numa imagem, acreditem numa imagem, num som que não seja, né, seja áudio, que não seja produzido por inteligência, que não seja real, né? E aí, se for só áudio, é um exemplo aquele áudio, né, dos medicamentos. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse áudio foi produzido por inteligência artificial. Entendi. Agora a gente vai falar aqui sobre os desafios do Tribunal Superior Eleitoral para checagem dessas questões. Então, primeiro tem o desafio de checar se está sendo cumprida essa regra, né? E também a velocidade com que vão chegando demandas para essa checagem. Então, assim, uma explosão de conteúdo de IA, às vezes sem essa mensagem explícita que é criada por IA. E aí o Tribunal Superior e os seus servidores ali, naquela loucura de checar isso, né?
Quão desafiador é para o TSE essa questão numa época eleitoral? Bom, primeiro é importante que se elogie o nosso Tribunal Superior Eleitoral, porque, como eu comentei aqui no início do programa, não é só o Brasil que está passando por isso, por esse tipo de desafio. E a gente tem, o Congresso Nacional, ele tem um tempo mais vagaroso, de fato, porque até pela própria democracia tem que se proporcionar debates, audiências públicas, mas o tempo eleitoral não espera. Então, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que ser parabenizado porque ele aprovou normativas para tentar, de fato, lidar com essas questões que são hipercomplexas, né, mas que desafiam as nossas eleições e a nossa democracia. E aí, nesse sentido, essa regulação é muito interessante porque ela não coloca só no colo do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais a fiscalização e o cumprimento dessa normativa. Como se colocou ali, que a gente viu antes da normativa, ela também coloca deveres para as plataformas e para a sociedade civil. Então, deveres de plataforma, por exemplo, de disponibilizar espaços para denúncias pela própria sociedade civil, para que lide, né, para que a população também auxilie na denúncia desses casos e para que as plataformas também enviem relatórios de cumprimento de quem está cumprindo ou não essas regras, para que as plataformas sejam obrigadas a excluir, como a gente viu ali, esses conteúdos quando identificados falsos, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma regulação de forma que não fique só no ombro dela, né, desses tribunais eleitorais, porque de fato é um peso muito grande, mas que as plataformas, já que elas veiculam, né, são responsáveis também por veicular essas mensagens, disponibilizar nas plataformas, que elas também deem transparência e auxiliem o tribunal e a nossa democracia a continuar de pé. Ou seja, uma grande comunidade verificando, checando, né, pelo bem do processo eleitoral. A gente está falando da justiça eleitoral, do cidadão, do eleitor, que faz também essa checagem e denúncia, né, do próprio partido opositor, que não quer ficar para trás e pode ir lá e checar, fiscalizar e denunciar. Correto? E essa denúncia, essa checagem, principalmente, ela pode ser feita também com o uso de IA. Exato. Existem ferramentas, hoje os partidos, a justiça eleitoral já dispõem de ferramentas que indicam o mau uso da IA por parte de algum conteúdo. Como que funciona? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, ele também nessa resolução de forma inovadora, ele determinou que vai instigar institutos de pesquisa a promoverem pesquisas que auxiliem na identificação também desses conteúdos. A gente tem hoje uma série de aplicativos que detectam esse tipo de conteúdo, mas eles não são 100% confiáveis. Há vários testes, por exemplo, que colocaram livros de muito antes da inteligência artificial ser criada, que foram identificadas por esses aplicativos como produto e conteúdo da IA, justamente porque a IA utilizou esse conteúdo para treinar os modelos e aí identificou como se fosse de IA, né? Então, não são 100% confiáveis. É aquilo que eu comentei, o TSE ele está fazendo um esforço grande para contar com institutos de pesquisa, com aplicativos de identificação, com os próprios advogados eleitorais que hoje em dia precisam entender não só de direito, mas também de tecnologia, de como essas plataformas funcionam, da resolução sobre as questões realmente da plataformização da vida. No começo do programa, a doutora falava sobre benefícios e malefícios, né, da inteligência artificial para a humanidade, enfim. E pensando na campanha eleitoral, a doutora muito bem comentou que a IA pode trazer economias, né, ganhos de escala, eficiência, fazer mais com menos numa campanha eleitoral. Ou seja, quem tem mais afinidade com IA atualmente num processo eleitoral, sai na frente do seu opositor por ter essa economia, essa eficiência em sua campanha? Olha, com certeza, Sérgio. Eu não parece, mas eu sou de uma época em que um bom marqueteiro, ele fazia um bom jingle.
eu tenho certeza que quem é da minha época, quem pegou a época dos jingles, ainda tem na cabeça alguns, porque passava o carro de som ali e você fica na cabeça, né? Cola. Só que hoje os tempos são outros. E aí qualquer campanha política, ela não tem mais como contratar um marqueteiro que não entenda de redes sociais, né? Que não entenda de como fazer chegar um conteúdo adequado e também, às vezes, né, por vezes, algumas das campanhas, elas têm alguns candidatos ou campanhas que têm menos recursos, podem utilizar da inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Imagina quanto tempo se levava para fazer um design, né? Um desenho da campanha, que agora você, com poucos minutos, consegue, a partir de um comando da inteligência artificial, produzir uma imagem adequada de acordo com o que a campanha pede, né? Solicita. E influencia também para os marqueteiros políticos, que sobra mais tempo para eles, já que dominam ferramentas de IA e podem atender também mais candidatos, né? Ou seja, alcança também esse nicho de quem trabalha nessa área de campanhas, né? Exato, e revisam, né? Ficam com o papel também de revisar aquilo que a inteligência artificial fez ou de trazer e de humanizar aquilo que a inteligência artificial fez, mas que a população deseja que fique um pouco mais empático, né? Exato. A gente falava agora há pouco sobre como o cidadão identifica essa questão quando não está explicitamente identificada, né? Então, que cuidados o cidadão, principalmente aquele que não tem muita afinidade com redes sociais, afinidade com IA, que cuidados o cidadão que está nos assistindo agora deve ter ao receber um vídeo, uma foto que impacte ele, que ele veja algo estranho ali? Quais são os principais cuidados para não cair em mau uso de inteligência artificial? Olha, eu sei que a tentação é grande, mas quando a gente recebe qualquer coisa na internet, o primeiro passo, antes de encaminhar, então a tentação é grande, principalmente quando confirma o que a gente pensa, né? Nossa, era isso mesmo que eu queria ouvir, vou encaminhar para todo mundo. Não caia na tentação. Antes, faça uma checagem. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Será que realmente isso aqui está em algum... E aí o papel dos jornalistas, né, é muito importante. Um curso de jornalismo serve para isso, tem toda uma ciência para a checagem de fatos, né? Então, o mínimo é você procurar será que essa informação que eu estou recebendo aqui por meio de um vídeo, ou essa imagem, ou essa voz, ela está em algum meio, alguma mídia produzida por um jornalista que tenha conseguido checar aquele fato? Ou será que é uma invenção realmente, né? E aí, também colocar, né, utilizar desses aplicativos, lembrando que eles não são 100% confiáveis, mas a principal questão é, antes de encaminhar qualquer questão, fazer uma checagem mínima, coloca num aplicativo de busca e tenta buscar se já existe alguma notícia que condiga com aquilo que está ali naquele vídeo. Outra questão interessante, além desses vídeos, fotos com IA generativa, que a gente comentou bastante aqui no programa, é a questão dos robôs e perfis falsos, né? Perfis artificiais, digamos assim, criados com o uso de IA, que podem influenciar o eleitor. O eleitor vê, poxa, esse candidato tem 1 milhão de seguidores, ou 20 mil pessoas estão comentando a favor dele uma questão da sua campanha. Qual que é a influência e como funcionam esses robôs e perfis artificiais? Pois é, isso tocou numa questão que está acontecendo hoje, né? Por um lado, a gente tem até um caso internacional, não sei se vocês conhecem, né? Vocês que estão nos assistindo, a Colômbia, recentemente, um dos partidos lançou
uma candidata de inteligência artificial, né, dizendo isso, que coletou ali várias opiniões das pessoas e que a inteligência artificial ia reproduzir as opiniões, ia ser o mais democrático possível. Aqui no Brasil isso ainda não é possível, mas existem sim perfis sendo criados com avatares de pessoas que não existem na vida real. E isso é um problema grande. Primeiro, porque a maioria das pessoas sequer tem a capacidade, né, porque de fato exige aplicativos sofisticados e tudo, para identificar que aquilo é uma inteligência artificial. Então, aquilo, às vezes, não é uma inteligência artificial, não é facilmente identificado, né? E segundo, que aquilo, por não ser uma pessoa física, pode falar o que tiver em mente, né, que vai ser difícil responsabilizar, até se cometer crimes, racismo ou alguma questão que seja criminosa, é difícil, você vai ter que, para responsabilizar, ir atrás de quem criou aquele perfil, ou ver se foi a empresa, né? Enfim, então é uma questão muito complexa que realmente hoje o Tribunal Superior Eleitoral também está tendo que lidar e muito provavelmente precisa proibir, né? E para fazer um resumo aqui de forma breve e direta, na opinião da doutora, a inteligência artificial, ela faz mais bem ou mal à democracia no processo eleitoral? Olha, você me apertou sem me abraçar agora, né? Eu escolho, acho que para a democracia a gente tem visto que tem causado mais malefícios do que benefícios, né? Tem aumentado, não é que a inteligência artificial criou a polarização sempre existiu, mas a gente vê que tem realmente aumentado a polarização, porque nos coloca em bolhas, né? E aí, nas bolhas, imaginem só, né? Vocês já tiveram um programa aqui que discutia a questão das urnas eletrônicas. Se eu estou numa bolha e eu vejo só informações do candidato que eu vou votar, imagina se o meu candidato não ganha. Opa, tem alguma coisa errada com esse processo eleitoral, né? Então, a desinformação, a dificuldade de controle, a gente ainda está num passo muito inicial, né? A questão da humanização, realmente, que a gente tem perdido e uma série de outros efeitos que, inclusive, essa casa, o Senado Federal, tem aprovado algumas legislações para proteção, especialmente dos futuros votantes, né? Das crianças, adolescentes, que têm sido também afetados por esses aplicativos de inteligência artificial. Doutora Tainá Aguiar Junquilho, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado, especial Eleições. A honra foi minha. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Você sabe de onde vem a palavra favela? Em 1897, o governo brasileiro estava em guerra contra Canudos, um pequeno povoado no interior da Bahia, comandado pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Para aumentar suas tropas, o exército resolveu recrutar voluntários e prometeu para eles, em caso de vitória,
dinheiro e moradia. Os soldados foram até lá e venceram, mas mataram cerca de 20 mil pessoas. Um verdadeiro massacre, denunciado por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. Ao voltar para o Rio, estes mesmos soldados procuraram o Ministério da Guerra para receber suas recompensas, mas o governo se recusou a pagar. Muitos deles, então, começaram a construir barracos num lugar perto do Ministério, conhecido como Morro da Providência. Não demorou muito até o local ser batizado de Morro da Favela, uma referência a um morro de Canudos que possuía o mesmo nome e que era coberto por uma árvore chamada favela, Quinidoscoios quercifólios. Alguns anos depois, o prefeito Pereira Passos fez uma reforma urbana e sanitária do Rio de Janeiro e botou abaixo dezenas de cortiços e barracos que existiam no centro da cidade. O problema é que ele não realocou as pessoas que moravam lá. Sem ter para onde ir, estes moradores começaram a ocupar mais ainda o Morro da Favela. A primeira vez que a palavra aparece na imprensa brasileira é em 1909, na revista Careta. Mas só a partir da década de 1920 é que favela deixa de ser apenas o nome de um morro e passa a ser sinônimo de aglomerados urbanos sem planejamento. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar dos impactos diretos do tarifaço de Trump na produção e no emprego no Brasil. As novas tarifas impostas pelo governo estadunidense chegam a 37,5% e atingem mais de 23% dos produtos que eles compram do Brasil. Levantamento feito pelo professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, indica que os prejuízos podem chegar a quase 14 bilhões de reais e a destruição de mais de 50 mil empregos nos primeiros 6 meses das tarifas. É para nos explicar esse estudo que eu recebo o professor Oreiro aqui na Agenda Econômica. Obrigada, professor. Nada. Mais uma vez pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. Esse dado é um dado que não está sendo ainda analisado, né? Não. Esse impacto real. E é a novidade do seu estudo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se ele é um dado já certo ou se pode ter alguma mudança ainda sobre esse impacto, né? Porque você tem um estudo aí que vai de 6 meses a 2 anos, depois a gente detalha, mas eu queria que você começasse falando desse dado. É isso mesmo? Então, Antônia, eu fiz uma projeção, né, com base no anúncio que foi feito pelo governo americano, né, com base na nossa pauta de exportações, naquilo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né, e aí o que esse estudo faz é uma simulação do que pode acontecer com a economia brasileira se as tarifas forem mantidas indefinidamente. Então, tem um grande C aí, porque a gente sabe que o presidente Trump costuma voltar atrás nas decisões dele, enfim, né? Ele já...
acabou e recomeçou a guerra do Irã umas 15 vezes nos últimos meses. Pode ser que ele volte atrás também com respeito às tarifas. Mas então é uma simulação. Mas essa simulação por um período, por exemplo, de 6 meses, se ele mantiver essa tarifa por 6 meses, que é o prazo mínimo da sua simulação, esses dados podem efetivamente acontecer. São uma boa aproximação do que realmente pode acontecer. É lógico que quando a gente faz previsões de economia, né, nós adotamos aquela condição, né, ceteris paribus, tudo mais mantido constante. Então pode acontecer do governo brasileiro conseguir abrir novos mercados no exterior e com isso você contrabalança os efeitos do tarifaço sobre a economia brasileira. Mas tudo mais mantido constante, o que a simulação mostra é o efeito mais provável sobre a economia brasileira dessa segunda onda do tarifaço do Donald Trump. Ou seja, tem um impacto real na economia. Ele não é brincadeira e não é só uma firula política, não é só uma questão política. Tem efeito real na economia brasileira. Então, tem efeito real. Agora, se a gente olhar para a economia brasileira como um todo, o impacto é até relativamente pequeno. Por quê? Porque os Estados Unidos vêm perdendo espaço como mercado de destino das exportações brasileiras. Tá? Quer dizer, primeiro tivemos, no início do século XXI, a emergência da China. Quer dizer, a China é hoje o nosso principal parceiro comercial, seguido pela União Europeia. A União Europeia no seu conjunto. Os Estados Unidos é só o terceiro mercado. E em função daquela primeira, né, onda de tarifas que o presidente Trump adotou contra a economia brasileira em 2025, a participação dos Estados Unidos na nossa pauta de exportações caiu de 14% para 10%. Até porque aquele ano 2024 foi um recorde de exportações do Brasil, depois 2025 já caiu muito. Exatamente. Então, veja, a gente está sofrendo esse segundo tarifaço, mas já de uma base mais deprimida de exportações para os Estados Unidos. Então, assim, o impacto global, segundo o modelo que eu utilizei, em 2 anos seria algo como 0,3% do PIB de queda, o que é uma queda relativamente modesta, tá? Daria uns 40 bilhões de reais, mais ou menos, né? Em 24 meses. Por uma economia de quase 13 trilhões de reais, que é o tamanho da economia brasileira hoje, esse não é um impacto muito significativo. Mas tem um porém, é que quando a gente olha a destruição de empregos, né, os empregos que vão ser perdidos são os empregos na indústria de transformação, né, que são empregos seritistas, ou seja, com carteira assinada, e são empregos que têm salários mais altos, ou seja, são empregos que exigem melhor qualificação dos trabalhadores e também os postos de trabalho são melhores. Vamos detalhar um pouquinho do começo, o que são essas tarifas. Okay. Elas já estão bastante divulgadas, vou pedir a Karine para colocar aqui no nosso telão, estão bastante divulgadas, mas eu acho que cabe ainda a gente fazer uma análise dos setores e também das diferenças, né? No total, elas atingem 23% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E vamos começar então com a sobretaxa mais alta, que são 37,5%, e que pegam 16,5% das exportações. E aí é indústria, máquinas e equipamentos, móveis, tem madeiras, mas tem móveis, gorduras e óleos, calçados e confecções, né? Que é uma indústria que o Brasil tradicionalmente há décadas exporta muito para os Estados Unidos, principalmente calçados. Aí estão esses melhores empregos que você falou, e qual é o significado para você, professor, dessas áreas estarem na maior sobretaxa? Então, por exemplo, máquinas e equipamentos, vamos botar um nome nisso aí, é a WEG, lá de Santa Catarina, tá? Que é a nossa campeã, né, em termos de exportação de máquinas e equipamentos. Que tipo de máquinas especificamente? Então, são geradores de eletricidade, máquinas que produzem bens intermediários. Então, assim, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo bem
prático meu. Eu tenho em casa um aparelho de ar-condicionado portátil, né, que ele é feito no Brasil, mas quando eu comprei esse aparelho, eu fui verificar se a marca era boa e eu vi que era uma empresa que exportava para os Estados Unidos. Falei, bom, se exporta para os Estados Unidos, então é uma empresa que fabrica um material bom e realmente, de fato, é um excelente aparelho de ar-condicionado. Então, a gente está falando disso. Calçados e confecções são setores com menor intensidade tecnológica que máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos é um setor de alta intensidade tecnológica, mas calçados e confecções são altamente intensivos em mão de obra. Mão de obra, porque é manufaturado mesmo, né? Realmente usa muita mão de obra. Então, realmente, ali vai ser uma destruição grande de empregos. Vamos ver a próxima faixa, que é uma faixa um pouquinho menor, que a gente tem a sobretaxa de 25%, né? Pega realmente muito pouco, 1,9% das exportações, mas pega setores muito importantes se a gente pensar no agronegócio como açúcar e etanol, né? Que assim, e aí etanol tem a confusão, tem a briga, que os Estados Unidos não só não querem importar brasileiro, como querem exportar para nós, né? Máquinas agrícolas, maquinário elétrico, você já citou alguma coisa, ferramentas em geral. Aqui também entra novamente confecções, equipamentos de mineração e calçados, que na verdade está nas duas, né? Confecção e calçados, elas estão com 25 mais 12,5, então na verdade elas estão naquela de 37. Ficam melhor lá. Mas açúcar e etanol, máquinas agrícolas, pegam um setor muito importante brasileiro, que é o agronegócio e seus arredores, né? Sim. Eu acho que nesse caso aí o que mais deve estar sendo atingido é o etanol. Tá? Mas isso particularmente não me preocupa muito, porque a gente pode aumentar a demanda interna pelo etanol, aumentando a percentagem de... Já aumentou, né? Pois é, já aumentou. Acho que agora chegou no limite. Esse etanol aí, eu acho que realmente não vai ter muito efeito. Confecções e calçados, sim, como eu já falei, mas na verdade ele pegou na sobretaxa de 25 e a de 12,5. Ferramentas de jardinagem, acho que isso é muito pouco. Realmente, desse setor, esse aí eu acho que quantitativamente é muito pequeno. Vamos ver então a outra, que é a sobretaxa menor, sobretaxa de 2,5%, que pega 4,7% das exportações, que aqui também é mais um setor mineral, né? Pedras de gesso e semelhantes, entra aí muito na área de construção civil, né? Do que a gente exporta em termos de granito, que nós somos um grande exportador. Aí você pega estados como o Espírito Santo, tem uma cadeia de exportação de granito muito grande, o Ceará tem, a Bahia tem, ali Sudeste, podem ser bastante atingidos por essa parte, né? E de minérios também. Minérios, eu não me preocupo, porque minério você consegue diversificar mercado. Tá? Isso aí é a questão de relações diplomáticas. O que talvez seja mais complicado seja os pescados, porque são produtos que saem de áreas mais pobres no Brasil e que realmente dependem, né, dessas exportações, e são produtos perecíveis. E não dá para esperar. Exatamente, né? Se pescou, tem que vender. Exatamente, são produtos perecíveis. Ao contrário de minérios, você pode armazenar um tempo, né, e depois redireciona para outro mercado. Mas pescado é perecível e, assim, o pescador ou os produtores de pescado são, em geral, de regiões mais pobres do Brasil, que certamente vão ser muito afetadas por esse tipo de tarifaço. Na verdade, sim. Quando a gente fala desse tarifaço, ele é o atual, mas eu vou pedir a Karine para trocar, para colocar, que eu chamei de taxas ordinárias de 10%, que são aquelas taxas que já estão. Então, quando a gente pensa em 37,5% na nova, é uma sobretaxa em cima já são 10%, então a gente tem aí quase 50% novamente. Meio que voltou em alguns produtos aquela taxa de 50% colocada inicialmente, né? Tem uma outra taxa que coloca aqui do que está um outro quadro que coloca as taxas ordinárias de 10%. Vamos trocar, que aí a gente vê exatamente
que aí sim pega 52% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, que eles não sobretaxaram, porque é realmente que eles precisam muito, né? Isso. E é importante chamar a atenção que essas taxas marginais de 10% não é só para o Brasil, é para todos os países. Tá? O Trump, quando a Suprema Corte revogou, né, a capacidade do presidente dos Estados Unidos de, por atos executivos, aumentar tarifas de importação, que a Suprema Corte proibiu, aí então ele colocou uma tarifa cross the board, ou seja, para todo mundo, de 10%. E aí, quando a gente vê os produtos que estão sujeitos a essas tarifas, a gente vê que são produtos que os Estados Unidos não iam conseguir outro fornecedor, por exemplo, café. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo. Tá? E o café, ele tem uma característica de que a demanda dele é insensível à variação de preço. Ou seja, se você você vai tomar, sei lá, 3, 4 cafés por dia, por exemplo. Tá? Não é porque o preço do café aumentou 10, 15% que você vai reduzir a quantidade de café que você vai tomar. Ainda mais num país como os Estados Unidos, que é viciado em tomar café. Né? Laranja, a mesma coisa. Faz parte do café da manhã dos americanos ter suco de laranja. Carnes, os Estados Unidos já foram o maior produtor mundial de carne, hoje não é, hoje é o Brasil. E por uma série de questões climáticas, etc., o rebanho bovino nos Estados Unidos atualmente está no menor nível em mais de 20 anos. Então eles precisam da exportação brasileira, né, de carnes. Então, se você for sobretaxar as carnes, o que vai acontecer é que vai aumentar o custo de vida para os americanos. Se você sobretaxar café, laranja, carnes... Né? E já aumentou quando eles colocaram essa taxa para todo mundo, né? Eles colocaram para todo mundo, mas já teve algum aumento de preço. Mas eles deixaram de fora aqueles produtos que realmente eles não tinham como... diversificar e, senão, iam acabar dando um tiro no pé, no sentido de que ia aumentar a inflação nos Estados Unidos, ou esses, por exemplo, componentes aeroespaciais, eles usam isso na sua própria indústria aeronáutica, então eles iam tornar a Boeing ainda menos competitiva do que na relação, por exemplo, com a Airbus europeia, que, na verdade, a gente tem aí uma concorrência internacional no mercado de aviação. Basicamente dessas duas, Dessas duas, e que nos últimos anos a Airbus está tomando o mercado da Boeing. Tá? Ou seja, está fabricando mais aviões, os aviões são tecnologicamente superiores, então os americanos estão perdendo a liderança que eles tinham no mercado aeroespacial, está perdendo para a Airbus. Na aviação civil, bom, embora eles tenham lá uma indústria crescendo, que é a indústria militar, né? Com tantas guerras em que eles estão envolvidos. Ah, sim, mas aí são duas coisas diferentes. Aí a indústria de defesa, tá? Que é uma coisa, e tem a aviação civil. Tá. A aviação civil é Airbus. Aqui só de peças para aviação civil, né? Essas componentes aeroespaciais e aeronaves civis. Que é Embraer. Tá. Então, vamos então agora cair lá no levantamento que você fez, que é a próxima tela, que é bastante interessante para mostrar essa questão 6 meses, né? Vamos falar em termos de perda de PIB acumulado. Essa perda do PIB acumulado é o PIB relativo das exportações. É o efeito final sobre o PIB da queda das exportações. Então, o que acontece? Quando as exportações se contraem, isso gera um efeito inicial de perda de renda que se propaga para o resto da economia, é o chamado efeito multiplicador. Né? Então, a fábrica X passa a exportar menos para os Estados Unidos, com isso ela demite uma parte dos seus funcionários. Com isso, os funcionários que são demitidos reduzem o consumo. Ao reduzir o consumo, também diminui as vendas do comércio local, que também vão demitir outros funcionários. Enfim, esse é o efeito multiplicador. Né? É como se, para colocar uma imagem bem gráfica, pensa a seguinte situação. Você pega uma pedrinha e joga num lago. Né? Quer dizer, aquela pedrinha, ao cair na superfície do lago, vai fazer uma primeira ondinha, depois uma segunda ondinha, uma terceira ondinha, né? Mas aquilo ali vai perdendo a força, né, na medida que se propaga. Isso é o efeito multiplicador. Tá? Então, o que aquela perda do PIB acumulado está medindo é o efeito final, né,
derivado do multiplicador das exportações, no caso da retração das exportações. Então, veja, as exportações, a projeção é que em 6 meses elas caiam mais ou menos 8 bilhões de reais, um pouquinho menos. Isso é exportações só para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. A gente está falando aqui só de Estados Unidos. Só dos Estados Unidos. 8 bilhões de contração, né, de exportações para os Estados Unidos, gerando mais ou menos 14 bilhões de contração de PIB. É um multiplicador em torno de 1,7, 1,8, tá? Que é a estimativa para a economia brasileira. Em termos de queda relativa do PIB, como eu falei, a queda relativa é pequena, 0,11%. Agora, a destruição de vagas, 54 mil vagas, elas são vagas formais, com carteira assinada e na indústria de transformação, ou seja, salários mais altos. Isso realmente é preocupante, dada a precariedade do mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, a gente tem 40% da força de trabalho brasileiro informal ou autoempregados. Tá? Quer dizer, ou seja, a gente tem uma estrutura de emprego que é ruim e ela vai ficar pior depois disso. Porque são os melhores salários e são as pessoas com melhor formação e mais bem qualificadas, de uma forma total. E os empregos com maior produtividade. Então, isso vai contribuir para a redução da produtividade da economia brasileira, que é um problema que nós enfrentamos já há 20 anos, de baixo crescimento da produtividade. Uma das razões do baixo crescimento da produtividade na economia brasileira está na nossa estrutura de emprego. Porque a maior parte dos empregos são empregos de baixa produtividade. Tá? Então, e onde que estão os empregos de alta produtividade? Eles estão na indústria e estão nos serviços ligados à indústria. Né? E o tarifaço vai acertar em cheio a indústria de transformação. Agora, se o governo soltou um plano, né, um plano de emergência de apoio, que é basicamente financiamento a juros subsidiados, tanto o dinheiro, né, do Tesouro, do próprio Tesouro, quanto também do BNDES. Qual é o impacto desses financiamentos para evitar esse tipo de problema? Essas consequências? Então, veja, o financiamento, a ideia do financiamento é dar um fôlego para as empresas enquanto elas tentam buscar novos mercados. É para isso que serve. Tá? Agora, o financiamento não substitui a demanda, as vendas. Entendeu? Ou seja, aqui está na primeira coluna ali, são vendas que a indústria perde. Então, 8 bilhões em 6 meses, 15 bilhões em 12 meses, 20 bilhões em 24 meses. Então, isso tem que ser reposto. Financiamento não repõe isso, apenas dá um fôlego para a empresa não fechar as portas enquanto ela não consegue um substituto para essas vendas. Mas a gente precisa encontrar substituto para essas vendas, o que significa duas coisas. Ou nós encontramos mercados externos, né, alternativos aos Estados Unidos, ou a gente tem que compensar essa perda de exportações por aumento da demanda interna por esses produtos. E o mercado interno tem condição, o consumidor brasileiro hoje tem condição de substituir, digamos assim? Não tem. Existe um grande endividamento das famílias, isso inclusive está aí o Desenrola 3, que não me deixa mentir, né? A taxa de juros está muito alta, né? E tem coisas que simplesmente são produtos intermediários que as famílias não consomem. Sim. Quer dizer, você teria que ter um aumento da demanda final para que levasse ao aumento da demanda por esses produtos intermediários. Então, o que realmente pode ser feito é buscar novos mercados. O governo já está tentando fazer isso, já há conversas com a China a esse respeito, mas eu acho que também é necessário, nesse momento, buscar o apoio da União Europeia para a gente substituir uma parte dessas exportações perdidas para os Estados Unidos. Então, e Índia? Porque assim, a Índia hoje é um mercado consumidor muito carente, quer dizer, precisa de absolutamente tudo, muito mais do que a China, né? E a gente tem um caminho aí que poderia ser possível, até porque a gente está com tarifas, um dos argumentos, né, para o tarifaço do Trump é que nós teríamos tarifas preferenciais, tarifas favorecidas para a Índia e para o México. Né? Eles usam isso como argumento. Vocês estão priorizando outros parceiros.
A gente tem que lembrar que no caso da Índia, a Índia ainda mantém na Organização Mundial de Comércio o status de país em desenvolvimento, que o Brasil abriu mão no governo anterior. Tá? Então, como a Índia mantém o status de país em desenvolvimento, ela tem tratamento preferencial no comércio com outros países. Então, necessariamente. Necessariamente. Tá? Agora, a Índia, ela é um mercado grande em termos de número de pessoas, mas ainda é um PIB per capita muito baixo. Assim, ela deve ser 1/5 ou 1/6 do PIB per capita da China. Tá? Quer dizer, a China, embora tenha mais ou menos a mesma população, a renda per capita é muito mais alta. Quer dizer, aquela visão que a gente tinha aqui no Brasil 20 anos atrás, que na China os trabalhadores ganham um salário de escravo, etc., isso acabou. Tá? Eles hoje já têm salários melhores do que os brasileiros. Tem salários melhores que os brasileiros. A renda per capita da China já é maior do que a do Brasil. Tá? Então, assim, se a gente quer realmente um mercado que possa substituir o mercado americano, nós temos que olhar para países com renda per capita elevada, que não é o caso da Índia. Se não a Índia, então quem, professor? E como é que fica o Mercosul? Então, para substituir o mercado americano, a gente precisa de um mercado que tenha um grande número de consumidores, mas que também tenha um poder de compra. Né? E, nesse caso, existem dois candidatos óbvios, um é a China e o outro é a União Europeia. Quer dizer, a China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a União Europeia 500 milhões de pessoas. Então, são mercados que potencialmente podem, no médio prazo, isso não é instantâneo, substituir as vendas que nós vamos perder com os Estados Unidos. O Mercosul é um problema porque o presidente da Argentina, infelizmente, gosta de causar. E ele também tem assim uma fixação com os Estados Unidos. Então, se fosse pelo desejo do Milei, ele já teria implodido o Mercosul. São os industriais e os empresários argentinos que não deixam, tá? Que tem muito interesse em manter o Mercosul e até mesmo em aprofundar o Mercosul. Mas a economia da Argentina, ela continua, que é a segunda maior economia do Mercosul, e é para onde a gente poderia ainda tentar mandar uma parte dos produtos manufaturados que exportamos para os Estados Unidos, é uma economia que ela não está bem. Tá? Quer dizer, na verdade, ela é uma economia dual, como diz o meu amigo argentino Martín Rapetti, da Universidade de Buenos Aires. Quer dizer, tem uma economia que é do agronegócio, essa está bem, tá? Como também está aqui a do Brasil, mas a indústria argentina e o que é voltado para o mercado interno está passando por uma crise muito severa, com destruição de empregos, etc. Então, a capacidade da Argentina, nesse momento, de substituir os Estados Unidos como mercado exportador para o Brasil, realmente é muito pequena. Qual, então, a grande medida a ser adotada nesse momento para diminuir esse impacto no Brasil? Olha, eu acho que a melhor coisa é tentar convencer o Trump a mudar de ideia. Tá? E para isso, seguir negociando. Seguir negociando, mas eu faria uma coisa, que seria o seguinte: eu faria um embargo de exportações para os Estados Unidos, um embargo temporário de exportações inelásticas, como café e minérios críticos, como o nóbio, etc. Faria um embargo temporário, dizer o seguinte: olha, enquanto durarem as tarifas, as sobretaxas de exportação para o Brasil, tais e tais produtos vão ter uma cota máxima de exportação de X, que é para forçar a elevação dos preços desses produtos no mercado americano, e aí os consumidores americanos sentirem no bolso. Lembrando que lá nos Estados Unidos vai ter eleições agora de midterm. Então, eu acho que tem que jogar nessa estratégia, que é muito mais fácil e muito mais eficiente você convencer o Trump de que a mudar de ideia. E como é que você convence o Trump a mudar de ideia? Mostrando que nós também temos dentes e somos capazes de ferir o Trump aonde mais dói, que é nas eleições de midterm.
Bom, então é partir para a guerra, né? Pois é. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Você pode estar de um lado ou de outro, mas todo mundo concorda que o Brasil não tá bom do jeito que tá. A gente pode mudar essa história. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Vencer o crime e vencer esse sufoco que ninguém aguenta mais. O meu nome é Flávio Nantes Bolsonaro, tenho 45 anos, sou advogado e empresário, casado com a Fernanda, pai da Luísa e da Carol e candidato à presidência da República. E o Brasil vai vencer. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 1º de setembro, vai estar disponível no aplicativo e-Título e na página do TSE na internet, tse.jus.br, a consulta aos locais de votação de cada eleitora e eleitor. Quem se habilitou para o voto em trânsito também vai poder consultar a sessão eleitoral atualizada. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Se você perde as suas fontes de alimentação e você perde uma coisa importante, que é a quebra, né, na reprodução dos conhecimentos de como andar na mata, de como pescar, de como caçar, são técnicas que uma geração ensina para outra. Você se torna um consumidor obrigatório de produtos industrializados. Desnutrição na primeira infância, obesidade, hipertensão e diabetes nas faixas mais adultas. São florestas. Neste sábado, 2 horas da tarde, aqui na TV Senado. Mais uma edição do programa Jovem Senador. E mais uma vez os estudantes mostram preocupação com as alterações no clima. Cafeicultores usam novas técnicas para lidar com eventos extremos em Minas Gerais. E um estudo experimental da UNB que transforma lodo e resíduos orgânicos em fertilizantes verdes. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei Antifumo foi a primeira norma de alcance nacional a restringir o consumo e a propaganda de cigarros no Brasil. Ela abriu caminho para que o poder público adotasse medidas ainda mais duras nos anos seguintes. Nesta edição de Cidadania, vamos falar sobre os 30 anos da Lei Antifumo e seu legado para a cultura e para a saúde dos brasileiros. Meu entrevistado é Ricardo Luiz de Melo Martins, médico pneumologista e professor da Universidade de Brasília. Muito obrigado, doutor Ricardo, professor. E agora, especialista que vai me ajudar a falar um pouquinho dessa mudança, desse paradigma que foi a Lei Antifumo. Porque, vamos lá, eu já era nascido quando ela entrou em vigor ali em julho de 1996, 15 de julho de 1996, mas a realidade era muito diferente. Vamos lembrar como é que era isso, porque as pessoas que têm 30 e poucos não fazem noção, não é? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Você tem toda a razão. Se a gente pode se orgulhar de uma lei no Brasil, essa é a Lei Antifumo. Ela deu margem a que o Brasil tivesse uma das políticas mais avançadas no mundo e dos resultados mais exitosos no mundo também. Como você bem disse, na época em que foi promulgada a lei, havia uma liberdade excessiva do consumo de cigarro e, paulatinamente, isso foi caindo até chegarmos a um ponto de ambiente livre de cigarro em quase todos os locais que frequentamos, né? Vamos conversar sobre isso ao longo da entrevista, mas só para a audiência ter uma noção, e você também, na época em que a lei foi promulgada, havia uma frequência, uma prevalência que a gente chama, né, em medicina, de 35% dos adultos fumantes. E até 2023, nós conseguimos reduzir essa prevalência para 9%. Então, é extraordinário, não existe não me lembro de nada na área de saúde com tanto sucesso como a lei e as medidas que você mesmo citou aí no início da entrevista, que promoveram essa redução drástica do consumo de cigarro no Brasil. Doutor Ricardo, até para a gente dar um exemplo para quem está em casa, as pessoas não têm noção. Era comum, 35% da população adulta brasileira fumando, com o dado que você trouxe agora, e as pessoas fumavam em ambientes fechados. Gente fumando em estúdio de entrevista, como agora, por exemplo, o entrevistado fumando, o apresentador fumando junto, dentro de aviões, era uma outra realidade, era um outro Brasil. Eu queria que você lembrasse para as pessoas que viveram isso, como eu vivi, como você chegou a ver, porque tem gente que não tem noção de como era, né? Na época era bonito fumar, né? Era charmoso. A pessoa que fumava, ela tinha uma precedência na sociedade, né? E então, com a Lei Antifumo, houve a possibilidade de se mostrar à população os malefícios que o cigarro proporcionava à saúde humana. Como você bem disse, fumava-se dentro de um ônibus, dentro de um avião, num restaurante. E aí, com a propagação, quer dizer, com os resultados que a lei propôs, a sociedade foi cerceando, né, o consumo de cigarro. Era comum, por exemplo, os prédios terem cinzeiros, as casas terem cinzeiros também. O visitante chegava, você oferecia o cinzeiro para ele. Hoje não existe mais isso, né? Eu acho que eu estou falando de cinzeiro, capaz de estar falando chinês aqui, junto à audiência, né? Mas era comum. E depois a coisa foi chegando a um ponto de ter o fumódromo. Hoje também não tem mais fumódromo. Então, tudo isso foi caindo por terra. E, além da lei, o poder público lançou uma série de políticas interessantes. Eu me lembro bem dos cartazes do Ziraldo, falecido Ziraldo, saudoso Ziraldo. Ele fez uma série de cartazes mostrando, assim, o tema era fumar é cafona, fumar é brega, e isso foi fazendo com que as pessoas fossem
largando o cigarro, né? As escolas também ensinando as crianças os malefícios do cigarro. Então, as próprias crianças alertavam os seus pais, os avós, com relação ao consumo do cigarro. Então, houve uma união da sociedade civil, junto com o poder público, junto com o poder legislativo, judiciário, e propiciou o Brasil, então, como eu disse, essa política de grande êxito. É talvez o país que mais reduziu o consumo de cigarro no mundo. Era isso que eu ia falar. Se a gente para observar, outros países não têm uma experiência tão bem sucedida. E a questão do cigarro é uma questão de saúde pública, não é? Tanto que, por exemplo, o SUS oferece tratamento gratuito para quem quer se libertar desse vício. Você falou uma coisa essencial. Não adiantava nada a gente proibir as pessoas de fumar em público sem oferecer uma opção de tratamento. A gente sabe que o cigarro ele promove uma dependência física e química, né? A nicotina é a principal responsável pelo indivíduo ficar viciado. Então, é uma maldade você chegar para a pessoa e dizer assim, aqui não pode fumar, mas também não oferecer tratamento. E hoje nós temos no SUS, em todas as cidades, pelo menos uma equipe treinada para ajudar a pessoa a parar de fumar, que é outra política também extremamente bem sucedida. E aí a gente tem que destacar o papel do Instituto Nacional do Câncer, que fez um trabalho extraordinário no sentido de capacitar as equipes, tanto para a informação à população, como também no tratamento desse grande mal de saúde pública, como você citou, que é o tabagismo. Qual é o maior desafio porque o senhor é um médico experiente nessa área, o senhor também é professor. Qual é o maior desafio para quem está imerso nesse vício e quer se libertar dele? Bom, a primeira coisa que a gente diz para nossos pacientes é assim, a gente cita, né, todos os malefícios do cigarro e pergunta se ele quer parar de fumar. Se ele quiser parar de fumar, a gente oferece opções. Então, o primeiro passo é querer parar de fumar. Porque muitas pessoas dizem, não, eu paro na hora que eu quiser, não, agora não, eu estou me sentindo bem. E o grande problema, como eu falei, é a nicotina. Eu digo sempre para meus pacientes, é uma droga diabólica, porque ao tragar o cigarro, em 10 segundos, a nicotina chega ao cérebro. Talvez a substância que mais chega rápido ao cérebro, ao organismo, de todas essas existentes. E não só isso. Ao chegar no cérebro, ela produz locais específicos para atuar. Então, na medida em que a pessoa vai fumando, mais locais para a ação da nicotina são criados. E aí é muito difícil a pessoa parar de fumar, assim, por vontade própria, sem nenhum tipo de apoio de equipe de saúde. E muitas vezes acontece o seguinte, ele quer parar de fumar, ele não consegue resistir ao vício e a família fica pressionando, os amigos ficam pressionando. Isso aflige demais o indivíduo fumante. Então, a gente precisa apoiar e mostrar para ele que tem saída e que não é culpa dele, ele ficou viciado na nicotina. É um processo, né? Não há uma fórmula mágica, né? É um processo demorado, lento, mas possível. É verdade. Como eu lhe disse, as equipes de saúde do SUS têm resultados excepcionais com base nesse treinamento que o INCA proporciona a quem deseja trabalhar nessa esfera. Claro que alguém da audiência vai dizer, não, mas eu parei por conta própria, tive vontade, joguei fora a carteira de cigarro, ou fiquei com a carteira ali dias a fio e tudo, mas isso é exceção. A grande maioria precisa realmente de tratamento. Não é só medicamentoso, é preciso também todo um trabalho de técnica, de psicoterapia para fazer com que a pessoa se desvencilhe do vício. Doutor Ricardo, você falou de um ponto importante no início da entrevista, que foi a mudança de paradigma, a mudança cultural, a campanha do Ziraldo e os próprios veículos de comunicação em geral, quando fazem, por exemplo, filmes, só os vilões é que fumam, né? Não é mais como era antigamente. Fumar só uma coisa de gente cafona ou dos vilões, né? Na ficção. Mas hoje a gente enfrenta um outro desafio, né? Os dados mais recentes mostram
que a gente chegou em 2023 num patamar muito bom, que foi cerca de 9% da população adulta fumando, mas a gente aumentou um pouquinho, né, para pouco mais de 11%, né, um aumento de pouco mais de 2% comparado a esses dados que você tinha trazido, doutor. E parece que isso é muito ligado não ao cigarro convencional, mas ao cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque aí já é um outro paradigma que está surgindo, né? Foi uma pena isso acontecer, porque a gente estava chegando próximo à meta que era atingirmos uma prevalência de 5%. É praticamente zero, né, em termos estatísticos. Mas surgiu o cigarro eletrônico e fez com que essa prevalência aumentasse para 11%, porque atingiu uma população jovem. O jovem voltou a fumar, infelizmente, também alguns adultos, mas principalmente a camada jovem da população voltou a fumar. Na verdade, o que eu falo para as pessoas, né, foi lançada uma nova forma de vender a nicotina. Porque quem comercializa esse produto sabe que a maneira de manter cativo por 20, 30 anos a pessoa no consumo do cigarro é ele ficar viciado na nicotina. Eles tentaram outras formas de venda de nicotina, narguilé, algumas outras formas aí, mas a que realmente venceu foi esse cigarro eletrônico, com a customização do equipamento, né? O fato de sair o vapor d'água, não sair, a pessoa não ficar com mau cheiro do cigarro, e a ideia de que não fazia mal. Inicialmente foi dito isso, né? E hoje a gente sabe que não é verdade. Infelizmente, os livros de medicina registram uma doença específica decorrente do uso do cigarro eletrônico. Também na história da medicina, não conheço nada assim que ocorreu de forma tão rápida entre a comercialização de um produto e a descoberta de uma doença. E isso aí, que é o EVALI, né, a doença provocada pelo cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa entender melhor que doença é essa. E eu posso estar falando besteira, se eu tiver, por favor, me corrija. Ele é até mais agressivo do que o cigarro convencional, não é isso? Você está falando de maneira muito correta. A gente tem descoberto que as concentrações, não só da nicotina, como de outros produtos, elas são extremamente maiores do que o cigarro convencional. E mesmo o vaporzinho que é liberado, ele também é maléfico. Então, não é só o que a pessoa consome, mas o que ela põe para fora é maléfico. O que a gente diz a respeito desses produtos é assim, o pulmão ele não é um órgão preparado para metabolizar, para degradar substâncias. Então, o ideal é que a gente respire ar puro. A gente fala muito aí das queimadas, estamos aí próximo dessa época do ano, mas tem aí, né, a gente tem sempre visto aí queimadas, né, nas cidades. E isso faz com que a qualidade do ar ela fique prejudicada. A concentração de oxigênio é diminuída porque as substâncias liberadas, por exemplo, pelo cigarro, competem com o oxigênio. Então, assim, eu acho que a pessoa de livre e espontânea vontade jamais vai entrar num lugar poluído com substâncias das quais ela traga. E aí isso vai promovendo uma reação inflamatória no pulmão, e dependendo da situação da pessoa, vai gerar mais ou menos problemas. O que a gente viu foram mortes precoces, em jovens. Então, isso nos preocupou demais. Quando nós fomos atrás, era a doença decorrente do cigarro eletrônico. Nós temos aí casos aqui no Brasil já de pessoas... Aqui em Brasília, né? Vimos uma adolescente falecer por cigarro eletrônico. Eu trabalho muito pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia em escolas públicas. E comigo vai uma ex-usuária de cigarro eletrônico que hoje desenvolveu um câncer de pulmão. Ela é jovem, tem 27 anos de idade e que não é uma idade onde você encontra câncer de pulmão, é raro, muito raro. E ela fala também, ela dá o depoimento dela a respeito disso. E ela hoje tem um blog em que ela comenta, né, os malefícios que é a pessoa se viciar no cigarro eletrônico.
Esse é um trabalho muito importante, que vocês estão indo exatamente no grupo que mais tem tido acesso. A gente está falando de pessoas adultas, mas são os adolescentes mesmo, que já estão começando a usar o cigarro eletrônico, né? Que eles chamam popularmente de vape. Como é que é esse trabalho? Como é que é a recepção deles a essas informações? Principalmente chegando junto com você que tem o conhecimento, uma pessoa que vivenciou isso aí. Eu acho que esse trabalho da sociedade ele é muito interessante, porque melhor do que eu falar com jovens é ter uma pessoa jovem falando com eles. Eles ficam, impressionados com a fala dela, né? Ela rouba a cena, sem dúvida nenhuma. Então, o que ocorre é que a gente hoje considera o tabagismo como uma doença pediátrica, porque cada vez mais crianças até 12 anos, 10 anos, têm procurado esse produto, que é encontrado facilmente, até próximo mesmo das escolas. E isso nos preocupa demais. Então, cientes dessa situação, nós decidimos procurar as escolas, claro, aquelas que nos convidam para participar, e a receptividade tem sido muito boa. No início eles ficam assim meio refratários, ficam com vergonha de perguntar e dizer que consomem o cigarro, mas a gente sabe que tem uma pesquisa até do próprio INCA, né, mostrando que pelo menos 40% da população jovem já teve acesso ao cigarro eletrônico, o que é muito preocupante. Muito preocupante. E aí você já consegue vislumbrar uma estratégia de mudar essa cultura, como lá atrás, com o cigarro convencional, teve esse movimento, junto com a lei antifumo, claro, mas teve esse movimento do Ziraldo, os meios de comunicação em geral auxiliando. Existe um caminho para a gente desconstruir essa imagem que o cigarro eletrônico tem entre crianças e adolescentes? Quando você me falou, doutor, que é considerado até uma doença pediátrica, isso me preocupou muito. Eu acho que nós temos que voltar, vamos ter que aprender o que fizemos há 30 anos, reunir todas as pessoas que têm poder de decisão, e aí eu falo não só do governo, do executivo, mas o judiciário e o legislativo, e encantar a população, os artistas, enfim, fazermos uma frente que enfrente eu diria, esse grande mal que vai acometendo a sociedade e que nos preocupa muito, porque a expectativa que nós temos a continuar dessa forma é que tenhamos uma geração de jovens sequelados respiratórios, com doenças graves respiratórias. E a gente que estava tão perto do chamado endgame, como você tinha dito ali, que é cerca de 5% ou até abaixo disso, né, de pessoas fumantes, a gente agora enfrentando esse novo desafio. Tem um caminho pela lei também, no seu olhar, a gente precisa ou de uma atualização da lei antifumo, ou de uma nova legislação, ou não, o combate é cultural apenas? Não, aliás, eu quero dizer aqui que o Senado foi muito importante quando houve um movimento pela legalização do cigarro eletrônico, houve uma ação muito importante do Senado. Eles nos receberam como Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e outras sociedades também, a de Cardiologia, a de Oncologia. Várias sociedades estiveram presentes numa audiência convocada pelo Senado e eles ficaram bastante intrigados com o que falamos e nos ajudaram muito a barrar essas tratativas que levavam, talvez, o Poder Legislativo a promulgar uma lei liberando a comercialização do cigarro eletrônico. Mas eu acho que não podemos depositar toda a responsabilidade no Poder Legislativo. Eu acho que isso tem que ser uma ação de toda a sociedade, entre aí as autoridades, mas também a população. Ela precisa ter consciência dos malefícios que isso pode advir, né? E aí voltarmos a ter uma nova lei antifumo, claro que atualizada, você tem toda a razão com relação a isso, novos produtos estão surgindo e a gente precisa atualizar a lei, que é excelente, tem um valor inestimável para a população brasileira, mas com a adoção de novas tecnologias, a gente precisa também atualizar a nossa legislação. Vamos
falar um pouquinho. Eu sei que é chover no molhado, mas é importante a gente lembrar, para quem está em casa, todos os malefícios do tabagismo, né? Tanto do cigarro convencional quanto do cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho. Por exemplo, enfisema pulmonar é a terceira principal causa de morte no mundo inteiro, né? Sim. O cigarro eletrônico, assim como o cigarro convencional, ele é responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão, de bronquite e enfisema. E, claro, isso também provoca danos para as pessoas que convivem com o fumante. Se a pessoa fuma dentro de casa, ela pode promover doenças respiratórias nos seus filhos, estão crescendo, podem promover doenças respiratórias tal como bronquite, enfisema e câncer, também na esposa e quem convive, e até nos bichos de estimação. Nós temos um trabalho na Universidade de Brasília que mostra que cachorros cujos donos são fumantes, pelo menos um deles, também desenvolvem doenças respiratórias, inclusive câncer de pulmão. Então, a gente fala do pulmão, mas existe também as doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, derrame e toda a gama de problemas que decorrem desse tipo de problema, né? Resumindo, é cafona, faz mal, é um problema de saúde, pediátrica agora com a questão do cigarro eletrônico. Sim. Está otimista de que a gente consegue virar o jogo com esses cigarros eletrônicos também, como a gente virou há 30 anos? Eu não tenho dúvida. Eu acho que se a gente conseguir motivar a população e o poder público em torno dessa ideia, a gente vence. Eu acho que o Brasil, ele tem... A gente, às vezes, critica o país, mas de maneira injusta. Nós temos muita gente boa trabalhando em prol da sociedade e a lei antifumo é um exemplo disso. O quanto a gente pôde beneficiar as futuras gerações que advieram a 1996 e quantas pessoas viveram mais e melhor do ponto de vista de saúde. Hoje a gente tem pessoas aí de 80, 90 anos, saudáveis, dirigindo empresas ou passeando. A gente encontra muito nas cidades turísticas e mesmo no exterior, brasileiros viajando aí de maneira saudável, sem nenhuma restrição. Se o cigarro fosse abolido da face da terra, isso é um estudo da OMS, 30% das doenças seriam abolidas também. Então, hoje considerada pela OMS, o cigarro, a principal causa evitável de morte no mundo. Nossa, que informação importante e que a gente tem que levar ao público, porque a gente sabe o mal que faz, mas não imagina o tamanho, a dimensão. Antes da gente encerrar, pensando aqui agora, estou pensando como pai de uma adolescente, de uma criança que está tendo contato e descobre que está tendo contato com cigarro eletrônico. O que fazer? Não, eu acho que, como eu disse, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica e os pediatras estão extremamente capacitados para ajudar os pais e também os adolescentes e as crianças a largarem o vício. Quanto antes a gente trabalhar preventivamente, melhor. Então, assim, a orientação dentro de casa, nas escolas, ela é crucial para o sucesso do empreendimento. Mas acho que, uma vez descobrindo que o filho ou a filha é usuário de cigarro eletrônico, o ideal é não ralhar com a pessoa, entendeu? Procurar entender o porquê de ocorrer e buscar também a ajuda médica. Nós temos excelentes profissionais que podem perfeitamente ajudar as famílias a barrar esse terrível mal que acomete a sociedade. Dr. Ricardo Martins, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição toda vez que vocês precisarem de mim. Mais uma vez, obrigado. Espero muito em breve que a gente volte a conversar trazendo dados melhores, viu, do que o dessas últimas pesquisas do INCA. Ok. E nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e garanta seu acesso à informação pública de qualidade. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania.
Todo mundo conhece o meu pai, né? Mas, ó, minhas filhas, minha esposa, minha mãe me fizeram ser assim, do jeito que eu sou. Mudei você demais. Reeduquei, hein? Não é à toa que você é o Bolsonaro moderado. Então, gente, lá em casa quem manda são elas. Ainda bem que assim, o Brasil só vai ser melhor, só vai vencer se as mulheres forem mais fortes e vencerem cada vez mais. Quando o apartamento começa a ganhar uma dimensão, digamos, mais da classe já um pouco mais abastada, eles começam a sentir necessidade de ter os usos múltiplos para poder não sair daquele lugar. Então, começa a se criar o conceito que vem lá do Le Corbusier, das unidades de habitação, de Marcelle, Firminy e outros lugares. Habitar, Habitat. Neste sábado, 4h, aqui na TV Senado. Que desperdício. Mas para quem? E por que esse desperdício? Eu tava com uma colega de trabalho e foi um casal gay comprar o produto que a gente estava vendendo, né? E após o casal se retirar do local, ela falou, nossa, que desperdício, né? Criar um disfarce para que a sociedade não te veja exatamente como você é, para que você não sofra preconceito, é algo muito natural pra gente que é homossexual. O que parece um comentário tão bobo, né? Mas que por trás desse comentário tem uma homofobia gritante, né? Todo mundo deveria pensar em relação ao bullying que as pessoas elas não precisam seguir padrões, porque as pessoas elas são diferentes e a diversidade é isso. Meu nome é Everton Almeida Silva e eu me identifico com o G do espectro LGBTQIA+, eu sou abertamente homossexual. Eles foram muito mais violentos por ser mulher, realmente. Eles tiveram muito ódio, até dizer uma coisa assim para mim, você é macho, você aguenta. A imagem mais forte da minha chegada à torre foi quando eu passei por várias celas de presas comuns. Pareciam jaulas. E eu não só era algemada, como eu estava com a algema que nem homens geralmente usam, com os braços para trás. Eu era minúscula na época, eu saí da prisão com 37 quilos. E fiquei assim, quase do dia para a noite. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. Arte popular. Pele a sua cidadania. Não perca a chance de votar. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Conheça o currículo de Flávio Bolsonaro. Iniciou carreira como funcionário fantasma de um gabinete em Brasília. Denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa no escândalo da rachadinha. Homenageou o líder do maior grupo de matadores de aluguel do Rio de Janeiro. Foi flagrado pela Polícia Federal pedindo 134 milhões no escândalo do Banco Master. Não dá para confiar nesse sujeito. Flávio, o pior dos Bolsonaros. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Cerca de 2.400.000 pessoas no Brasil têm o transtorno do espectro autista, um problema que afeta a qualidade de vida delas mesmas e de suas famílias. A inclusão dos autistas na sociedade passa pelo acesso ao ensino e a livre manifestação de suas capacidades, inclusive através da arte. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou Flávia Amaral, presidente da Comissão da Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui, estar comentando sobre esse assunto tão importante para toda a sociedade. Bom, você há 6 anos você já milita nesse departamento lá da OAB e a gente fica achando um pouco estranho assim, a Ordem dos Advogados do Brasil é muito focada em leis, legislação, em cooperar com a legislação que está sendo votada aqui no Congresso, reivindicar questões dos profissionais. Mas por que a OAB resolveu se dedicar à qualidade de vida dos autistas? É uma das funções da OAB, Paulo, é assistir a sociedade, principalmente quando se trata de dignidade humana. E dignidade humana, quando nós falamos deste grupo, dessas pessoas com transtorno do espectro autista, nós estamos falando de vulnerabilidade, uma vulnerabilidade extrema, com inúmeras dificuldades. Então, a ordem, com o seu papel também, que não é só institucional, mas também de atender a sociedade, ela precisa fazer esse movimento. Então, acho que nessa gestão, ela está vindo nesse processo de fazer um movimento realmente inclusivo, de tentar incluir, de tentar fazer parcerias com outras instituições e de tentar conscientizar ao máximo a sociedade também para evitar discriminação, bullying, uma série de outras situações. Bom, vocês promoveram no mês de junho, que é o mês do orgulho autista, um evento, uma palestra, em que o foco foi na manifestação e criar condições para que os autistas se expressem através da arte, né? E aí a gente volta lá na questão da identificação do transtorno do espectro autista, que também foi chamado de síndrome de Asperger, que é um problema relativamente recente. Começou a ser identificado na década de 80 e só em 2013, aqui no Brasil, se teve, os legisladores tiveram atenção para a Lei Berenice Piva, né? Piana, Berenice Piana. Por que foi importante essa lei? Essa lei, o marco dessa lei foi justamente que em 2012, a Berenice Piana, que é uma mãe atípica, ela que fez esse movimento com outros pais atípicos, justamente para colocar o transtorno do espectro autista na condição de deficiência. E aí essas pessoas passaram a fazer grupo das pessoas com deficiência. E por que disto, né? Justamente para ter os benefícios da legislação das pessoas com deficiência. Então, hoje, graças a essa lei, os autistas eles têm direito a toda a legislação das pessoas com deficiência, desde 2012. Agora, é uma luta muito grande porque a identificação da pessoa com autismo, ela não é fácil, porque existem gradações, né? Existem o autismo mais leve, aquele de caráter médio, e também nos casos mais graves, onde há uma severa dificuldade de comunicação, é mais fácil identificar na criança, né? Sim, a gente tem 3 níveis hoje de autismo, né? O autismo de nível 1, que antigamente era tido como leve, mas que todo mundo sabe que não tem nada de leve. Que antigamente era o Asperger, que normalmente tinha altas habilidades ou podia ter uma superdotação também. O nível 2, que já tem um pouco mais de suporte, hoje a gente chama de suporte. O nível 1, menos suporte. O nível 2, um pouco mais de suporte. E o nível 3, muito suporte. Então, o espectro, quando a gente fala de espectro, né, a gente não pode dizer, estamos definindo o autismo como um todo. Cada autista é de um jeito, mas assim, para a medicina se caracteriza como esses 3 níveis e esses 3 níveis de suporte hoje. Ou seja, existem demandas diferentes de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Agora, a gente supõe logo de saída que, ainda que a lei tenha colocado, digamos assim, um guarda-chuva sobre essas pessoas que
tem o transtorno do espectro autista, o diagnóstico é algo que é bastante complicado, porque para que a pessoa consiga ser coberta e ter os direitos dessa lei, porque nem sempre é fácil identificar. Não é nada fácil identificar. Hoje, graças a Deus, nós já estamos muito evoluídos na medicina e as pessoas já conseguem, por isso, essa quantidade. As pessoas dizem, nossa, está na moda, que quantidade absurda, porque a medicina vem evoluindo e as pessoas conseguem ter a percepção das características do que é um transtorno do espectro autista. Agora, obviamente que quando a gente fala de rede pública, aí nós temos filas gigantescas para um diagnóstico, que é um direito. Então, assim, são filas que às vezes chegam até 3 anos para que aquela criança já... Isso no SUS, né? Isso pelo SUS. E aí nós temos, pela iniciativa privada, obviamente, que a gente consegue essa rapidez. Mas é um custo entre 2 e 3 mil reais, mais ou menos isso. É um custo alto, não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. E nós temos também vários exames, precisa passar por diversos exames para que a pessoa possa ser diagnosticada e ter esse relatório. No entanto, as terapias elas já podem começar antes desse diagnóstico. A lei já garante isso, que ela pode começar tanto ter essa visão já na escola para a inclusão, quanto para as terapias sem um diagnóstico ainda, só com indícios de que aquela criança pode ser TEA. E já existe na rede pública o atendimento para essas pessoas de caso de família de baixas rendas? Existe já logo no inicial, existe já esse atendimento, mas também passa por um outro processo de filas e de espera para que a pessoa possa ser atendida. Isso tem tanto na fase inicial de vida da criança, como já no adolescente ou já como na fase de adolescente. Mas é uma espera, né? Às vezes muitas mães se encontram, as famílias, vamos colocar assim, as famílias se encontram em listas de espera, que não é fácil, né? Você está nessa espera e vendo a sua criança, talvez, que a gente chama das podas neurais. Quanto mais precoce for o atendimento, melhor a capacidade da criança se expandir nas suas capacidades. Exatamente. Né? E ocorre muito, eu creio, infelizmente, e é doloroso dizer isso, a questão do preconceito. A criança que ela não se comporta da mesma forma que as outras, pode ser tida como mal-humorada ou como preguiçosa, e aí já fica aquele estigma, né? Muitas vezes passa por mal educada, né? Uma criança mal educada, que grita, que se joga no chão, que faz birra. Parece isso aos olhos da sociedade, mas, na verdade, já tem ali o transtorno e as mães hoje querem viver. Então, elas querem sair, elas querem estar nos ambientes com essas crianças e, normalmente, tem esse julgamento da sociedade quando vê aquela criança esperneando, ou seja, no shopping, ou seja, na rua, de que aquela criança é mal educada ou não está sendo bem criada pela família. Então, isso é um estigma, né? É o estigma. Então, assim, é muito sério. Isso é algo que tem que ser, que esse olhar tem que ser visto como algo que já vai cada vez mais, está sendo comum, porque a cada 32 nascidos, um é autista. Então, isso cada vez mais vai ser rotineiro e habitual na sociedade. Agora, a questão do ensino, que é o tema aqui do nosso programa. Salas com 30 ou 40 crianças não são exatamente um ambiente em que a criança autista vai se sentir bem, porque são crianças que têm uma sensibilidade muito grande para luz forte, para ruído. Exatamente, porque uma das características é essa, a sensibilidade a som, cheiro e luminosidade. Então, assim, o ideal seria que nós tivéssemos escolas um pouco mais silenciosas, o que é bem difícil. Ou então que nós tivéssemos menos luminosidade em alguns ambientes, ou que você tivesse menos cheiros, dependendo do ambiente. O que é complicado ainda, eu acho, porque a gente não pode excluir essas pessoas ou colocar todas em escolas especiais ou todas em um ambiente para elas, né? Você abordou, inclusive, um tema, um item que eu gostaria de fazer uma pergunta. A tendência mais atual dentro do sistema educacional brasileiro é não ter escolas especiais, ou seja, adaptar as crianças a uma escola normal, entre aspas, regular, né?
E posso falar que você é mãe de um autista, né? Sim. Como é que é vivenciar isso? Porque é difícil, né? É complicado. A gente tem, a depender do nível, eu acho que é muito importante você ter escolas especiais, ambientes especiais, porque você precisa de um olhar terapêutico. Já não estamos mais falando de manicômios como era antigamente. Nós estamos falando de um ambiente terapêutico que a criança, o adolescente, até o adulto vai ficar ali naquele período e depois vai para casa. Agora, obviamente que os autistas de nível 1 e 2, eles têm condições de serem adaptados nessas escolas regulares. E aí é que está a questão, porque mesmo assim você tem que ter um olhar grande de adaptação. Não é uma adaptação simples. É uma adaptação também intensa. E é aí que as escolas estão apanhando, eu acho, e os espaços que precisam atender as crianças, vamos colocar assim, as crianças típicas, precisam também ter um olhar para as crianças atípicas. E a formação dos educadores? Como é que anda a formação dos nossos educadores? Esses hoje são quem se candidata a trabalhar com pedagogia, a ensinar em sala de aula, são criaturas cada vez mais raras, né? A gente sabe bem por quê. Remuneração baixa, questão de relacionamento muito difícil entre as pessoas. O que você diria que precisa ser feito para melhorar a formação desses educadores? A princípio, eu acho que tem que ter uma profissionalização em massa. Só que quando a gente fala em profissionalização em massa, nós vamos ter de tudo. E esse profissional, a gente precisa de um profissional que não tenha só aqueles valores técnicos. Hoje a gente fala muito de uma pessoa que precisa... O emocional, né? A gente fala muito de uma pessoa que precisa ter um conhecimento técnico, ok. Só que assim, a gente precisa também... Onde estão os valores humanos daquele professor? Onde está a empatia, o acolhimento? Onde é que ele vai olhar aquele aluno, ele vai incluir e ele vai fazer com que o típico entenda a diferença dessa criança atípica? É aí que eu acho que tá pegando, porque existe hoje uma legislação, a legislação já que diz que eles precisam de 360 horas de especialização, né, para o atendente especializado. No entanto, a gente não pode pensar só nas questões técnicas, a gente precisa pensar nas questões humanas também. Essas escolas existem no país inteiro, escolas que formem pedagogos e educadores especializados em necessidades especiais? Temos hoje muito EAD, né, que seria o online, que também eu acho um risco, porque você precisa ter a vivência prática para entender o que é isso, para entender um comportamento, para entender por que daquela atitude. E tudo isso tem que ter um olhar humano e uma vivência prática. Então, como a gente vai fazer isso no sentido de preparar, não só no EAD, porque ele não é só completar as 360 horas, ele precisa ter esse conhecimento prático também. Então, vai ter que ter um curso que também traga as questões práticas para esse professor, né? A questão do autismo, a questão das desigualdades socioeconômicas se torna mais grave ainda quando acontecem os casos de autismo, concorda comigo? Porque para as mães pobres é muito mais difícil conseguir informação e eu não sei que tipo de orientação vocês na OAB dão para esse tipo de população, para essa camada da população. A OAB hoje ela atende basicamente de tudo. Né? Nós temos a mãe que tem mais condições e ela também reclama porque o filho dela foi discriminado na escola, mas também nós temos aquela que não tem acesso a nada, em que quer saber, quer informações, aonde que ela consegue. Assim, em muitos casos, as universidades já têm trabalhado, né, no sentido de fazer um atendimento a esse público vulnerável. Então, eu recomendo muito que as pessoas comecem a estar nas universidades, principalmente as que são da área da saúde, para descobrir onde tem o fisioterapeuta gratuito, aonde tem, às vezes, um psiquiatra que atenda de forma gratuita. Procurar o serviço de saúde das universidades. Das universidades, que elas também, às vezes, oferecem isso e a população não sabe. Além disso, você tem que trazer as informações do que é um BPC, um benefício que essas pessoas têm direito, uma isenção. Benefício que terá direito desde que a criança, o indivíduo, o menino, a menina, o rapaz, a moça sejam identificados como... Tenha o laudo diagnóstico, além da isenção de PVA, a isenção de imposto de renda e uma série de outras situações que essa pessoa tem direito a partir de um diagnóstico também.
como o diagnóstico é importante para que essa pessoa possa adquirir os direitos. Então, a ordem, nesse ponto, ela é muito importante. A gente setoriza a comissão em área do trabalho, porque existem pessoas que precisam ser adaptadas no trabalho. A gente divide a educação das pessoas que precisam ter esse olhar para a educação, ou às vezes mediar dentro da escola uma situação difícil. A ordem ela não faz esse papel muito poder de polícia, porque existem órgãos e instituições que fazem esse papel. Mas ela auxilia e ela pode cobrar das pessoas que fazem esse serviço, que elas façam realmente esse serviço. Então, a importância da ordem em nortear tudo isso e acompanhar a sociedade. Hoje eu vejo muito, a comissão ela funciona muito como um local de acolhimento e eu percebo assim, muitos autistas... Isso é natural, né? Muitos autistas também querem ter fala na comissão, que é muito importante, porque o quanto que você já percebe a autoestima vindo nessas pessoas que foram tão maltratadas durante muito tempo. Agora, o que a OAB diz sobre a legislação em vigor? Precisa mudar? Pode melhorar? Em quê? Você como mãe também. Hoje eu vejo, assim, como mãe, eu percebo que legislação nós temos, Paulo. Nós temos muita legislação. Nós temos a LBI. Temos recursos para cumpri-la? O problema está nas políticas públicas, nas ações concretas de como nós vamos aplicar e o desconhecimento, porque a mente é algo desconhecido. E ninguém tem uma resposta pronta, uma resposta simples para isso. Todos nós estamos aprendendo. Então, quando você diz que você quer que a legislação melhore, eu não vejo muito pelo olhar da melhora da legislação. A legislação nós temos. Nós precisamos trabalhar a prática da aplicação da legislação. E, para isso, um olhar que eu ainda martelo na questão humana. Que enquanto nós não trabalharmos as questões humanas, vai ser muito difícil você trazer essa legislação e fazer com que ela seja aplicada na prática. Aí eu proponho que a gente fale sobre um salto de qualidade que vocês estão empreendendo lá na OAB, que é a pedagogia da inclusão pela arte. Vocês juntaram 40 autistas e para que eles se expressassem através de suas habilidades, eu acredito que habilidades manuais, em criação e artes plásticas, e vocês promoveram inclusive uma exibição lá na sede da OAB, né? Fala um pouquinho sobre isso, a experiência que você sentiu em cada uma dessas pessoas. Isso é maravilhoso. A Pipa Pedagogia já trabalhou com a gente em diversos projetos. Esse olhar para o autista, no sentido de que ele é um artista, como isso é importante, como isso gera autoestima, como isso traz ele para o mercado de trabalho. E a faixa etária dessas pessoas que participam? Variada? De tudo. Tinha uma criança que fez um desenho incrível, ela tinha 6 anos. Era um desenho que nenhum adulto consegue fazer. Então, assim, existem potencialidades nessas pessoas. Você descobre que, através da arte, você não tem só limites, você tem potencialidades. Isso é o que emociona quando as pessoas trabalham buscando a arte. E eu vou te dizer mais, Paulo, através da dança. Tem um rapaz que ele é o cover do Michael Jackson. Ele faz os passos perfeitos do Michael Jackson. Nós temos esportistas muito bons. Então, assim, quando você explora esporte e arte, principalmente como a Pipa está trazendo a arte, que eu acho importantíssimo, você traz essas potencialidades e as pessoas deixam de enxergar tanto os limites. Você tem uma experiência já de 6 anos à frente dessa comissão lá no OAB. E o que você aprendeu nesses... Eu estou notando que você tem uma sabedoria muito grande, até por ser mãe de um autista, né? Um autista, né? Menino. É um menino, o João. Olha, Paulo, esse é o ponto que me toca, né? Porque o João, ele me melhorou como pessoa. Então, assim, é algo que eles conseguem, eles têm um poder, todas as pessoas dentro do espectro autista, eles têm o poder de transformar as pessoas e mostrar que você pode ser melhor. Você é típico, não eles. Então, o João, eu acho assim, a gente começou, obviamente, na descoberta, é um luto, é um baque para qualquer mãe que descobre, nossa, meu filho tem um transtorno, né? O que eu acho horrível também a palavra transtorno, mas
tecnicamente nosso certo. vocabulário é muito... Né? E aí você vê, a família inteira entra naquele processo, daquele baque, daquele luto, e depois você vem processando isso, de que maneira que eu vou fazer com que meu filho evolua, e depois você descobre que é você que está evoluindo, não ele. Então, outro dia eu estava muito cansada, e aí acabei querendo muito que ele dormisse, ele tem muito problema com sono, João. E aí eu briguei muito com ele. E aí ele acabou dormindo, chateado. Ele tem 7 anos, né? Aí eu falei, você desculpa a mamãe tá muito cansada, é por isso que a mamãe brigou muito com você e tal. Desculpa, na hora, ele não pensou 2 vezes. Eu falei, nós é que não somos evoluídos, sabe? Impressionante o poder que eles têm de te trazer esses conceitos humanos, de resgatar esses valores humanos que às vezes estão perdidos em você, né? De como ele é carinhoso com meu pai, como ele é carinhoso só com as pessoas que ele quer. Então, você traz um olhar, algumas pessoas que sabem que ele só é carinhoso com essas pessoas, elas se acham em casa, sabe? Então, assim, é incrível esse poder que essas pessoas têm. E se você descobre, se você ressignifica a sua vida, no sentido de que eles podem melhorar todo mundo da família. Assim. Agora, e os pais? Eu acredito que os pais não têm a mesma dedicação que as mães, né? Com certeza, né? E que exemplo você pode dar para os pais? O que você poderia incentivar os pais que participem desse ato de amor que é acolher uma pessoa? A gente tem um dado, Paulo, de que 70% dos pais abandonam as mães quando descobrem que o filho tem qualquer tipo de deficiência. 70%. Então, isso já é um dado muito sério. O que eu vejo é como trazer esse pai, que muitas vezes abandonou, nem sempre é fácil. Uma grande maioria some mesmo. Mas existem, hoje a gente já tem um movimento dos pais que ficam. A gente já tem visto esse movimento desses pais que acompanham. Tem mães que abandonam e deixam com alguns pais. Bom, são exceções. São exceções. Mas eu acho que você tem que trazer esse olhar de que tem que existir algum tipo de vínculo. Porque, a princípio, você não enxerga vínculo. Você acha que aquela criança, primeiro, não olha para você, aquela criança, ela não é amorosa com você, aquela criança, ela não está nem aí se for educada ou não. Esse aqui é o primeiro olhar desse pai. E isso faz afastar, não tem jeito. Agora, a partir do momento que você demonstra, que a mãe ou qualquer familiar demonstra, opa, olha aí, se ele te ligou hoje é porque você é importante para ele, né? Se você começa a resgatar esse sentimento, eu acho sim que é possível. Flávia, eu vou puxar um pouquinho por você aqui, vou pedir que você fale para aquela câmera ali, dê um recado para as mães que estão agora tomando consciência de que tem uma criança, de que tem um filho ou uma filha autista e que está lidando ainda com essa superação. Uma mensagem de incentivo e de como você acha que as pessoas devem reagir a isso, a esse novo conhecimento, um novo passo. O recado que eu deixo para a sociedade é de que você vai passar por um momento difícil, não é simples, mas que o retorno disso e o quanto que você pode ressignificar a sua vida vai te trazer alegrias incalculáveis. Então, eu digo que o autismo, ele apresenta limites, mas as possibilidades, elas são infinitas. E quando você reconhece, você consegue perceber isso no seu filho, você com certeza vai ser uma mãe mais feliz que outras mães, porque você vai comemorar cada passo. Você vai comemorar porque ele amarrou o sapato. Você vai comemorar porque ele entrou hoje na escola. Isso não tem preço. Outras mães típicas jamais vão reconhecer coisas pequenas nos seus filhos. Mas as mães atípicas, elas conseguem reconhecer cada passo do seu filho e amar
cada milímetro dele. Isso eu acho que é o mais importante. E eu deixo mais um recado para as escolas, uma frase que eu adoro, que inclusão não é chamar para festa apenas. Inclusão é chamar para dançar. Você pegar e chamar para dançar aquela pessoa. Então, eu digo que a inclusão ela não é simples, mas ela também traz muitas alegrias. Flávia, muito obrigado. Brilhante a sua fala, viu? Obrigado por você ter vindo aqui dar essa aula para nós. Obrigada, eu que agradeço, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Minhas amigas e meus amigos, o que está em jogo nessa eleição é o futuro do Brasil e da sua família. Os avanços na educação e na saúde, as políticas de proteção às mulheres, idosos e crianças, o combate firme às facções e ao crime organizado e o fim da escala 6x1, sem redução de salário. Juntos, nós reconstruímos o Brasil. Agora queremos dar um salto de qualidade, porque o Brasil está pronto para mais. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi.
Você pode estar de um lado ou de outro, mas todo mundo concorda que o Brasil não tá bom do jeito que tá. A gente pode mudar essa história. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Vencer o crime e vencer esse sufoco que ninguém aguenta mais. O meu nome é Flávio Nantes Bolsonaro. Tenho 45 anos. Sou advogado e empresário, casado com a Fernanda, pai da Luísa e da Carol, e candidato à presidência da República. E o Brasil vai vencer. Mais uma edição do programa Jovem Senador. E mais uma vez os estudantes mostram preocupação com as alterações no clima. Cafeicultores usam novas técnicas para lidar com eventos extremos em Minas Gerais. E um estudo experimental da UNB que transforma lodo e resíduos orgânicos em fertilizantes verdes. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Eleições 2026. Ordem de votação. É o povo que produz o show e assina a direção. Na urna eletrônica, primeiro você escolhe deputada ou deputado federal. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. Aí vem a primeira vaga de senadora ou senador. Depois, a segunda vaga de senadora ou senador. Neste ano, são 2 vagas. Na sequência, governadora ou governador e seu vice. E por fim, o voto para presidente da República e seu vice. Para ajudar, leve uma colinha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Banco Master, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente está fazendo Quem mentiu foi Flávio Bolsonaro, flagrado pela Polícia Federal pedindo 134 milhões. Ouça o áudio. Daniel, saber o que precisa, saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Flávio Bolsonaro, não dá para confiar. O pior dos Bolsonaros. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Presidente do Senado anuncia a pauta prioritária de votação durante o esforço concentrado, que vai priorizar a MP das blusinhas. Relatores das PECs do fim da escala 6x1 e da segurança pública decidem manter as propostas aprovadas pelos deputados. Em audiência pública na CDH, senadores e especialistas discutiram o aumento do número de pessoas em situação de rua. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Após reunião com os presidentes da República e da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação de projetos prioritários durante a semana de esforço concentrado. Os presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado discutiram a votação de projetos prioritários para o governo na segunda semana de esforço concentrado antes das eleições. O senador Davi Alcolumbre anunciou que a prioridade será a MP das blusinhas, que acabou com o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Essa medida provisória não vai caducar. Essa medida provisória vai ser deliberada na comissão especial de medidas provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar, e ela virá lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor. A PEC que acaba com a escala 6x1 também será discutida no esforço concentrado. O relator vai manter o texto da Câmara para garantir 2 dias de folga por semana sem redução de salário. O parecer deverá ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. Senador Omar Aziz, relator da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. Também será apresentado na CCJ o relatório da PEC da Segurança Pública, que prevê a criação de um ministério específico para cuidar da área. A iniciativa de propor uma PEC da segurança que possa definitivamente esclarecer as atribuições dos entes subnacionais, municípios, estados e a União, naturalmente, era necessária para que o Estado brasileiro pudesse propor a criação de um Ministério da Segurança. Também deverão ser votados no esforço concentrado o Marco dos Minerais Críticos e o REDATA, que garante incentivos fiscais para a instalação de data centers no país. Nós sabemos da importância da matéria, nós compreendemos a importância da matéria para os investimentos no Brasil, nós entendemos que isso dará segurança aos dados do Brasil estarem no Brasil, e também em relação a terras raras e minerais críticos, que a Câmara já deliberou, nós temos outro projeto tramitando no Senado Federal que trata do mesmo assunto. Então há interesses divergentes de senadores que estão tratando outro assunto, e eu tenho a compreensão que nós precisamos, o Senado Federal, nos debruçarmos sobre a proposta que foi aprovada na Câmara, encaminhada pelo governo, porque é o governo brasileiro que sabe o que está passando hoje, inclusive em alguns estados do Brasil, do ponto de vista de outros países estarem vindo no Brasil comprar as nossas riquezas.
O relator do fim da escala 6x1 manteve o texto da Câmara dos Deputados para que a redução da jornada seja promulgada logo. A proposta vai garantir 2 dias de folga por semana, sem diminuição do salário. O senador Omar Aziz já entregou à Comissão de Constituição e Justiça o relatório da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Para que a proposta não retorne à Câmara dos Deputados e a votação seja concluída no Senado, ele não aceitou as sugestões de mudanças apresentadas por diversos senadores. O relator manteve a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais no prazo de 1 ano, com o limite de 8 horas diárias, sem a diminuição do salário. A proposta também vai garantir 2 dias de folga por semana, sendo uma preferencialmente aos domingos. O texto também preserva decisões de convenções e acordos coletivos de trabalho, permite a negociação da jornada e mantém a compensação de horários por norma coletiva. O fim da escala 6x1 deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, se não for concedido um prazo maior para a análise do relatório. Se aprovada aqui na CCJ na própria quarta, a proposta segue para o plenário do Senado, onde será discutida e votada em 2 turnos. Ainda não há um acordo para um calendário especial que permita a votação da proposta em 2 turnos numa única sessão durante o esforço concentrado. A gente tem vários precedentes, inclusive quase todas as PECs que recentemente foram votadas seguiram ritos especiais. Existe a tradição de, se houver acordo entre os senadores, entre os líderes, haver um calendário especial para votação de PEC, com redução de todos esses interstícios, inclusive votação, às vezes, no mesmo dia do primeiro e do segundo turno da proposta. Então, em tese, é possível que essa votação seja bastante rápida, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. O relator da PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça também decidiu manter a versão aprovada pela Câmara dos Deputados. Entre as novidades da proposta estão a integração das polícias e o aumento da pena para chefes de organizações criminosas. O senador Rogério Carvalho, relator da PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse que seu parecer será pela aprovação da proposta, de acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta tem o objetivo de aprimorar o combate ao crime organizado e melhorar a integração entre os órgãos de segurança pública. Entre os principais pontos, o texto que vai ser votado no Senado endurece o tratamento penal de acordo com a posição hierárquica dos membros de facções criminosas, milícias e organizações paramilitares. Coloca na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, institucionalizando a cooperação entre Estados e União. Cria as polícias municipais. Inclui na Constituição o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. A União deve repassar a estados e municípios 50% de cada fundo. E amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que passa a ser responsável pelo policiamento ostensivo de ferrovias e hidrovias. A senadora Leila Barros vai ser a relatora da medida provisória da taxa das blusinhas, que extinguiu o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. O deputado Reginaldo Lopes foi escolhido para presidir a comissão. O relatório deve ser votado na comissão mista nesta segunda-feira. A medida provisória, apelidada de MP das blusinhas, isenta compras internacionais de até $50 do pagamento de imposto de importação. A comissão mista que analisa o texto elegeu como presidente o deputado Reginaldo Lopes e como relatora a senadora Leila Barros. Estou me inteirando do texto, estou acompanhando junto com a minha equipe todas as emendas que os colegas apresentaram, são 112 emendas e a gente está analisando uma a uma. Também vamos conversar com o governo, então na parte da tarde agora teremos uma reunião
com o governo e também estamos abertos. A gente já tivemos as manifestações do setor produtivo, alguns parlamentares já entraram em contato conosco e nós vamos, na mais tranquilidade possível, dialogar, né, com todos que apresentaram, com todos que têm o interesse em dar as suas manifestações. E já adiantando a vocês que sou absolutamente a favor do texto inicial, que já foi apresentado. Mas não deixaremos de conversar com todos. A relatora disse que vai fazer uma força-tarefa no fim de semana e vai apresentar o relatório na segunda. Segunda-feira, nesse mesmo local, às 16 horas, para a gente, leitura do relatório da relatora Leila Barros e também a apreciação e votação. Já chegou ao Congresso Nacional a medida provisória que tenta reduzir o preço dos combustíveis diante do impacto da guerra no Oriente Médio. A MP liberou pouco mais de 3 bilhões de reais em subsídios para importadores de gasolina e diesel. A guerra no Oriente Médio bagunçou o mercado de combustíveis em todo o mundo. O aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional gerou instabilidade nos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do querosene de aviação. Para tentar reduzir os efeitos do conflito sobre os preços, o governo brasileiro publicou nesta terça-feira uma medida provisória liberando 3,15 bilhões de reais para subsidiar produtores e importadores. Do total, cerca de 2,55 bi são para produção e importação de óleo diesel de uso rodoviário e 600 milhões para combustíveis derivados do petróleo em geral. Hoje, cerca de 10% da gasolina consumida no país é importada. No caso do diesel, o Brasil compra no exterior cerca de 25% a 30% do que é consumido no nosso mercado interno. O subsídio aplicado pelo governo é de 44 centavos por litro de gasolina e 1,12 centavos por litro de diesel. A medida provisória será analisada primeiro pela Comissão Mista de Orçamento, depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Com essa última, já são 10 MPs editadas pelo governo para aliviar os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o preço dos combustíveis. A Comissão de Direitos Humanos discutiu o aumento do número de moradores de rua no país e as possíveis soluções para este problema. Existem aproximadamente 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil, segundo o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. A Comissão de Direitos Humanos discutiu sobre as condições dessa população e sobre as medidas que podem contribuir para combater o problema. A própria Política Nacional para a População em Situação de Rua, presidente, reconhece que estamos diante de um grupo heterogêneo, que tem em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Portanto, não existe uma causa única para a situação de rua, assim como não existe uma solução única. Não é só ir na rua dar a sopa, não é só ir na rua dar a comida ou o que vestir, cortar o cabelo. Isso não tira a pessoa da rua. Pior, pelo contrário, ela fica cômoda lá na rua, porque sabe que todo dia, naquela hora, vai ter lá o alimento para ela. O que nós temos que trazer é cidadania para essas pessoas. As nossas respostas são sempre as mesmas. O modelo de albergues, os modelos de acolhida são sempre os mesmos. E como foi dito, a questão de alimentação, eu com 40 anos de experiência não conheço ninguém que está na rua porque tem alimentação, porque alguém leva comida. Os especialistas apontaram as prováveis causas do aumento do número de pessoas em situação de rua e as motivações para sua permanência. A população em situação de rua, ela não é plantada na rua, ela não nasce na rua, ela é jogada para a situação de rua. De alguma maneira, é um rompimento familiar, é a questão, sim, não podemos aqui dizer, das substâncias psicoativas, sim, drogas, álcools. Os programas que hoje existem, muitas vezes, em estados, é criar na rua condições para a pessoa ficar na rua. É médico na rua,
é banheiro na rua, é comida na rua, é entretenimento na rua, que vai pessoas dançar, brincar lá na rua. Todo mundo volta para suas casas e a pessoa fica na rua. Então a rua não é lugar para se morar, não é lugar para ficar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 3.300 candidatos disputam as 54 vagas do Senado em outubro. São 54 das 81 cadeiras em disputa, 2 por unidade da federação. As outras 27 pertencem aos senadores que foram eleitos em 2022 e têm mandato até 2031. Dos 54 senadores que chegam ao fim do mandato, 32 tentam a reeleição. Outros 9 disputam cargos diferentes ou integram chapas como suplentes. E 13 não concorrem nas eleições deste ano. Isso significa que, independentemente do resultado das urnas, pelo menos 22 das 54 cadeiras terão novos titulares a partir do ano que vem. Mas a mudança na composição do Senado pode ir além das 54 cadeiras que estão em disputa, porque 27 dos senadores que têm mandato até 2031, 9 concorrem aos governos estaduais. Se forem eleitos, deixam o Senado e dão lugar aos respectivos suplentes. Para o analista político Neuriberg Dias, o histórico mostra que a disputa de 2/3 das cadeiras costuma produzir forte renovação e comparou esta eleição com a de 2018, quando apenas 8 senadores se reelegeram. A gente avalia que a renovação ela tende a ficar no mesmo patamar, pode ter uma margem maior de 8 a 10, nossa expectativa de que esses permaneçam no mandato e reduzam um pouquinho ou auxiliem um pouco a renovação. Mas o fato é que vai mexer mais, na nossa expectativa, na movimentação de cadeiras, né, do centro e da direita do que dos partidos que compõem a aliança com o governo federal. Segundo o TSE, a disputa pelas 54 cadeiras do Senado tem 314 candidatos. São, em média, 5,8 candidatos por vaga. Neuriberg Dias acredita que a procura pelo Senado se deve pelo protagonismo que a casa tem assumido nos últimos anos. Passou a ter um protagonismo muito grande, comparando aí as duas últimas legislaturas, né? Não só do ponto de vista na relação com o Poder Executivo, que era determinante para a reeleição de quem estava em mandato hoje. Hoje eles têm recursos do fundo eleitoral e recursos das emendas individuais, que isso potencializa a eleição, e eles tomaram um protagonismo do ponto de vista da agenda política nacional. Então foi o Poder Legislativo e Senado que partiu as grandes reformas nos últimos anos de matérias que foram sancionadas pelo presidente da República. A Justiça Eleitoral reforça que o eleitor pode levar uma colinha em papel com o número dos seus candidatos para facilitar a votação no primeiro turno no dia 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 20.735 candidatos vão disputar o pleito de outubro. O cargo com maior número de registros é o de deputado estadual, com 11.196, seguido do de deputado federal, com 7.713 e deputado distrital, com 429. 316 candidatos buscam uma das 54 cadeiras no Senado. Outros 198 tentam ser eleitos governadores e 13 miram a presidência da República. Mas estes números podem mudar porque a Justiça Eleitoral ainda precisa confirmar as candidaturas. De qualquer maneira, no dia 4 de outubro, a urna eletrônica vai exibir a seguinte ordem de votação. O primeiro cargo é o de deputado federal, com 4 números. Em seguida, deputado estadual ou distrital, com 5 números. Depois disso, o eleitor vai escolher 2 nomes diferentes com 3 dígitos para o Senado. Lembrando que votar 2 vezes no mesmo candidato anula a segunda escolha de senador. As 2 últimas votações serão para os cargos de governador e de presidente da República, com 2 dígitos. A novidade deste ano é uma barra localizada na parte superior da urna eletrônica, mostrando a etapa da votação. E aqui na linha de progresso, vamos pegar um candidato aqui a deputado federal, 9102,
Como ele não tem suplente, não traz o suplente. Deputado distrital, a mesma coisa. Já o Senado já tem os suplentes, então vamos trazer as fotos dele e dos suplentes. A urna não aceita você validar 2 votos para o mesmo candidato na mesma eleição. E como o eleitor tentou votar no mesmo 921, aparece nulo. Se eu quiser que o voto seja nulo, se eu não tiver outra escolha, eu confirmo. Ah, não, eu tenho uma segunda opção, eu posso votar em outro senador. Eu vou apertar corrige e vou digitar o número do outro senador. E aí vai... Aí eu aperto confirma. É esse candidato mesmo que eu quero? É. Então eu confirmo e ele vai para o próximo cargo. E o interessante é que o eleitor acompanha a linha de progresso aqui em cima para ele saber qual candidato ele está votando. É só olhar em cima. Só olhar em cima, a parte superior da urna. E aí fica em destaque. Fica em destaque. Qual a vaga, qual o cargo que ele está votando ou deverá votar naquele momento. Como são 6 candidatos com números diferentes, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve sua colinha de papel. Isso porque é proibido entrar na cabina de votação portando celular ou equipamentos eletrônicos para assegurar o sigilo do voto. Este modelo com todos os cargos está disponível para impressão no site do TSE. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 3,5 milhões de jovens com idades entre 16 e 18 anos estão aptos a votar em outubro. Em comparação às eleições de 2022, houve uma redução no número dos eleitores nessa faixa etária. Mas, afinal, o que leva essa geração às urnas? Conseguir o primeiro emprego, escolher a faculdade e decidir sobre o futuro. Essas são preocupações que estão sempre no radar de quem ainda está começando a vida. Mas uma outra escolha também tem impacto no dia a dia desses jovens: o voto. Olha, não sei ainda, hein? Tá difícil. Acho que é a nossa independência, né, sobre o nosso futuro. É algo que é significante. Acho que todos temos que ter o direito de voto, até para todos ter o poder de escolha. Pensar no futuro nem sempre é fácil. Para os mais experientes, votar já é um ato conhecido. Mas para quem vai pisar na sessão eleitoral pela primeira vez, a ansiedade é quase certa. Apesar disso, esses eleitores já sabem o que vai fazer diferença na hora de escolher o candidato ou candidata. Mais do que saber as propostas, é saber ali o padrão de comportamento da pessoa. As ideias dele, as propostas deles têm que estar alinhadas com o que eu penso e com o que eu quero para o meu país. Votar é um ato democrático, né, que exerce o nosso direito e dever como cidadão. Muito se fala sobre incentivar os jovens a tirar o título de eleitor, mas estar preparado para votar vai muito além do que ter o documento em mãos. O contato com temas como democracia, cidadania e participação pode aproximar os jovens da política e ampliar o interesse pelas eleições. Se queremos que os jovens participem da democracia antes dos 16 anos, é fundamental fazer e exercitar esse trabalho de formação cidadã desde a base. Os tribunais regionais eleitorais, os cartórios eleitorais, o sistema de justiça como um todo faz um movimento intencional no período eleitoral, tanto para conseguir o título de eleitor para os jovens, mas principalmente para mostrar para eles que o voto importa e que essa é uma obrigação que eles vão ter que assumir ao longo da vida com muita responsabilidade. Mas mesmo com a possibilidade de participar cada vez mais cedo, o eleitorado jovem está diminuindo. Neste ano, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar. Desse total, 3,5 milhões têm idade entre 16 e 18 anos. Apenas 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma queda de 14,5% em comparação com as eleições gerais de 2022, quando o registro de eleitores nessa faixa etária chegou a mais de 4 milhões e 100 mil. O jovem não abandonou a política. Ele abandonou as formas tradicionais de participação cidadã. E por mais que seja o público
a fatia do eleitorado mais presente nas mídias digitais, esse mesmo jovem deixou de enxergar no exercício do voto um caminho real de transformação e de mudança. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. Minhas amigas e meus amigos, o que está em jogo nessa eleição é o futuro do Brasil e da sua família. Os avanços na educação e na saúde, as políticas de proteção às mulheres, idosos e crianças, o combate firme às facções e ao crime organizado e o fim da escala 6x1, sem redução de salário. Juntos, nós reconstruímos o Brasil. Agora queremos dar um salto de qualidade, porque o Brasil está pronto para mais. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Ele estabeleceu um modelo de campanha eleitoral no Brasil, por exemplo, né? Ele diz, eu só serei candidato se eu realmente puder ser votado. Então ele faz uma coisa que era inédita na época. Ele vai por vários estados brasileiros, viajando e parando de cidade em cidade, fazendo discursos e levantando, né, a plataforma eleitoral. E ele faz uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem. Ele leva uma equipe de jornalistas, porque ele não era bobo nem nada, né? Então ele sabia que por onde ele passasse isso deveria ser fotografado, deveria haver uma reportagem, né? Então o que existe hoje, né, dos políticos irem aos palanques e dizer que tem que ir onde o povo está, quem inventou isso no Brasil foi Rui. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Mais uma edição do programa Jovem Senador. E mais uma vez os estudantes mostram preocupação com as alterações no clima. Cafeicultores usam novas técnicas para lidar com eventos extremos em Minas Gerais. E um estudo experimental da UNB que transforma lodo e resíduos orgânicos em fertilizantes verdes. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. As eleições de 2026 devem confirmar uma tendência observada nas últimas campanhas. O ambiente digital tornou-se um dos principais espaços de disputa política. O desempenho nas redes sociais tem muito impacto na visibilidade dos candidatos, enquanto algoritmos e influenciadores digitais ganham relevância na formação da opinião pública e na mobilização dos eleitores. Começa agora mais um assunto de Estado especial, eleições. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. A nossa convidada é Marilda de Paula Silveira, doutora em Direito Público. Tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui no Assunto de Estado. E eu começo te perguntando, as redes sociais hoje, elas mudaram muito a forma como os eleitores participam de todo o processo eleitoral. Elas têm mais influência do que os veículos tradicionais, como a televisão, por exemplo? Bom, elas têm uma influência diferente. A abrangência é mais ou menos a mesma, mas elas têm fatores de impacto diferentes, porque, primeiro, os eleitores interagem nas redes sociais. Então, é diferente do rádio e da TV, que são unilaterais, né? Então, isso, por si só, já gera maior engajamento. Não convencimento, mas gera maior engajamento. O rádio e a TV ainda detém maior confiança das pessoas, ao contrário do que muita gente pensa. Mas tem um outro fator que as redes sociais, em que elas ganham, é que elas têm uma curadoria. O que é isso? Elas chegam nas pessoas de forma individualizada, considerando o que elas gostam, o que elas estão sentindo, tentando prever o seu comportamento. E o rádio e a TV tem que acertar no atacado. Eu faço uma novela para todo mundo igual, por mais diferente que as pessoas sejam. E nas redes sociais, não. Elas recebem o conteúdo exclusivamente para elas. Então, se a gente colocar no saldo, é difícil de dizer o que influencia mais. Elas alcançam de forma mais ou menos igual, mas as redes sociais têm mais potencial para influenciar no varejo ali individualmente. Certo. Aí você citou essa questão de receber um conteúdo personalizado. Isso pode ser analisado de várias formas, né? Porque, às vezes, a pessoa acaba ficando na chamada bolha, que a gente ouve tanto falar, por receber apenas o conteúdo das coisas que lhe agradam, talvez, né? Como a gente pode falar dos benefícios, de fato, que o uso das redes sociais nas campanhas eleitorais traz para o eleitor? Bom, vamos focar, então, só nos benefícios. É bom dizer que isso não significa que não tenha problemas, né? Quais são os benefícios? Primeiro, democracia e eleições não existem sem diálogo. Então, as pessoas precisam entrar em contato umas com as outras. Por mais que as redes sociais criem essas bolhas, como você disse, elas conseguem colocar as pessoas em contato. Gente que não se conhece, gente que não se vê há muito tempo, isso promove um diálogo. É a primeira coisa. Segundo, as pessoas têm um espaço de fala. Por mais que elas falem para pouca gente ou falem para um grupo específico, elas conseguem falar e expor o seu ponto de vista. Isso também é muito importante. Em terceiro lugar, elas têm acesso ao cardápio de opções. Então, eleição nada mais é do que um cardápio. É igual quando você vai no restaurante. Você precisa ver esse cardápio e enxergar as opções. E as redes sociais também promovem isso de uma forma mais democrática e abrangente do que os meios de comunicação tradicionais faziam. Tá, mas aí você deixou bem claro que existem também riscos, existem cuidados que são necessários, né? No que os eleitores devem prestar atenção durante esse processo que está começando? Na verdade, durante todo o ano, mas agora começa o período intensivo mesmo de campanha eleitoral. O que a gente deve ficar atento? Bom, primeira coisa, rede social, canal de YouTube, por exemplo, canal de vídeo, qualquer lugar onde as pessoas se comunicam, funciona como na vida real. Tem regra. Então, não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet, né? Então, esse é o primeiro cuidado. Segunda questão,
a regulação das eleições é diferente da regulação da vida cotidiana. Então, às vezes, a pessoa, na sua vida cotidiana, pode impulsionar conteúdo, pode pagar, pode falar qualquer coisa. No período eleitoral não funciona assim. Então, vou dar um exemplo. Se eu quero impulsionar, pagar lá para o meu conteúdo ter maior alcance, e eu vendo alguma coisa, eu posso. Mas eu não posso fazer isso para o meu candidato. Nas eleições, só o candidato pode pagar, ou o seu partido, ou a sua coligação. Ah, o meu candidato me pediu para eu poder apoiá-lo e falou que me dá R$50. Não pode. Propaganda paga na internet é vedada. Então, é preciso que as pessoas entendam que elas podem falar nas redes sociais sobre campanha, mas elas não podem gastar dinheiro na campanha e também não podem falar aquilo que é considerado calúnia, injúria, difamação, ofensa, o que na vida cotidiana também é proibido, na campanha também será. Então, esses eu acho que são os cuidados básicos que precisa ter. E, por fim, agora nesse mundo moderno, né, em que as coisas mudaram com a inteligência artificial, é preciso que as pessoas entendam que produzir conteúdo que nunca existiu é mentira, é falsidade e no processo eleitoral isso é extremamente regulado, como regra não pode fazer. E se fizer para melhorar o seu conteúdo ou para fazer uma dinâmica ali, que é uma edição, por exemplo, pode, mas tem que deixar transparente que está usando. Porque na eleição o principal é transparência, é que o eleitor consiga saber o que de fato está acontecendo para ele olhar no cardápio e escolher o cardápio. Suas escolhas. Exatamente. Perfeito. Os eleitores, a sociedade, a gente precisa tomar todos esses cuidados. E o candidato? Como as redes sociais facilitam e beneficiam os candidatos em época de eleição? Bom, facilitam muito e elas trazem vantagens, inclusive, para aqueles candidatos que têm mais dificuldade de competir, como as mulheres, os negros, os indígenas, né? Porque as redes sociais e as novas tecnologias baratearam muito a campanha. Mas eu costumo dizer para os meus alunos e para os candidatos que eleição para candidato, para partido, coligação, é igual ao hospital. É tudo regulado. Então, quando a gente olha para a lei eleitoral, a gente vê uma série de regras, mas elas atingem as pessoas de formas diferentes. Uma coisa são os eleitores, que têm mais liberdade. Outra coisa são os partidos e candidatos, que têm menos liberdade. Outra coisa é o mercado, que também tem um pouco mais de restrições. Aqui no mercado, vamos deixar redes sociais, empresas, etc. Vamos olhar aqui para os candidatos e partidos. Para eles, tem muita regra. Então, candidatos, se forem usar as redes sociais, precisam comunicar para a Justiça Eleitoral, lá no seu registro de candidatura, o que ele vai usar. Por que isso, Marilda? Porque a Justiça Eleitoral e os adversários têm que saber onde fiscalizar. Quando era na rua, era só você ir acompanhando a pessoa, acompanhar a sua equipe. Agora não tem jeito, é um mundo de coisa. Então, eles precisam comunicar. Segundo, se eles forem impulsionar conteúdo, pagar para divulgar, tem que fazer isso dentro da campanha para conseguir prestar contas só no CNPJ, vai ficar escritinho lá. Se usar inteligência artificial, tem que colocar que está usando inteligência artificial. Não pode contratar gente para falar mal dos outros. Também não pode contratar eleitor para fazer propaganda eleitoral de candidato. Não pode contratar influenciador. Só posso impulsionar com o mecanismo da própria rede. Então, tem muita regra. Certo. O candidato ele pode usar as redes sociais para arrecadar recursos? Pode. Desde 15 de maio, aqui no Brasil, a gente mudou a regra, tem relativamente pouco tempo. Os candidatos podem pedir financiamento para suas campanhas numa espécie de vaquinha, que é a mesma coisa que as pessoas pedem, por exemplo, quando tem um problema de saúde. Mas, até o dia 15 de agosto, os candidatos podem pedir esse dinheiro sem pedir voto. Depois do dia 15 de agosto, eles podem pedir esse dinheiro pedindo voto junto. Você vai, mas como é que pede dinheiro sem pedir voto? Expondo a sua plataforma dizendo que é pré-candidato pedindo dinheiro. Esse dinheiro vai lá para a vaquinha, fica paradinho lá até o dia que a campanha começa. Se ele for candidato mesmo, o dinheiro é liberado para ele. Se ele não for candidato, o dinheiro volta para a vaquinha tem que devolver para as pessoas que fizeram a doação. São muitas regras, muitas normas que precisam ser seguidas para evitar qualquer tipo de problema depois, né? Tanto para o eleitor quanto para o candidato. A minha pergunta é, com essa modernização, com acesso mais facilitado às redes sociais, com tantas informações chegando diariamente, a cada hora, para os eleitores, dá para considerar que as decisões, a escolha dos votos estão sendo tomadas baseadas em informações de maior qualidade, numa análise de fato dos candidatos?
ou a gente não tem como afirmar isso com o uso das redes sociais? Bom, a gente gostaria, né, que maior volume de informação, maior acesso, desse maior capacidade de decisão, mas é difícil fazer essa afirmação. Acho que a gente não pode falar nem que sim, nem que não. Uma coisa é certa, que o eleitor pode estar se perguntando, e até os candidatos, por que tanta regra? Bom, a gente tem duas matrizes de direito, duas coisas que a gente quer proteger. A primeira é a liberdade do voto. É que o eleitor consiga decidir de forma livre, que quer dizer que ele consiga olhar para o que está acontecendo e saber o mais próximo da verdade, porque verdade absoluta não existe, né? E que ele consiga enxergar todas as possibilidades, que ele consiga olhar para esse cardápio inteiro e não fique só olhando para um lado, que ele consiga dialogar sobre isso. E o segundo desafio que todas essas regras querem garantir é que os candidatos disputem minimamente igualdade de condições. O que as redes sociais fazem é dar um pedaço disso, porque elas dão maior possibilidade das pessoas verem tudo, como a gente falou, né? Mas, de outro lado, elas também redistribuem o poder. O que essas regras fazem é tentar colocar um pouco de equilíbrio nesse poder. Qual poder? Poder político, poder econômico e poder dos meios de comunicação. Essas redes sociais, elas não são um ambiente neutro, né? Elas não estão aí soltas no mundo. Sim. Elas têm donos. E, portanto, o poder desses donos e o poder de quem tem mais dinheiro de usar essas regras também influencia. É por isso que é difícil a gente dizer que os eleitores estão decidindo melhor. Também, de outro lado, é importante que as pessoas entendam que a democracia e a eleição não é um ambiente técnico. A gente não espera das pessoas que elas leem livros para decidir o seu voto. Elas podem decidir no espaço democrático a partir dos seus valores. Mas para eu decidir a partir dos meus valores, no mínimo, eu preciso saber o que de fato existe, o que é verdade, o que é mentira, o que é fato, o que é valor, e também consiga ver todas as opções disponíveis. Então, o que a gente está tentando é fazer esse equilíbrio, né, entre os meios tradicionais e as redes sociais para chegar no melhor que a gente pode ter dentro desse cenário. Bom, dá para dizer que é uma fase ainda de adaptação, digamos assim, né? Alguns especialistas mostram que 2018 talvez tenha sido o marco, lá quando Jair Bolsonaro, com um mínimo de tempo em televisão, usando as redes sociais, teve uma campanha de sucesso, né? Essas últimas eleições, elas nos mostraram, de fato, ensinaram, trouxeram essas diretrizes todas que estão sendo adaptadas a cada eleição? Sem dúvida nenhuma. É também importante a gente entender isso que você falou, é muito importante, que nós estamos passando por uma transição e um marco. Tem um professor, ganhador de prêmio Nobel, que fez uma pesquisa sobre todas as tecnologias que mudam o mundo. E ele identificou 24. A inteligência artificial, essas novas formas de comunicação e atingir as pessoas, seria uma 25ª. Então, não é só uma ferramenta, é uma mudança da forma de viver a vida. Atinge a tudo que a gente faz, inclusive as eleições. Então, nós estamos vivendo esse desafio, que é arrumar um avião voando. É viver a mudança junto com as alterações necessárias para essa mudança. E desde 2018, a gente começou a aprender com isso e a tentar adaptar o processo eleitoral, que é uma invenção, tudo isso é inventado, né? Uma forma de converter a nossa vontade em voto com essa nova forma de enxergar as coisas. O que nós aprendemos de novo para essas eleições, que não adianta só olhar para o eleitor, para o candidato e para as empresas, a gente tem que olhar também para as empresas de tecnologia. Na verdade, talvez o maior poder, a maior força de interferir na vontade do voto seja das empresas de tecnologia. Porque é quando a IA que você pergunta lá, ela te responde, mas te responde o quê? A IA que está dentro lá das redes sociais, que manda para você um conteúdo diferente do meu conteúdo, que define quanto que vale os R$10 que você paga para impulsionar e os meus R$10 que eu pago para impulsionar, para quem que esse conteúdo que eu pago vai. Tudo isso interfere no voto, especialmente quando esse conteúdo está conectado com o medo. E as novas tecnologias, esse talvez tenha sido o maior aprendizado, elas têm dois poderes, dois superpoderes, que é o da predição, é prever o nosso comportamento. Acerta 100%? Claro que não, mas acerta bastante, isso é um poder grande. E identificar, o nosso sentimento, quando a gente está usando ali a rede social. É uma capacidade, a gente tem que sempre estar muito atento, né? Agora, uma dúvida que assim, desperta é como o direito consegue acompanhar essas mudanças que acontecem numa velocidade
que a gente vem vendo, é como consertar o avião voando mesmo, né? E o direito tem conseguido, a gente vê por meio das novas normas que vão surgindo. Como é esse desafio? Pois é, eu também costumo dizer que isso foi a primeira coisa que eu escutei na faculdade, o professor dizer, que é do direito que ele corra atrás do que acontece. Então, a nossa vida é essa. Quem estuda direito, quem é professor, quem é advogado, já sabe que o direito nunca vai vir antes ou junto com a mudança. Ele está sempre correndo atrás. O nosso desafio é não ficar muito para trás. E acho que nesse mundo da tecnologia, agora também, claro, né, os professores, as pesquisas vão se adaptando, a gente não está acompanhando passo a passo, mas a gente também não está ficando muito para trás, não. É claro que aí é uma questão de alinhar a expectativa, o direito não resolve tudo. Então, a tecnologia também depende de outras tecnologias para ter contenção. O que o direito faz é tentar diminuir incentivos para o ilícito. Eu também costumo dizer para os meus alunos que não é porque tem regra que não pode matar que ninguém mata. A mesma coisa é aqui. Então, a gente tenta diminuir os incentivos colocando pena. A penalidade para que o que o direito diz que deve acontecer, aconteça. Não é 100%, mas resolve bem. Verdade. A gente tem muitas regras, então, como a gente está vendo. Eu vou te convidar agora, convido a doutora, a gente ver um infográfico, uma tela com algumas informações do que é vedado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Olha só, é vedado, como a senhora disse aqui, não pode pagar para influenciadores fazerem publicações nos perfis pessoais. O uso de conteúdos manipulados, ou seja, o uso de inteligência artificial sem identificação, sem dizer que é feito pela inteligência, também não pode. E impulsionar, ou seja, pagar por conteúdos negativos sobre adversários. Não pode fazer nada disso, segundo o TSE. E aí, é permitido impulsionar utilizando as contas oficiais e verificadas, sejam, né, de influenciadores, de partidos, e é necessário manter a transparência sobre o que é patrocinado e o que não é. A gente está vendo, então, que temos muitas regras, muitas determinações de como as campanhas devem ser orientadas, como devem ser feitas. Agora, como é que o Tribunal Superior Eleitoral consegue fiscalizar tudo isso? Bom, primeiro, não é só o Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem que diminuir um pouco a expectativa com relação ao Poder Judiciário para fazer todo o trabalho que é necessário para colocar uma eleição no trilho, assim como na vida. Então, tem papel nisso. O Ministério Público, que vai denunciar, vai fazer recomendação e, eventualmente, vai provocar o tribunal para colocar esse trem no trilho. Então, antes de chegar no tribunal, tem aqui uma fase que outras pessoas fazem. Segundo, a autocontenção. Um candidato está olhando para o outro, também fiscalizando. E eles podem denunciar para o Ministério Público e para o TSE, para que, eventualmente, ou ele exerça o poder de polícia, que a gente vai ver como é que é, ou uma ação judicial, porque aí é processo mesmo, que pode sair ordem judicial dali. E as pessoas entre si nas redes sociais. Agora, desde que o Supremo decidiu que o artigo 19 não é tão constitucional assim, as plataformas passam a ter obrigação de canal de denúncia, de abrir procedimento, de retirar automaticamente conteúdo do ar, até sob pena de responsabilidade solidária. O que é isso? De pagar junto com quem faz a coisa errada. Sobretudo em casos de violência contra a mulher, contra minorias e contra qualquer pessoa, na verdade. E o TSE nisso, então ele está lá na última ponta. Ele tem dois poderes. Um, que é um poder administrativo, a gente chama de poder de polícia, quer dizer, não precisa de ninguém lá ajuizar uma ação para ele fazer alguma coisa. Nesse caso, também tem um processo administrativo, ele faz isso na propaganda eleitoral. Então, ele pode ficar ali fiscalizando quando há descumprimento da regra na sua forma e quando há ataques ao próprio Poder Judiciário e Justiça Eleitoral. E também o tribunal tem o poder, que todo poder judiciário tem, de julgar processos, que é quando alguém vai lá e ajuiza uma ação. Não é qualquer pessoa que pode ajuizar essa ação. É o Ministério Público, candidato, partido, coligação ou federação. Eventualmente, um eleitor que está envolvido na eleição e é atingido pode pedir direito de resposta, mas isso é muito excepcional. A eleição acontece só entre esses atores que estão no centro do processo eleitoral mesmo. Tá. A gente, falando de fiscalização, agora vamos falar um pouco ali mesmo da campanha efetiva e dos rostos que aparecem para os eleitores. Existe uma tendência, isso é confirmado, de que
por conta das redes sociais atingirem muitos jovens, candidatos com menos idade, candidatos mais jovens, que dominem mais as ferramentas, apesar de existirem os profissionais que façam isso, mas eles levam algum tipo de vantagem no processo eleitoral e numa campanha que tem grande presença das redes sociais? Eles levam vantagem na rede social, sim. Talvez o recorte tenha que ser quem entende das regras das redes sociais e entende como se dá a distribuição desse conteúdo, tem mais vantagem competitiva. E, de modo geral, quem entende disso é quem nasceu com isso, quem é nativo dessa tecnologia, né? Por quê? Porque a pessoa sabe como e o que ela posta e como isso viraliza, ou como isso circula mais, como ela faz para o seu conteúdo chegar gastando menos dinheiro. E também tem o fator, talvez a gente possa chamar de coragem, né? Que as redes sociais, elas dão preferência para aquilo que é muito polêmico, para aquilo que gera conflito. E aquela pessoa mais velha, que tem uma carreira, que já é consolidada, ela tem mais dificuldade de atender a essa demanda da tecnologia, que deixa o conflito acontecer e a briga acontecer. No universo jovem, isso acontece mais do que no universo adulto. Essa é a vantagem que se tem, mas isso pode ser compensado com dinheiro, com empresas que também compreendem da circulação de conteúdo, com outras métricas de distribuição de conteúdo, mas é verdade que quem é nativo da tecnologia consegue lidar melhor com essa regra. Na sua opinião, as redes sociais, então, elas ajudam nesse debate democrático ou acabam também influenciando muito nessa polarização, nessa guerra, o meu é o correto e o seu é o errado? Bom, a gente tem um fato. O fato é que, antes dessa tecnologia, a gente não tinha ainda entrado nesse aprofundamento da crise da democracia, não só no Brasil e no mundo. Então, existe um fator de desequilíbrio que parece, tudo indica, e alguns estudiosos mostram isso, que passa pelo modelo de negócio das redes sociais. Tem um professor muito importante de Harvard, que é o professor Lawrence Lessig, e ele diz que é a primeira vez que a gente tem um modelo de negócio que é incompatível com o modelo de negócio da democracia, porque a democracia quer uma coisa, que é preservar direitos, garantir que as pessoas consigam acessar o mínimo de igualdade, e as redes sociais têm outro objetivo, né? Elas são empresas que visam lucro, visam poder e podem visar até coisa pior. E esse algoritmo, ele é modulado por esse objetivo, que é diferente do objetivo do Estado. E elas têm mais poder, muitas vezes, do que o Estado. Elas faturam mais do que alguns estados no mundo. Isso coloca mesmo desafio. Então, é muito difícil a gente dizer que elas beneficiaram, porque alguns autores, algumas pesquisas mostram que, de fato, elas prejudicaram. Como, né? Primeiro, as pessoas param de ver o cardápio. Elas começam a ver e se aprofundam só em um lado da história. Segundo, que elas mudam quem nós somos. A gente passa a ter demandas que são diferentes das que a gente tinha. O tecido social muda. A gente passou os últimos milênios, né, os mais de 1000 anos, tentando criar a sociedade classificando as pessoas como elas são. A gente se classifica entre a gente. A gente fez isso de uma forma a acomodar o mundo que a gente queria que ele fosse. Lá dentro das redes sociais, a gente também está classificado, só que de uma forma diferente do que essa, que a gente vem criando há 1000 anos, mais de 1000 anos. Isso interfere na nossa forma de lidar com o outro. E é o que tudo indica, não está interferindo positivamente, porque a gente passa a olhar o outro como um objeto, como um produto, como não humano. E isso tira tudo isso que a gente inventou para estabilizar a sociedade do lugar que a gente criou. Então, essa dificuldade chega na eleição já pronta. E não vão ser 45 dias que vão ajudar o TSE, né? Vão permitir que o TSE volte esse trem pro trilho. Tá certo, eu agradeço a sua participação, bem esclarecedora, todas as suas informações. Obrigada por participar com a gente, doutora Marilda. Eu quem agradeço. Obrigada também a você que nos prestigia com a sua audiência, e só lembrando que em outubro deste ano as eleições vão eleger os senadores. Então, no seu estado você vai ter as opções e você precisa escolher 2 pessoas. São 2 senadores. Você vai votar primeiro em um, depois no outro. Se votar 2 vezes na mesma pessoa, o voto será o segundo
voto será perdido. Então, você tem que escolher 2 pessoas para eleger os senadores do seu estado. Se você quiser rever essa entrevista, já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e já se inscreva lá. Até o próximo Assunto de Estado. Se você perde as suas fontes de alimentação e você perde uma coisa importante, que é a quebra, né, na reprodução dos conhecimentos de como andar na mata, de como pescar, de como caçar, são técnicas que uma geração ensina para outra. Você se torna um consumidor obrigatório de produtos industrializados. Desnutrição na primeira infância, obesidade, hipertensão e diabetes nas faixas mais adultas. São florestas. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. O Século dos Imbecis é o início de uma tetralogia do Walter Ugumãe. É uma tetralogia inquieta, onde ele busca o poder da mulher como consciência da universalidade. Neste livro eu diria que ele pertence às mulheres, mas ao contrário do que acontece ao mundo dos homens ou ao poder dos homens, as mulheres ainda têm uma utopia, as mulheres ainda têm tudo para se consumarem, digamos assim, e para, panoramicamente, se explicarem à humanidade, digamos assim. Porque eu tenho para mim que as mulheres ainda só são entendidas pelas mulheres e os homens já foram entendidos por toda a gente. E por isso, se há esperança, eu encontro esperança sobretudo no padrão feminino ou na inteligência feminina e no poder feminino que pode vir aí. É uma obra inquietante, mas profundamente fundamental. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Quando você vai cavocando, chega uma hora que você acha, aí você se sente confortável no lugar e as composições começam a nascer naturalmente, né? Eu componho cantando, né? Pego o violão, canto e aí a música acontece, depois eu faço o arranjo. Estúdio A, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. 14 de setembro é o prazo final para que partidos, federações e coligações solicitem a substituição de candidatas e candidatos aos cargos majoritários e proporcionais. Em caso de falecimento, o pedido poderá ser apresentado após essa data, desde que as regras e os prazos previstos na legislação eleitoral sejam respeitados. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Os avanços científicos contra o HIV nunca foram tão promissores, mas o mundo pode estar diante de um novo agravamento da epidemia. É o que alerta o relatório especial Unidas e Unidos para Acabar com a AIDS, feito pela ONU. O Rio de Janeiro sediou a Conferência Internacional de AIDS no ano de 2026, quando o documento foi apresentado. Neste Cidadania, vamos falar dos desafios para acabar com o HIV como ameaça à saúde pública até 2030. Minha entrevistada é Andréa Bocardi Vitardi, diretora do UNAIDS no Brasil. Muito obrigado, Andréa, por vir participar aqui conosco do Cidadania. E falando desse grande desafio, primeiro, a conferência foi realizada no mês de julho, uma conferência importantíssima para lidar com uma questão que assola o planeta há 40 anos. E a gente está tão perto, porque a gente sabe que a ONU, a UNAIDS, ela tem essa meta de acabar com o HIV como problema de saúde pública até 2030. A gente consegue fazer isso? A gente tem evidência de que podemos conseguir isso. Primeiro, obrigada por o convite. Um prazer realmente estar com você aqui hoje. Sem dúvida, temos uns desafios muito importantes por diante, mas temos evidência científica que demonstra que é possível acabar com a AIDS para 2030. O que significa isso? Significa que vamos a ter HIV? Sim, vamos a ter novas infecções por HIV, mas vamos a ter e temos todos os recursos para que essas pessoas com HIV tenham uma excelente qualidade de vida e não desenvolvam AIDS. Esse é principalmente o conceito. Vamos explicar direitinho, explica para mim. A gente tem que falar direitinho para que eu entenda e para quem está em casa entenda também. HIV é uma coisa, AIDS é outra. Vamos explicar. Exatamente, vamos explicar. Então, HIV é uma infecção por um vírus específico, uma família de vírus, que particularmente tem a condição de entrar nas células da defesa humana. Então, que acontece? Acontece que as possibilidades de defender contra outras infecções se vê muito afetada, porque essas células que protegem vão morrendo. Então, se se logra com o tratamento que temos disponível, particularmente eu quero reconhecer em Brasil, verdade? Primeira linha do tratamento, essa pessoa mantém a infecção como se estivesse dormida no seu corpo. Então, ela pode ter uma excelente qualidade de vida, ela não vai ter, digamos, infecções intercorrentes que possam afetar sua saúde. Podem fazer uma vida perfeitamente normal, como você, como eu, como todos. Então, o que significa AIDS? AIDS é quando essa situação da redução das defesas do corpo se vê tão diminuídas que levam a que então essa pessoa comece a ter distintos tipos de infecções e complicações dessas infecções que podem incluso levar à morte. Mas isso é uma situação que neste momento, com a ciência, com os descobrimentos que temos, com a informação, pode ser totalmente evitável. É só para a gente entender melhor. Isso. Quem faz o tratamento vive com HIV, mas não desenvolve a AIDS. Não, isso é o que justamente iba a comentar agora. Você tem não só tratamento acessível, mas também outras condições necessárias, porque também temos que ter uma boa aderência a esse tratamento. Isso significa que você tem que ter uma boa nutrição, uma boa alimentação, sim? Você também tem que ter, condições, digamos, que favoreçam que esse tratamento realmente tenha seu efeito específico para a pessoa. Atualmente, você de pronto lembrará que no princípio da pandemia tínhamos que as pessoas tomar 15 pílulas de pronto. Agora temos tratamentos onde realmente a pessoa tem tudo em uma mesma pílula. E incluso agora temos avanços científicos que estão mostrando que essa pessoa poderia incluso ter um tratamento de uma vez por mês. Imagine, que avanço. Que possibilidade realmente incrível de boa qualidade de vida para as pessoas. E no caso do Brasil, tudo isso oferecido pelo SUS. A pessoa tem acesso, né, na rede pública de saúde. Modelo para o mundo. SUS, ademais, eu quero sempre parabenizo, sempre reconheço. O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer tratamento gratuito para todas as pessoas que necessitavam tratamento. Ou seja,
Agora, incluso, para começar e ter uma ideia do que acontece neste momento, depois de 40 anos, Brasil produz localmente esse tratamento de primeiro nível. Antes tinha que comprar de pronto a farmacêutica, agora ele tem capacidade de poder produzir localmente para seu autoconsumo e quizás em algum momento também para venda para outros países também da região. Mas por este momento é um avanço incrível que o Brasil continua dando esse acesso equitativo para todas as pessoas. SUS alcança todas as pessoas. De estos 200 milhões de pessoas, mais del 76% accedem ao SUS. Imagina a importância que isso tem. Acesso universal se chama isso. A gente está falando do Brasil como exemplo, mas a conferência e o relatório que você vai apresentar para a gente em mais detalhes, ele traz desafios para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Exatamente. Que desafios são esses? Eu sei, por exemplo, e isso está muito relacionado a, por exemplo, a escolha dos Estados Unidos de parar de investir tanto né, os recursos no combate global ao HIV/AIDS. A gente sabe que houve uma redução nos recursos e isso faz muita diferença, principalmente em regiões mais empobrecidas. Exatamente. Vamos falar desses desafios? Assim mesmo. A situação é assim. Durante 2025, tivemos uma queda do orçamento colocado no HIV, na resposta global da HIV. Há países de renda baixa e média que dependem quase em 80, 90% do financiamento internacional da resposta. Isso particularmente foi durante um tempo, por exemplo, tínhamos países donantes, como são os países nórdicos, mas desde 2011, países da União Europeia vêm diminuindo essa inversão. Então, justamente, começou a crescer mais desde esse ano a inversão dos Estados Unidos. Mas com esta queda tão drástica que aconteceu no ano passado, só para ter uma ideia, por exemplo, há países que tiveram uma queda de mais de 80% dos serviços comunitários que se prestam, digamos, às pessoas vivendo com HIV, particularmente nas populações-chave que chamamos, que são justamente as pessoas trans, pessoas gay que têm sexo com outros homens. Então, são populações muito específicas que nós planteamos que em realidade estão vulnerabilizadas, não é que sejam vulneráveis, estão vulnerabilizadas por muitos fatores. E entre eles está essa situação de não ter acesso agora, por exemplo, em muitos casos, à prevenção, que é uma das áreas que mais se viu afetada. Tratamento foi protegido, sim? E sabemos também ainda que o tratamento tem uma função de prevenção também, mas não é suficiente. Nós temos inovações agora em prevenção e não estão sendo acessíveis para todas as pessoas que precisam. Então, esta queda de financiamento levou de alguma forma a que miles de pessoas que ficaram sem serviços, particularmente na África subsaariana e também que é onde, digamos, de alguma maneira está o 50% das novas infecções. Tivemos no ano 2025 1,2 milhões. Seguimos falando de uma pandemia muito importante. É uma situação preocupante porque a gente tem que ter essa percepção que o combate é global. Não adianta cada país cuidar da sua situação. E isso se perdeu. A solidariedade global está em risco. E isso é justamente o que desde o UNAIDS estamos tentando, de alguma forma, trabalhar para recuperar essa solidariedade global. Justamente é uma situação em la que nenhum país se vai salvar, verdade, de uma pandemia. Estamos todos interconectados. Então, justamente essa situação. Requerimos, de alguma maneira, recuperar essa inversão perdida. Se bem os países estão fazendo muitos esforços com seus recursos próprios, seus recursos domésticos, incrementando, mas essas inversões têm que ser sustentáveis no tempo. Tem também que não só colocar para o tratamento, sino também para prevenir as novas infecções. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você até me deu o gancho e a gente tem que explicar bem para quem está em casa e para eu entender também. Vamos lá. Você disse,
tem a questão da prevenção em si, mas o próprio tratamento funciona como prevenção. Vamos explicar primeiro a prevenção, porque já tem uma pílula, que aqui no Brasil as pessoas têm acesso pelo SUS, não é? Que previne a infecção pelo HIV, não é? Exatamente. Que é o nome conhecido aqui no Brasil como PrEP. Vamos explicar um pouquinho. Profilaxia pré-exposição. Então, justamente, que é o que permite a você? Porque, em realidade, a ver, de prevenção, nós temos que entender que é um pacote. Já tem a camisinha, que a gente conhece muito bem. A camisinha, temos a pílula que você recém referia, temos a parte, o tema que está vinculado com os temas comportamentais, temos também gels, lubricantes, temos muito, verdade? Porque, o que acontece? Cada pessoa tem necessidades muito particulares de prevenção. E a prevenção é individual. Totalmente, única e individual. Então, essa pessoa tem que poder acessar a um abanico, digamos, de possibilidades que se ajustem mais às suas necessidades. Sem dúvida, temos esta profilaxia, que é a PrEP, que particularmente no Brasil tivemos um incremento incrível, ¿sí? Justamente desse acesso à PrEP, descentralizado em todos os estados, através do SUS. Então, justamente, as pessoas podem adquirir a PrEP com sua consulta diretamente e, então, pode se proteger em caso de encontrar-se particularmente en una situación de riesgo de adquirir HIV, para que tenga total, pero absoluta, más del 95% de confianza de que no va a adquirir o HIV. Então, vamos lá. Isso não quer dizer que tem que deixar de usar camisinha, por exemplo. São vários, é como você disse, é uma gama. Camisinha, PrEP. A própria, existe também um comprimido, às vezes, uma situação de emergência, que é a PEP. Que é exatamente, é o que eu dizia, que é a pós-exposição. Obrigada por isso. Exatamente. Então, também temos essa possibilidade de que você acceda ao serviço e você solicita, sem nenhum preconceito, porque esses outros temas que também trabalhamos muito, sim, o tema do preconceito. Então, é importante que esses serviços justamente estejam acessíveis e sejam livres de preconceito. Que as pessoas se sintam acolhidas na hora de buscar esses serviços, absolutamente, né? E aí eu vou para outra parte que você falou, André, que é muito importante, que a pessoa que faz tratamento também faz parte dessa prevenção. Vamos explicar. Isso mesmo. Acontece que a pessoa que recebe um tratamento por el qual mantém esse tratamento no tempo, esse tratamento é bem aceitado, se ajusta a ele, verdade? Ou ela, esse tratamento faz que esses vírus que estão no corpo quedem em carga mínima, quase zero. É como se não existissem, né? Como se não existisse, tá? Está lá, está latente, mas ele não continua aumentando, ele em realidade se reduz a níveis mínimos e essa pessoa, então, não transmite o HIV. É o que se lhe diz U é igual a U ou I é igual a I, intransmissível, verdade? Porque você, ao não ter em sangue o vírus, você então não transmite o vírus por las distintas vías de transmisión que conocemos, ¿verdad? Que no solo es a nivel de relaciones sexuales, más hay otros, ¿verdad? También a través de la leite materna, puede también haber accidentes laborales, diferentes tipos de formas de adquirir. Ou seja, a gente tem todos esses mecanismos disponíveis. E mesmo assim a gente tem esse desafio enorme. Como vencer esse desafio? Como a gente tendo esses avanços e outros que a gente tem cientistas ainda em busca até de uma cura e de uma vacina, porque são vários caminhos. Exatamente. Como a gente não consegue ainda aplicar isso e vencer essa questão como uma questão de saúde global? Acontece que, como eu comentava, não é só resposta biomédica que se precisa, não todo passa por tratamento. Se bem tratamento pode ser incluso prevenção, um mecanismo, temos outras situações que faz que os indivíduos que vivem com HIV, de pronto se encontram em uma situação onde, a ver, seus direitos não são reconhecidos, então sofrem, por exemplo, de discriminação, de preconceito, e ele só faz que essa pessoa não volva a buscar esse serviço de saúde. Por quê? Porque se sentiu desconfortável, porque foi maltratado, porque foi discriminado. Isso ainda acontece muito no mundo inteiro. E nós aqui, particularmente no Brasil, em muitos países também, trabalhamos com a sociedade civil das pessoas vivendo com HIV, um consórcio que fez uma pesquisa
que tem valor para todo o país do Brasil, onde particularmente se evalúa qual é a vivência de discriminação e preconceito que estas pessoas de pronto han tido em diferentes entornos, seja saúde, acesso à justiça, educação, trabalho, em diferentes espaços. ¿Sí? E temos informação, evidência, por estados incluso, então permitem ter esta informação para poder fazer programas que justamente permitam que as pessoas que podem ser pessoas de saúde, mas também pode ser a comunidade, ou pode ser também educadores, múltiplas pessoas que ainda têm preconceitos, compreendam realmente a importância de mudar esse comportamento. Então, permite, digamos, de alguma forma, fazer esses programas de uma forma muito à medida, digamos, para que esos lugares en particular aborden esas necesidades que as próprias pessoas com HIV ou pessoas que estão mais vulneráveis a adquirir HIV han demonstrado na pesquisa. Então, estamos trabalhando muito com isso. Nessa pesquisa, o que é mais comum, o que acontece mais? O que é que as pessoas relatam mais, Andréa? Por exemplo, mesmo preconceito dentro da família. Temos realmente, incluso, mais de 40% das pessoas que foram pesquisadas nesse estudo, que relatam que, incluso dentro de sua família, sofrem do preconceito. Mas também, por suposto, temos cifras que são muito altas, porque são mais arriba del 35%. Por exemplo, uma pessoa trans, ¿verdad? Transvesti, transgênero, dentro de essas pessoas que foram pesquisadas, mais del 34%, diria incluso em alguns casos mais específicos, as pessoas transgênero, mais de 50%, elas não vão a voltar ao serviço de saúde. Elas mesmas reportam, não vão a voltar. Elas não voltam ao serviço de saúde, o que acontece? Não continuam com o seu tratamento se elas estão tomando tratamento antirretroviral. Mas se é para prevenir, elas não vão a ir acessar o PrEP. Então, aí é onde justamente em um país como o Brasil, que tem acesso universal a tratamento, acesso universal a um pacote de prevenção, por estas barreiras tão específicas, vinculadas justamente ao estigma, discriminação e preconceito, estamos, de alguma forma, afastando as populações de lo que mais necessitam. Então, por isso a importância de trabalhar não como um conceito só a medida biomédica, mas também de conceitos estruturais, que são importantes. Temos outras barreiras também, não? O combate ao HIV/AIDS passa pelo combate ao preconceito. Total, absolutamente. Vamos falar também dos avanços. A gente falou, no comecinho do programa a gente pontuou, mas nesse programa vamos falar dessa parte boa também. Sim. A gente tem muitas pesquisas avançadas. A gente tem, como você já explicou aqui, a cura funcional. A pessoa que faz o tratamento, ela fica indetectável, não transmite o vírus. Exatamente. Existe prevenção, que você tem acesso no Brasil, no SUS. Mas existem pesquisas que querem criar vacinas que podem chegar um país inteiro, num continente inteiro, que podem revolucionar. Existem pesquisas que levam à cura, não é? Porque eu falo não só a cura funcional, mas uma cura completa. A gente tem avanços nesse sentido? Pode falar um pouquinho sobre isso, Andréa? Temos avanços, tem estudos que estão muito avançados, sim. Incluso, eu queria comentar que não só nesses estudos em los que a população brasileira participa, mas em outros também, em donde, porque a cura ainda não temos a vacina para a cura, sim? Mas sim temos uma inovação incrível, que são justamente as possibilidade de administrar uma medicação 2 vezes por ano, sim? Uma injetável, que seria quase uma vacina, mas não é uma vacina. Mas sim? Bem parecido, né? Porque eu sei que as pessoas aqui no Brasil, o programa vacinal é fundamental, é muito conhecido, então é quase uma vacina, se comporta assim, porque com 2 doses, ou seja, uma a cada 6 meses, um injetável, essa pessoa fica totalmente sem nenhum risco de adquirir HIV. Mais de 95% demonstrado de eficácia. Imagina isso, para uma pessoa jovem, verdade? Uma pessoa, incluso pessoas que não têm um acesso
perto. Por exemplo, estamos falando comunidades indígenas, verdade, que têm tanto tempo para poder chegar ao sistema de saúde, ou populações que por estigma e justamente preconceito não têm acesso. Então, você com duas administração, essa pessoa não vai adquirir HIV durante todo um ano. Isso é uma coisa incrível. O Brasil, agora, durante a conferência, justamente, tivemos a informação de que o SUS adquiriu outra que permite dar, digamos, uma injeção cada 2 meses, ou seja, são 6 doses, que é muito boa também. Então, temos já uma possibilidade de uma inovação mais perto da gente, cabotegravir. Mas a ciência continua e cada vez mais estamos mais perto de que alcancemos a cura ou que tengamos de pronto essa administração, não de pronto em duas vezes ao ano, mas de pronto uma, e aí estamos mais cerca de vacina incluso. Então, o que acontece com as inovações? Quando as inovações não são acessíveis para as pessoas que precisam, então, como disse aqui o ministro da Saúde, o Dr. Padilla, é uma injustiça. Porque o combate ele tem que servir para todos. Não adianta uma cura para uma elite. Exatamente. É uma questão de saúde pública, de todos nós. Exatamente. E não pode ser que seja o preço que determine realmente que uma população com um sistema de saúde como tem Brasil, um SUS democrático, verdade, acessível, não pode acceder à nova tecnologia, justamente por o preço que é proibitivo, um preço que realmente nenhum sistema de saúde pública pode realmente cobrir esses gastos. Então, mas assim tudo, Brasil, que publicamente informou, ofereceram a estas farmacêuticas hasta, muito por encima do preço, digamos que é de fabricação e com ganância, e assim todos não lograram alcançar essa negociação. Mas sim conseguiram com este cabotegravir que já temos estudos de implementação, de eficácia e demais, que sabemos que realmente é uma muito boa opção para muitos pacientes, não só para prevenção, incluso para tratamento, nos casos em que de pronto há resistência aos tratamentos habituais, quando o organismo já não responde tão bem às pílulas, então de pronto gera uma situação em que você tem que ir buscando novos tratamentos, incluso para esses casos pode ser. Olha, você trouxe muita informação importante e mesmo a gente tendo começado falando dos desafios que estão surgindo, deixa eu te perguntar, 2030 está bem aí, a gente está em 2026, a meta é ambiciosa, acabar com a AIDS como problema de saúde pública, a gente consegue? A gente consegue. Eu acho que, mira, 9 países já alcançaram as metas. Sí, ou seja, porque nós quantificamos, queremos realmente alcançar que, ter um máximo de 40 milhões justamente de pessoas vivendo com HIV, verdade? Não passar. 20 milhões de infecções, verdade? Ou seja, temos já umas metas muito específicas que temos que tratar de alcançar. ¿Para quê? Para que damos essas, de alguma maneira, essas estimativas? Porque temos que também poder demonstrar que podemos terminar con AIDS. Y a forma de demostrar en distintos estudios que fueron feitos, si alcanzamos esas metas, logramos terminar con AIDS. Y si fue posible en 9 países de África, Ruanda, Eswatini, ou seja, países realmente que foi com muito esforço que lograram, quando sabemos que esses países têm umas epidemias muito fortes na população geral, é possível então. Pero que falta? Compromisso político. Temos que continuar realmente mobilizando esse compromisso político para colocar recursos domésticos, ou seja, orçamento nacional, em estas novas inovações em tratamento que vai reduzir o número das novas infecções, vai ter a população mais sana, vai ter uma população que realmente vai a poder ter uma excelente qualidade de vida. Cooperação internacional, não estamos sozinhos, verdade? Precisamos cooperação internacional. Das mais importantes tem que ver com uma liderança comunitária. E por quê? Porque é o que vai dar sustentabilidade à resposta. Não só os governos, mas as mesmas comunidades das pessoas vivendo com HIV, durante toda a história da pandemia, são as que han
mantenido ese empujo, ese trabalho, logrando e demandando ter tratamento acessível aos países, a seus governos. Então, precisamos dessa liderança. Ou seja, há elementos, verdade, que não todo tem que ver com poder comprar os medicamentos. Não, há outras coisas que já sabemos, que já conhecemos, que temos conhecimento disso, que se lo alcançamos a recuperar, mais direitos, porque temos retrocesso nos temas de direitos. Sim, então, são múltiplos, verdade? Múltiples áreas que temos que abordar. Mas eu acho que estamos no caminho correto. Tuvimos uma declaração política mês atrás por Assembleia Geral, 149 países votaram a favor. Isso é número muito importante, isso significa compromisso político. Temos caminho, uma estratégia definida por justamente essas comunidades mais afetadas, com os governos, com a academia. Todos juntos elaboramos durante 3 anos essa estratégia global. Esse é o caminho para poder recorrer e chegar a 2030, para não ter HIV, particularmente AIDS, como problema de saúde pública. Estou otimista também, estou contigo. Isso. Antes da gente encerrar, coloca aí o site da UNAIDS Brasil para você ver em detalhes o relatório e conhecer esse trabalho que é importantíssimo. André, muito obrigado pela entrevista. Prazer realmente e muito obrigada. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e garante seu acesso à informação pública de qualidade. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Daí, Regina. Ok, poquito. Ok, y quiero carne. Muita carne. Muita? Carne, muita carne. Tá bom, vou botar muita carne. Regina, me dá um molho de pimenta aí, ó. Chile. Pimenta. Sim. Verde. Os mexicanos fizeram a festa aqui. Aqui só deu... Comer burritos. São lindos. Esse aí tá lindo, esse chapéu. Mais uma edição do programa Jovem Senador. E mais uma vez os estudantes mostram preocupação com as alterações no clima. Cafeicultores usam novas técnicas para lidar com eventos extremos em Minas Gerais. E um estudo experimental da UNB que transforma lodo e resíduos orgânicos em fertilizantes verdes. Ecosenado, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil.
Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a Insurreição Pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil,
Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. Em tempos antigos, na África Negra, vivia um adivinho chamado Ifá. Todos o procuravam. Ifá jogava seus búzios mágicos e desvendava o destino das pessoas. O que viria pela frente? Os desafios a enfrentar. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Uma vez eu ouvi alguém dizer: você engana bem. De que eu me disfarçava bem, de que o meu bigode era como se fosse uma maquiagem. Eu já ouvi mulheres falando isso pra mim, que eu achei curioso, porque eu não estou enganando ninguém, né? Eu estou simplesmente vivendo. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 889/2025, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o Dia do Maçom. Convido para compor a mesa dessa sessão especial o senhor Ademir Cândido da Silva, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil. Muito bem. Convido também o senhor Armando Assunção, secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil.
Convido também o senhor Cassiano Moreno, secretário-geral da Confederação Maçônica do Brasil. Convido também o senhor Cassiano Teixeira de Moraes, presidente da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Cadê o... Cassiano. Convido também o senhor Adalberto Elísio Eng, sapientíssimo grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil. Convido também o nosso irmão José Roberto Arruda, governador do Distrito Federal no período 2007-2010 e também senador. José Roberto Arruda. Muito bem. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Cumprimentando nosso grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, irmão Ademir Cândido da Silva, também o secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, Armando Assunção, o seu secretário-geral da Confederação Maçônica do Brasil, Cassiano Moreno, o seu grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, Adalberto Luiz Eng, senhor presidente da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, Cassiano Teixeira de Moraes, senhor governador do Distrito Federal do período 2007-2010, José Roberto Arruda, meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos. Vou começar essa minha fala com uma frase proferida na maçonaria por Joaquim Gonçalves Ledo, em 20 de agosto de 1822. Disse ele: os povos não são propriedade de ninguém. Naquele momento, a independência tomou força e Gonçalves Ledo passou para a história como um dos mais importantes autores da independência do Brasil, se não o maior. Estamos, pois, aqui nessa sessão solene de homenagear todos os maçons brasileiros, na pessoa de Gonçalves Ledo, e nada melhor para iniciarmos essa homenagem ao Dia do Maçom Brasileiro do que as suas palavras cada vez mais atuais. Gonçalves Ledo proferiu um veemente discurso demonstrando com razões sólidas que circunstâncias políticas da pátria, do rico, fértil, do poderoso Brasil, requeriam que os maçons brasileiros firmassem sólido compromisso com a independência e a realeza constitucional, na pessoa do Augusto Príncipe, propondo que Dom Pedro I fosse proclamado, então, imperador do Brasil. A comemoração do dia de hoje, Dia do Maçom, se dá principalmente por ter sido a proclamação da independência, resultado incansável dos trabalhos de maçons que iniciaram o movimento liberal. Foi uma construção, foi uma união dos pedreiros na liberdade do Brasil. Para aqueles que não sabem, o significado da palavra maçom é pedreiro, aquele que constrói. Maçom é o pedreiro social, aquele cujo maior segredo é fazer desinteressadamente o bem ao próximo e, com isso, fazer o bem à humanidade. Ao longo do tempo, na arte de construir, esses pedreiros se uniram para fortalecer a associação que atravessou séculos de guerras, catástrofes e divisões, mas sempre sob o manto sagrado da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e conseguiram mudar o curso da história. Nos momentos mais importantes de nosso país, esses bravos defensores da nossa pátria, os maçons do Brasil, foram, sobretudo, os protagonistas desses feitos. Dom Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Duque de Caxias, dentre outros, são exemplos de referência para todos nós. Ao longo do tempo, especialmente na nossa pátria, esses destemidos maçons do passado devem ser sempre louvados pelo seu amor incondicional ao Brasil, seu povo destemido, suas crenças e a sua cultura diversa. Os maçons brasileiros sempre tiveram papel importante na história do Brasil, especialmente nos momentos de crise econômicas e políticas. A história do Brasil maçônico é rica de ensinamentos e fértil em grandezas de toda a ordem, devendo seus feitos serem evocados permanentemente como uma chama que nunca se apaga. Para que nunca percamos de vista quem somos, de onde viemos e para onde vamos, senhoras e senhores, nessa data tão simbolicamente importante, cabe, no entanto, à nova geração, aos maçons de hoje, inspirados nos exemplos dos antepassados, a grandiosa tarefa que nos desafia a empunhar a bandeira de um novo movimento pela liberdade, voltado para as realidades do nosso tempo, exigindo um basta das desigualdades que colocam o nosso povo cativo e submisso ao poder vigente. Devemos todos nos unirmos para empreender uma verdadeira cruzada contra a corrupção desenfreada, os descaminhos, a falta de ética e de moral, o respeito às leis e a crescente impunidade. Não é um país corrupto e pobre que queremos. Esta, senhoras e senhores, será uma luta sem tréguas, uma luta para reconstruir o país, uma luta contra o crescente tráfico de drogas que destrói o futuro dos nossos jovens, uma luta contra a violência urbana na sua expressão mais torpe,
além de outras mazelas que agridem e minam os fundamentos morais e espirituais da família brasileira. A verdade, senhoras e senhores, é que precisamos reconstruir o Brasil. A verdade, senhoras e senhores, é que precisamos dar um basta na corrupção, na situação de desemprego crescente, da inflação nas alturas, na taxa de juros escorchantes e na não honradez dos compromissos assumidos em campanha. Diante do realismo deste quadro, precisamos, a exemplo daqueles maçons que concretizaram o ideal maior do povo, que povoou os sonhos da independência do Brasil de ontem, mostrar também a coragem de nossas convicções e não temamos expressá-las. A nossa força e o nosso vigor farão dessa sessão solene um ato público de chamamento a todos para que se una pelo Brasil. Pela permanente busca do aperfeiçoamento da nossa sociedade, fundada na esperança de que, com amor a Deus, a pátria e a família, com tolerância, a sabedoria e sob a trilha de liberdade, igualdade e fraternidade, alcançaremos o triunfo do bem comum. Aos maçons de ontem que nos legaram extraordinários exemplos de lutas e sacrifícios, as nossas mais sinceras homenagens. Aos maçons de hoje que não fogem à luta, a nossa singela homenagem. A todos os maçons do Brasil, envio dessa tribuna minhas mais sinceras saudações, na certeza de que estaremos sempre juntos, pelo bem e para o bem de nossa pátria amada Brasil. Salve o Dia do Maçom! Obrigado. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Bem-vindos ao Grande Oriente do Brasil, uma das mais antigas e respeitadas organizações maçônicas do mundo. A maçonaria é uma instituição secular, presente em todo o mundo, unindo pessoas de diferentes culturas em busca de conhecimento, ética e fraternidade. No Brasil, a maçonaria é representada pela maçonaria regular, composta pelo Grande Oriente do Brasil, pela Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e pela Confederação Maçônica do Brasil. O Grande Oriente do Brasil foi fundado em 17 de junho de 1822, sendo a mais antiga organização maçônica do Brasil e a única a possuir as certificações internacionais ISO 9001 e ISO 37001. Desde sua fundação, o GOB tem sido protagonista em momentos importantes da história de nosso país. O GOB é uma federação organizada analogamente à estrutura federativa do Brasil. Assim como a União, temos o Grande Oriente do Brasil, enquanto os Grandes Orientes estaduais e do Distrito Federal correspondem aos estados e as lojas maçônicas aos municípios. Nossa estrutura é composta por 3 poderes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Executivo, que é composto pelo Grão-Mestre-Geral e Adjunto, do Conselho Federal e das Secretarias Gerais. O Grão-Mestre-Geral e Adjunto, no momento de sua posse, prestam o seguinte juramento: prometo por minha honra manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do Grande Oriente do Brasil, promover a união dos maçons, a prosperidade e o bem geral de nossa instituição e sustentar-lhe os princípios e a soberania, bem como apoiar os poderes públicos legitimamente constituídos dentro da verdadeira democracia e dos ideais difundidos por nossa ordem, para melhor desenvolvimento de nossa pátria e a felicidade geral do povo brasileiro. O poder legislativo é exercido pela soberana Assembleia Federal Legislativa, composta por deputados federais eleitos por voto direto dos maçons da Federação, para um mandato de 4 anos.
O Poder Judiciário é composto de 3 tribunais: o Federal, o de Justiça e o Eleitoral. O Grande Oriente do Brasil desenvolve diversas ações filantrópicas através da Ação Paramaçônica Juvenil, das Fraternidades Femininas Cruzeiro do Sul, Ordem Demolei, entre outras, contribuindo para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade. Essas entidades são dirigidas pela Secretaria-Geral de Entidades Paramaçônicas, que é a responsável por supervisionar, estimular e acompanhar os programas, propiciando-lhes apoio, orientação e diretrizes. Com mais de 80 mil obreiros e quase 3 mil lojas federadas, o Grande Oriente do Brasil é a 3ª maior organização maçônica do mundo e a 1ª da América Latina. Nosso compromisso com a liberdade, igualdade e fraternidade nos tornam uma força positiva na sociedade. Junte-se a nós e faça parte dessa história de luz, conhecimento e fraternidade. Grande Oriente do Brasil, unidade, crescimento e desenvolvimento. Sempre à frente, o GOB e você. Registramos aqui a presença na galeria dos alunos do ensino médio do Colégio Nacional, Dr. Jamil Seba, de Catalão de Goiás. Seja bem-vindo à nossa casa. Registro também a presença da senhora presidente nacional da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, do Grande Oriente do Brasil, Virgínia Elisa Pereira de Oliveira Montagnana. Está me representando muito bem na minha cadeira ali. Registro também a presença do senhor grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, Valderico de Fontes Leal, nosso grão-mestre. Senhor grão-mestre do Grande Oriente da Paraíba, Silvino Corsino. Senhor grão-mestre do Grande Oriente de Sergipe, Volney de Melo Dias. Senhor grão-mestre honorário de Roraima, Samir Hatem. Senhor presidente da Loja Simbólica Brasília, 1882, Roberto de Souza Monteiro. Presidente da Loja Amor da Pá 306, Sérgio Fujimoto. E passo imediatamente a palavra ao nosso querido Ademir Cândido da Silva, que é o nosso grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil. Cumprimento o senhor presidente e requerente desta sessão, senador Isalci Lucas. Fazer um cumprimento especial ao senhor secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, Armando Assunção. Ao senhor secretário-geral da Confederação Maçônica do Brasil, Cassiano Moreno. Ao grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, sapientíssimo irmão Adalberto Aloysio Eng. Ao senhor presidente da Confederação Maçônica Simbólica do Brasil, Cassiano Teixeira de Moraes. Ao senhor governador do Distrito Federal no período de 2007 a 2010, José Roberto Arruda. Quero fazer também um cumprimento especial às nossas cunhadas aqui presentes, que representam o braço feminino da maçonaria do Grande Oriente do Brasil. São mais de 25 mil cunhadas que fazem um trabalho de benemerência que nos deixa muito orgulhoso.
meus estimados irmãos e convidados, sobrinhos demolês, APJistas e demais autoridades civis e militares aqui presentes. Há instituições que atravessam a história e há instituições que ajudam a história a encontrar o seu caminho. Reunirmos-nos no Senado Federal para celebrar o Dia do Maçom Brasileiro não é apenas prestar homenagem aos homens que vestem avental. É celebrar homens que aprenderam que a liberdade sem responsabilidade se perde, que a igualdade sem justiça se esvazia e que a fraternidade sem ação se torna apenas uma palavra bonita. Falo hoje como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, a mais antiga potência maçônica brasileira em atividade, fundada em 17 de junho de 1822. Falo em nome de nossos irmãos, de nossas lojas e de uma história que já atravessa 204 anos. Estamos presentes nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Mas falo também irmanado a toda a maçonaria regular brasileira, homens diferentes, potências e ritos, unidos pelos mesmos compromissos, com ética, a liberdade, a fraternidade e o aperfeiçoamento humano. Podemos estar sob diferentes jurisdições, mas diante do Brasil, trabalhamos sob o mesmo céu. O Grande Oriente do Brasil nasceu quando a independência ainda era a esperança em construção. Em suas primeiras fileiras estavam José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, Joaquim Gonçalves Ledo, articulador da emancipação política, e pouco depois o príncipe regente Dom Pedro, que assumiria o grão-mestrado. Homens diferentes, temperamentos diferentes, visões, às vezes, muitas vezes divergentes, mas todos alcançados pela mesma pergunta: o Brasil teria coragem de decidir o próprio destino? Teve, e a maçonaria estava lá. Nenhuma instituição pode reivindicar sozinha uma conquista que pertence a todo um povo, mas não permitiremos que se apague da memória nacional a participação decisiva dos maçons e do Grande Oriente do Brasil naquele momento. O GOB não nasceu depois da independência para celebrá-la. Nasceu antes dela para ajudar a construí-la. Décadas mais tarde, quando a escravidão ainda feria a consciência e a dignidade do país, os ideais maçônicos voltaram a encontrar o seu lugar no grande combate nacional. Eusébio de Queiroz esteve ligado à lei que reprimiu o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. O Visconde do Rio Branco, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, conduziu o gabinete que aprovou a lei do ventre livre em 1871. Luiz Gama e José do Patrocínio transformaram inteligência, coragem e palavra em instrumentos de libertação. As lojas maçônicas promoveram campanhas, conferências e iniciativas para conquistar cartas de euforia. E em 1883, o Grande Oriente do Brasil associou-se publicamente à Confederação Abolicionista. Antes que as correntes fossem rompidas pela lei, precisaram ser rompidas nas consciências. E a maçonaria ajudou a empunhar esse malho. Veio então a República, Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornaria grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, liderou a mudança de regime. Ao seu lado estavam maçons como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, participantes da construção das instituições republicanas. Recordamo-los para compreender que a história nunca é feita pelos homens perfeitos, é feita por homens que, chamados por seu tempo, decidem não permanecer indiferentes. Mas seria um erro reduzir a contribuição maçônica apenas às grandes mudanças do regime.
A presença do maçom brasileiro também se fez na defesa da liberdade de consciência, do Estado laico, da tolerância religiosa e da educação. Lojas maçônicas criaram e mantiveram escolas, combateram o analfabetismo e defenderam o ensino público, gratuito e livre de imposições dogmáticas. Por todo autoritarismo teme duas coisas: uma consciência livre e um povo educado. Essa é uma contribuição que não terminou no passado. Hoje, em comunidades de todo o Brasil, há lojas reunindo alimentos, apoiando hospitais e escolas, socorrendo famílias e incentivando jovens. Muitas dessas ações jamais chegarão aos jornais e talvez esteja aí uma de suas maiores belezas, porque a caridade que procura aplausos alimenta a vaidade, mas a caridade que procura apenas aliviar o sofrimento alimenta a esperança. Reconheçamos também a força da família maçônica, das fraternidades femininas, dos jovens paramaçônicos, que transformam nossos valores em presença concreta nas comunidades. O templo nos ensina, a família nos sustenta, mas é o serviço que nos revela. Meus irmãos, celebrar o Dia do Maçom Brasileiro não pode ser apenas completar com orgulho aquilo que os outros fizeram. O passado não foi entregue como um trono, foi nos entregue como uma responsabilidade. Se José Bonifácio, Gonçalves Ledos e tantos outros trabalharam pela liberdade do Brasil, cabe a nós proteger essa liberdade. Se Rio Branco, Luiz Gama e José do Patrocínio enfrentaram a escravidão, cabe a nós enfrentar todas as formas contemporâneas de exclusão, preconceito e desumanidade. Se os republicanos defenderam instituições a serviço da nação, cabe a nós fortalecer a democracia, respeitar a lei e exigir que o poder público pertença ao povo. Se nossos antecessores abriram escolas, cabe a nós continuar abrindo caminhos para o conhecimento. Cada geração recebe uma obra inacabada e cada geração será julgada pela parte que decidiu construir. E é por isso que a maçonaria não pode viver apenas de suas glórias. Uma instituição que fala somente do passado já começou a abandonar o futuro. Precisamos estar presentes nos grandes debates do nosso tempo, na defesa da democracia, no combate à corrupção, na proteção da infância, na valorização da educação, no respeito à dignidade humana e na reconstrução do diálogo entre brasileiros. O maçom não é chamado a ser espectador da sociedade, é chamado a ser construtor. E neste ano eleitoral, essa responsabilidade também chegará às urnas. Não cabe à maçonaria reconhecer candidatos pelos cidadãos, nem submeter a consciência livre e a partidos ou interesses eleitorais. Cabe-nos, porém, recordar que o voto é uma ferramenta de construção e é como toda ferramenta pode levantar edifícios ou produzir ruínas. Que cada brasileiro escolha com liberdade, examine com prudência e vote com consciência, porque o voto dura poucos segundos, mas o país que nasce dele durará muitos anos. Neste Dia do Maçom, renovemos o nosso compromisso, que o Brasil encontre em nós equilíbrio quando houver extremismo, diálogo quando houver intolerância, coragem quando houver silêncio, trabalho quando houver desânimo e a luz, sobretudo, quando a noite parecer mais longa. Que sejamos dignos de todos os irmãos que nos antecederam, que sejamos úteis aos brasileiros que caminham ao nosso lado e que deixemos aos que virão depois de nós não apenas a memória de uma grande instituição, mas o exemplo vivo de uma instituição que continuou servindo ao Brasil. Viva o Dia do Maçom Brasileiro! Viva a maçonaria regular brasileira!
Viva o Grande Oriente do Brasil! E viva o Brasil! Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Armando Assunção, secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Boa tarde a todos. Senador Exalci Lucas, presidente dessa sessão. Gostaria também de cumprimentar ao nosso irmão Ademir, nosso irmão Cassiano Moreno, secretário-geral, nosso irmão Adalberto, eminente, senhor Cassiano Teixeira, nosso grão-mestre da nossa grande loja, e o ex-governador que deixou esse plenário. Gostaria de cumprimentar as cunhadas, todas aqui presentes, meus irmãos, meus sereníssimos grão-mestres que estão aqui também presentes, tanto de Goiás quanto de Goiás e do DF. Bom, irmãos todos, é uma grande satisfação estar nesta casa, representando a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, CMSB, nesta sessão especial em comemoração ao Dia do Maçom, atendendo ao honroso convite do nosso senador e irmão Exalci Lucas. Mais do que celebrar uma data, acredito que esteja sendo também um momento de reafirmarmos nossos valores e fazermos uma reflexão sobre a própria maçonaria brasileira. Temos 3 grandes vertentes regulares no Brasil: Grande Oriente do Brasil, CMSB e a Comab. São instituições com histórias próprias, estruturas diferentes e plena autonomia, e essas diferenças precisam ser respeitadas. Mas há uma pergunta que considero necessária, e talvez devamos ter a coragem de fazê-la com mais frequência. Se buscamos os mesmos ideais, por que ainda permitimos que questões institucionais nos mantenham tão distantes? Se defendemos a liberdade, a igualdade e a fraternidade, se trabalhamos pelo aperfeiçoamento do homem, pela família, pela educação, pela cidadania e por uma sociedade mais justa, precisamos fazer com que esses princípios também estejam presentes no relacionamento entre nossas instituições. Não precisamos ser uma única potência, precisamos ser uma maçonaria mais unida. Não precisamos pensar da mesma maneira em tudo. Precisamos aprender a caminhar juntos naquilo que nos é comum. E digo isso com absoluta convicção. Não podemos falar de fraternidade para a sociedade se não formos capazes de praticá-la plenamente entre nós mesmos. Não podemos defender a construção de pontes na sociedade e continuarmos aceitando muros dentro da própria maçonaria. A autonomia das nossas instituições deve ser preservada. Nossas histórias devem ser respeitadas. Nossas diferenças fazem parte da construção da maçonaria brasileira. Mas diferença não pode significar distância. Autonomia não pode significar isolamento. Precisamos ampliar o diálogo e criar cada vez mais oportunidades para que CMSB, Comab e Grande Oriente do Brasil possam estar juntos nas grandes causas que interessam a maçonaria e a sociedade brasileira. Porque, no final, aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para agradecer um reconhecimento especial ao senador Exalci Lucas, responsável por essa iniciativa e pelo convite que hoje nos reúne nesta casa. Senador, ao abrir novamente as portas do Senado Federal para a maçonaria, Vossa Excelência demonstra respeito por nossa história e pelos princípios que defendemos. Hoje, senador da República e, nesse novo momento de sua trajetória pública, candidato a deputado federal, temos a confiança de que continuará na Câmara dos Deputados, mantendo esse diálogo e trabalhando
em favor das causas da sociedade brasileira e dos valores que também são caros à nossa maçonaria. Receba, senador Exalci Lucas, nosso reconhecimento e nosso agradecimento. E finalizando, meus irmãos, que este Dia do Maçom seja mais que uma comemoração, que seja também um chamado à união. Podemos pertencer a potências diferentes, podemos ter histórias, estruturas, caminhos administrativos distintos, mas somos todos maçons. E talvez esteja justamente aí a nossa maior responsabilidade, fazer com que os princípios que nos unem sejam sempre maiores do que as diferenças que nos afastam. Assim, construiremos uma maçonaria mais unida, mais forte, mais respeitada e ainda mais capaz de contribuir para o Brasil. Feliz Dia do Maçom a todos. E muito obrigado. Conceda a palavra ao senhor Cassiano Moreno, secretário-geral da Confederação Maçônica do Brasil. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa, iniciando pelo senhor presidente da sessão especial, senador irmão Exalci Lucas. Saudar também o soberano irmão Ademir Cândido da Silva, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil. O eminente irmão Armando Assunção, secretário-geral da CMSB. O sereníssimo irmão Cassiano Teixeira de Moraes, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal e presidente da CMSB. O sapientíssimo irmão Adalberto Eng, grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil. Quero saudar também os sereníssimos irmãos João Wesley, grão-mestre do Grande Oriente de Goiás, e José Salles Neto, grão-mestre do Grande Oriente Maçônico do Distrito Federal, confederados da Comab aqui presentes. E em seus nomes saudar a todos os demais grão-mestres e autoridades maçônicas aqui presentes. Meus irmãos, cunhadas, sobrinhas, demais autoridades aqui presentes. É uma honra ocupar esta tribuna nesta casa que representa uma das mais importantes instituições da República Brasileira, representando a Confederação Maçônica do Brasil. Quero começar agradecendo ao Senado Federal, em especial ao nosso irmão Exalci Lucas, pela oportunidade de mais uma vez trazer a maçonaria para o centro de uma reflexão que interessa não apenas aos maçons, mas a toda a sociedade brasileira. Quando estamos aqui no Senado Federal falando de maçonaria, é inevitável lembrarmos da nossa história. Lembramos dos homens que há mais de 2 séculos ousaram sonhar com um país livre, homens que defenderam a independência, lutaram pela abolição, que participaram da construção da República, homens que em diferentes momentos tiveram a coragem de defender a liberdade, a justiça e a dignidade humana. Nós temos orgulho dessa história, mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Depois de tudo que os maçons que nos antecederam fizeram pelo Brasil, o que estamos fazendo hoje, meus irmãos, para honrar esse legado? Porque uma instituição não pode viver eternamente das glórias do passado. A história nos honra, mas também nos responsabiliza. Os maçons que nos antecederam não receberam um Brasil pronto, receberam desafios e tiveram coragem para enfrentá-los. Hoje nós também recebemos um Brasil cheio de desafios, um Brasil que é grande, diverso e extraordinário, mas que ainda convive com desigualdades, violência, intolerância, corrupção, pobreza e talvez com um problema ainda maior, a dificuldade de convivermos com quem pensa diferente de nós. Vivemos tempos em que muitas vezes é mais fácil construir um muro do que uma ponte, é mais fácil atacar do que ouvir, é mais fácil dividir do que unir. E é exatamente neste ambiente que a maçonaria precisa lembrar ao Brasil qual é a sua essência. Nós somos construtores, e construtores existem para levantar pontes. Pontes entre pessoas, entre ideias, entre instituições, pontes entre gerações. E, acima de tudo, pontes capazes de aproximar os brasileiros. Isso não significa abrir mão dos nossos princípios, aceitar aquilo que consideramos errado ou abandonar as nossas convicções. Significa compreender que uma sociedade livre não é aquela em que todos pensam da mesma maneira. É aquela em que pessoas pensam diferente, conseguem sentar-se à mesma mesa, respeitar-se e trabalhar pelo bem comum. E é isso que a maçonaria ensina há séculos: liberdade, igualdade, fraternidade. Mas esses 3 princípios
Mas esses 3 princípios não podem permanecer apenas gravados em nossos templos. Precisam estar gravados em nossas atitudes, sair dos nossos discursos e transformar-se em exemplo. Porque o Brasil não precisa apenas de homens que conheçam os seus problemas. O Brasil precisa de homens que construam soluções. E essa talvez, meus irmãos, seja a maior responsabilidade do maçom do nosso tempo. Não basta perguntar o que está errado no nosso país, precisamos perguntar o que nós estamos fazendo para torná-lo melhor. Porque o valor da maçonaria não está nas palavras que pronunciamos, está no comportamento de cada maçom quando ninguém está olhando. Está no empresário que age com honestidade, no cidadão que respeita as leis, no maçom que, mesmo tendo poder para dividir, escolhe unir. E é dessa maçonaria que o Brasil precisa. E é aqui que a Comab, o GOB, a CMSB, tem uma responsabilidade que vai muito além de representar todos os seus grandes orientes, as suas lojas e seus obreiros. Nossa responsabilidade é ajudar a fortalecer uma maçonaria capaz de olhar para o futuro, uma maçonaria que compreende que a união não significa pensar igual, significa caminhar juntos naquilo que realmente importa. GOB, CMSB e Comab possuem histórias, estruturas e identidades próprias, mas quando estamos diante da sociedade brasileira, existe algo muito maior que nos une. Somos a maçonaria regular brasileira. E juntos somos mais fortes e podemos fazer muito mais. Não precisamos concordar em tudo, precisamos concordar naquilo que é essencial, na defesa da liberdade, da democracia, da ética, da família, da dignidade humana, na defesa do Estado de Direito e na construção de um Brasil mais justo, mais próspero e mais fraterno. Meus irmãos, há mais de 200 anos, outros maçons olharam para o Brasil e decidiram que era possível construir um país diferente. Hoje o Brasil olha para nós e talvez esteja esperando que façamos a mesma coisa. Por isso, neste dia de maçom, eu não quero apenas homenagear os maçons do passado, quero homenagear aqueles que hoje continuam trabalhando silenciosamente pelo bem. E quero fazer um convite a todos os irmãos, que não sejamos apenas herdeiros da história da maçonaria, sejamos autores do próximo capítulo, que possamos deixar para as próximas gerações não apenas uma instituição centenária, mas uma sociedade melhor. Que os nossos filhos e os nossos netos possam olhar para este período da história e dizer que nós recebemos um país cheio de desafios e tivemos a coragem de construir. Porque, afinal, meus irmãos, o futuro do Brasil também está em nossas mãos. Se somos, por essência, construtores, que o grande arquiteto do universo nos conceda sabedoria para escolher os melhores caminhos, força para realizar aquilo que precisa ser feito e fraternidade para nunca esquecermos que ninguém constrói uma grande obra sozinho. Que Deus abençoe a maçonaria brasileira, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Muito obrigado. Quero registrar a presença também do João Wesley, grande mestre do Grande Oriente de Goiás, José Salles Neto, também grande mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, também o presidente da Soberana Assembleia Federal do Grande Oriente do Brasil, sapientíssimo Tomás Souto. Concedo a palavra ao senhor Adalberto Alísio Eng, sapientíssimo grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil. Uma boa tarde a todos. Inicio saudando especialmente e, ao mesmo tempo, agradecendo ao senador Isalci Lucas por mais esta bela iniciativa de homenagear o Dia do Maçom. Saúdo ao soberano grão-mestre-geral, irmão, amigo Ademir Cândido da Silva, ao secretário da CMSB, Armando Assunção, ao secretário também ao Cassiano Moreno, ao Cassiano Teixeira de Moraes, que é o presidente da CMSB, ao senhor governador, ex-governador, do Distrito Federal, período 2007-2010, José Roberto Arruda, eminentes grão-mestres, sereníssimos grão-mestres também da Grande Loja, da Comab, que aqui nos distinguem com as suas honrosas presenças. Faço uma saudação especial às nossas fraternas, as cunhadas, na pessoa da Virgínia Montanhana, nossa presidente da Fraternidade Cruzeiro do Sul, a minha esposa Beth, que sempre me acompanha, vice-presidente, e ao saudá-las, estendo os cumprimentos e a saudação a todas as fraternas que, como disse o nosso soberano grão-mestre, irmão Ademir, guerreiras, fazem um trabalho fantástico pelo Brasil afora. E
Aqui também a nossa saudação aos alunos aqui da Escola Técnica de Catalão, respeitáveis irmãos, cunhadas e sobrinhos, né? Agradecemos a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui no Senado da República para podermos enaltecer aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a amizade, a fraternidade que nos une em torno da nossa ordem, para podermos conclamar e festejar o Dia do Maçom. E assim eu gostaria de, ao homenagear o Dia do Maçom, fazer e trazer algumas reflexões do que significa, afinal, ser maçom. Entendo que ser maçom é enfrentar os desafios do cotidiano com coragem e com firmeza. É viver em plenitude os valores que nós assumimos, especialmente lá desde a iniciação, e que a cada dia nós possamos renovar os nossos compromissos com a nossa pátria, com o Brasil, com Deus, conosco, com a família e, enfim, com a sociedade. O verdadeiro maçom, ele não trabalha por causas pessoais. Ele trabalha, sim, por causas coletivas. E ele contribui para a construção de uma sociedade mais justa, sustentada nos nossos 3 grandes paradigmas, os nossos pilares da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Ser maçom é ser amante da virtude, da sabedoria e da justiça. É estender a mão a quem sofre. É ser voz diante da injustiça e cultivar a harmonia das famílias, e, em especial, promover a concórdia entre os homens. Ser maçom é derramar luz, educar pela instrução, inspirar pelo exemplo e conduzir, em especial, pelo amor. Por isso, ser maçom não se resume aos nossos rituais, nem às palavras que são ditas dentro de uma loja ou de uma sessão maçônica. Ser maçom, entendo que seja um estado de espírito e uma maneira de viver, uma forma de agir, onde nós possamos praticar a tolerância, combatendo a hipocrisia, o fanatismo e toda e qualquer forma de injustiça. Neste Dia do Maçom, nós honramos aqueles que nos antecederam, deixaram grandes legados e que, por meio de suas obras, nos ajudaram a construir o legado que hoje recebemos, e assim nós temos este compromisso de deixar também às futuras gerações que nos sucederem. Cabe a nós, então, continuar essa missão, não apenas com palavras, mas principalmente com atitudes e que sejam calcadas no exemplo. Parabéns a todos os maçons, não apenas pelo dia 20 de agosto, que nós a ele dedicamos, mas por todos os dias do ano em que, com certeza, devem homenagear os verdadeiros maçons, obreiros, úteis e dedicados. Que Deus abençoe a todos nós, as nossas famílias, a nossa caminhada, para que a gente possa sempre ser obreiro útil e dedicado, honrando o nome maçom. Um viva ao Brasil, um viva ao Dia do Maçom, e que Deus nos abençoe nessa caminhada de fazer o bem sem olhar a quem. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Cassiano Teixeira de Moraes, presidente da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Saudações ao nosso irmão e senador da República, Exalci, aqui cumprimentando nossos irmãos Adalberto e Ademir, do GOB, nosso irmão Cassiano Moreno, da Comab, e nosso irmão Armando, da CMSB. Quero saudar, claro,
a toda a família maçônica aqui presente, aos irmãos, seja da grande loja maçônica do Distrito Federal ou das outras potências tão amigas, às cunhadas, aos sobrinhos, aos visitantes e mesmo às pessoas como a minha esposa que me assiste de casa. Bom, primeiro, nós precisamos, claro, lembrar e agradecer muito ao irmão Exalci. Ao longo dos 6 anos de mandato como senador, sempre esteve à frente de honrar a sua posição enquanto maçom, de convocar, de participar e de promover encontros como esse. Então, que você possa prestar bons serviços a essas casas ainda por muitos anos, meu irmão Exalci, porque tenho certeza que você é importante não só para a maçonaria, como para a sociedade do Distrito Federal e também do Brasil. E nós estamos aqui hoje, a convite do irmão Exalci, para comemorarmos o Dia do Maçom. E nós temos muitos motivos para fazer essa comemoração. Talvez um deles, e um grande motivo, esteja nessa mesa. Nós temos representantes do Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas e dos grandes orientes estaduais, todos aqui hoje, mostrando e refletindo a união da maçonaria brasileira. Eu gosto de dizer que nós somos uma grande família, com muitas casas, com 3 casas diferentes, mas somos a mesma família e fico muito feliz com isso. A maçonaria é lembrada, e foi falado aqui muito sobre isso, sobre a transformação social que já colaborou, seja no Brasil ou em outros lugares do mundo. Abolição da escravatura, como foi dito, independência do Brasil, proclamação da República, a lei do divórcio, o Estado laico e tantas outras conquistas sociais importantes. Os nomes dos maçons famosos, como foi citado, José do Patrocínio, Luiz Gama, José Bonifácio, tantos outros, sempre nos remetem a um orgulho e uma satisfação. Mas não é só isso que a maçonaria faz. A maçonaria faz uma transformação não só social, ela faz também uma transformação individual. Ela faz o convite a cada um dos maçons para que se melhorem, para que se transformem. E esse convite é diário. Certamente hoje haverá uma iniciação em algum lugar desse recanto do Brasil e amanhã outra. Inclusive na nossa grande loja, amanhã 6 novos maçons entrarão para a instituição. Minha mãe costuma dizer que quanto mais a gente tenta individualizar uma história, mais a gente generaliza e consegue ampliar para outros. A minha história, como dos outros irmãos e até das cunhadas, não é muito diferente. Eu precisei migrar de uma cidade para outra, nasci em Araxá, e fui morar em Paracatu. E nós, sofremos, é normal, preconceitos, inadequações quando saímos do nosso lar para outras cidades, seja pelo sotaque, pela cultura, pelo modo de agir. E assim foi. E eu era uma pessoa mais acanhado, tímido, pode não parecer, mas era bastante. Até que aos 14 anos eu fui convidado para uma instituição que se chama Ordem de Molay. E eu iniciei. E passei dentro dessa instituição a cultivar virtudes que até hoje são muito importantes. O amor filial, o respeito aos pais, a reverência pelas coisas sagradas, o respeito à religião e à crença de cada um, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. E certamente isso transformou o ser humano que eu seria desde os 14 anos até a idade de agora. Iniciei na maçonaria e essa transformação continua e deve continuar acontecendo porque nós somos seres em constante transformação. Mas, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, eis que essa semana passada nós recebemos uma notícia, não com surpresa, mas com bastante tristeza, que numa cidade da Bahia chamada Eunápolis, um grupo de adolescentes, de jovens, que também como eu iniciaram na Ordem de Molay, queriam pertencer a um grupo religioso, e não interessa qual seja a religião, e esse grupo religioso disse a eles, não, ou vocês são do grupo religioso, ou são de Molay, porque vocês fazem parte da maçonaria. E eu fico imaginando para um adolescente ter que escolher entre as coisas que ele participa. Participar de uma associação, porque é isso que é a Ordem de Molay, porque é isso que é a maçonaria, ou ter a sua religião, professar a sua fé. É como se perguntasse para mim, Cassiano, você vai ser maçom ou vai ser médico? Como se isso fosse incompatível. Exalci, você vai ser político ou vai ser maçom? Armando, você vai ser economista ou vai ser maçom? Não, nós seremos aquilo que quisermos. E o país, as nossas leis permitem, porque nós temos direito à livre associação. Claro,
Isso é algo que nós teremos que combater, nós temos que lutar, porque até hoje nós precisamos vencer muitos preconceitos no nosso país. E esse é um deles. É a capacidade e o direito de livre associação. Mas nós lutamos e combatemos esse preconceito não com revanchismo, com palavras ásperas, com acusações. Não. Na maçonaria, a gente aprende e aprendeu há séculos que a gente combate o preconceito com luz, com conhecimento, com verdade. E é isso que eu desejo a todos hoje que estão aqui comemorando o Dia do Maçom. Eu desejo luz e que vocês possam refletir e transparecer luz por onde quer que haja incompreensão, intolerância ou preconceito. Se cada um que recebeu essa luz na maçonaria poder propagá-la, nós faremos com que a sociedade que vivemos, desde a pequena sociedade, a pessoa que está do meu lado, à grande sociedade que é esse país que nós vivemos. Então, luz para a maçonaria do Distrito Federal, do Brasil, do mundo, e muita luz para esse país que vai precisar para atravessar, muitas vezes, caminhos sombrios que a gente tem pela frente. Muito obrigado, meus irmãos e cunhadas. Bem, eu quero dizer da minha alegria, a honra de presidir essa sessão solene, comemorando aqui o Dia do Maçom. Os desafios são muito grandes, como foi falado aqui pelo grão-mestre. Os desafios do Brasil são imensos e vai requerer muita ousadia nossa e participação nossa. Eu tenho falado sempre nas reuniões, porque a cada ano as pessoas vão ficando mais decepcionadas com a política. Aí as pessoas, não quero saber de política, não quero mexer com isso. E eu falo, olha, quem não gosta vai ser governado por quem gosta. Se você não participa, alguém vai decidir por você. E digo também, voto não tem preço, tem consequência, né? A gente vive um momento muito difícil para o país. A gente não melhorou muito, em alguns casos pioramos muito. Aqui em Brasília mesmo, a educação, hoje Brasília é o último lugar no país, na qualidade da educação, na prova do IDEB. A saúde aqui, e alguns estados também, não é? As pessoas levam 2, 3 anos para conseguir uma cirurgia, um exame, uma quimioterapia. E quem pode resolver isso somos nós agora, no ano eleitoral, para escolher as pessoas que realmente têm capacidade de fazer uma gestão e que não seja apenas populista, demagógicos, como acontece muito. Nós vamos pagar o ano que vem 1 trilhão e 200 bilhões de juros. Vamos pagar? Não, vamos incorporar a dívida porque não tem dinheiro para pagar. Mas isso é o dobro do que se investe em educação, saúde e segurança. Para vocês terem ideia como é que anda o nosso país. Mais de 9 milhões de empresas fechadas, grandes empresas. Falta de uma política realmente eficiente, né? Falta realmente de valorizar realmente quem produz, quem trabalha. Lamentavelmente, a gente está vivendo um momento, não é, de descrença. E muita gente, né, eu vejo os jovens de hoje, não é, eu luto muito pela educação, entrei na política pela educação. Hoje não tem mais curso de qualificação profissional nas escolas. Então, de cada 100 alunos, 22 entram numa faculdade. 78 ficam aí à mercê do tráfico, à mercê. Minha avó dizia, cabeça vazia é o sino do diabo. Não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. E a gente não consegue. Aprovamos a lei aqui, inclusive, mas aqui parece que a lei aprovada aqui não vale nada. Nós aprovamos aqui, e feito por 3 mãos, inclusive com a participação do Supremo, a dosimetria daquelas pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro, injustamente. Porque ali não foi golpe, não existe golpe sem arma, sem líder, sem, no final de semana, com pessoas com Bíblia, pessoas que vieram aqui. Houve uma bagunça, realmente, que deve ser punido, mas não da forma como foi feito. Aprovamos a dosimetria, foi vetado pelo Executivo. Derrubamos o veto, a lei está vigorando. E não se aplica porque o Supremo, com a canetada, fazem isso. Aprovamos aqui o fim das decisões monocráticas, porque uma canetada do ministro afasta um governador com 1 milhão, 2 milhões de votos. Uma única canetada. Você aprova uma lei aqui, como aprovamos aqui, a questão das drogas, está lá na Câmara, sem votar.
questão das drogas, questão do fim das decisões monocráticas, não respeitam mais a Constituição. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo nesse país? Quem participou, acompanhou a CPMI do INSS, por exemplo. Roubaram 6 bilhões dos aposentados e pensionistas. Agora a questão do BRB, Banco Master. E isso aí é uma sequência. Eu participei de praticamente todas as CPIs como deputado e como senador. Começou lá atrás, Petrobras, Lei Rouanet, CARF, JBS. Antes de concluir um evento desse, aparece um outro. E a gente vai esquecendo isso. E o país andando para trás, como sempre. 90 milhões de brasileiros hoje dependendo de Bolsa Família, de outros programas sociais. Ninguém nasceu para viver de cesta básica, né? E muito menos de morar debaixo da ponte. A gente realmente tem que ter política pública para cuidar das pessoas. As pessoas não estão sendo mais cuidadas. Eu digo, viu, meu mestre, que a minha geração é a geração sem a coxa do frango. Minha mãe, quando fazia o frango lá em casa, você tinha que esperar os mais velhos servirem, as visitas, sobrava o pezinho e a asinha. Hoje a gente chega em casa, chega lá, já comeram tudo, sobrou o pezinho e a asinha novamente, né? Então a gente perdeu muito isso, a gente precisa lutar para a gente mudar esse país, né? De colocar na escola. Hoje os meninos estão saindo do ensino médio, 70% deles sem saber matemática. Mais de 60% sem saber português. As crianças não são alfabetizadas na idade certa e carregam essa dificuldade a vida toda. O professor hoje talvez seja um dos piores salários do Brasil. As pessoas que formam os profissionais. Então a luta é muito grande e a gente precisa acordar para isso. Por isso que eu digo, a gente precisa participar. Ter ousadia de colocar o nome à disposição numa disputa eleitoral. Não dá para a gente continuar elegendo prefeitos em função de uma cesta básica, de uma promessa de emprego ou de um remédio, uma receita. A gente precisa mudar isso. Se a gente tivesse realmente nas nossas prefeituras, nos nossos governos, na presidência da República, pessoas competentes, que têm noção das coisas, que se colocam no lugar do outro, o Brasil seria outro. Então eu quero aqui aproveitar essa homenagem, né, dos maçons que participaram de todas as grandes decisões do país, para que a gente possa tentar agora, nesses dias aí, falta um mês, praticamente um mês e pouco para as eleições, da gente realmente conscientizar as pessoas de que precisa realmente conhecer os candidatos, para ver se eles têm competência, condições de fazer uma gestão eficiente, para a gente recuperar realmente a educação, a saúde, a segurança que nós não temos mais. Mais de 50 milhões de brasileiros vivendo sob o comando do tráfico, do narcotráfico. A gente tem que reagir. E a maçonaria tem homens e mulheres que podem realmente nos ajudar a mudar o destino do nosso país. Então eu quero dizer da minha alegria aqui de presidir essa sessão, como sempre fiz também na Câmara, e agora, como candidato a deputado, vou voltar para a Câmara Federal, se for eleito, evidentemente, para continuar fazendo o que a gente faz. A minha luta sempre foi educação, ciência, tecnologia, inovação e oportunidades para os jovens, principalmente, mas não esquecendo que hoje no Brasil, em Brasília, por exemplo, nós temos mais idosos do que criança. Assim como as crianças precisam de creche, os idosos também precisam de um espaço de convivência. As pessoas aposentam com 60, 65 e vivem até 100. Vai ficar 40 anos assistindo televisão? Não vai, você tem que ter realmente programas, política pública para o idoso. Apesar que uma mãe cuida muito bem de 10 filhos, né? Mas 10 filhos não consegue cuidar de uma mãe, pelo menos é o que a gente vê hoje, todos os dias, né? Mas fico feliz, né, de presidir. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês e, cumprindo a finalidade dessa sessão especial, eu declaro então encerrado essa sessão. Muito obrigado.
Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quando eu cheguei no DAICOD, chegou um dos torturadores e me perguntou: você conhece os direitos humanos da ONU? Eu falei, sim. Ele virou, esquece. E passei de maio a setembro dentro do DAICOD, sendo que 45 dias foi de tortura constante. 3 equipes, 3 modalidades de tortura. O nosso grande inimigo é o silêncio. E quebrar o silêncio não é falar, eu fui vítima. Não. Quebrar o silêncio é uma forma de denunciar a barbaridade que a ditadura militar fez, não só com os presos, mas isso que os presos aparecem, né? Com os índios, com os camponeses, é muito grave. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc, hoje, a partir de 9 horas da noite, aqui na TV Senado. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimenta o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí, quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né?
Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim, por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente, ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membranoplasmático, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade, eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela à base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque, assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós tem que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa, não necessariamente, ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então, assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar
A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que o paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela. Né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação, e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir mais recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta, e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar ao laboratório, né? As coisas que eu quero fazer, então eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, você já recebeu alguma daquelas mensagens com uma informação urgente, avisando que um determinado prazo está vencendo e você precisa abrir o link na mensagem para resolver o problema? E um e-mail de alerta de uma compra presa nos Correios, porque é preciso pagar um imposto com o link no texto? Tudo isso é tentativa de golpe. Entre março de 2025 e fevereiro de 2026, foram mais de 34 bilhões, com B mesmo, 34 bilhões de tentativas de golpes virtuais contra brasileiros. Para contar como essas tentativas acontecem e como podemos nos defender, eu recebo Renata Salvini, que é diretora da Aliança Global Antigolpes no Brasil, a GASA, que vai conversar com a gente e está tentando reduzir esses crimes. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Obrigada, Antônia. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito interessante. Vocês estão fazendo já um trabalho de pesquisa há algum tempo no Brasil e no mundo. Você é da GASA Brasil. Conta um pouquinho o que é que vocês, há quanto tempo vocês existem e o que vocês já descobriram nessa questão dos golpes virtuais. A GASA, ela já vai fazer 5 anos de existência ano que vem. É uma organização sem fins lucrativos baseada na Holanda. E a nossa missão é proteger os consumidores dos traumas financeiros e emocionais dos golpes online. Eu sei que o emocional a gente não fala muito, mas é um ponto super importante também. E essa pesquisa começou, primeiro, buscando dados com as autoridades, mas viu que cada país tem uma maneira de catalogar os golpes e estava muito difícil. Então, a gente passou a fazer com uma empresa de pesquisa independente. E a gente faz a mesma pesquisa no mundo inteiro, em mais de 40 países, o Brasil sendo um deles, e a gente vai lançando esse relatório por país durante o ano. Então, a gente acabou de lançar o relatório O Estado dos Golpes no Brasil 2026, que traz uma perspectiva de como o consumidor tem interagido com o golpe. Então, o nosso objetivo é perguntar: você sofreu alguma tentativa, você interagiu com o golpe, você perdeu dinheiro, você recuperou, como te abordaram? Então, toda essa jornada do golpe. Vamos mostrar, então, esses macro números aqui na tela. Vou pedir o Paulo para colocar para a gente um gráfico que nós fizemos, uma arte que nós fizemos a partir dos dados de vocês, da GASA. 34 bilhões de tentativas de golpe. Eu confesso que eu fiquei assustada com bilhões. É algo que a gente não imaginava. Mais de 200 tentativas por pessoa. Isso também, os números são todos muito assustadores. 2 em cada 5 vítimas têm dificuldade de identificar. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho. 40% só perceberam quanto avisados por outras pessoas e 76% das vítimas relatam impacto na saúde mental. Eu confesso que eu já ouvi gente falar que deixou de abrir e-mail, que não atende mais, não responde mais o WhatsApp, porque fica com medo. Explica um pouquinho para a gente essas mais de 200 tentativas por pessoa. As tentativas, elas são desde uma ligação telefônica, uma mensagem de texto, um anúncio, então tudo que o golpista consegue fazer para tentar chegar no consumidor. Um dado curioso é que ano passado eram 252 tentativas por pessoa por ano no Brasil. Aí esse ano caiu. Aí você fala, mas será que os golpes estão diminuindo? Não. A gente acredita que eles estão sendo mais certeiros. Em vez de dar aquela campanha de massa, eles estão com mais informação, mais corretamente indo no alvo que eles querem. Por isso diminuiu a quantidade de tentativas, mas mesmo assim o impacto você vê que é assustador. É assustador mesmo, né? E essa questão das pessoas, das vítimas terem dificuldade de identificar, porque vocês, o relatório de vocês mostra também a faixa etária, e não são as pessoas mais velhas, são ali os millennials, né? Que é ali na faixa de 30 anos. Como que essas pessoas que já não são nativas, mas já são quase nativas digitais, caem tanto em golpes? A gente acredita que o cair, vamos lá, não está ligado à pessoa que que é mais velha, que não está acostumada com tecnologia, não é isso. Hoje, realmente, todo mundo está passível de cair num golpe. O que a gente acredita é que com o nosso dia a dia super corrido, todo mundo fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo, tem horas que você clica num link para poder despachar, resolver, né? Tira da sua lista de tarefas. E, normalmente, depois que você clica, até vem aquela pulguinha atrás da orelha e fala, eu acho que isso aqui está meio esquisito. Sim, os millennials e as pessoas com ensino superior têm uma tendência a achar, ter confiança de que eles conseguem identificar os golpes, e os idosos e as mulheres são mais reticentes, mais cautelosos, vamos dizer, achando que não vão conseguir identificar.
O fato é, com a inteligência artificial, uma imagem ou um texto, você achar que o texto vai vir com erro de português, entendeu? Isso é coisa do passado. Isso era uma coisa que a primeira coisa que a gente fazia, se tem erro de português é golpe, deixa para lá. Não tem mais isso. Se o link está meio esquisito, é Correios, e aí tem uma outra coisinha depois, o link está esquisito, a gente já não clicava. Assim, eram dicas, né, que a gente tinha para evitar. Mas essas dicas, elas continuam valendo. Na verdade, a dica mais certeira é, você deu o exemplo do link do correio, né? Tem que pagar uma taxa. Em vez de clicar no link, entra no site do correio e vê se tem alguma coisa pendente. Minha mãe e meu irmão receberam uma mensagem praticamente na mesma semana dizendo que eles tinham uma dívida com a Receita. Aí eles falaram, esquisito, né? Meu irmão ignorou. Minha mãe, na hora, entrou no site da Receita, não clicou no link, entrou no site da Receita e viu que não tinha nada pendente. Aí ela ignora a mensagem. Porque se for um aviso legítimo, você às vezes também daqui a pouco pode pagar uma multa de verdade porque você ignorou aquele aviso. Então a gente vai ficando com um problema de confiança generalizado. É verdade, eu já perdi uma encomenda porque eu ignorei o aviso do correio e não entrei no site. Foi uma pena. Mas acontece, às vezes você vai ficando tão reativo, né? Tentando evitar mesmo o problema que você evita. Eu vou pedir para a gente vai trocar essa arte, colocar uma arte sobre o alcance dos golpes. E é muito interessante porque 81% são adultos, né, vítimas de tentativa de golpe, então nem são pessoas mais velhas, nem são jovenzinhos, crianças. 39% interagiram com o golpista, 25% perderam dinheiro e 34% desses que perderam dinheiro mais de uma vez. Fala um pouquinho dessa interação, como é que é essa interação, essa primeira interação com o golpista. E aí as pessoas que perdem dinheiro chegam lá. Isso. Né? E o que acontece com esses outros? A pesquisa é feita com mais de 1.000 pessoas. Dessas 1.000, 81%, e a gente fala adulto porque a gente entrevista pessoas com maiores de 18 anos, né? Então, 81% sofreu a tentativa, chegou nela, mas obviamente nem todo mundo interage, alguns simplesmente ignoram. Então, tem a camada que interage e depois tem a camada que literalmente ou dá dinheiro ou dá informação, que é um problema tão sério quanto, né? Se você está dando seus dados, seu nome, endereço, CPF, tudo, eles podem criar uma conta, de repente, num banco para você, com a inteligência artificial, eles podem criar essas identidades sintéticas para tentar burlar os sistemas dos bancos e tal. E os que perdem dinheiro, isso é um dado que para a gente chocou bastante, né? 34% caem mais de uma vez. 2% caem mais de 5 vezes. Eu não consigo nem imaginar o que é você cair 5 vezes em golpes diferentes. O que dizem é que, vamos dizer, na Dark Web, a lista de quem caiu já em golpe vale mais do que a lista de vamos dizer, básica. Tem probabilidade de cair novamente. Porque eles acreditam que se eu te enganei uma vez, eu consigo te enganar de novo. Então, vai virando um arquivo mais premium. E o impacto vai, obviamente, fora o perder dinheiro, é o que você falou, é a confiança, né? E você sem esse dinheiro, quando muitas vezes você perde o dinheiro, você deixa de investir na própria economia, na sua comunidade, porque você está pagando essa dívida feita por golpista. Claro. Você trouxe aí para a gente ver o relatório impresso, mas ele está na internet. Isso. Trouxe para você uma cópia. Ah, ótimo, obrigada. Eu vou pedir para mostrar aqui, para a gente mostrar. Tem o relatório impresso, mas ele está na internet também, está no site. E o site é gaza.org. Né? Eu vou pedir para a gente fechar aqui. Esse é o relatório impresso, né? Tá. E aí está o relatório, aí está o site, né, gaza.org, gasa.org, e aí as pessoas podem ver o relatório inteiro. É muito interessante, olha, eu super recomendo. Eu li uma maior parte do relatório e li um resumo também. Tem dados que são realmente muito interessantes. A gente passando um pouquinho para frente, eu vou pedir para trocar um pouquinho. Interessante essa coisa da Dark Web, né, que vale mais a lista entre eles. Então, tem alguém que está ganhando muito dinheiro. São dessas pesquisas de vocês, dá para saber mais ou menos como são essas quadrilhas? São quadrilhas, né? Então, hoje em dia, o que é um consenso global é que isso está realmente ligado ao crime organizado. Não é mais, o golpista não é mais aquela pessoa sozinha, isolada no quarto dela. É uma rede e é como se fosse já uma empresa. Eles têm metas, eles têm funil de vendas, eles têm tudo.
Então, a gente não pode mais tratar o golpe como um problema isolado de um consumidor ou somente de uma comunidade vulnerável, né? Entendo. E essas quadrilhas, esses grupos criminosos, eles estão no Brasil ou eles estão fora do Brasil ou podem estar em qualquer lugar? Eles estão em todos os lugares. Assim que eu entrei na Gaza, o diretor dos Estados Unidos conversou comigo e falou, porque ele era diplomata, ele trabalhou muitos anos no Sudeste Asiático, ele veio falar dos complexos de golpe que tem lá no Sudeste Asiático. E eu assim, isso não é problema para o Brasil ainda, né? E assim, achei que estava tranquilo. E em março desse ano, foi desmantelado um complexo do golpe lá no Sudeste Asiático e tinha uma agência da Polícia Federal lá. Brasileira. Como assim? Então, eles têm um cenário de agência da Polícia Federal que eles conseguem, por chamadas de vídeo com o brasileiro, muitas vezes falar, você tem uma pendência, você vai ser preso, e a pessoa fica presa virtualmente até pagar essa taxa ou essa multa. Então, tem golpista fisicamente no Sudeste Asiático, mas atacando o brasileiro. Porque se ele está falando com o brasileiro, com uma agência da polícia, uma imagem da agência da Polícia Federal atrás, ele tem que ter um bom português. Ou inteligência artificial já traduzindo para ele. Então, tem os dois cenários agora. Entendi. Vamos chamar, então, os tipos. A gente falou aqui do alcance dos golpes. Vamos falar dos chamados tipos de golpe mais comuns, né? Porque são vários. Aqui a gente tem pouco mais de 50%. Compras online, promessas de dinheiro inesperado e falsas vagas de emprego. Como é que é essa história da compras online? Fala um pouquinho de cada um desse tipo pra gente. Então, o compra online é o mais comum no Brasil e no mundo. Pelo menos ano passado, a Gaza faz um relatório global que vai ser lançado no final do ano, né? Para pegar esses relatórios de 2026. Mas no ano passado, ele também era o principal no mundo. E aí, aquela compra que você... tem milhões de vídeos na internet. A pessoa, comprei uma porta online, aí chega um adesivo de uma porta. Ou você acha que está comprando um ursinho todo fofinho e vem um ursinho todo tosco. Às vezes, eles até entregam alguma coisa para ter uma prova de que foi entregue. Então, tem a questão da má-fé para ganhar em cima. Fora as compras que você faz, essa minha mãe caiu, ela estava numa rede social, viu um anúncio de uma marca que ela gosta muito, entrou, comprou, ficou esperando, nada do produto chegar, recebeu e-mail de confirmação e o design é realmente muito parecido com o da marca, né? Ela foi na loja, meu produto não chegou e falaram, a senhora caiu num golpe. Nossa. Então, esse é o mais comum. A promessa de dinheiro inesperado... Se você reparar, todos os golpes, eles estão ligados às emoções, né? Então, um é de você se dar bem de, às vezes, comprar um produto com desconto grande. O do dinheiro inesperado é você ganhou alguma coisa. Você pode ter ganhado uma ação da justiça e aí ele fala que você tem que pagar uma taxa, ou você ganhou um prêmio, ou você... Aí vai o gatilho da emoção da coisa boa, né? A falsa vaga de emprego, primeiro que pega a pessoa num momento que ela está mais debilitada, porque ela está precisando de dinheiro. Está precisando de emprego, né? De um trabalho, pelo menos. E aí o que eu já escutei também é a pessoa que se candidata à vaga de emprego e no final das contas eles fazem toda uma validação, eu tenho que te cadastrar, a sua biometria, né, para você passar para a próxima fase. E no final os golpistas estão por trás contratando tipo um crediário, comprando um carro para a pessoa e a pessoa ficar com as parcelas depois para pagar. E ela só vai saber quando o nome dela fica sujo, uns 3 meses depois, porque ela não pagou nenhuma das parcelas. Agora, por trás dessa falsa vaga de emprego, a gente fez um evento grande ano passado da Gaza, semana passada, aqui no Brasil, e a gente trouxe uma perspectiva que é pouco falada, que é o bastidor do golpe. Você se candidata para uma vaga de emprego para trabalhar fora do país, o que é uma super oportunidade para muitas pessoas, Sim, né? Principalmente para as pessoas ligadas à tecnologia, né? Exato. São os jovens. Exato. E aí, a pessoa, quando chega, por exemplo, na Tailândia, porque ela acha que vai trabalhar na Tailândia, ela é uma vítima de tráfico humano e ela é obrigada a praticar golpes em outras pessoas. Com meta, tem que fazer 600 ligações. Hoje tem uma estimativa de 300 brasileiros vítimas de tráfico humano no Sudeste Asiático, por exemplo. Isso quando é para trabalhar em golpe, quando não é para prostituição, quando não é para tráfico de órgãos, que a gente sabe que existe mesmo. Nem me fala que eu fico até arrepiada, mas é essa situação.
É terrível, né? Os canais, vamos falar dos canais para os golpes, que é bastante interessante, a gente vai trocar aqui um pouquinho essa arte. E a gente tem aí no Brasil, a gente tem o WhatsApp em primeiríssimo lugar como maior fonte de golpes, 64%, o Gmail, 32%, o Instagram, 22%, e agora até o YouTube, que é uma novidade no relatório que vocês trouxeram. Fala um pouquinho disso. Porque a primeira coisa que me vem é, o WhatsApp é da Meta. A Meta sabe absolutamente tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, com quem, tudo. Por que não se consegue reduzir esses golpes? E o que acontece, por que essas plataformas são tão fáceis favorecem tanto esses golpes, na verdade? Olha, o WhatsApp ser o número 1, ele faz sentido porque ele é um dos canais mais usados pelo brasileiro, né? Então, nós somos o segundo maior país consumidor usuário de WhatsApp. Quem é o primeiro, só pra gente? Índia. Índia? É. Ou seja, os dois mais tecnológicos mesmo, de uso de tecnologia, né? Índia e Brasil. E aí, eu até fiquei esse ano, o relatório da Gaza dos Estados Unidos, nessa pesquisa dos Estados Unidos, saiu agora também no começo do mês, e aí eu fui olhar, falei, deixa eu ver se é a mesma coisa, né? E não é, o WhatsApp lá aparece em 6º lugar, porque o americano, ele não é usuário do WhatsApp, né? Eles são ainda do SMS. Para eles é o e-mail, é o número 1. O que a gente acredita? Assim como a gente tem as forças policiais que lutam contra tráfico, os crimes, e a gente não consegue zerar, a gente também não vai conseguir zerar os golpes online. É um problema realmente sistemático. A gente desenvolve uma tecnologia para combater, mas os golpistas também vão evoluindo e é uma briga de gato e rato. O que a gente põe na mesa e traz as plataformas para dentro da Gaza é para discutir como a gente pode fazer mais, como a gente pode fazer melhor. Então, eles também usam muito dessas tecnologias para combater e para segurar os anúncios fraudulentos que vão postos nas redes sociais e tal. Mas algumas coisas vão passando pelas brechas. Mas é isso, a gente sempre pode fazer mais. SMS que você falou que são as mensagens, também as mensagens automáticas dos aplicativos do celular, a gente recebe muita coisa, né? 71% com relação aos canais, né? 71% está ligado a plataformas com mensagem direta. Então, onde o golpista consegue, obviamente, entrar em contato com a pessoa, eles vão explorar esses meios. O Instagram significa que a pessoa tem um perfil no Instagram. Sim. Né? Então, assim, está oferecendo uma venda ou está oferecendo até uma promoção. Isso. Eu já vi casos de loja de cosmético que tinha um perfil oferecendo uma mega promoção e eu fui olhar lá os comentários e muita gente dizendo comprei, não recebi, comprei, não recebi. Aí eu entrei num outro perfil da própria empresa dizendo que tinha, e lá tinha um aviso grande explicando que tinha sido criado um perfil falso. Isso é completamente evitável. Não é? Porque assim, a gente precisa... Não está na hora de dar uma responsabilizadinha maior nessas empresas? Então, eu de verdade acredito que eles estão fazendo. O que eu acho é que o golpe ele ainda é um crime subreportado. E vamos combinar, golpe é um crime, tá? A palavra, né, golpe parece amenizada, a gente fala que a pessoa caiu como se fosse culpa dela. E não é culpa do usuário. É um crime e ele é subreportado. Ele foi empurrado, né? É um crime e ele não caiu, ele foi empurrado. Perfeita colocação. Acho que eu vou até adotar essa para mim. Porque ele é empurrado, né, a fazer a coisa errada, né? A ceder os dados, a ceder o dinheiro, fazer uma transferência, mas ele de verdade acha que ele está no caminho certo. E as plataformas, então assim, eu de verdade acredito que elas estão fazendo, só que não consegue cobrir 100% do problema. Eu acho que cabe ao usuário, quando percebe que esse perfil é falso, reportar. Porque se uma pessoa reporta, pode até ser má fé de alguém, entendeu? Então a plataforma não vai eliminar um perfil só porque tem uma pessoa reportando como um golpe. Agora, se 2, se 100, se 1000... reportam, sinalizam para a plataforma, aí eles realmente têm que tomar uma ação. Então, acho que a gente consegue ajudar muito nessa luta. Você falou um pouquinho, antes da gente chamar a última arte que nós fizemos, que é exatamente essa questão da confiança nas instituições para resolver o problema, eu queria que você falou que a pesquisa no Brasil foi feita com 1000 pessoas. Fala um pouquinho do modelo da pesquisa, como é que vocês extrapolam essa pesquisa para toda a sociedade brasileira. A pesquisa ela é feita por uma empresa de pesquisa independente da Gaza
E eles vão entrevistando as pessoas no mundo todo. Ela dura, em média, uns 15 minutos. E aí, obviamente, a gente até começou fazendo uma extrapolada assim, para toda a população brasileira. E aí o número ficava muito grande e a gente conversa muito com os nossos membros sobre isso, globalmente. Então, todo ano, antes de rodar a nova pesquisa, tem reunião com os membros para as pessoas darem feedback e a gente ir amarrando e tendo números mais verdadeiros. Nosso objetivo não é fazer desespero, né, claro, nas pessoas, mas mostrar um cenário. Então, do ano passado para esse ano, por exemplo, a gente mudou a metodologia relacionada ao dinheiro. Ano passado, deu 99 bilhões de perda para os golpes. Esse ano, 21. Mas por que isso? A pessoa, quando ela perde dinheiro, a gente pergunta, quanto você perdeu? Aí você fala, eu perdi 10 mil reais. Só que, na verdade, num golpe do investimento, você, de repente, botou 1.000. Aí aparece o site dizendo que você tinha ganhado 10 mil reais. E quando você descobre que perdeu, a pessoa falava, eu perdi 10 mil. Não, ela perdeu 1.000, que foi o que ela tirou do bolso. Então, a gente foi fazendo algumas amarrações. Hoje, para chegar no valor financeiro, a gente tem 4 perguntas. Então, primeiro é uma faixa, depois pede para ela confirmar aquele valor, depois pede para ela escrever o valor. E se a pessoa, no meio do caminho, ela muda o número, a gente entende que nem ela sabe direito quanto ela perdeu, então a gente tira. E por isso ficou mais conservador. É feita por telefone, via internet, pessoalmente? Como é que é? Até para as pessoas saberem como é feita. É internet. Tá. Vamos falar um pouquinho da confiança nas instituições para resolver o problema, que é um outro quadro que a gente fez a partir. Claro, todos os dados aqui, só deixando bem claro para o nosso telespectador, todos os dados aqui são retirados do relatório da Gasa. É o 2º ano que vocês fazem a pesquisa no Brasil? Não, esse é o 4º ano já. É o 4º ano no Brasil, então. É o 4º ano. Tá. Então, já tem aí um histórico. Um histórico, né? Vamos falar da confiança nas instituições. Bancos, meios de pagamento, corretores de criptomoedas, polícia, provedor do site utilizado e operadoras de comunicação. Banco é aquela história que você sofreu um golpe, uma compra indevida, você liga lá e fala assim, isso aqui não é real. Os bancos estão resolvendo isso mais rapidamente, então, é isso? Então, o que as pessoas acreditam mais confiança nas instituições, então, assim, o que a gente acredita? O banco é a ponta final, né? O golpe começa numa ligação, ou numa mensagem, ou num e-mail, o que quer que seja. Ele termina no banco. É onde, de fato, a pessoa perdeu dinheiro. Então, ela acaba entrando em contato com o banco mais vezes. Os bancos, por sua vez, eles estão fazendo, sim, várias, como todos os outros setores, fazem grandes campanhas de educação, de conscientização, de ferramentas. Então, eles vão dando também sinais e ferramentas para os usuários deles de como lidarem com essa questão do golpe. Então, isso é uma das coisas que as pessoas mencionam, a facilidade de reportar, a parte da educação, tem alguns quesitos que as pessoas valorizam e o que a gente pode fazer agora é pegar essas melhores práticas que os consumidores falam, né, e levar para os outros setores. Isso funciona também para os bancos online, bancos virtuais. Tem alguns bancos que são só virtuais. Você não tem nem muito uma pessoa, um gerente que você conhece para dizer, olha, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu fui vítima de um golpe. A gente não tem essa separação na pesquisa se o banco era um banco físico, um banco grande, um banco pequeno ou um banco virtual, né? Então, vamos dizer, são as instituições financeiras que as pessoas reportam. Essa questão do provedor, depois a gente fala da polícia, vamos falar rapidinho do provedor do site utilizado pelo fraudador. O provedor do site pode ser uma página do perfil da rede social, pode ser um site mesmo hospedado, e aí o provedor pode fazer o quê? Tirar o site do ar. Tirar o site do ar. Tá, ou tirar o perfil, né? Operadoras de telecomunicações. Aí tem muita questão dos spoofings, né? É quando você recebe uma ligação que realmente aparece o nome do seu gerente, aparece o nome do seu banco, aparece o nome. Então, as operadoras, elas têm várias tecnologias por trás para ajudar a segurar isso, mas tem que fazer essas grandes campanhas também de conscientização com os usuários. Renata, 3 dicas, se você puder dar para o nosso telespectador, para a nossa audiência da internet, o que pode ser feito, o que deve ser feito como responsabilidade individual de cada um, para tentar evitar ser derrubado desses golpes hoje virtuais. Olha, eu estava até conversando outro dia dentro da Gasa, eu falei, poxa, a gente podia... Quais são as melhores dicas, assim, né? Porque às vezes parece tão simples eu falar para você, para e pensa, para e olha o link,
checa, conversa com alguém. E eles falaram, realmente, isso ainda é o que se prova mais eficaz. Então, na correria do dia a dia, você clicar num link, assumir que o link é um link verdadeiro, pode ser um erro. Então, não entre nos links que você recebe, entra no site oficial. Se um banco te liga, eu sou do setor de fraude, a sua conta foi hackeada, você vai perder todo o seu dinheiro. Cara, desliga a ligação, liga para o banco pelo canal oficial, entendeu? Então, a gente tem que ter essa pausa e, se na dúvida, conversa com alguém. Porque duas cabeças pensam melhor que uma e, de repente, você está um pouquinho mais emocionalmente envolvido e a outra pessoa com um pouco mais de sangue frio consegue ver coisas que você não está vendo. Menos emoção e mais razão. É isso. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Seus esclarecimentos são muito bons. Obrigada a você. Foi um prazer. E digo para o nosso telespectador, a quem eu também agradeço por ter nos acompanhado até aqui, que entre lá no site da Gasa, gasa.org, para saber mais detalhes e ter mais dicas. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Investimento é diferente de aplicação, certo? A aplicação financeira, você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso, no dia seguinte, falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. É um processo de irresponsabilidade, porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina. Entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. Idosas e idosos são obrigados a votar? O voto é obrigatório dos 18 aos 69 anos. A partir dos 70 anos, ele passa a ser facultativo. Mas atenção, quem estiver com o título cancelado não pode votar. Quem tem prioridade na fila para votar? Pessoas com 60 anos ou mais têm prioridade para votar. Agora, eleitoras e eleitores com mais de 80 anos têm preferência absoluta sobre os demais, independente do horário de chegada. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem ser acompanhadas por alguém. Além disso, a urna eletrônica conta com recursos de acessibilidade. É permitida a entrada com cão-guia com eleitores e eleitoras. Para conferir esses e outros direitos, acesse o Manual do Eleitor no site tse.jus.br. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento,
não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Passei mal, fiquei lá sozinha, não apareceu ninguém nem para ajudar. A primeira coisa que passou na cabeça é ligar pro SAMU, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Então acho que o primeiro socorros hoje é ideal em todas as áreas, né, pra gente. Para poder ajudar as pessoas que estiver passando mal, quando não tiver ninguém por perto. Isso ajudaria a gente a dar suporte, tanto a algum familiar, quanto a algum amigo, quanto a alguém na rua. Porque, assim, fazendo o suporte errado, pode perder a vida da pessoa. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Desde 2018, está prevista em lei capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de escolas públicas e privadas da educação básica. O não cumprimento da norma pode levar a multa e até cassação de alvará de funcionamento. 3, 4, 5. Eu acho muito importante a capacitação, porque os próprios profissionais da escola poderem auxiliar as crianças, até por conta de engasgos, acidentes, que ocorreu com meu sobrinho recente. E eles não estavam preparados, porque ele cortou a cabeça no parquinho da escola, sangrou, os profissionais estavam desesperados, não sabiam socorrer. As pessoas sabendo como socorrer uma pessoa que está passando mal é muito mais fácil. Que tinha que ser uma matéria de escola, né? Todo mundo ter esse negócio de primeiro socorro, né? É necessário, porque salva a vida, né? Todos nós somos segurança, saúde e educação. Então, a partir do momento que a gente tem como ajudar, acredito que ajudaria as pessoas em momentos críticos, né? Agora, estudantes dos ensinos fundamental e médio podem também fazer parte dessa legião de socorristas. O projeto aprovado no Senado prevê a formação dos alunos sem a necessidade de alteração no currículo escolar. O SAMU, todo mundo conhece. E o projeto SAMUzinho? A Meline está aqui comigo, vai explicar. O projeto SAMUzinho, ele iniciou em 2007, perdão. Então, ele já vai fazer aí seus 20 anos de projeto. Ele iniciou nas escolas por quê? Inicialmente, queríamos conscientizar as crianças sobre os malefícios do trote, das ligações indevidas. Nós percebemos que a maioria das ligações feitas pelo SAMU eram feitas no horário de intervalo e no horário final das escolas pelas crianças. Então, nós precisamos mostrar para as crianças a importância do SAMU, a importância de salvar vidas, como os trotes atrapalhavam e como eles poderiam ajudar a instituição a salvar mais vidas, que esse é o nosso motivo de existir. Só que dentro da comunidade escolar também começou a ter uma solicitação para as equipes sobre como proceder até que o serviço de urgência e emergência chegasse. Então nós ampliamos o projeto para ensinar manobras de primeiros socorros, ou seja, o que fazer até o serviço de urgência e emergência chegar até a escola, para que nós pudéssemos ter mais chances ainda de salvar essa vida e também diminuir o número de sequelas. Então o SAMU viu a necessidade das crianças nas escolas, elas poderem repassar isso nas casas delas, na própria escola também, para que elas possam iniciar pelo menos ali o atendimento. Agora, a criança, ela aprende rápido e ela chega em casa e replica isso. A criança, ela vê aquilo como algo novo e curioso e ela quer passar para os pais. Então, a primeira coisa que ela faz, na escola teve hoje uma aula de desengasgo, teve uma aula de AVC,
teve uma aula de parada cardíaca e ele começa a mostrar para os pais. Ele não esquece daquilo. Eu coloco o bebê de barriguinha para baixo em cima do meu braço. Saber que a gente pode oportunizar esse momento de formação para as crianças, uma oficina prática, que eles podem colocar a mão na massa, de ver que eles são capazes também de, mesmo que acionar, por exemplo, o serviço de saúde naquela situação de emergência, como acionar da forma adequada, evitar a questão do trote, que é uma questão recorrente. Qual a importância dos primeiros socorros para essa faixa etária? A primeira parte, a prevenção. A gente foca muito na prevenção. Depois, a importância do acionamento do socorro. Como acionar esse socorro, pedido de ajuda, como deve ser feito. E aí depois a gente entra com todas as lições, todas as matérias relacionadas a primeiros socorros, que envolvam acidentes domésticos, que envolvam engasgo, que envolvam algumas hemorragias importantes, e queimaduras, fraturas. A gente também mostra para eles o que fazer, o que acionar, quando acionar o socorro. Então isso precisa ser cultural no Brasil. A Lei Lucas ajudou bastante nas escolas, cobrando os professores esse tipo de curso, de treinamento de primeiros socorros, mas eu acho que o nosso foco deveria também ser as crianças. A gente tem vários exemplos aqui na Brigada, que são crianças que conseguiram desengasgar os pais. A Ivânia é mãe do Ivan. Ivan, que faz parte do programa Bombeiro Mirim. E os dois se encontraram numa situação inusitada, eu diria dramática. Estávamos descendo do mercado em torno de umas 9 horas da noite, um frio intenso, e o Ivan foi o primeiro a avistar uma senhora já deitada na calçada. Ele perguntou: mãe, não é normal aquela mulher estar quietinha nesse frio, não? Será que ela está morta? E correu. Antes de terminar de responder, ele já foi direto lá para ver. Aconteceu que eu percebi que ela não respirava quando eu vi ela no momento caída ali. E aí eu levantei as pernas dela, para ela retomar a consciência e respirar sozinha, para não ter que fazer as manobras de respiração. Com uns 2 minutinhos ela retomou a respiração, mas percebi que não era suficiente para manter a vida dela, já que o oxigênio que ela recebia era pouquíssimo na respiração. Quando ele viu que ela não conseguia ter uma respiração suficiente, ele virou ela de lado. Não, você não vai desmaiar. Vai desmaiar. Peraí, não aperta... Conversa com ela, mantenha acordada, mantenha ela acordada. Senhora, mantenha ela acordada. Senhora. Tá ligando pra quem? Senhora. Não, você que vai ligar aí, ó. Senhora. Ele detectou que ela estava em GASP, Em GASP. Eu logo perguntei, mas o que é GASP? Ela não, liga para o 193, 192, ela entrou em GASP. Ele falando. Ele falou. Fala que ela tá em GASP. Liga pro 192 e fala que ela... Tá o quê? Em GASP? Pera. O que é GASP? Ela tá em GASP, liga lá. Assim que a mulher veio a respirar direitinho, ela veio assim, ela abraçou, beijou ele e agradeceu muito. Qualquer um pode salvar vidas, tendo o conhecimento básico e o necessário para poder ajudar aquelas pessoas. Por que tem o Bombeiro Mirim? É um sucesso? A partir de 99, que se formalizou o programa Bombeiro Mirim, foram criadas várias brigadas mirins, Atualmente nós temos 12 brigadas, 12 regiões administrativas atendidas e mais de 1.500 brigadinos atendidos anualmente. E é muito bacana, que agora a gente já consegue ter o retorno. Muitos brigadinos já formados, já são bombeiros, médicos. Então a gente tem depoimentos diversos do sucesso que é o programa Bombeiro Mirim. Você já está aqui há 4 anos, não é isso? E me fala um pouquinho. A experiência é muito top, divertida demais. Aqui a gente simula tudo que a gente aprende em aula, a gente bota em prática com manequins, com todos os nossos simulados, os bebezinhos de massagem cardíaca, os adultos também. O Ivan é uma gracinha, ele é um menino muito dedicado, ele está sempre presente aqui, participando das atividades. E temos outros exemplos de outras crianças também que já tiveram oportunidade de fazer o primeiro atendimento, de perceber a cena e falar que, avisar para os pais que precisavam de alguma ajuda,
ou ligar mesmo, né? Porque o que a gente ensina para eles é que eles precisam pedir ajuda, eles têm as noções, mas o principal é saiba a quem recorrer, saiba a quem pedir ajuda, né? Ligue para o bombeiro, faça a sua parte. E aí eles vão além do que a gente aplica aqui. Isso é maravilhoso. Eu quero ser bombeira. Eu sempre tive, desde pequeno, uma admiração muito grande pelos médicos, bombeiros, policiais. E por isso que minha mãe decidiu me colocar nesse projeto. Eu me inscrevi porque eu queria saber algumas coisas de salvamento e salvar outras pessoas também. Consigo disciplina e coisas que eu posso salvar a vida de uma pessoa, como eu já salvei a vida do meu irmão 2 vezes. Ele estava ficando meio vermelho e eu prestei atenção nisso e fui desengasgando ele, até que ele desengasgou. Aprender mais sobre como salvar vidas e também ajudar pessoas na rua. É um projeto muito bom e que nos ajuda no dia a dia, porque, por exemplo, aqui a gente aprende como desengasgar uma pessoa, e são situações que acontecem no dia a dia que muitas das vezes tem pessoas que não sabem o que fazer. Eu fico mais receosa, assim, em conter uma hemorragia, que eu não sou muito assim com sangue, e o que eu me interesso, assim, é com como desengasgar uma pessoa, que, como eu falei, são situações que acontecem e que salvam vidas. Se eu tenho estudantes, ali a partir dos 12, 13, 14 anos, do ensino médio, já estão aptos, aprendendo na escola Primeiros Socorros, eu tenho certeza que se alguém precisar de socorro do lado dele, a mínima noção ele vai fazer. A gente tem um dado muito interessante na literatura. Quando uma pessoa tem uma parada cardíaca na rua e quando ela tem uma parada cardíaca em casa, a chance de sobrevivência quando ela tem na rua é maior do que em casa. Porque na rua existe uma possibilidade maior dela encontrar alguém que saiba fazer primeiros socorros. Eu tenho o curso de cuidadora de idoso. Aí eu aprendi algumas técnicas. Tem a técnica do quando a pessoa está se engasgando, né, que é aquela que tem um procedimento que a gente pega aqui e puxa. Né, tem a do desmaio, que é a parada, que eu estava dando parada cardiorrespiratória, né, que é a massagem. Eu trabalho com construção civil, então geralmente ali é um risco, né? Cortar, o rapaz se engasgar, eu trabalho com pessoas idosas, então infarto. Já aconteceu de um dos meus funcionários infartar, mas não no trabalho, fora. Mas e se fosse no trabalho? Se a gente está bem respaldado, se a gente tem conhecimento, a gente diminui bastante a chance de sofrer um acidente e não ter como socorrer aquela pessoa. Então, se a gente é capaz de socorrer o nosso familiar ali, ou de um amigo, teve um ferimento, um corte, ou uma parada cardíaca, se a gente é bem ensinado sobre isso, acho que a gente consegue se proteger. Eu acho que a gente pode citar um exemplo muito claro, é a questão de a gente ensinar o acionamento do serviço de emergência. Eu acho que é uma melhor ilustração. Todo mundo hoje tem um celular, mas é tão comum nas situações de emergência as pessoas pegarem um celular e fazer filmagem, fazer postagem em rede social e muitas vezes a gente não vê ninguém acionando a emergência. Então, quando a gente começa a trabalhar o atendimento pré-hospitalar, você começa a instruir não só no procedimento técnico, mas começar a mostrar que do outro lado é um ser humano e que você precisa ajudá-lo, especialmente naquela situação emergencial. Grupamento de atendimento de emergência pré-hospitalar. O nome é grande e a missão maior ainda. Nós somos um grupamento integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que somos responsáveis pela organização, doutrina, logística e infraestrutura de toda a parte de atendimento pré-hospitalar que o Corpo de Bombeiros oferece à comunidade do Distrito Federal. O pessoal que está lá na ambulância, na nossa ambulância, lá na cidade satélite de Brasília, na região administrativa, precisou daquela ambulância, nós somos responsáveis pela formação daquele pessoal,
pela logística de material daquele pessoal, inclusive pela especificação também, e participamos da compra, inclusive, daquela ambulância. O que vocês ministram para esses alunos? Nós temos aqui na formação do nosso bombeiro socorrista 6 semanas de curso à distância e 5 semanas presenciais. Então, é um curso hoje que se aproxima de 400 horas. Ele vê toda a sorte de emergência, ele vê o atendimento inicial, ele vê como fazer identificar e fazer uma reanimação cardiopulmonar, controle de grandes hemorragias, lidar com fraturas, entorses, luxações, queimaduras, intoxicações, assistência ao trabalho de parto. O que vocês querem que eles saiam daqui mais sensibilizados? Para além da formação técnica, que obviamente é primordial, o nosso bombeiro militar, em especial o socorrista da corporação, ele precisa entender que ele é o último recurso para aquela pessoa. Ele precisa ter esse olhar humano, sensível. Não é que ele vai se envolver com a ocorrência, não é isso, mas ele precisa ter a sensibilidade de ter empatia suficiente para saber que do outro lado tem alguém que sofre. Posicionar o paciente na prancha. Todos prontos? Prontos. No tempo 3. 1, 2, 3. Eles vão reposicionar sempre o procedimento na contagem de quem está na cabeça para fazer o procedimento que nós chamamos de monobloco. Nós estamos com alunos do ensino médio do Colégio Militar Dom Pedro II aqui de Brasília e noções de primeiros socorros com eles. Algum de vocês já teve uma situação de tensão, ou dentro de casa, ou fora, ou que alguém contou, conhece alguma situação assim que houve a necessidade de um atendimento emergencial? Sim, eu até estava aqui na escola, tendo instruções aqui do GAEP, e eu cheguei em casa e minha mãe tinha caído. Ela tropeçou na cachorra e caiu no chão e o pé dela estava começando a inchar muito. Ela não estava conseguindo mexer, não estava conseguindo andar. Aí a gente tinha tido uma instrução sobre como imobilizar, as primeiras coisas que você faz para ela conseguir ir até o hospital com o pé dela máximo estabilizado, em segurança, e eu consegui fazer com as coisas que eu tinha em casa, algumas gases. No momento ali eu não tinha muitos equipamentos, eu usei até papelão para estabilizar o pé dela que a gente tinha aprendido. Hoje a gente a orienta com relação à avaliação de sinais vitais, em caso de hemorragia, fazer uma intervenção para fazer a contenção dessa hemorragia. Se tiver uma parada cardiorrespiratória, eles já são capazes de fazer uma compressão torácica, que é o mínimo requerido para poder manter uma atividade elétrica do coração até a chegada do socorro especializado. Eles já são capazes de acalmar também uma pessoa que às vezes está numa situação que dá para você esperar uma emergência, mas está muito afetada emocionalmente. Então eles são orientados nesses cuidados básicos prioritários com relação a um paciente na situação emergencial. É de extrema importância ter um bom treinamento, tanto para ter o controle, calma sobre a pressão e também a orientação de outras pessoas que no momento possam te ajudar. E também é necessário que seja possível orientar as pessoas de forma adequada e um vocabulário que as pessoas possam entender de forma que não erre o paciente. A primeira coisa é você conseguir olhar para o ser humano, mas aí depois, feito isso, você observar uma situação de insegurança, se não coloca em risco a vida daquela pessoa que está ali auxiliando, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que se elas não chegarem no paciente e não fizerem algum procedimento técnico, elas estão cometendo a omissão de socorro. Mas na verdade, se uma cena oferece risco, pegar o telefone e acionar a emergência já pode ser tudo o que ela pode fazer. Então a gente sempre orienta a segurança do socorrista em primeiro lugar. Quando a gente aprende a auxiliar uma vida, a gente está aprendendo sim também a lidar com o próximo muitas vezes. A gente também aprende a ter mais compaixão, também a olhar para o próximo, né? Porque quantas vezes a gente vê talvez uma pessoa assim que precisa de um auxílio, mas muitas vezes a gente também não sabe nem como proceder. Eu acredito que é muito importante o primeiros socorros, a instrução dos primeiros socorros,
em todas as escolas e até mesmo em outros locais de trabalho, porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Então, você está preparado e ter a iniciativa de realizar o atendimento para que não aconteça nenhuma outra intercorrência é muito importante para que todos se saiam bem e para preservar a vida daquela pessoa. Porque às vezes as pessoas pensam muito em questões traumáticas muito profundas, hemorragias, paradas cardiorrespiratórias, mas hoje a gente tem deparado muito com isso, onde o suporte emocional e a pessoa tem um conhecimento mínimo para fazer uma avaliação de sinais vitais e perceber que os sinais vitais estão presentes, mas às vezes a pessoa está muito afetada emocionalmente. Você saber prestar um suporte emocional e num caso que eu citei também de uma emergência mesmo, que é uma obstrução de vias aéreas, um engasgamento, a pessoa saber fazer uma intervenção rápida, isso pode fazer toda a diferença. E a gente tem percebido que atualmente esses casos eles são prevalentes. Minha mãe trabalha dentro da Secretaria de Educação e já aconteceu vários casos, ela tem 30 anos de secretaria, então de quando ela era mais nova, a lei não era vigente e crianças que tinham que ficar esperando só o SAMU porque não tinha pessoas especializadas dentro da escola. Então, realmente é muito necessário essa ideia de você conseguir olhar o próximo dentro do ambiente escolar também, que realmente educar, a escola serve para educar cidadãos mesmo. Se eu sentisse que realmente ou era eu ajudar ou a pessoa não teria uma solução melhor, talvez eu tentaria fazer uma manobra de ressuscitação, ou se fosse um engasgo, talvez eu tentaria fazer uma manobra de desengasgo, mas eu não acho que eu seria uma pessoa 100% habilitada para isso. Presenciei e foi em casa mesmo, foi com a minha irmã. Ela estava deitada e ela acabou se engasgando com a própria saliva. Foi muito de repente e estava todo mundo em casa, porém estava longe dela. Aí ela conseguiu emitir algum barulho que todo mundo percebeu e foi atrás dela. Eu fui o primeiro a chegar, só que eu não soube o que fazer. Aí meu irmão ele chegou logo atrás de mim, rapidão, correndo também. Ele conseguiu meio que apertar a barriga dela ou colocar o dedo na boca dela, o que fez ela desengasgar. Foi um momento de desespero, né? Porque no momento a gente não sabe muito o que faz. E como foi dentro do ônibus e tal, a primeira vez que eu passei por isso em público foi dentro do ônibus, então meio que a gente fica muito afobada, sem saber o que fazer. Foi eu a pessoa que passou mal e além de eu já ter passado mal dentro do ônibus, muito lotado de manhã, na minha família, meu tio, né, antes dele vir falecer, ele dava muita convulsão. E aí eu acabo que já tenho mais ou menos como saber ajudar ali a pessoa. Todos nós devemos ter essa base, não terceirizar, mas claramente deixar para os responsáveis, os locais responsáveis, mas também não terceirizar, porque pode ser comigo, ou pode ser com você, com outro, e a gente tem que estar pronto para essa situação. O conhecimento de primeiros socorros é básico, né? E hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação, inclusive nas páginas das corporações, do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. Se a pessoa procurar um pouquinho, ela vai ter muita informação. Ligue, você vai ter as informações que precisar, vai ser conduzido para fazer aquele atendimento. Todas as crianças precisam ter esse conhecimento e se tiver a possibilidade, né, de apresentar as noções de primeiro socorro, se tiver algum curso, faça, porque isso aí é um diferencial enorme e pode salvar uma vida. É gratificante ver que funciona, que eles aprendem, que eles ensinam e que eles vão fazer a diferença. Algumas escolas que nós fomos já tiveram esse relato de que elas precisaram fazer em casa e elas sabiam o que fazer. O projeto ele vai nesse sentido, nesse viés de mostrar como que é salvar uma vida. Um simples telefonema para o 92, você já está salvando uma vida. Você acha que não ligar, não é salvar a vida, é você chegar lá e colocar a mão na massa. Não, um simples telefonema você já vai estar salvando uma vida. Acreditamos que os alunos aprenderam muito e vão levar consigo essa experiência e replicar, multiplicar nas famílias e em situações que necessitar, aquela informação vai ser acionada com eles e pelo menos já acionar o serviço de saúde da forma mais adequada vai contribuir muito. Quando você vê o olho de uma criança brilhando e ela adquirindo aquela informação e ela pegando aquela informação e mostrando para as outras crianças, mostrando para a gente que realmente ela aprendeu, é uma satisfação imensa. Porque você fala,
o meu dever foi cumprido, porque eu passei aquilo que eu sei um pouquinho para aquela criança, e aquela criança, do jeito dela simplório, ela está passando e está ajudando outras pessoas. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quando eu cheguei no DAICOD, chegou um dos torturadores e me perguntou: você conhece os direitos humanos da ONU? Eu falei, sim. Virou, esquece. E passei de maio a setembro dentro do DAICOD, sendo que 45 dias foi de tortura constante. 3 equipes, 3 modalidades de tortura. O nosso grande inimigo é o silêncio. E quebrar o silêncio não é falar, eu fui vítima. Não. Quebrar o silêncio é uma forma de denunciar a barbaridade que a ditadura militar fez, não só com os presos, mas isso que os presos aparecem, né? Com os índios, com os camponeses, é muito grave. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Quando está recomendado fazer cada um desses exames? Somos o maior parceiro comercial sérvio na América Latina. O que está por trás dos algoritmos e também dos aplicativos de inteligência artificial.
Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo, bem-vinda! O Ecosenado está começando. Você vai ver no episódio de hoje uma entrevista exclusiva com o climatologista Carlos Nobre sobre o avanço do El Niño e o aumento dos riscos climáticos. Pesquisadores do IPAM viajaram por 5 dias pedalando para ver de perto alterações do clima no Cerrado. E vamos recordar quando fomos a Chapuri em 2008 mostrar a luta de Chico Mendes em defesa da floresta. O El Niño já começa a influenciar o clima no Brasil e avança para um aquecimento histórico. Enquanto o sul pode enfrentar mais chuvas extremas, outras regiões correm maior risco de seca, calor e incêndios florestais. Eu conversei com o cientista e climatologista Carlos Nobre sobre o assunto. Professor Carlos Nobre, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, muito grato. Professor, o El Niño, ele já está estabelecido e vem ganhando força, né? O que os dados mostram sobre a intensidade, essa evolução da intensidade dele dessa vez? Olha, agora na semana de 10 de agosto, ele já atingiu a categoria forte. A categoria forte é quando aumenta a temperatura lá no Pacífico Equatorial, que a ciência chama Ninho, 3,4. Lá, equatorial, 170 graus a 120 graus leste. Ali, a temperatura, quando ela passa de 1,5 graus, é categoria forte. Nessa semana de 10 de agosto já atinge 1,8. Então, a ciência mostra, muito rapidamente, vai atingir a categoria muito forte. É quando ali passa de 2 graus de aquecimento. E é raro ter um El Niño muito forte. Mas essa evolução muito rápida, porque no início do ano a gente tinha uma laninha fraca, né, ainda, e chegou à neutralidade, né, ali da temperatura do Pacífico e chegou ao El Niño, mas essa evolução foi muito rápida. Isso é incomum? Olha, isso se deve ao fato que todos os oceanos estão mais quentes pelo aquecimento global. Pelo aquecimento global. Então, com o aquecimento global, nós devemos estar preparados que todos os fenômenos meteorológicos, oceanos e meteorológicos, eles vão acontecer com mais frequência no mundo inteiro. E nós devemos esperar agora nos próximos meses as projeções dos órgãos que fazem isso sempre. Nos Estados Unidos, a NOAA, na Europa, a ECMWF, e no Brasil, o INPE. O INPE tem um modelo que chama BESM 3.0, que é oceanos globais e atmosfera global. E esse modelo está sendo rodado toda semana para ver o avanço do El Niño e também está indicando isso, que ele vai atingir esse muito forte e vai permanecer muito forte agora, brevemente, setembro, outubro, novembro, dezembro, e pode chegar até janeiro. Essa é a época de grande parte da estação chuvosa da Amazônia e também da parte semiárida do Nordeste. Então, deve-se esperar que comece a acelerar uma seca agora nessa região
E como foi 2023, 2024, aquela foi a seca recorde. Aquela não foi só o El Niño. O Oceano Atlântico, ao norte do Equador, na região equatorial, mas ao norte, bateu o recorde de temperatura. Quando está muito quente ali, o ar sobe ali e desce em cima da Amazônia, principalmente o leste e o sudeste da Amazônia. Bateu o recorde de seca e gigantesco número de incêndios florestais. Infelizmente, os estudos mostraram, o INPE mostrou muito bem, quase a totalidade, mais de 95% dos incêndios foram humanos, não foram descargas elétricas. Então nós temos que nos preparar muito com essa seca que deve afetar muito a Amazônia e pode afetar o Nordeste e combater o risco. E também na minha conclusão lá, 2023-2024, a maioria dos incêndios humanos foram criminosos. Eu acho que hoje a ciência mostra que tem que combater o crime organizado, botar fogo na floresta. E aí, como que o país, vamos falar de Brasil primeiro, poderia se preparar? Como é que as pessoas podem se prevenir? O que os governos, as cidades podem fazer para se preparar para os possíveis impactos, né, desse El Niño? Nós temos que estar muito melhor preparados para a adaptação. Então, o que nós estamos vendo, que acaba sendo uma boa notícia, essas chuvas lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que já estão acontecendo nas últimas semanas, a formação de vários tornados. Dessa vez, muitas prefeituras, governos estaduais e governo federal estão buscando que as populações se adaptem, retirar pessoas de área de risco, de inundações dos rios, dos riachos, pessoas que moram em áreas de risco de deslizamento em encostas. Essa vez está acontecendo de uma maneira que praticamente não aconteceu em 23, 24. E a médio prazo não tem que deixar mais essas pessoas voltarem. Residências não podem estar nessas áreas de risco e, lógico, temos que estar preparados até para esses tornados. Tivemos lá atrás, no ano passado, um tornado muito forte no Paraná, mas agora já vários tornados associados também com o El Niño. Nós, brasileiros, não nos adaptamos a tornados. Era uma coisa que raríssima. Às vezes aconteceu, agora já vem acontecendo. Você vai nos estados dos Estados Unidos, que sempre existiu tornado, ali praticamente todas as casas têm um local subterrâneo, totalmente preparado, protegido. A ciência meteorológica não consegue prever os tornados com antecedência de dias. Mas lá nos Estados Unidos é assim, quando consegue ver que vai ter o tornado, que são horas, as populações são alertadas, a grande maioria vai para a área subterrânea, salva a vida. As casas todas caem, mas salva as vidas. Nós, obviamente, nunca tivemos muitos tornados no Brasil. O sistema de alerta lá também funciona muito bem, né? Isso. Mas nós temos que agora estabelecer sistemas de alerta para tornados. Então, isso é na questão das chuvas excessivas no sul e também no centro-oeste e no sudeste. O que acontece? Ondas de calor vêm com mais frequência durante um El Niño forte e também pancadas de chuva. Não no nível do sul, mas pancada. Então, também no sudeste e centro-oeste, nós temos que estar preparados. E na Amazônia, obviamente, como eu falei, temos que lutar muito para combater os incêndios e a agricultura está preparada para mega secas. Que a maior causa de desmatamento na Amazônia é justamente incêndios, queimadas, é isso? Olha, 2023-24, o número de áreas que foi um desmatamento, mas não humano com motosserra,
com o correntão foram incêndios, e praticamente todos humanos. Então tem que ter um combate agora. O governo federal colocou um grande número de brigadistas, helicópteros, aviões para prevenir, combater o incêndio, mas também um grande desafio é combater o crime organizado. Quando nós temos um El Niño com toda a probabilidade de ser muito forte por muitos meses, até o começo de 2027, então nós temos seca e ondas de calor. Isso torna a vegetação, as florestas, muito mais inflamáveis. O fogo espalha muito mais rápido, mas quase todos de 2023 e 2024 foram humanos. A maioria do crime organizado. Em nível global, professor, como é que um fenômeno que se concentra no Pacífico Equatorial pode modificar regimes de chuvas, por exemplo, em regiões tão distantes do planeta? Porque é de grande escala, né? O Pacífico é o maior oceano, isso acontece numa grande área do Pacífico, lá do meio do Pacífico Equatorial até a costa da América do Sul, aumenta a chuva ali, induz essa seca na Amazônia, induz secas também no oeste do Oceano Pacífico, induz secas também no sul da Ásia, como a Índia. Então é um fenômeno que tem um impacto global e ele também... E chuvas, né? Induz chuvas, por exemplo, na parte norte do México, sul dos Estados Unidos. Também o jato ali subtropical fica forte em cima ali do Golfo do México e impede até furacões, diminui furacões. Esses são os impactos globais do El Niño. Ou seja, está tudo interligado, né? O aquecimento global, o El Niño, as mudanças climáticas e os impactos causados no planeta inteiro, né? Quais são os desafios para o próximo governante do país em relação às mudanças climáticas, às questões ambientais, né, no nosso país? Olha, sem dúvida, o Brasil tem que ser um dos primeiros países a combater a emergência climática, zerar a emissão de combustíveis, as emissões dos gases de efeito de estufa, combustíveis fósseis, mas no Brasil 70% das emissões, uso da terra, 40% desmatamentos, felizmente uma enorme diminuição de desmatamento nos últimos 3 anos e meio, e também a migração para a agricultura e pecuária regenerativa, que diminui muito as emissões. O Brasil pode ser um dos primeiros países a zerar as emissões dos gases de efeito de estufa até 2040. E lógico, um outro gigantesco desafio: a temperatura não cai mais de 1,5. Todos os fenômenos extremos, ondas de calor, secas, chuvas excessivas, incêndios florestais, vendavais, ressacas nas costas, eles não param mais. Aí quando a gente pergunta, todos os brasileiros e brasileiras estão adaptados? Não. Por exemplo, qual é o evento extremo que mais leva à morte? Ondas de calor. No mundo todo, hoje, nos últimos anos, mais de 500 mil mortes, principalmente idosas e idosos. Aqui no Brasil, 14 mil mortes por ano. Então, nós temos que construir realmente uma sustentabilidade, para uma adaptação de todos os brasileiros e brasileiras para todos esses eventos extremos. Tá certo, professor Carlos Nobre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, dando tantas explicações tão valiosas e importantes para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, muitíssimo grato. Uma expedição científica percorreu 300 quilômetros de bicicleta pelo berço das águas do país. Foi a 6ª edição da Transcerrado. Desta vez, o IPAM foi a campo sobre 2 rodas para observar os efeitos do El Niño, do fogo e da redução hídrica na região.
300 quilômetros de asfalto e trilhas no coração do Brasil. De uma cidade que fica no nordeste de Goiás, com destino ao sul de Tocantins. Mas para esses ciclistas e pesquisadores, tão importante quanto chegar é observar o que acontece pelo caminho. O objetivo era deixar um pouco o satélite e ir a campo para conferir o que os dados têm revelado. A rota foi traçada a partir de mapas de desmatamento, fogo e disponibilidade de água. Com início no município goiano de Posse, passando por algumas cidades e povoados do Parque Estadual de Terra Ronca e finalizando em Taguatinga do Tocantins. A bicicleta permite percorrer a região em outro ritmo. Nascentes, cicatrizes de queimadas e mudanças na vegetação são registradas ao longo do trajeto. Quando você vai de carro, por exemplo, fazer uma expedição, você vai do ponto A ao ponto B sem passar pelo meio. Quando você vai a pé, você leva muito tempo. Bicicleta, portanto, a gente concluiu que era perfeito para fazer isso e foi o que nós decidimos. Então, é uma expedição científica sobre 2 rodas e, como várias pessoas no Instituto são ciclistas, o pessoal adorou e embarcou nessa. E ao fazer esta expedição com bicicletas, você abre portas que geralmente você não abriria indo de carro, né? As pessoas ficam muito lisonjeadas à medida que você vai avançando no trajeto em receber as pessoas que se esforçaram tanto para chegar lá pedalando. As conversas com os moradores ajudam a enxergar como essas transformações afetam a vida de quem depende do cerrado. Um deles foi o Osmar, líder comunitário de uma reserva extrativista. Ele contou como o fogo se espalha com mais facilidade na época da seca, destruindo a biodiversidade, muitas vezes iniciado pelos próprios fazendeiros vizinhos. Acaba com tudo. Um dia chegou um gestor, falou, nós temos que queimar. Falei, moço, nós temos que queimar, que abril é a colheita da fava d'anta. Em agosto é a colheita do capim dourado. É a produção dos passarinhos, dos periquitos, dos papagaios, das araras, né? De outros bichos. Como é que você vai queimar isso aí? Não tem que queimar, não, é? Não. Essa reserva foi criada para fazer extrativismo, não foi queimada. Encontraram também o William, que falou dos prejuízos do uso inadequado da terra. Eu cheguei aqui, já conheci a minha mulher, que é nativa aqui, que é dona da família, que é um dos donos dessa terra. E quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que conheci, eu fiquei muito encantado com essa região, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque quando eu cheguei aqui tinha acabado de passar o fogo aqui. Era mau uso, né? O pessoal usava ela para colocar gado, então eles alugavam para pasto. Aqui era comum a gente entrar e ter o gado, ter o cavalo. E por conta desse tipo de uso do solo, eles acabavam colocando fogo, porque a região da vereda ela brota o capim mais cedo, né? Então a gente percebe que é uma área que ela está bastante degradada. Em 2 anos que a gente está aqui, a gente já fechou, não tem mais animais entrando. E a gente começou a perceber uma movimentação mais de animais. Então a gente já começa a ver aqui pegada de veados, pegada de tatu, pegada de irara, o coati, que é a mão pelada. E 2 anos de preservação a gente consegue ver a natureza se ocupando, né? Entre observações de campo, relatos, a expedição tentou entender como as mudanças no clima e na paisagem afetam um bioma fundamental para o abastecimento de água do país. O Cerrado alimenta 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil. A comunidade quilombola Bacupari, por exemplo, por onde os pesquisadores também passaram, enfrenta desafios relacionados à escassez hídrica e aos impactos de queimadas e secas. A gente está aí nessa situação de ter que sobreviver durante 8 dias com 2.000 litros d'água, que chega para a gente com o caminhão-pipa, sem tratamento nenhum. Então a gente é obrigado a viver assim, sobreviver assim, nesse tempo quente. Então fica mais insustentável, né? Viver com tão pouca água, sendo que tem casa aqui que tem 10 pessoas numa casa só. Nós escutamos as pessoas nos seus desejos, nas suas soluções
E é incrível, você começa a descobrir que as pessoas que estão lá na ponta sabem as soluções que precisam para os problemas que elas têm. A gente ainda faz uma série de medidas ao longo do tempo. Por exemplo, nesse ano nós medimos a diversidade de pássaros usando uma tecnologia de celular. Nós medimos a qualidade do ar, que é uma época de queimada, com esse El Niño chegando. E esse ano, particularmente, eu acho que foi o Transcerrado com maior sucesso na coleta de informações, porque a gente tinha uma equipe um pouco maior. E vocês devem estar se perguntando por que o Instituto de Pesquisa da Amazônia também tem esse interesse em saber o que acontece no Cerrado. A gente inclui o Cerrado, e apesar de historicamente o nosso instituto trabalhar muito na Amazônia há mais de 30 anos, porque tudo está integrado nesse mundo, né? Hoje, a sinergia entre Amazônia e Cerrado se dá em vários aspectos. Econômico, por exemplo, sociais e principalmente hidrológico. Grandes bacias, as grandes bacias que nós temos hoje no Cerrado, os rios correm para a Amazônia. E, portanto, há uma interligação muito importante entre os dois biomas. Tratar os biomas de forma separadas, eu acho que num mundo em transformação, principalmente em aquecimento global, é um equívoco. Portanto, há toda uma conexão Amazônia e Cerrado, que é um bioma que a gente já estuda há mais de uma década também dentro do nosso instituto. Os dados coletados durante o Transcerrado serão apresentados na COP31, que vai acontecer na Turquia em novembro. Para que a gente possa fazer a apresentação mundial sobre a importância da preservação do Cerrado. A vegetação nativa do Brasil caiu de 79% para 65% em 41 anos, segundo o MAP Biomas. Os dados revelam que o Brasil continua perdendo suas áreas naturais devido ao uso humano e à exposição aos efeitos de eventos extremos climáticos. A Amazônia perdeu 53,9 milhões de hectares e o Cerrado 51,7 milhões, sendo os biomas com as maiores perdas acumuladas de vegetação nativa nesse período. Foi sancionada a lei que libera recursos para auxiliar mais de 10 mil famílias afetadas pelos eventos climáticos na zona da Mata Mineira no início do ano. A nova lei, fruto da medida provisória 1361 de 2026, libera um crédito extraordinário de 75,3 milhões de reais. O dinheiro também cobre custos operacionais adicionais e o apoio financeiro às áreas atingidas. Entre 17 e 28 de agosto, acontece na Mongólia a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, a COP17. Com o tema Restaurando a Terra, Restaurando a Esperança, o encontro reúne líderes mundiais, empresários, sociedade civil, cientistas, povos indígenas, pequenos agricultores, entre outros, para discutir os desafios ligados à degradação do solo e à falta de recursos hídricos. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Como parte das comemorações dos nossos 20 anos de programa, hoje a gente lembra da nossa ida ao Acre em 2008. Nossa equipe foi ao município de Chapuri para resgatar a história do líder seringueiro Chico Mendes. Até o próximo Ecocenado. Nós fizemos um programa em Chapuri, no Acre, em Rio Branco e Chapuri, por ocasião dos 20 anos da morte do Chico Mendes. Lá em Chapuri nós visitamos a reserva extrativista Chico Mendes, que foi assim pioneira nesse modelo de unidade de conservação, né? A reserva extrativista, onde você tem as pessoas que vivem da extração vegetal ali, mas com um intuito de preservação, né? Conversamos com todas aquelas pessoas contemporâneos dele, né?
contamos a história dele, fomos visitar a casa dele, onde ele foi assassinado e tudo isso. Chico Mendes trabalhou desde criança como seringueiro. Na década de 50, o jovem Chico aprendeu o ofício com seu pai. Aprendeu também a amar a floresta. Chapuri chegou a ser a principal referência econômica do Acre durante o ciclo da borracha, no final do século XIX. Mas já no início do século XX, a região enfrenta o declínio da extração do látex. As grandes transformações, porém, viriam muito tempo depois, já nos anos 70, em pleno regime militar. Nessa ocasião, a gente estava lá em Chapuri almoçando, depois de uma gravação, né? E num restaurante bem simples de uma senhorinha lá, e o nosso motorista era de Chapuri. Ele nos trouxe de Rio Branco até Chapuri, mas ele tinha nascido lá em Chapuri e conhecia muito bem aquela história toda, né? E a gente estava ali almoçando, ele acompanhando tudo, né? E aí ele cutuca a gente uma hora e fala assim, olha, tá vendo ali, ó, aquele ali é o irmão do Darli, que foi o Darli e o Darcy, né? Pai e filho, que foram incriminados pela morte de Chico Mendes. E de repente a gente estava ali falando desse assunto, e do nosso lado ali almoçando estava um irmão dos assassinos, né? Então assim, a gente ficou assim um pouco, opa, será que ele sabe o que nós estamos fazendo aqui, né? Será que vai ter algum tipo de represália, né? Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc, hoje, a partir de 9h, aqui na TV Senado. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Cerca de 2.400.000 pessoas no Brasil têm o transtorno do espectro autista, um problema que afeta a qualidade de vida delas mesmas e de suas famílias. A inclusão dos autistas na sociedade passa pelo acesso ao ensino e a livre manifestação de suas capacidades, inclusive através da arte. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Flávia Amaral, presidente da Comissão da Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui, estar comentando sobre esse assunto tão importante para toda a sociedade. Bom, você há 6 anos você já milita nesse departamento lá da OAB e a gente fica achando um pouco estranho assim, a Ordem dos Advogados do Brasil é muito focada em leis, legislação, em cooperar com a legislação que está sendo votada aqui no Congresso, reivindicar questões dos profissionais. Mas por que a OAB resolveu se dedicar à qualidade de vida dos autistas? É uma das funções da OAB, Paulo, é assistir a sociedade, principalmente quando se trata de dignidade humana. E dignidade humana, quando nós falamos deste grupo, dessas pessoas com transtorno do espectro autista, nós estamos falando de vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade extrema, com inúmeras dificuldades. Então, a ordem, com o seu papel também, que não é só institucional, mas também de atender a sociedade, ela precisa fazer esse movimento. Então, acho que nessa gestão, ela está vindo nesse processo de fazer um movimento realmente inclusivo, de tentar incluir, de tentar fazer parcerias com outras instituições e de tentar conscientizar ao máximo a sociedade também para evitar discriminação, bullying, uma série de outras situações. Bom, vocês promoveram no mês de junho, que é o mês do orgulho autista, um evento, uma palestra, em que o foco foi na manifestação, em criar condições para que os autistas se expressem através da arte, né? E aí a gente volta lá na questão da identificação do transtorno do espectro autista, que também foi chamado de síndrome de Asperger, que é um problema relativamente recente. Começou a ser identificado na década de 80 e só em 2013, aqui no Brasil, se teve, os legisladores tiveram atenção para a Lei Berenice Piva, né? Piana, Berenice Piana. Por que foi importante essa lei? Essa lei, o marco dessa lei foi justamente que em 2012, a Berenice Piana, que é uma mãe atípica, ela que fez esse movimento com outros pais atípicos, justamente para colocar o transtorno do espectro autista na condição de deficiência. E aí essas pessoas passaram a fazer grupo das pessoas com deficiência. E por que disto, né? Justamente para ter os benefícios da legislação das pessoas com deficiência. Então, hoje, graças a essa lei, os autistas eles têm direito a toda a legislação das pessoas com deficiência, desde 2012. Agora, é uma luta muito grande porque a identificação da pessoa com autismo, ela não é fácil, porque existem gradações, né? Existem o autismo mais leve, aquele de caráter médio, e também nos casos mais graves, onde há uma severa dificuldade de comunicação, é mais fácil identificar na criança, né? Sim, a gente tem 3 níveis hoje de autismo, né? O autismo de nível 1, que antigamente era tido como leve, mas que todo mundo sabe que não tem nada de leve. Que antigamente era o Asperger,
que normalmente tinha altas habilidades ou podia ter uma superdotação também. O nível 2, que já tem um pouco mais de suporte, hoje a gente chama de suporte. O nível 1 menos suporte, o nível 2 um pouco mais de suporte e o nível 3 muito suporte. Então, o espectro, quando a gente fala de espectro, né, a gente não pode dizer, estamos definindo o autismo como um todo. Cada autista é de um jeito. Mas, assim, para a medicina, se caracteriza como esses 3 níveis e esses 3 níveis de suporte hoje. Ou seja, existem demandas diferentes de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Agora, a gente supõe logo de saída que, ainda que a lei tenha colocado digamos assim, um guarda-chuva sobre essas pessoas que têm o transtorno do espectro autista, o diagnóstico é algo que é bastante complicado, porque para que a pessoa consiga ser coberta e ter os direitos dessa lei, porque nem sempre é fácil identificar. Não é nada fácil identificar. Hoje, graças a Deus, nós já estamos muito evoluídos na medicina e as pessoas já conseguem, por isso, essa quantidade. As pessoas dizem, nossa, na moda, que quantidade absurda, porque a medicina vem evoluindo e as pessoas conseguem ter a percepção das características do que é um transtorno do espectro autista. Agora, obviamente que quando a gente fala de rede pública, aí nós temos filas gigantescas para um diagnóstico, que é um direito. Então, assim, são filas que às vezes chegam até 3 anos para que aquela criança já... Isso no SUS, né? Isso pelo SUS. E aí nós temos, pela iniciativa privada, obviamente, que a gente consegue essa rapidez. Mas é um custo entre 2 e 3 mil reais, mais ou menos isso. É um custo alto, não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. E nós temos também vários exames, precisa passar por diversos exames para que a pessoa possa ser diagnosticada e ter esse relatório. No entanto, as terapias elas já podem começar antes desse diagnóstico. A lei já garante isso, que ela pode começar tanto ter essa visão já na escola para a inclusão, quanto para as terapias sem um diagnóstico ainda, só com indícios de que aquela criança pode ser TEA. E já existe na rede pública o atendimento para essas pessoas de caso de família de baixas rendas? Existe já logo no inicial, existe já esse atendimento, mas também passa por um outro processo de filas e de espera para que a pessoa possa ser atendida. Isso tem tanto na fase inicial de vida da criança, como já no adolescente ou já como na fase de adolescente. Mas é uma espera, né? Às vezes muitas mães se encontram, as famílias, vamos colocar assim, as famílias se encontram em espera, em listas de espera, que não é fácil, né? Você está nessa espera e vendo a sua criança, talvez, que a gente chama das podas neurais. Quanto mais precoce, quanto mais precoce for o atendimento, melhor a capacidade da criança se expandir nas suas capacidades. Exatamente. Né? E ocorre muito, eu creio, infelizmente, e é doloroso dizer isso, a questão do preconceito. A criança que ela não se comporta da mesma forma que as outras, pode ser tida como mal-humorada ou como preguiçosa, e aí já fica aquele estigma, né? Muitas vezes passa por mal educada, né? Uma criança mal educada, que grita, que se joga no chão, que faz birra. Parece isso aos olhos da sociedade, mas, na verdade, já tem ali o transtorno e as mães hoje querem viver. Então, elas querem sair, elas querem estar nos ambientes com essas crianças e, normalmente, tem esse julgamento da sociedade quando vê aquela criança esperneando, ou seja, no shopping, ou seja, na rua, de que aquela criança é mal educada ou não está sendo bem criada pela família. Então, isso é um estigma, né? É o estigma. Então, assim, é muito sério. Isso é algo que tem que ser, que esse olhar tem que ser visto como algo que já vai cada vez mais, está sendo comum, porque a cada 32 nascidos, um é autista. Então, isso cada vez mais vai ser rotineiro e habitual na sociedade. Agora, a questão do ensino, que é o tema aqui do nosso programa. Salas com 30 ou 40 crianças não são exatamente um ambiente em que a criança autista vai se sentir bem, porque são crianças que têm uma sensibilidade muito grande para luz forte, para ruído. Exatamente, porque uma das características é essa, a sensibilidade a som,
cheiro e luminosidade. Então, assim, o ideal seria que nós tivéssemos escolas um pouco mais silenciosas, o que é bem difícil. Ou então que nós tivéssemos menos luminosidade em alguns ambientes, ou que você tivesse menos cheiros, dependendo do ambiente. O que é complicado ainda, eu acho, porque a gente não pode excluir essas pessoas ou colocar todas em escolas especiais ou todas em um ambiente para elas, né? Você abordou, inclusive, um tema aí um item que eu gostaria de fazer uma pergunta. A tendência mais atual dentro do sistema educacional brasileiro é não ter escolas especiais, ou seja, adaptar as crianças a uma escola normal, entre aspas, regular, né? E posso falar que você é mãe de um autista, né? Sim. Como é que é vivenciar isso? Porque é difícil, né? É complicado. A gente tem, a depender do nível, eu acho que é muito importante você ter escolas especiais, ambientes especiais, porque você precisa de um olhar terapêutico. Já não estamos mais falando de manicômios como era antigamente. Nós estamos falando de um ambiente terapêutico que a criança, o adolescente, até o adulto vai ficar ali naquele período, depois vai para casa. Agora, obviamente que os autistas de nível 1 e 2, eles têm condições de serem adaptados nessas escolas regulares. E aí é que está a questão, porque mesmo assim você tem que ter um olhar grande de adaptação. Não é uma adaptação simples, é uma adaptação também intensa. E é aí que as escolas estão apanhando, eu acho, e os espaços que precisam atender as crianças, vamos colocar assim, as crianças típicas, precisam também ter um olhar para as crianças atípicas. E a formação dos educadores? Como é que anda a formação dos nossos educadores? Esses hoje que são quem se candidata a trabalhar com pedagogia, a ensinar em sala de aula, são criaturas cada vez mais raras, né? A gente sabe bem por quê. Remuneração baixa, questão de relacionamento muito difícil entre as pessoas. O que você diria que precisa ser feito para melhorar a formação desses educadores? A princípio, eu acho que tem que ter uma profissionalização em massa. Só que quando a gente fala em profissionalização em massa, nós vamos ter de tudo. E esse profissional, a gente precisa de um profissional que não tenha só aqueles valores técnicos. Hoje a gente fala muito de uma pessoa que precisa... O emocional, né? A gente fala muito de uma pessoa que precisa ter um conhecimento técnico, ok. Só que assim, a gente precisa também... Onde estão os valores humanos daquele professor? Onde está a empatia, o acolhimento? Onde é que ele vai olhar aquele aluno, ele vai incluir e ele vai fazer com que o típico entenda a diferença dessa criança atípica? É aí que eu acho que tá pegando, porque existe hoje uma legislação, a legislação já que diz que eles precisam de 360 horas de especialização, né, para o atendente especializado. No entanto, a gente não pode pensar só nas questões técnicas, a gente precisa pensar nas questões humanas também. Essas escolas existem no país inteiro, escolas que formem pedagogos e educadores especializados em necessidades especiais? Temos hoje muito EAD, né, que seria o online, que também eu acho um risco, porque você precisa ter a vivência prática para entender o que é isso, para entender um comportamento, para entender por que daquela atitude. E tudo isso tem que ter um olhar humano e uma vivência prática. Então, como a gente vai fazer isso no sentido de preparar, não só no EAD, porque ele não é só completar as 360 horas, ele precisa ter esse conhecimento prático também. Então, vai ter que ter um curso que também traga as questões práticas para esse professor, né? A questão do autismo, a questão das desigualdades socioeconômicas se torna mais grave ainda quando acontecem os casos de autismo, concorda comigo? Porque para as mães pobres é muito mais difícil conseguir informação e eu não sei que tipo de orientação vocês na OAB dão para esse tipo de população, para essa camada da população. A OAB hoje ela atende basicamente de tudo, né? Nós temos a mãe que tem mais condições e ela também reclama porque o filho dela foi discriminado na escola, mas também nós temos aquela que não tem acesso a nada, em que
quer saber, quer informações, aonde que ela consegue. Assim, em muitos casos, as universidades já têm trabalhado, né, no sentido de fazer um atendimento a esse público vulnerável. Então, eu recomendo muito que as pessoas comecem a estar nas universidades, principalmente as que são da área da saúde, para descobrir onde tem o fisioterapeuta gratuito, aonde tem, às vezes, um psiquiatra que atenda de forma gratuita. Procurar o serviço de saúde das universidades. Das universidades, que elas também, às vezes, oferecem isso e a população não sabe. Além disso, você tem que trazer as informações do que é um BPC, um benefício que essas pessoas têm direito, uma isenção. Benefício que terá direito desde que a criança, o indivíduo, o menino, a menina, o rapaz, a moça sejam identificados como... Tenha o laudo diagnóstico, além da isenção de PVA, a isenção de imposto de renda e uma série de outras situações que essa pessoa tem direito a partir de um diagnóstico também. Como o diagnóstico é importante para que essa pessoa possa adquirir os direitos. Então, a ordem, nesse ponto, ela é muito importante. A gente setoriza a comissão em área do trabalho, porque existem pessoas que precisam ser adaptadas no trabalho. A gente divide a educação das pessoas que precisam ter esse olhar para a educação, ou às vezes mediar dentro da escola uma situação difícil. A ordem ela não faz esse papel muito poder de polícia, porque existem órgãos e instituições que fazem esse papel. Mas ela auxilia e ela pode cobrar das pessoas que fazem esse serviço, que elas façam realmente esse serviço. Então, a importância da ordem em nortear tudo isso e acompanhar a sociedade. Hoje eu vejo muito, a comissão ela funciona muito como um local de acolhimento e eu percebo assim, muitos autistas... Isso é natural, né? Muitos autistas também querem ter fala na comissão, que é muito importante, porque o quanto que você já percebe a autoestima vindo nessas pessoas que foram tão maltratadas durante muito tempo. Agora, o que a OAB diz sobre a legislação em vigor? Precisa mudar? Pode melhorar? Em quê? Você como mãe também. Hoje eu vejo, assim, como mãe, eu percebo que legislação nós temos, Paulo. Nós temos muita legislação. Nós temos a LBI. Temos recursos para cumpri-la? O problema está nas políticas públicas, nas ações concretas de como nós vamos aplicar e o desconhecimento, porque a mente é algo desconhecido. E ninguém tem uma resposta pronta, uma resposta simples para isso. Todos nós estamos aprendendo. Então, quando você diz que você quer que a legislação melhore, eu não vejo muito pelo olhar da melhora da legislação. A legislação nós temos. Nós precisamos trabalhar a prática da aplicação da legislação. E, para isso, um olhar que eu ainda martelo na questão humana. Que enquanto nós não trabalharmos as questões humanas, vai ser muito difícil você trazer essa legislação e fazer com que ela seja aplicada na prática. Aí eu proponho que a gente fale sobre um salto de qualidade que vocês estão empreendendo lá na OAB, que é a pedagogia da inclusão pela arte. Vocês juntaram 40 autistas e para que eles se expressassem através de suas habilidades, eu acredito que habilidades manuais, em criação e artes plásticas, e vocês promoveram inclusive uma exibição lá na sede da OAB, né? Fala um pouquinho sobre isso, a experiência que você sentiu em cada uma dessas pessoas. Isso é maravilhoso. A Pipa Pedagogia já trabalhou com a gente em diversos projetos. Esse olhar para o autista, no sentido de que ele é um artista, como isso é importante, como isso gera autoestima, como isso traz ele para o mercado de trabalho. E a faixa etária dessas pessoas que participam? Variada? De tudo. Tinha uma criança que fez um desenho incrível, ela tinha 6 anos. Era um desenho que nenhum adulto consegue fazer. Então, assim, existem potencialidades nessas pessoas. Você descobre que, através da arte, você não tem só limites, você tem potencialidades. Isso é o que emociona quando as pessoas trabalham buscando a arte. E eu vou te dizer mais, Paulo, através da dança. Tem um rapaz que ele é o cover do Michael Jackson. Ele faz os passos perfeitos do Michael Jackson. Nós temos esportistas muito bons. Então, assim, quando você explora esporte e arte, principalmente como a Pipa está trazendo a arte, que eu acho importantíssimo, você traz essas potencialidades e as pessoas deixam de enxergar tanto os limites.
Você tem uma experiência já de 6 anos à frente dessa comissão lá no OAB. E o que você aprendeu nesses... Eu estou notando que você tem uma sabedoria muito grande, até por ser mãe de um autista, né? Um autista, né? Menino. É um menino, o João. Olha, Paulo, esse é o ponto que me toca, né? Porque o João, ele me melhorou como pessoa. Então, assim, é algo que eles conseguem, eles têm um poder, todas as pessoas dentro do espectro autista, eles têm o poder de transformar as pessoas e mostrar que você pode ser melhor. Você é típico, não eles. Então, o João, eu acho assim, a gente começou, obviamente, na descoberta, é um luto, é um baque para qualquer mãe que descobre, nossa, meu filho tem um transtorno. Né? O que eu acho horrível também a palavra transtorno, mas tecnicamente certo. Nosso vocabulário é muito... Né? E aí você vê, a família inteira entra naquele processo, daquele baque, daquele luto, e depois você vem processando isso, de que maneira que eu vou fazer com que meu filho evolua, e depois você descobre que é você que está evoluindo, não ele. Então, outro dia eu estava muito cansada, e aí acabei querendo muito que ele dormisse, ele tem muito problema com sono, João. E aí eu briguei muito com ele. E aí ele acabou dormindo, chateado. Ele tem 7 anos, né? Aí eu falei, você desculpa a mamãe tá muito cansada, é por isso que a mamãe brigou muito com você e tal. Desculpa, na hora, ele não pensou 2 vezes. Eu falei, nós é que não somos evoluídos, sabe? Impressionante o poder que eles têm de te trazer esses conceitos humanos, de resgatar esses valores humanos que às vezes estão perdidos em você, né? De como ele é carinhoso com meu pai, como ele é carinhoso só com as pessoas que ele quer. Então, você traz um olhar, algumas pessoas que sabem que ele só é carinhoso com essas pessoas, elas se acham em casa, sabe? Então, assim, é incrível esse poder que essas pessoas têm. E se você descobre, se você ressignifica a sua vida, no sentido de que eles podem melhorar todo mundo da família. Assim. Agora, e os pais? Eu acredito que os pais não têm a mesma dedicação que as mães, né? Com certeza, né? E que exemplo você pode dar para os pais? O que você poderia incentivar os pais que participem desse ato de amor que é acolher uma pessoa? A gente tem um dado, Paulo, de que 70% dos pais abandonam as mães quando descobrem que o filho tem qualquer tipo de deficiência. 70%. Então, isso já é um dado muito sério. O que eu vejo é como trazer esse pai, que muitas vezes abandonou, nem sempre é fácil. Uma grande maioria some mesmo. Mas existem, hoje a gente já tem um movimento dos pais que ficam. A gente já tem visto esse movimento desses pais que acompanham. Tem mães que abandonam e deixam com alguns pais. Bom, são exceções. São exceções. Mas eu acho que você tem que trazer esse olhar de que tem que existir algum tipo de vínculo. Porque, a princípio, você não enxerga vínculo. Você acha que aquela criança, primeiro, não olha para você, aquela criança, ela não é amorosa com você, aquela criança, ela não está nem aí se for educada ou não. Esse aqui é o primeiro olhar desse pai. E isso faz afastar, não tem jeito. Agora, a partir do momento que você demonstra, que a mãe ou qualquer familiar demonstra, opa, olha aí, se ele te ligou hoje é porque você é importante para ele. Né? Se você começa a resgatar esse sentimento, eu acho sim que é possível. Flávia, eu vou puxar um pouquinho por você aqui, vou pedir que você fale para aquela câmera ali, dê um recado para as mães que estão agora tomando consciência de que tem uma criança, de que tem um filho ou uma filha autista e que está lidando ainda com essa superação. Uma mensagem de incentivo e de como você acha que as pessoas devem reagir a isso, a esse novo conhecimento, um novo passo. O recado que eu deixo para a sociedade é de que você vai passar por um momento difícil, não é simples,
mas que o retorno disso e o quanto que você pode ressignificar a sua vida vai te trazer alegrias incalculáveis. Então, eu digo que o autismo, ele apresenta limites, mas as possibilidades, elas são infinitas. E quando você reconhece, você consegue perceber isso no seu filho, você com certeza vai ser uma mãe mais feliz que outras mães, porque você vai comemorar cada passo. Você vai comemorar porque ele amarrou o sapato. Você vai comemorar porque ele entrou hoje na escola. Isso não tem preço. Outras mães típicas jamais vão reconhecer coisas pequenas nos seus filhos. Mas as mães atípicas, elas conseguem reconhecer cada passo do seu filho e amar cada milímetro dele. Isso eu acho que é o mais importante. E eu deixo mais um recado para as escolas, uma frase que eu adoro, que inclusão não é chamar para festa apenas. Inclusão é chamar para dançar. Você pegar e chamar para dançar aquela pessoa. Então eu digo que a inclusão ela não é simples, mas ela também traz muitas alegrias. Flávia, muito obrigado. Brilhante a sua fala, viu? Obrigado por você ter vindo aqui dar essa aula para nós. Obrigada, eu que agradeço, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O que a polícia brasileira mata, não tem tribunal no mundo que mate. Então, o brasileiro que pede, que quer a pena de morte, ele não sabe o que está acontecendo. Porque a polícia mata aqui com uma celeridade que nenhum tribunal no mundo tem, e numa quantidade que nenhum tribunal no mundo tem. Nós temos uma polícia que mais promove violência, também gera um sentimento maior de violência, né? Um ciclo de violência. Aquilo que a gente chama de direitos humanos, né? É uma conquista de reconhecer que eu, você, todo mundo vale alguma coisa e não é pouco. Né? Isso que é direitos humanos. Não é isso que se diz na fala corrente que é proteção de bandido. É dizer que aquele que a gente chama de bandido é um ser humano e por ser humano vale. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas.
TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No início dos anos 1990, o Brasil Oficial descobriu que as periferias tinham uma trilha sonora própria, que não tocava nas rádios comerciais, mas arrastava multidões nas quebradas. Era o rap nacional. Nosso convidado é um dos pilares dessa história. Conhecido como o poeta do rap nacional, Genival Oliveira Gonçalves, o GOG, critica o racismo, a segurança pública e as desigualdades sociais em suas letras. GOG é o nosso convidado de hoje, porque ouvir a voz e a poesia de quem pensa o país a partir da periferia é fundamental para nos ajudar a entender que Brasil é este. GOG, você cria poesia sobre a realidade brasileira há mais de 30 anos, né? O que mudou e o que não mudou na vida das periferias nesse tempo? Interessante, Renata, que você pergunta, até porque a poesia, o poeta, ele é muito sensitivo, ele vive a cena, né? As cenas mudaram, assim, dos personagens, existem mais casos de sucesso, de vitórias, mas para a maioria pouca coisa mudou. E a poesia tem essa história de se renovar para pegar esses novos corpos, essas novas mentes e fazer com que essa transformação aconteça. Tim Maia dizia, sabiamente, que a paz do mundo é você. E eu completo, a guerra também. Então é preciso ter um equilíbrio emocional para saber quando se é de paz e quando se é de guerra, diante de um país que, será que não respeita? Quando a gente pergunta que país é esse, né? A gente também tem que perguntar quem descobriu isso aqui, quem criou isso aqui, será que isso aqui foi descoberto? Quem estava aqui? Quem são as pessoas, quem são os originários daqui? O que essas pessoas nos passaram como aprendizado? Por que veio de gente de fora que não queria vir para aqui? Então, a poesia ela é ampla, né, no seu questionamento, mas ela é bela porque ela consegue adentrar os corações, até os divergentes. E a sua poesia mudou para falar sobre a realidade? Não, a minha poesia ela tem malemolência, né? Ela não muda, mas ela transita. Eu sou o primeiro rapper brasileiro da minha geração a acreditar mais na caminhada por territórios distantes. Quando eu venho à Comissão de Cultura do Senado, da Câmara, quando eu venho para o Congresso Nacional, por um todo, quando eu vou aos ministérios, quando eu estou na Presidência da República, é como uma embaixada periférica. E é necessário dialogar para que a gente não se entenda à margem do projeto, mesmo sendo colocados nos desenhos principais como algo distante do que é principal para esse projeto de estruturação do país. Mas, mais que nunca, o movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. A poesia caminha lado a lado como uma estrutura, como se fosse um baluarte, algo que a gente carregasse, uma seta, uma lança, para que a gente pudesse avançar nessa disputa, que é uma disputa, Renata. GOG, um tempo atrás você dizia que mesmo o discurso progressista era reacionário. Como é que você vê isso hoje? Então, porque progressista me lembra muito a ordem e progresso, né? A palavra progresso está ali, progressista está ali. Eu acho que a gente tem que ser muito mais equilibrado. Então, tem muita gente que assistiu o filme, foi personagem no filme e que quer ser ator principal na história verdadeira. Então é complicado. O hip-hop,
Ele é uma engenharia negra, diaspórica, transformadora, periférica. E ele criou uma nave, uma estrutura, um movimento que também é mercado. Pouco me importa se as pessoas de pele clara estão em primeiro lugar no Spotify, se elas estão em primeiro lugar nas mídias digitais. O que importa é que essas pessoas tenham a consciência política que a nave que ele pilota, mesmo tendo a pele clara, é uma engenharia negra. Porque as reparações surgem diante do desconhecimento ou então de não se dar o crédito aos criadores, aos mentores intelectuais das caminhadas. E talvez isso seja o que mais me convoca hoje. Você costuma dizer que Brasília ela foi criada para evitar a tensão social, né? Sim. Brasília, na sua arquitetura, excluiu os pobres, né? A periferia realmente ficou longe do plano piloto, né? Quais são as consequências disso, no caso de Brasília especificamente, para o desenho de políticas públicas e para a própria integração da sociedade? Olha, o direito à cidade é uma das discussões mais modernas, mas é algo que eu venho falando há muito tempo, né? O que é periferia para você? Quem é o centro, na realidade? Será que é o Recanto das Emas que fornece mão de obra qualificada para que o centro opere? Será que é a Ceilândia, ou o Plano Piloto, ou o Lago Sul? Então, essas questões, elas têm que ser... Elas vêm como um kit, né, para a gente. Ceilândia, a periferia, a maior periferia do DF, Lago Sul, a região dos abastados de Brasília. Mas a mão de obra que serve ali, os qualificados para servir o poder econômico dali, vem de onde? Das periferias. Agora, por outro lado, quando você tem esse despertador político tocado no seu ouvido, você fala, cara, mas foi estrategicamente que foi construída a Ceilândia, o Recanto, todo mundo a 60, 40 quilômetros da capital, Braslândia mais distante. Estrategicamente tão longe, né? Quem está no Recanto não ouve o choro de quem está na Samambaia, ouve só as luzes acesas, só vê as luzes. Quem está no Pedregal, saca, não vê nada do que acontece no Areal. Então, como é isso? Quando você vai ver a construção das outras cidades brasileiras, muito, tudo mais próximo, né? Então, Brasília, para mim, é uma evolução desse distanciamento. Ela foi programada para isso. E qual é a consequência disso, Gog? Nós temos uma cidade em que até as pessoas falam, poxa, cadê o calor humano, né? Dizia-se que Ceilândia, que Brasília não tinha esquina. As pessoas que cantaram isso, né, elas nunca andaram pelas quebradas, né? Então era sempre uma voz de fora falando das coisas de dentro, distante. E as consequências disso são que Brasília foi durante muito tempo a capital do rock e hoje é a capital dos manos. Sabe? Porque a capital do rock, por mais que nos interessasse, não era algo nosso. Eu não sou geração Beatles, eu sou geração James Brown. E eu queria mais James Brown na caixa de som, por exemplo, dos eventos públicos em Brasília. Na esplanada dos ministérios não acontecia. O rap praticamente não tocava. Então são essas disputas mínimas, né, que fazem você ter um entendimento do todo. E Brasília é um resultado de tudo isso. É uma mão de obra que não é respeitada, é uma cidade cara para se viver, tá? Porque o padrão é o do plano piloto. É uma cidade que tem uma passagem cara e eu amo essa cidade mesmo assim. É louco, né? Porque tem os seus antagonismos. Eu nasci aqui, cresci aqui e quero a cidade melhor, mas eu tenho que fazer esse papel de trocar essa ideia, de ser aquele cara que fala, poxa, o Gog, cara, sabe? O consenso para mim, diante do que a gente vê como poder econômico, como distância dos salários, dos recebimentos, ou seja, dessa maldade que existe, né, entre nós, de tanta gente recebendo tão pouco e tão pouca gente recebendo tão muito. A poesia até concede o tão muito. Essa matemática na prática tem que mudar e vai mudar, porque é da periferia, é desse desencanto com esse geral que vai surgir o que a gente acredita, através de várias evoluções, um processo revolucionário. Gog, na letra Brasil com P, você faz uma crítica muito contundente à política de segurança pública, à desigualdade social e várias das suas outras letras também. Você pode contar um pouco a história dessa composição para gente? Você falou aí, vem aquele flashback, né? Parece que o Gog, pô, será que se acabar os problemas, acaba o rap? Será que se for para falar de positividade, o rap tem a mesma facilidade? Em meio à dor é muito difícil você falar de alegria, né, Renata? Então, Brasil com P nasce exatamente, olha só como é que é muito interessante. É a música que nasce de uma trilogia praticamente, de 3 pensamentos ao longo da minha história.
Primeiramente, quando eu era moleque, eu via aquelas caixas que chegavam com eletrodomésticos, lá estava Brasil, Made in Brasil, e Brasil era com Z. E eu perguntava para minha mãe, professora, mãe, escrever errado, digitar errado, imprimir errado. Brasil não é com S, mamãe? E mamãe me explicava do jeito dela, professora, mas a criança não entendia aquilo. Eu achava que estava errado aquele Brasil com Z. Nos anos 90, quando nós tivemos o presidente FHC no Brasil, os discursos de FHC eram todos em inglês. Eu falava, por que ele não fala em português, com P de português? Por que o presidente da China discursa na língua oficial, em mandarim ou em outra língua qualquer, mas por que o presidente do Brasil precisa discursar algo distante do português, algo que eu não entenda, que eu não possa falar, poxa, ele não está falando para mim. O meu presidente não fala para mim. Isso me convocava, e era nos anos 94, 98, né? Até 2002, e foi na época que o rap surge com muita força dentro de mim. Era quando eu estava ali naquela fase verborrágica da letra, do texto, crescendo e tendo a primeira oportunidade de ver Lago Azul, Céu Azul, Pacaembu, Cruzeiro do Sul, Val, Pedregal, longe dos temas dos jornais policiais, estando na poesia. Essa é outra composição sua, né, que descreve todas as cidades satélites de Brasília. Que era um discurso, e presidente li um dos seus livros, um best-seller do socialismo, e contava dessa história, eu falava, pô, mas você está fazendo outra coisa contrária a seus livros, o presidente da época. E na sequência, eu passei a ser considerado assim, o rapper mais politizado do país, tudo diplomas e cenas, talvez até para me tirar do meu métier, do meu meio, né? Eu falava, não, só tive oportunidade. Filho de professora, alfabetizado aos 5 anos de idade e alfabetizado pelo hip-hop a partir dos 17, 18 anos. Então é um processo louco. E Brasil com P tem um terceiro ponto de encontro, que é quando meu parceiro, irmão, KLJ e X, que é outro rapper muito talentoso, eles lançam a 4P, né, uma marca de roupas. O KLJ, que é o DJ dos Racionais MCs. E quando sai, tem Poder para o Povo Preto, era o nome da marca. Nome lindo, né? Mas tinha o O, e o símbolo era 4P. Aí eu falei, poxa, mas tem o O. E aí veio a cena, pô, vou falar sobre aquele Brasil com Z, vou falar daquele presidente que não fala discurso em português, que também já é uma língua que não é nossa, né? E vou falar também de algo que não tenha nenhum artigo, nada que possa atrapalhar um discurso totalmente com P. E aí nasce a ideia de Brasil com P. Mas como montar uma letra toda com P? Como dominar essas palavras? E eu comecei a escrever as primeiras linhas, pesquisa publicada à prova, preferencialmente preto, pobre. Isso estava dentro já, né? Então, Brasil com P surgiu exatamente de como um cidadão preto, periférico, dos anos 90, já para o século XXI, entende o Brasil e tem talvez a coisa mais importante que faz nascer Brasil com P, a importância dele, que é uma música que tem 26 anos e continua viva. É porque até aquele tempo ali, o rap não era entendido como uma cultura, o hip hop não era entendido como uma cultura e com isso o rap não era visto como música. E as pessoas citavam para mim e os moleques chegavam e falavam, pô, Gog, minha professora falou que rap não é música. Então doía no coração da gente que a gente amava e sabia que era música e arte e cultura. E foi quando eu falei, mano, eu vou escrever algo que Chico Buarque também escreveria. Eu vou escrever algo que Caetano, que Gilberto Gil poderia escrever e se orgulhar. Tanto que isso aconteceu, que Gilberto Gil, nós nos encontramos e tivemos um bate-papo muito bacana. Quando ele ouviu o Brasil com P, ele contou várias tentativas dele de fazer músicas com P, com outras letras, né? E que estavam guardadas nele. Então fiz de Gilberto um menino esperto. É muito louco. Aí você gravou com a Maria Rita também. E né? aí a consagração vem com Maria Rita, mas vem acima de tudo, porque aquele moleque de escola, ele chega, isso são várias vezes, tá, Renata? Gog, tirei 10 em redação, mano. Sabe o que eu fiz? Copiei Brasil com P, minha professora não acreditou. Gente, que coisa linda, o que você fez? Menino. Então, quer dizer, sabe, é a prova dando a prova que os que reprovavam era quem deviam ser reprovados. Gog, a juventude negra ainda é a maior vítima de violência no Brasil. Você é um admirador da Sueli Carneiro, que também esteve aqui no programa conversando com a gente. Quais as ideias dela que te inspiram? A professora Sueli é a estrutura primeira nossa, principalmente para o hip-hop de São Paulo.
através do Guelé 10, através do movimento Rappers, eles perceberam, foi talvez o primeiro movimento social, né, que percebeu que o hip hop era algo de novo no cenário. Porque a gente fala da indústria, que a indústria não percebeu, mas o movimento político progressista que a gente conversou, eles... O que esses meninos estão gritando? O que esse pessoal está dançando no chão? O que essas paredes pintadas? O que esse rapaz riscando? E a professora Sueli Carneiro foi muito importante nesse processo da valorização do feminismo negro, não só ela, Neuza Santos, como outras personalidades, né, que a gente tem ao longo. Inclusive nós temos em Brasília, Sueli Carneiro já é uma das madrinhas, eu sou padrinho desse movimento, que é o Latinidades, que é o maior festival de mulheres negras da América Latina, que já recebeu muita gente importante, muitas mulheres negras que trabalham e são fazedoras de arte e de cultura e que são revolucionárias. Sueli fala, e ela nos nutre, isso está na ordem do dia, ela fala, entre a direita e a esquerda eu sigo negra. E quando a gente lê literalmente, fala assim, joga a direita para lá, joga a direita para cá e eu sigo negra no caminho. Não é isso, no meu entender. A leitura que eu faço é que você pode passar por esses territórios, mas você tem que sair você mesmo. Agora, a disfunção política que se dá no Brasil se dá exatamente pela falta de conhecimento. Eu tenho sempre falo isso, Renata, que para mim a culpa é da cegonha. A cegonha me colocou numa periferia, velho. E me trouxe com esse presente do ébano, do betume. Então, é a essa classe, a essa raça, a essa cor, a essas prerrogativas, a essas necessidades que eu vou atender durante minha caminhada. Uma das lutas da Sueli era contra o apagamento da cultura negra no sistema de ensino tradicional, né? Desde 2003, já é lei no Brasil a obrigatoriedade, né, do ensino de história e cultura africana nas escolas, né? Na Casa GOG você lida com crianças e adolescentes. Você vê uma mudança já? A Lei 10.639, ela foi implantada, né? Foi a primeira política afirmativa do então presidente, pela primeira vez eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, dia 9 de janeiro de 2003. Então, os primeiros países que Lula visita são os países africanos. Então, era algo novo, né? Algo que era totalmente impossível. Então, isso nos trouxe, né? Poxa, tem alguma coisa diferente, né? Caminhando. Quando a gente fala em Casa GOG, a Casa GOG é um resultado de várias experiências ao longo dos 30 anos. E eu fui alfabetizado, mas o processo cumulativo da informação, sabe? Só ter dados, me deixou muito machucado. Mas vamos voltar um pouquinho e falar sobre a Casa GOG, que é um projeto social. Não, é exatamente onde eu quero chegar. E aí o que acontece? Era preciso um processo de entendimento, né? De como eu colocar essas caixinhas no lugar. E foi através da alfabetização. A alfabetização hoje que é a pedra fundamental da Casa GOG. É se reconhecer, se reentender e fazer releituras. A maioria das práticas da Casa GOG são de cultura diaspórica. Então, nós temos a capoeira, nós temos a educação musical com a percussão, nós temos a linguagem de Libras, mas tivemos que refazer toda a estrutura de Libras, porque não tinha a diversidade das cores de pele das crianças, né, dos cabelos, nos materiais oficiais. A gente teve que reescrever isso aí. A gente pega textos, tanto frases de Sueli Carneiro, como frase de Conceição Evaristo, como frase de Torquato Neto, e coloca na formação do entendimento da palavra e do avanço de leitura das crianças. Então a Casa GOG contribui dessa forma, trazendo um suporte ao que a gente acredita. Por exemplo, lá nós não temos o reforço escolar, nós temos o resgate escolar. Então, reforçar o que a base de ensino tradicional coloca, em muitos pontos, diverge do nosso pensamento. E por que precisa resgatar? Resgatar porque resgatar é se reentender, é se redescobrir. A gente é muito o que é contado pelos outros, né? Por exemplo, no Brasil, o livro tradicional nos conta que existiram escravos no Brasil. Só depois de muito tempo de um processo de alfabetização e que é trabalhado na Casa GOG, que a gente conta a todo momento que nunca existiu nenhum escravo no Brasil. Existiram pessoas escravizadas. Foi uma ação externa que provocou aquela situação. E mais ainda, que os escravizados de hoje, se eles não tiverem o conhecimento, eles vão escravizar amanhã.
Você sabe que, por exemplo, a palavra escravo, ela surge de slave. Slaves são eslavos de povos de pele clara, que foram os primeiros escravizados, né, quando se cria essa tecnologia. Só que a escravidão brasileira, ela tem uma nova estrutura dentro da tecnologia da escravidão. Ele passa a diminuir o ser humano. A escravidão anterior à escravidão negra era assim: você perdeu a luta, você vai pagar para nós, você vai trabalhar, você vai fazer os piores trabalhos. Mas eu estou de olho em você, porque se eu der bobeira, você vai me escravizar da mesma forma. A escravidão negra não. Criaram-se livros, histórias, falácias, para contar primeiramente que aquele corpo preto merecia ser escravizado porque ele era inferior. A inferioridade surge como um motivo pela qual, né, a escravidão foi praticada sobre o povo negro. Então, isso é contado através do processo de alfabetização, e a Casa GOG tem essa postura de contar e trazer essa discussão que muitas vezes é muito chata, sabe, Renato? Parece que a gente está, pô, GOG, mas de novo isso, trocando essa ideia. Mas se a gente for ver, através até dos dados do Estado, a política pública não mudou em relação às políticas de melhoria para a população negra e periférica. Mas e como você avalia a política de cotas? Eu acho que a política de cotas, primeiramente, eu acho que eu queria minha parte em dinheiro. Não é? Porque quando você trabalha 380 anos, na pior das situações, e você é mandado embora no outro dia, com a lei que te liberta com 2 linhas, declaro extinta a escravidão no Brasil, e que sejam negados, né, todos os dispositivos encontrados, sejam revogados. Acabou a escravidão. Não foi dado terra, não foi dado cavalo, não foi dada nenhuma oportunidade. Então, é esse tema que a gente tem que ter como ordem do dia. A primeira ação afirmativa que teve no Brasil foi exatamente quando, diante do fim da escravidão, da pseudo-escravidão no Brasil, quando começa a trazer para cá os imigrantes. Todo mundo ganhou terra, ganhou cavalo, ganhou oportunidade, ganhou financiamento do Banco do Brasil para comprar corpo, porque eles compravam corpos, né? As pessoas compravam escravizados no Banco do Brasil, um banco oficial que nunca pediu desculpas, mas é muito pouco, eu quero minha parte em dinheiro. Mas as ações afirmativas, elas têm se feito muito importantes, porque elas mudaram o ecossistema cultural das universidades, né? Há várias reações por conta disso, mas o princípio maior que nos dá é que uma população que é 56%, né, da massa populacional brasileira, ela não pode ter, quando você olha para a questão educacional, apenas 3, 4, 5, 6% da sua população nas universidades públicas brasileiras. GOG, você critica muito a política de segurança pública no Brasil, né? Você chega a dizer que ela funciona como uma indústria que adoece, inclusive os policiais, né? Que vem da própria comunidade, né? Que modelo de segurança é esse que gasta tanto, que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Olha, dentre as várias formas de me expressar sobre a polícia, tem uma mais próxima, o que mais me dói é quando eu expresso que polícia é gente da gente que não entende a gente. É gente desgarrada da caminhada. O morador, mais uma vez citando o Lago Sul, o morador do Lago Sul, ele nunca tem na mente dele ser policial ou militar. Por que o morador do Recanto das Emas, da Samambaia, da Ceilândia, são a mão de obra da polícia militar? Inclusive, né, só existe polícia militar no Brasil. Nós temos os carabineiros no Chile, mas a polícia ostensiva militar só existe no Brasil, polícia que caça a gente. Então, você já percebe que o filho do Lago Sul não quer ser policial, mas o filho da Ceilândia é colocado dentro da polícia militar. Por que isso? Porque é para fazer um trabalho perigoso, eliminar gente que mora distante, que não tem um potencial real de reação. Pelo menos o meu corpo não aguenta uma abordagem 1 hora, 2 horas da manhã, com um cacetete, para mim ter a reação que eu queria ter. Então, tudo tem hora certa, é melhor ficar na sua. Através disso, foram criadas relações, por exemplo, a RENAP, a Rede dos Advogados Populares Brasileiros. Nós criamos alguns mecanismos políticos, mas, na realidade, a ação continua indiscriminada de violência, a gente tem os números aí para colocar. O que eu quero dizer é que o policial, essa massa, né, trabalhadora, o policial é trabalhador também, mas só aquele trabalhador. E o policial, ele tem que entender que ele faz parte do corpo periférico e do corpo negro brasileiro, na sua maioria das vezes. Segurança pública, para mim, seria
mais Casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo, mais possibilidades do primeiro emprego, mais cursos profissionalizantes. Então, se você pulveriza e coloca isso como segurança pública, você teria um avanço muito grande da violência, da segurança, do que dizem resultados positivos da segurança pública no Brasil. As pessoas falam que eu sonho, as pessoas falam que existem pessoas más no mundo. Sim, tudo existe, mas existe pessoa muito má que algema e a Polícia Militar não alcança. Ela alcança os nossos territórios. Polícia Militar para todo mundo, vamos fazer assim agora, então. Gog, para encerrar, se o Brasil de hoje pudesse ser resumido em um verso seu, que verso seria? Eu vou falar matemática na prática, a matemática moderna. No mundo da tecnologia, a matemática na prática. Pode ser? Pode. Aumente o volume para questionar os números, primos. É determinante estar em grupo em nosso domínio. O X da questão, Black União, símbolo de superação, caderno na mão, sorriso e expressão, sem tensão, sem refém, nem menor nem maior que ninguém. Firmeza? Gog, muito obrigada pela entrevista. Eu te agradeço, querida. Foi muito importante falar aqui porque a gente está na TV Senado e isso sempre foi muito distante da gente, né? Então, que seja uma voz periférica fincada, essa bandeira aqui no Congresso Nacional, na TV Senado, como uma voz de alguém que está pela sua origem. Muito obrigado. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Banco Master, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente está fazendo Quem mentiu foi Flávio Bolsonaro, flagrado pela Polícia Federal pedindo 134 milhões. Ouça o áudio. Daniel, saber o que precisa, saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Flávio Bolsonaro, não dá para confiar. O pior dos Bolsonaros. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. Arte popular do nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Sinta na pele a sua cidadania. Não perca a chance de votar. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Pix Pensão pode facilitar o pagamento da pensão alimentícia? Como evitar fraudes e garantir a comprovação do pagamento? A advogada de Direito de Família Larissa Dornelles e a secretária adjunta da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Débora Figueiredo, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30. Bom, todo mundo conhece meu pai, né? Mas ó, minhas filhas, minha esposa, minha mãe me fizeram ser assim, do jeito que eu sou. Mudei você demais, reeduquei, hein? Não é à toa que você é o Bolsonaro moderado. Então, gente, lá em casa quem manda são elas. Ainda bem que assim, o Brasil só vai ser melhor, só vai vencer se as mulheres forem mais fortes e vencerem cada vez mais. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 1º de setembro, vai estar disponível no aplicativo e-Título e na página do TSE na internet, tse.jus.br, a consulta aos locais de votação de cada eleitora e eleitor. Quem se habilitou para o voto em trânsito também vai poder consultar a sessão eleitoral atualizada. A
A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um produto novo para o cabelo, uma promo imperdível de roupa, um objeto que agora você quer comprar, mas você nunca tinha ouvido falar. Isso tudo porque você viu a recomendação de alguém na rede social. Isso já aconteceu aí na sua casa? Pois é, o Brasil é o segundo país do mundo com mais influenciadores digitais. E o que isso tem a ver com eleição? Vamos falar agora neste Cidadania, produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. A gente conversa hoje com Isaf Karawi, ela que é professora, pesquisadora da Universidade de São Paulo. Isaf, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui no Cidadania. Eu que agradeço o convite, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Isaf, vamos para a pergunta de milhões, né? Que já dá hoje para a gente conceituar o que é um influenciador digital, ou somos todos influenciadores digitais quando a gente posta e recomenda alguma coisa aqui na rede? Sara, a definição de influenciador, ela não é nova, né? A gente fala em influenciadores, sobretudo quando a gente pesquisa comunicação, já desde os anos 40, porque, de fato, o influenciador é aquele sujeito que impacta nas nossas relações sociais. Na verdade, a gente se relaciona com o outro a partir dessa dinâmica de influência também, que não é negativa. Agora, o que a gente tem hoje é uma definição que vai associar o influenciador a um sujeito que mobiliza audiências em torno de si e, a partir dessa mobilização de audiências, converte isso em renda. Então, é alguém que define um modelo de negócio que tem a ver com influenciar pessoas e que ganha dinheiro com isso, e ganha dinheiro de muitas formas, a partir de parcerias comerciais com marcas, por exemplo, mas a partir da monetização em plataformas também. Então, se a gente fosse pensar numa definição para o contemporâneo, para agora, é de fato alguém que mobiliza audiências nas redes sociais e ganha dinheiro em cima dessa mobilização. A gente está falando, professora, de uma certa atualização do conceito do formador de opinião, quando a gente estudava na faculdade? Sim, sem dúvida, porque o conceito do formador de opinião, do líder de opinião, é muito produtivo, inclusive para a gente pensar lógicas relacionadas à sociabilidade, a discussões políticas, a recomendações de toda a ordem, porque se a gente pensa no líder de opinião, ele é um sujeito que está entre a mídia, por exemplo, e os sujeitos comuns, uma pessoa no meio do caminho, um mediador, um intermediário que traduz algumas discussões, democratiza outras tantas discussões. E o influenciador digital, sobretudo no começo da influência, desde os blogueiros lá atrás, era um sujeito capaz de democratizar e traduzir alguns debates para os cidadãos comuns, para a sociedade de maneira geral. Tem um outro elemento do líder de opinião, do formador de opinião, que é a ideia do grupo social, que o elege quase de uma forma tácita, sem uma eleição de fato, mas que ele vai se tornando esse líder, esse sujeito que responde por um grupo específico, por um grupo social específico, exatamente pela sua competência de tradução e de democratização de alguns debates.
E o líder de opinião, o formador de opinião, está com a gente desde sempre, né? Aquele professor de uma escola que influencia na decisão até de uma carreira, às vezes. É uma pessoa no bairro que entende muito de economia e dá palpite para as famílias do que fazer com o próprio dinheiro, de onde investir. Então, esse é o nosso amigo que adora cinema e indica um bom filme, né? Então, essa ideia do líder de opinião é muito proveitosa, mas, de novo, né, se a gente fosse olhar para agora, o desenho do líder de opinião vai sofrer impactos relacionados a esse contexto das plataformas, das redes sociais e a possibilidade de monetizar essa liderança, né, essa influência. Pois é, professora, eu queria trazer um dado aqui para a nossa reflexão, para a nossa conversa, que foi uma pesquisa, né, do Instituto Reuters com a Universidade de Oxford, mostrando já, né, que 53% dos brasileiros, eles estão se informando pelas plataformas digitais e, ao mesmo tempo, a gente tem quase metade da população, 47%, evitando notícias. Então, a gente tem um peso muito grande, uma responsabilidade gigante nas mãos das pessoas que estão hoje como influenciadoras digitais, não é mesmo? Antes da gente entrar na eleição, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é o tamanho dessa responsabilidade? É enorme, é indiscutível que os influenciadores ocupam um lugar central hoje, de fato, nessa estrutura da comunicação, no ecossistema da comunicação. Isso que você trouxe de evitar notícias tem algo que pode fazer a gente pensar, inclusive, na linguagem que os influenciadores usam nas redes sociais. Quando a gente pensa no influenciador, ele não faz parte, por exemplo, de um sujeito que está ali no ecossistema da comunicação e que passou por discussões relacionadas a objetivos da informação, discussões éticas relacionadas a isso. Não estou dizendo que a gente está falando de uma atuação necessariamente antiética, nada do tipo. Mas se a gente pensa, por exemplo, na formação de um jornalista, há um caminho, um objetivo de comunicação que se dá ali na relação com os públicos, por que se faz jornalismo, por que não se faz. Quando a gente olha para os influenciadores, essa discussão não está dada de saída, né? Isso foi se construindo num mercado que se define todos os dias também, né? Vai definindo novas competências, vai se organizando a partir das lógicas das plataformas. Isso gera, sobretudo, uma espécie de hibridismo comunicacional naquilo que os influenciadores fazem. Então, a gente observa com muita frequência que os influenciadores são sujeitos que estão entre a informação e a publicidade, entre a opinião e o fato, borrando limites entre opinião, entretenimento, informação. E isso gera um híbrido confuso até para o público, né? Para o leitor, para o ouvinte, para o seguidor. O que ele está dizendo para a gente? É opinião ou é fato? Quando ele faz uma publicidade, ele faz porque de fato ele quer indicar esse produto ou ele foi pago para isso, né? Então essa sensação que a gente tem de não saber muito bem que discurso é esse que circula ali, gera impactos importantes para os debates e que isso vai respingando, inclusive, por exemplo, no jornalismo, nessa tentativa de evitar notícias, né? E eu acho que tem a ver até, inclusive, com algumas expressões que circulam, por exemplo, a ideia do infoentretenimento, né? Informação com entretenimento, tudo isso reorganiza, de fato, o ecossistema da mídia, as lógicas de comunicação, geram impasses, geram benefícios, evidente, né? Acho que a gente também pode pensar que os influenciadores, nessa ideia de democratizar debates, acabam levando debates muito difíceis de alcançar alguns públicos, acabam levando, de fato, esse debate para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma consequência, né? Um efeito colateral disso tudo, que acho que as pesquisas acabam apontando dessa forma, né? Pois é, professora. E assim, se as pessoas, né, elas estão se informando pelas redes sociais, elas evitam as notícias, então elas estão evitando a imprensa tradicional, estão evitando os jornalistas, né? Mas de alguma forma elas estão se informando e muito provavelmente por meio, né, de influenciadores digitais. E a gente está aí na véspera da eleição, né? No dia 4 de outubro, a gente vai às urnas, né, para eleger nossos representantes. A responsabilidade desses influenciadores fica ainda maior nesse contexto eleitoral? Até que ponto, né, o influenciador pode dar opinião sobre um candidato ou candidata?
quando é que isso pode ou não pode ser feito, né? Perfeito. Acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é quem é o influenciador, né? Então, como qualquer cidadão, ele tem o direito de falar sobre as eleições, falar sobre candidatos, falar sobre inclinações políticas, está tudo dentro do escopo de um sujeito que, como todos nós, tem essa liberdade nesse sentido. Agora, no momento em que o influenciador passa a ser envolver de alguma forma pagamentos, publicidades, anúncios, nada disso é permitido, porque de fato ele passa a atuar ele sai do lugar do cidadão comum discutindo política e entra num outro lugar que inclusive não é permitido para influenciadores, né? Então políticos não podem, por exemplo, contratar influenciadores. Ao mesmo tempo, esse limite, essa fronteira do que é ser um cidadão comum, ela é complexa quando a gente pensa no influenciador digital, porque um cidadão comum com 1 milhão de seguidores não me parece tão banal assim, né? Então, aí a gente vai entrando em lugares cada vez mais complexos de se debater, porque ele pode não ter sido pago para falar sobre alguma coisa, ele pode estar ali de forma autêntica, genuína, se implicando, né, e se engajando no debate, mas, ao mesmo tempo, o que significa um influenciador falar qualquer coisa, às vezes com uma intenção muito positiva, mas que, na verdade, não houve checagem, não houve apuração, e isso acaba se tornando um discurso desinformativo, por exemplo, né? Então, acho que a gente, nesse momento, precisa pensar cada vez mais qual é a discussão ética que a gente precisa fazer em relação aos influenciadores digitais, pensando na própria atuação. Reconhecer que a gente está falando de uma atuação profissional, com um fim profissional, e toda atuação profissional vai exigir uma discussão ética, de responsabilidade. Qualquer atuação profissional prevê esse tipo de discussão. Por que a gente não faz isso quando a gente pensa em influenciadores digitais, né? Então, discutir o que está previsto numa atuação de alguém que impacta tantas pessoas. Como é que a gente se responsabiliza pela comunicação, por esse espaço que ocupa? Há muito tempo a gente tem visto discussões relacionadas a um influenciador está ali numa conversa com os amigos, estava até o momento que isso passa a ser de fato um negócio, uma atuação profissional. Então, um cuidado com a informação é imprescindível, que eu estou pensando no polo da produção, do influenciador de fato, e do polo da recepção, ou seja, desse sujeito que está ali sem ler notícias e consumindo nas redes sociais. Acho que cada vez mais a gente precisa exercer também uma espécie de letramento digital. Um letramento tem a ver com como é que a gente consegue reconhecer quais são os objetivos por trás de uma informação que é colocada em circulação por um influenciador. Então, há um objetivo comercial, há um objetivo de engajamento, qual que é a responsabilidade que se tem ali em torno daquilo. A gente vai se letrando aos poucos em relação a essas dinâmicas e acho que isso vai nos resguardando também de alguma forma, ainda que não cabe só ao público, ao seguidor, fazer uma filtragem como essa, né? Então, acho que a discussão tem que vir muito mais do polo mesmo de produção, que é a atuação profissional do influenciador, que deixou há muito tempo de ser uma atuação amadora, daqueles que não fazem parte da mídia. Fazem parte, reconfiguram a mídia, e é preciso ter responsabilidade equiparável a essa responsabilidade, esse espaço que isso ocupa, né? Professora, então a primeira coisa, né? Se a pessoa hoje ela é influenciadora digital, ela tem que estar atenta à lei eleitoral e saber, né, que não pode haver pagamento, não pode haver impulsionamento. Uma coisa é dar a opinião como cidadão, outra coisa é se colocar ali como um influenciador e de alguma forma ganhar dinheiro com aquilo, enfim, né? Por quê? Porque a professora, apesar da gente não ter uma regulamentação das plataformas ou uma regulação de profissão até, né, do influenciador digital, há a lei que não é tudo pode na internet, como se tudo não, né, se a pessoa pode fazer o que ela bem quiser. E ela pode ser responsabilizada por isso, não é mesmo? Exato. E ainda que pareça difícil a gente distinguir, né, o CPF do CNPJ, digamos assim, porque o conteúdo dos influenciadores ele é intencionalmente construído para uma simbiose nesse sentido.
A gente assiste a influenciadores nas redes sociais e percebe, por exemplo, que aquele conteúdo pessoal e comercial ficam se confundindo muitas vezes. A gente tem dificuldade de distinguir o que é comercial e o que não é comercial, o que é autêntico e o que é estratégico, por exemplo, mas isso precisa estar claro durante o período eleitoral, né? Então, o que é um posicionamento que não tem nenhuma relação com aspectos comerciais dessa prática e aquilo que é de cunho pessoal. Aqui, pensando como pesquisadora, acho que a gente tem um problema na comunicação dos influenciadores, que apesar da gente falar que é preciso haver essa distinção, ela é muito difícil de ser percebida. E não só muito difícil de ser percebida, o grande ganho para a comunicação e para a publicidade, aqui vou marcar a publicidade porque há uma distinção, é exatamente essa relação entre pessoal e comercial dos influenciadores. Essa confusão que gera na gente é o ganho que os influenciadores oferecem para o mercado publicitário. Porque quando a gente consegue trazer, por exemplo, para a publicidade um discurso de testemunho, esse discurso em primeira pessoa, que de fato diz eu usei um produto, eu sei como funciona, isso é muito rico para o mercado publicitário, porque eu não preciso colocar um roteiro, escrever um roteiro e colocar palavras na boca de alguém que talvez não tenha nenhuma relação com o produto. Então, se a gente pensa por que os influenciadores fazem tanto sucesso, são tão grandiosos para o mercado, é exatamente por conta desse borrão. Mas esse borrão gera impactos quando a gente pensa em informação, quando a gente pensa política, porque mesmo a fala ali cotidiana, uma manhã conversando sobre política, como é que a gente vai conseguir desatar esse nó, né, que já está colocado como uma linguagem própria dos influenciadores. Então aí a gente tem o impacto vem daí, é isso que eu quero dizer, assim, Sara, quando a gente pensa nessas dinâmicas que são tão confusas e ao mesmo tempo tão potentes, né, exatamente por conta disso. E se a gente voltar na conversa do líder de opinião, essa sensação de que é um líder de um grupo social específico gera uma percepção de proximidade, uma percepção de autenticidade, uma percepção de que há uma discussão pessoal estabelecida naquele espaço de fato. E que eu estou só ouvindo aquilo que uma pessoa que eu conheço e em quem eu confio tem para me dizer sobre eleições, sobre política de forma mais ampla, né? Então, acho que aqui é onde está a confusão toda que a gente enfrenta nos últimos tempos relacionadas à desinformação, discursos antiéticos de influenciadores digitais. Pois é, professora, porque assim, a gente está aqui, né, rodando o feed, como diz, rolando aqui, né, o feed, vendo conteúdos de todo tipo, de todo formato. Então, eu acredito, né, que as pessoas têm dificuldade mesmo de discernir o que é uma desinformação, o que é uma informação confiável. Não sei se as pessoas hoje param e pensam, será que essa pessoa é formada mesmo? Será que essa pessoa é médico, é uma médica para falar de um produto? Como é que fica, professora, a questão da consciência, né? A gente precisa estar mais atento, consumir com consciência, já que a gente está se informando por esse espaço que é tão bagunçado, que tem tudo, que não está escrito ali, isso aqui é uma publicidade, isso aqui é opinião, isso aqui é jornalismo, né? A gente não tem... Quando tinha no jornal, tinha marcado, aqui é editorial, né? Aqui é uma coluna, aqui é matéria, mas agora está tudo misturado. Então, cabe a nós, né? Cabe a gente que está ali, ter esse discernimento e esse cuidado com o que a gente está consumindo. Sim, acho que cabe muito a nós. O que, falando de forma muito honesta, é uma pena, por um lado, e por outro lado, vai exigir da gente cada vez mais criticidade. Por que eu digo que é uma pena? Nas primeiras pesquisas mais entusiasmadas sobre o digital, as pesquisas sobre a revolução digital, o que a internet traria para o mundo, os pesquisadores apostavam numa mudança na comunicação e na mídia. Uma mudança bastante positiva, porque a internet permitiu que pessoas que antes não ocupavam espaços na mídia passassem a adentrar essa esfera tão restrita. A gente viu as consequências disso. Uma diversidade midiática, se a gente for pensar de novo na publicidade, uma multiplicidade de corpos, de enquadramentos, de discussões. O efeito colateral que a gente tem enfrentado é
bastante pesado para o leitor, para o ouvinte, para o seguidor, que a gente passa a ocupar um cargo de editor, de alguém que passa a ser um filtro. Na comunicação e no jornalismo, a gente tem uma expressão do gatekeeper, que é o porteiro da mídia. O jornalismo, por muito tempo, e ainda faz isso, define o que entra, o que não entra, o que é notícia, o que não é. Quando a gente desorganiza esse ecossistema midiático, esse papel de ser o porteiro da mídia, o filtro, o editor, fica nas nossas mãos. Mas em nenhum momento nos foi ensinado o processo para fazer isso. Como é que eu defino o que eu devo ler ou não devo ler? Atualmente é que a gente tem pensado no que eu disse da literacia, da educação para a mídia, da educação midiática, que tem entrado nas escolas também. Por que isso é tão importante? Porque a gente precisa pensar agora esse papel que nos cabe. E é um exercício mesmo, diário, né? Pensar o papel que nos cabe de filtragem, de identificação de viés, de linha editorial. O influenciador tem uma linha editorial, ainda que isso não esteja colocado na primeira página do jornal. O influenciador tem objetivos que estão por trás do seu conteúdo, e não estou falando por trás de uma forma maléfica, não é nada disso, manipulativa, seja lá o que for. Isso faz parte e compõe as formas de comunicação estabelecidas. Algo que eu defendo nos meus textos, no meu livro, por exemplo, é a ideia de que o mercado publicitário é uma instância legitimadora do influenciador. Uma instância legitimadora no sentido de, quando o mercado publicitário contrata o influenciador, ele carimba, né? E diz, esse aqui é influente, né? Merece uma contratação. É possível confiar nessa pessoa. Eu, marca, contratei. Eu, agência, contratei. E se a gente olha para essa camada de trabalho, a gente também pode exigir um trabalho conjunto. Então, como é que, nesse sentido, agências de publicidade, o mercado publicitário também podem trabalhar nesse processo de institucionalização dos influenciadores, né? Quais são as práticas, quais são as discussões que já estão superadas no mercado publicitário, no jornalismo, e que a gente pode também levar para as discussões com influenciadores. Quando a gente vê, por exemplo, influenciadores que fazem publicidade sem marcar que aquilo é uma publicidade, não é um influenciador sozinho lançando mão dessa prática, né? É um influenciador no mercado publicitário contratado por uma marca que valida aquela prática. Então, como é que em todos os pontos de contato que o influenciador tem com outras instâncias, isso também não pode fazer parte de um combinado democrático, inclusive, para que a gente avance nessas discussões. E tem uma coisa, Sara, que eu tenho visto, pequenos grupos têm tido iniciativas bastante interessantes de tentar trazer discussões nesse sentido para os influenciadores. Então, o próprio mercado publicitário publicando guias para pensar uma conduta ética dos influenciadores, o próprio CONAR, que é um conselho autorreglamentatório da publicidade, vem publicando documentos pensando ética e pensando como atuar de forma mais responsável no mercado. Então, há iniciativas nesse sentido, mas, de novo, é um mercado muito grande, né? E sem entraves de entrada. E aí isso gera todas essas questões que a gente está discutindo aqui. Eu acredito assim, professora, de cara, né? A gente pode ali... a pessoa está recomendando um produto. Vê se aquilo é uma publicidade ou se realmente ela está falando porque gostou do produto, né? Tem que ter a hashtag publi, né? Ali bem... de forma ostensiva, né? E outra coisa também, professora, que a gente pode deixar de dica, é se a pessoa chega ali e fala, olha, tal medicamento faz isso. Pede o estudo, pede a fonte, né? Pergunta nos comentários, vem cá, de onde você tirou isso? Onde eu posso consultar essa informação original? Né? Eu acho que são coisas simples que no nosso dia a dia a gente pode ir fazendo para poder se prevenir contra esse tipo, às vezes, do mau uso, né, da influência também. Professor, e tem aí, vou jogar uma pimenta aí no nosso molho, nessa conversa, que são os influenciadores digitais feitos com inteligência artificial. Então, recentemente, a gente teve influenciadores criados por IA que estão influenciando as pessoas com pautas políticas. Qual é o risco disso, professora? O risco é gigantesco.
tem sido cada vez mais difícil identificar conteúdo gerado por inteligência artificial. Antes a gente falava, olha para as mãos, né, da pessoa, porque a inteligência artificial ainda não conseguia fazer as mãos com muita precisão. Agora isso já foi superado. Cada vez mais as inteligências artificiais têm produzido vídeos bastante fidedignos. Então o que a gente pode pensar aqui é olhar um pouquinho para esse lastro do influenciador, né? O que vem antes desse vídeo em que ele fala sobre política? Será que tem uma carreira em jogo? Ou uma pessoa que se diz, né, um sujeito comum ali falando de política? De onde é que vem? Eu acho que mapear um pouco de onde é que vem esse discurso, de onde é que vem essa fala ajuda. E até fazer esse caminho, né? Trabalhando com marcas, tem uma agência por trás, como é que ele está inserido ali nessa economia, como é que ele está inserido nesse mercado, que eu acho que isso ajuda a se dar conta um pouco de quem é essa pessoa. Inclusive perceber se ela se relaciona com pessoas. Acho que talvez trazer de volta a humanidade ajude a gente a identificar quem são esses influenciadores gerados por inteligência artificial, né? Ele faz colaboração com pessoas de carne e osso, aparece no vídeo de outros influenciadores. Acho que esse pode ser um caminho. O que a gente tem que reconhecer é cada sujeito ocupa um papel no ecossistema da comunicação. Onde está o influenciador? Que papel é esse que ele ocupa? Isso precisa ficar claro para a gente. Professora Issaf, uma pena. Esse papo está muito bom, acho que vai ter que merecer aí uma parte 2, mas a gente chegou ao fim, infelizmente. Queria te agradecer, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite e pelas informações com tanta clareza também. Eu que agradeço, espero poder voltar também numa nova oportunidade, porque de fato falar de influenciadores rende muito e fala do nosso dia a dia, né? Então obrigada pelo convite para estar aqui. Tá ótimo. E obrigada a você pela companhia. Lembrando, pessoal, que neste ano tem eleição para o Senado. São 2 vagas para cada estado e para o Distrito Federal. O Senado é parceiro da Justiça Eleitoral no combate à desinformação. Então, qualquer postagem estranha, esquisita que você vir aí, é só falar com a equipe do Senado, verifica pelo WhatsApp. Até a próxima. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Ele estabeleceu um modelo de campanha eleitoral no Brasil, por exemplo, né? Ele diz, eu só serei candidato se eu realmente puder ser votado. Então ele faz uma coisa que era inédita na época. Ele vai por vários estados brasileiros, viajando e parando de cidade em cidade, fazendo discursos e levantando, né, a plataforma eleitoral. E ele faz uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem. Ele leva uma equipe de jornalistas, porque ele não era bobo nem nada, né? Então ele sabia que por onde ele passasse isso deveria ser fotografado, deveria haver uma reportagem, né? Então o que existe hoje, né, dos políticos irem aos palanques e dizer que tem que ir onde o povo está, quem inventou isso no Brasil foi Rui. Minhas amigas e meus amigos, o que está em jogo nessa eleição é o futuro do Brasil e da sua família. Os avanços na educação e na saúde, as políticas de proteção às mulheres, idosos e crianças, o combate firme às facções e ao crime organizado e o fim da escala 6x1, sem redução de salário. Juntos, nós reconstruímos o Brasil. Agora queremos dar um salto de qualidade, porque o Brasil está pronto para mais. Agora é lei.
Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 1º de setembro, vai estar disponível no aplicativo e-Título e na página do TSE na internet tse.jus.br a consulta aos locais de votação de cada eleitora e eleitor. Quem se habilitou para o voto em trânsito também vai poder consultar a sessão eleitoral atualizada. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Presidente do Senado anuncia a pauta prioritária de votação durante o esforço concentrado, que vai priorizar a MP das blusinhas. Relatores das PECs do fim da escala 6x1 e da segurança pública decidem manter as propostas aprovadas pelos deputados. Em audiência pública na CDH, senadores e especialistas discutiram o aumento do número de pessoas em situação de rua. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Após reunião com os presidentes da República e da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação de projetos prioritários durante a semana de esforço concentrado. Os presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado discutiram a votação de projetos prioritários para o governo na segunda semana de esforço concentrado antes das eleições. O senador Davi Alcolumbre anunciou que a prioridade será a MP das blusinhas, que acabou com o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Essa medida provisória não vai caducar. Essa medida provisória vai ser deliberada na comissão especial de medidas provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar e ela virar lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor. A PEC que acaba com a escala 6x1 também será discutida no esforço concentrado. O relator vai manter o texto da Câmara para garantir 2 dias de folga por semana sem redução de salário. O parecer deverá ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. Senador Omar Aziz, relator da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. Também será apresentado na CCJ o relatório da PEC da Segurança Pública, que prevê a criação de um ministério específico para cuidar da área. A iniciativa de propor uma PEC da segurança que possa definitivamente esclarecer as atribuições dos entes subnacionais, municípios, estados e a União, naturalmente, era necessária para que o Estado brasileiro pudesse propor a criação de um Ministério da Segurança. Também deverão ser votados no esforço concentrado o Marco dos Minerais Críticos e o REDATA, que garante incentivos fiscais para a instalação de data centers no país. Nós sabemos da importância da matéria, nós compreendemos a importância da matéria para os investimentos no Brasil, nós entendemos que isso dará segurança aos dados do Brasil estarem no Brasil e também em relação a terras raras e minerais críticos que a Câmara já deliberou. Nós temos outro projeto tramitando no Senado Federal que trata do mesmo assunto. Então há interesses divergentes de senadores que estão tratando outro assunto. E eu tenho a compreensão que nós precisamos, o Senado Federal, nos debruçarmos sobre a proposta que foi aprovada na Câmara, encaminhada pelo governo, porque é o governo brasileiro que sabe o que está passando hoje, inclusive em alguns estados do Brasil, do ponto de vista de outros países estarem vindo no Brasil comprar as nossas riquezas. O relator do fim da escala 6x1 manteve o texto da Câmara dos Deputados para que a redução da jornada seja promulgada logo. A proposta vai garantir 2 dias de folga por semana, sem diminuição do salário. O senador Omar Aziz já entregou à Comissão de Constituição e Justiça o relatório da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Para que a proposta não retorne à Câmara dos Deputados e a votação seja concluída no Senado, ele não aceitou as sugestões de mudanças apresentadas por diversos senadores. O relator manteve a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais no prazo de 1 ano, com limite de 8 horas diárias, sem a diminuição do salário. A proposta também vai garantir 2 dias de folga por semana, sendo uma preferencialmente aos domingos. O texto também preserva decisões de convenções e acordos coletivos de trabalho, permite a negociação da jornada e mantém a compensação de horários por norma coletiva. O fim da escala 6x1 deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, se não for concedido um prazo maior para a análise do relatório. Se é aprovada aqui na CCJ na própria quarta, a proposta segue para o plenário do Senado, onde será discutida e votada em 2 turnos. Ainda não há um acordo para um calendário especial que permita a votação da proposta em 2 turnos numa única sessão durante o esforço concentrado. A gente tem vários precedentes, inclusive quase todas as PECs que recentemente foram votadas seguiram ritos especiais. Existe a tradição de, se houver acordo entre os senadores, entre os líderes, haver um calendário especial para votação de PEC, com redução de todos esses interstícios, inclusive votação, às vezes, no mesmo dia do primeiro e do segundo turno da proposta. Então, em tese, é possível que essa votação seja bastante rápida, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. O relator da PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça também decidiu manter a versão aprovada pela Câmara dos Deputados. Entre as novidades da proposta estão a integração das polícias e o aumento da pena para chefes de organizações criminosas.
O senador Rogério Carvalho, relator da PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse que seu parecer será pela aprovação da proposta, de acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta tem o objetivo de aprimorar o combate ao crime organizado e melhorar a integração entre os órgãos de segurança pública. Entre os principais pontos, o texto que vai ser votado no Senado endurece o tratamento penal de acordo com a posição hierárquica dos membros de facções criminosas, milícias e organizações paramilitares. Coloca na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, institucionalizando a cooperação entre Estados e União. Cria as polícias municipais. Inclui na Constituição o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. A União deve repassar a estados e municípios 50% de cada fundo. E amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que passa a ser responsável pelo policiamento ostensivo de ferrovias e hidrovias. A senadora Leila Barros vai ser a relatora da medida provisória da taxa das blusinhas, que extinguiu o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. O deputado Reginaldo Lopes foi escolhido para presidir a comissão. O relatório deve ser votado na comissão mista nesta segunda-feira. A medida provisória, apelidada de MP das blusinhas, isenta compras internacionais de até $50 do pagamento de imposto de importação. A comissão mista que analisa o texto elegeu como presidente o deputado Reginaldo Lopes e como relatora a senadora Leila Barros. Estou me inteirando do texto, estou acompanhando junto com a minha equipe todas as emendas que os colegas apresentaram, são 112 emendas. E a gente está analisando uma a uma. Também vamos conversar com o governo. Então, na parte da tarde agora, teremos uma reunião com o governo e também estamos abertos. A gente já tivemos as manifestações do setor produtivo, alguns parlamentares já entraram em contato conosco e nós vamos, na mais tranquilidade possível, dialogar, né, com todos que apresentaram, com todos que têm um interesse em dar as suas manifestações. E já adiantando a vocês que sou absolutamente a favor do texto inicial, que já foi apresentado. Mas não deixaremos de conversar com todos. A relatora disse que vai fazer uma força-tarefa no fim de semana e vai apresentar o relatório na segunda. Segunda-feira, nesse mesmo local, às 16 horas, para a gente leitura do relatório da relatora Leila Barros e também a apreciação e votação. Já chegou ao Congresso Nacional a medida provisória que tenta reduzir o preço dos combustíveis diante do impacto da guerra no Oriente Médio. A MP liberou pouco mais de R$3 bilhões em subsídios para importadores de gasolina e diesel. A guerra no Oriente Médio bagunçou o mercado de combustíveis em todo o mundo. O aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional gerou instabilidade nos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do querosene de aviação. Para tentar reduzir os efeitos do conflito sobre os preços, o governo brasileiro publicou nesta terça-feira uma medida provisória liberando R$3,15 bilhões para subsidiar produtores e importadores. Do total, cerca de 2,55 bi são para produção e importação de óleo diesel de uso rodoviário e 600 milhões para combustíveis derivados do petróleo em geral. Hoje, cerca de 10% da gasolina consumida no país é importada. No caso do diesel, o Brasil compra no exterior cerca de 25% a 30% do que é consumido no nosso mercado interno. O subsídio aplicado pelo governo é de 44 centavos por litro de gasolina e 1,12 centavos por litro de diesel. A medida provisória será analisada primeiro pela Comissão Mista de Orçamento, depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Com essa última, já são 10 MPs editadas pelo governo para aliviar os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o preço dos combustíveis. A Comissão de Direitos Humanos discutiu o aumento do número de moradores de rua no país
e as possíveis soluções para este problema. Existem aproximadamente 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil, segundo o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. A Comissão de Direitos Humanos discutiu sobre as condições dessa população e sobre as medidas que podem contribuir para combater o problema. A própria Política Nacional para a População em Situação de Rua, presidente, reconhece que estamos diante de um grupo heterogêneo, que tem em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Portanto, não existe uma causa única para a situação de rua, assim como não existe uma solução única. Não é só ir na rua dar a sopa, não é só ir na rua dar a comida ou o que vestir, cortar o cabelo. Isso não tira a pessoa da rua. Pior, pelo contrário, ela fica cômoda lá na rua, porque sabe que todo dia, naquela hora, vai ter lá o alimento para ela. O que nós temos que trazer é cidadania para essas pessoas. As nossas respostas são sempre as mesmas. O modelo de albergues, os modelos de acolhida são sempre os mesmos. E como foi dito, a questão de alimentação, eu com 40 anos de experiência não conheço ninguém que está na rua porque tem alimentação, porque alguém leva comida. Os especialistas apontaram as prováveis causas do aumento do número de pessoas em situação de rua e as motivações para sua permanência. A população em situação de rua, ela não é plantada na rua, ela não nasce na rua, ela é jogada para a situação de rua. De alguma maneira, é um rompimento familiar, é a questão, sim, não podemos aqui dizer, das substâncias psicoativas, sim, drogas, álcools. Os programas que hoje existem, muitas vezes, em estados, é criar na rua condições para a pessoa ficar na rua. É médico na rua, é banheiro na rua, é comida na rua, é entretenimento na rua, que vai pessoas dançar, brincar lá na rua. Todo mundo volta para suas casas e a pessoa fica na rua. Então a rua não é lugar para se morar, não é lugar para ficar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 3.300 candidatos disputam as 54 vagas do Senado em outubro. São 54 das 81 cadeiras em disputa, 2 por unidade da federação. As outras 27 pertencem aos senadores que foram eleitos em 2022 e têm mandato até 2031. Dos 54 senadores que chegam ao fim do mandato, 32 tentam a reeleição. Outros 9 disputam cargos diferentes ou integram chapas como suplentes. E 13 não concorrem nas eleições deste ano. Isso significa que, independentemente do resultado das urnas, pelo menos 22 das 54 cadeiras terão novos titulares a partir do ano que vem. Mas a mudança na composição do Senado pode ir além das 54 cadeiras que estão em disputa, porque 27 dos senadores que têm mandato até 2031, 9 concorrem aos governos estaduais. Se forem eleitos, deixam o Senado e dão lugar aos respectivos suplentes. Para o analista político Neuriberg Dias, o histórico mostra que a disputa de 2/3 das cadeiras costuma produzir forte renovação e comparou esta eleição com a de 2018, quando apenas 8 senadores se reelegeram. A gente avalia que a renovação ela tende a ficar no mesmo patamar, pode ter uma margem maior de 8 a 10, nossa expectativa de que esses permaneçam no mandato e reduzam um pouquinho ou auxiliem um pouco a renovação. Mas o fato é que vai mexer mais, na nossa expectativa, na movimentação de cadeiras, né, do centro e da direita do que dos partidos que compõem a aliança com o governo federal. Segundo o TSE, a disputa pelas 54 cadeiras do Senado tem 314 candidatos. São, em média, 5,8 candidatos por vaga. Neuriberg Dias acredita que a procura pelo Senado se deve pelo protagonismo que a casa tem assumido nos últimos anos. Só tem um protagonismo muito grande comparando aí as duas últimas legislaturas, né? Não só do ponto de vista na relação
articulação com o Poder Executivo, que era determinante para a reeleição de quem estava em mandato hoje. Hoje eles têm recursos do fundo eleitoral e recursos das emendas individuais, que isso potencializa a eleição, e eles tomaram um protagonismo do ponto de vista da agenda política nacional. Então foi o Poder Legislativo e Senado que partiu as grandes reformas nos últimos anos de matérias que foram sancionadas pelo presidente da República. A Justiça Eleitoral reforça que o eleitor pode levar uma colinha em papel com o número dos seus candidatos para facilitar a votação no primeiro turno no dia 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 20.735 candidatos vão disputar o pleito de outubro. O cargo com maior número de registros é o de deputado estadual, com 11.196, seguido do de deputado federal, com 7.713 e deputado distrital, com 429. 316 candidatos buscam uma das 54 cadeiras no Senado. Outros 198 tentam ser eleitos governadores e 13 miram a presidência da República. Mas estes números podem mudar porque a Justiça Eleitoral ainda precisa confirmar as candidaturas. De qualquer maneira, no dia 4 de outubro, a urna eletrônica vai exibir a seguinte ordem de votação. O primeiro cargo é o de deputado federal, com 4 números. Em seguida, deputado estadual ou distrital, com 5 números. Depois disso, o eleitor vai escolher 2 nomes diferentes com 3 dígitos para o Senado. Lembrando que votar 2 vezes no mesmo candidato anula a segunda escolha de senador. As 2 últimas votações serão para os cargos de governador e de presidente da República, com 2 dígitos. A novidade deste ano é uma barra localizada na parte superior da urna eletrônica, mostrando a etapa da votação. E aqui na linha de progresso, vamos pegar um candidato aqui a deputado federal, 9102. Como ele não tem suplente, não traz o suplente. Deputado distrital. A mesma coisa. Já o Senado já tem os suplentes, então vamos trazer as fotos dele e dos suplentes. A urna não aceita você validar 2 votos para o mesmo candidato na mesma eleição. E como o eleitor tentou votar no mesmo 921, aparece nulo. Se eu quiser que o voto seja nulo, se eu não tiver outra escolha, eu confirmo. Ah, não, eu tenho uma segunda opção, eu posso votar em outro senador. Eu vou apertar corrige e vou digitar o número do outro senador. E aí vai... Aí eu aperto confirma. É esse candidato mesmo que eu quero? É. Então eu confirmo e ele vai para o próximo cargo. E o interessante é que o eleitor acompanha a linha de progresso aqui em cima para ele saber qual candidato ele está votando. É só olhar em cima. Só olhar em cima, a parte superior da urna. E aí fica em destaque. Fica em destaque. Qual a vaga, qual o cargo que ele está votando ou deverá votar naquele momento. Como são 6 candidatos com números diferentes, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve sua colinha de papel. Isso porque é proibido entrar na cabina de votação portando celular ou equipamentos eletrônicos para assegurar o sigilo do voto. Este modelo com todos os cargos está disponível para impressão no site do TSE. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 3,5 milhões de jovens com idades entre 16 e 18 anos estão aptos a votar em outubro. Em comparação às eleições de 2022, houve uma redução no número dos eleitores nessa faixa etária. Mas, afinal, o que leva essa geração às urnas? Conseguir o primeiro emprego, escolher a faculdade e decidir sobre o futuro. Essas são preocupações que estão sempre no radar de quem ainda está começando a vida. Mas uma outra escolha também tem impacto no dia a dia desses jovens: o voto. Olha, não sei ainda, hein? Tá difícil. Acho que é a nossa independência, né, sobre o nosso futuro. É algo que é significante. Acho que todos temos que ter o direito de voto, até para todos ter o poder de escolha.
Pensar no futuro nem sempre é fácil. Para os mais experientes, votar já é um ato conhecido. Mas para quem vai pisar na sessão eleitoral pela primeira vez, a ansiedade é quase certa. Apesar disso, esses eleitores já sabem o que vai fazer diferença na hora de escolher o candidato ou candidata. Mais do que saber as propostas, é saber ali o padrão de comportamento da pessoa. As ideias dele, as propostas deles têm que estar alinhadas com o que eu penso e com o que eu quero para o meu país. Votar é um ato democrático, né, que exerce o nosso direito e dever como cidadão. Muito se fala sobre incentivar os jovens a tirar o título de eleitor, mas estar preparado para votar vai muito além do que ter o documento em mãos. O contato com temas como democracia, cidadania e participação pode aproximar os jovens da política e ampliar o interesse pelas eleições. Se queremos que os jovens participem da democracia antes dos 16 anos, é fundamental fazer e exercitar esse trabalho de formação cidadã desde a base. Os tribunais regionais eleitorais, os cartórios eleitorais, o sistema de justiça como um todo faz um movimento intencional no período eleitoral, tanto para conseguir o título de eleitor para os jovens, mas principalmente para mostrar para eles que o voto importa e que essa é uma obrigação que eles vão ter que assumir ao longo da vida com muita responsabilidade. Mas mesmo com a possibilidade de participar cada vez mais cedo, o eleitorado jovem está diminuindo. Neste ano, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar. Desse total, 3,5 milhões têm idade entre 16 e 18 anos. Apenas 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma queda de 14,5% em comparação com as eleições gerais de 2022, quando o registro de eleitores nessa faixa etária chegou a mais de 4 milhões e 100 mil. O jovem não abandonou a política. Ele abandonou as formas tradicionais de participação cidadã. E por mais que seja o público, a fatia do eleitorado mais presente nas mídias digitais, esse mesmo jovem deixou de enxergar no exercício do voto um caminho real de transformação e de mudança. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar.